Olá! As doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa da morte de milhares de brasileiros, mas elas podem e devem ser prevenidas e controladas com uma consulta médica e mudança de hábitos de vida. Para conversar sobre esse tema, a Cidadania convidou a cardiologista doutora Stephanie Mares, cardiologista do Hospital Brasília Águas Claras. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Paulo. Agradeço a oportunidade da gente falar de um assunto tão importante como prevenção cardiovascular. Bom, o setembro é um mês do coração e 29 de setembro é o dia do coração, isso Sim. já desde mais de uma década, né? Enfim, qual a diferença das doenças hoje? Qual é o público acometido por essas doenças hoje? Que doenças são essas? As principais doenças cardiovasculares são o infarto, o AVC, a pressão alta e outras situações relacionadas, como colesterol, obesidade, tabagismo e diabetes. Antigamente era mais prevalente em pessoas mais idosas, mas hoje em dia isso está acontecendo cada vez mais em jovens e começando inclusive nas crianças, já com obesidade infantil. Isso pode ser acreditado a mudança de hábitos de vida? Por exemplo, Sim. excesso de sedentarismo, não fazer exercício nenhum? Sim. Nós estamos aí num mundo mais moderno, uma correria, muita gente fica mais sedentária. Hoje em dia, muitos de nós podemos contar, por exemplo, nossos passos com um celular ou um relógio e é comprovado cientificamente que se você anda pouco, se você se movimenta pouco e se alimenta mal, as doenças cardiovasculares vão se tornar mais prevalentes. Bom, é difícil a gente conseguir mudar de hábito de vida e, pelo contrário, é muito fácil você aderir, ficar comendo um doce, alguma massa e fica cansado, não quer acordar cedo, não quer fazer um treino, ir para a academia Sim. ou mesmo dar uma caminhada. Isso é mais complicado, inclusive até do médico sugerir. Da sua experiência profissional, o que tem mudado nessas doenças? O que tem, inclusive, que avanços a medicina pode ter alcançado já? Sim. A gente tem conseguido detectar mais precocemente essas doenças. Então, por exemplo, dentro do próprio Sistema Único de Saúde, a gente tem a oportunidade de buscar controlar melhor a pressão arterial, que é a doença mais prevalente associada, por exemplo, ao infarto. E, com isso, conseguir evitar que, por exemplo, uma artéria se feche em 100% e culmine num infarto. E essa artéria também pode ser uma artéria do cérebro. Do cérebro e nesse caso, cause um AVC. Que antigamente se chamava de derrame cerebral. Derrame cerebral. Enfim, que política pública pode ser aplicada ou vem sendo aplicada no Sistema Único de Saúde? Sim. Aqui mesmo no Congresso Nacional a gente tem políticas, por exemplo, com Cada Coração Importa, que é o incentivo realmente ao cuidado de saúde pública e também diretrizes nacionais relacionadas a essa área da alimentação saudável, até mesmo dentro das unidades básicas de saúde, dos programas de saúde da família. Bom, a senhora é especialista, tem inclusive PhD, né, na sua especialidade. E eu queria saber qual a dificuldade que as pessoas têm em chegarem até o consultório e ter uma certa rotina e procurar auxílio quando sente alguma coisa. Sim. Infelizmente, muitas pessoas só vêm depois que tem o evento, né? O infarto, o AVC, ou até mesmo que surge uma morte na família e vem nesse momento do luto. Mas é muito importante que se faça um check-up preventivo anual para ver como é que está a taxa de colesterol, a taxa de glicose e, inclusive, o valor da pressão arterial. A partir de que idade, que faixa etária esse exame anual deve ser feito? É obrigatório a partir dos 40 anos. Mas, por exemplo, crianças já deveriam, a partir dos 3 anos de idade, numa avaliação inicial, ter pelo menos uma medida de pressão arterial, porque a gente sabe que algumas crianças já nascem com algum probleminha nos rins ou alguma alteração metabólica que pode predispor doenças cardíacas. Bom, algumas doenças como diabetes estão diretamente ligadas a problemas cardiovasculares, né? Porque no diabetes parece que os vasos sanguíneos eles ficam comprometidos. Né? Verdade. Qual a proporção da população que tem diabetes e caminha para uma insuficiência cardíaca ou um problema cardiovascular? Então, a gente fala que em torno de 1/3 das pessoas que têm esses fatores de risco podem vir a desenvolver um evento cardiovascular.
Nessa parte da diabetes, Paulo, é muito importante a parte da alimentação. Porque se você se alimenta bem, não pula o café da manhã, consome mais fibras, mais gorduras boas, evita o que a gente chama de desembalar menos e descascar mais. Comer coisas realmente naturais, isso vai ser melhor para o diabético. Bom, isso quando a gente encontra um anúncio de um fast food, um sanduíche, uma pizza ali, é difícil de trabalhar, né? Qual é o cuidado que o médico tem que ter para abordar a pessoa? Porque ninguém gosta de dizer, olha, você vai ter que mudar de vida, você vai ter que parar de fumar, você está bebendo muito. É uma pergunta que é muito, assim, muita intrusão na vida da pessoa, né? Qual é o cuidado que o médico tem que ter? Porque muitas vezes depende dessa atenção do médico, né? Proibir realmente é difícil, falar nunca mais vai comer um fast food, mas tentar, por exemplo, adicionar lanches, fibras, coisas que possam, no seu dia a dia, dar uma certa saciedade, para que quando chegar, por exemplo, ao final do dia, no horário da janta, não coma tanto. Quais são os sintomas principais de uma pessoa que, digamos assim, ao chegar aos 40 anos? Bom, obesidade já dá na vista, né? Mas quais são os sintomas principais que a pessoa faz com que a pessoa deva procurar um médico, mesmo antes de ter algum problema? Sim. Dor no peito, que a gente chama de angina, que é uma dor em sensação de aperto, com irradiação por o braço e que piora com o esforço físico. É um sinal bem grave que deve procurar imediatamente um hospital, se essa dor, inclusive, não está melhorando, porque pode ser uma angina instável ou um infarto. Outros sintomas, a pressão alta ela é bem silenciosa, então, assim, para ela dar sintoma é quando a pressão realmente está bem alta, que seria aquela dor na nuca, dor de cabeça, às vezes uma sensação de palpitação. Quando a gente fala de sintomas possíveis, a gente pode ter que ter um certo cuidado para não estar apavorando as pessoas. Ah, eu estou sentindo isso. Sim, para não por exemplo, né? levar. E como é que o médico lida na consulta para chegar a tocar nesse assunto sem incomodar? Sim. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda uma abordagem bem holística mesmo desse paciente, né? Entendendo um pouco sobre a sua ansiedade, sobre sua espiritualidade, o que está acontecendo no contexto familiar, porque realmente, às vezes, algum sintoma que ele relata como se fosse uma sensação até de um infarto, pode ser, por exemplo, uma crise de ansiedade. Bom, existe um outro perigo que é a automedicação. Né? É muito comum a gente ouvir falar que a aspirina ela afina o sangue. Então tome aspirina. Tome. Mas no caso, por exemplo, se a pessoa é suscetível a ter uma hemorragia, você vai estar dando algo que não vai beneficiar a pessoa. Então, quais os perigos da automedicação? O Senado Federal, inclusive, tem uma recomendação sobre os perigos da automedicação. Realmente, a gente contraindica totalmente. Se está tendo dor no peito, não seria interessante tomar por conta própria esse AS, por exemplo. O ideal é procurar um médico para que ele possa passar essa medicação. Uma outra medicação muito perigosa são os anti-inflamatórios, porque às vezes a pessoa tem uma dor que, por exemplo, que irradia para o ombro, acha que é alguma coisa ortopédica, e um anti-inflamatório, por exemplo, poderia piorar essa isquemia coronariana. Bom, e nem sempre os anti-inflamatórios são vendidos são vendidos sem receita. Sem receita, muitos deles, né? Sim. A gente não vai citar o nome, porque alguns até são necessários também. Mas nessa questão da prevenção do infarto, na prevenção do AVC, que outros aspectos são importantes, assim? A gente precisa cessar tabagismo. O cigarro é algo realmente que impacta muito na saúde cardiovascular. E hoje em dia, Paulo, é muito comum o jovem fumando cigarro eletrônico, que também tem um impacto muito ruim sobre a saúde. Mas esse cigarro eletrônico, há quem defenda que ele prejudica muito menos que o cigarro comum, enfim, da nicotina. Mas existe também nicotina no cigarro Paulo, você estava falando aí da minha especialização, né, na área, eu gosto muito dessa parte científica. E o que a gente vê nos artigos científicos sobre o cigarro eletrônico? Enquanto uma pessoa que fuma um cigarro comum, de repente usa ali um maço de cigarro por dia, o cigarro eletrônico, por ele, de repente, não sair fumaça, por ele ser uma coisa mais sociável, às vezes a pessoa consome o correspondente a 2 carteiras de cigarro. Então, acaba que o volume ingerido é muito alto.
Bom, um dos sintomas, um dos fatores que prejudicam a pessoa e que podem fazer com que essa doença cardiovascular venha à tona, que apareça, né, é o estresse no dia a dia. Né? E, desse ponto de vista, as doenças têm sido mais frequentes nas mulheres do que eram antes, 40 anos atrás? Sim. As mulheres são extremamente afetadas pela doença cardiovascular. Temos também políticas públicas para priorizar essas mulheres que muitas das vezes eram negligenciadas, falavam, isso aí é nervoso, isso aí é um ataque de pânico e, na verdade, por essa negligência acabavam morrendo mais. Então, assim, as mulheres realmente precisam ser priorizadas, especialmente quando elas entram na fase da menopausa, em que algumas terapias hormonais podem até trazer benefício a essa mulher. Um outro público muito importante é um público praticamente indefeso, porque são crianças, são vulneráveis por si mesmas. E como agir, como o cardiologista deve agir na consulta, não só o cardiologista, mas o clínico geral, o pediatra. Quando ele vai averiguar se a criança tem algum problema cardiovascular? Sim. Na avaliação inicial da criança, uma das coisas simples de se fazer é medir a circunferência abdominal, que a gente consegue ali, baseado em alguns gráficos de proporção esperado para a altura daquela criança, para a idade daquela criança, se ela está com sinais de aumento da circunferência abdominal e também risco de obesidade, porque isso pode começar a aumentar o colesterol dessa criança. O que é recomendado quando o cardiologista encontra uma criança que ela está com hipertensão arterial? O primeiro passo é fazer uma segunda consulta, porque a criança, em geral, tem medo do médico, né? Eu tenho hábito já de atender criança, então, às vezes, a criança chora, você tem que fazer uma brincadeirinha com ela, medir de novo a pressão. E se realmente for constatado que ela está acima do percentil esperado para aquela idade, para aquela altura e para aquele sexo, o primeiro passo vai ser mudança da alimentação da família e colocar essa família para fazer exercício físico junto com a criança. O medicamento vai ficar como um segundo passo. O exemplo do pai e da mãe, no sentido de que não ser uma pessoa ativa, fisicamente ativa, praticar exercício, caminhada, natação, corrida, ou ir para a academia, fazer um outro exercício. Esse exemplo é importante para que a criança siga. É fundamental. A maioria das crianças obesas tem pai ou mãe obesa. Isso é estatística... É estatisticamente comprovado, tanto no Brasil quanto no mundo, e daí a importância de trazer junto esse pai, essa mãe, os irmãos, para poder mudar o hábito de vida daquela família. Nos seus estudos de doutorado, essa questão do infarto, do AVC, foram abordados de que forma? Sim, a gente estuda a fisiologia cardiovascular, o que seria normal e quando sai dessa normalidade é que evolui para a isquemia, que é um ponto antes do infarto e depois do infarto, em alguns casos até a morte súbita, que aconteceu com aquele jogador esquerdo esse ano aqui no Brasil e que foi uma grande comoção nacional. Um jovem de 23 anos apenas. Sim. Acontece isso com frequência? Felizmente acontece com uma frequência rara, graças a Deus, mas quando acontece, muitas das vezes, por ser dentro de um campo de futebol, né, é muito midiático, assim, né? E a gente tem também, no Brasil, políticas públicas para que seja obrigatório o uso do desfibrilador dentro de campo. Então, hoje em dia, tanto aqui em Brasília quanto em São Paulo, sempre vai ter todo estádio vai ter uma ambulância com um cardiodesfibrilador para que o paciente possa ser desfibrilado se ele estiver numa arritmia. Bom, nós estamos num país em que a grande maioria da população ainda passa por dificuldades econômicas, então é muito difícil você sugerir mudanças na alimentação, porque às vezes os alimentos mais saudáveis são também os mais caros, né? Então, que tipo de dieta alcançável, digamos, ao alcance do bolso da pessoa que não tem muito dinheiro, a senhora recomenda? Por exemplo, ômega 3. Existem peixes... Mas é caro o ômega 3. Existem peixes de áreas de mar bem gelado, que é o salmão, que é muito caro. Mas a gente tem uma opção que, por exemplo, é a sardinha,
que aí pode ser mais viável e que também é muito rica em ômega 3. Frutas, de repente o abacate, ele tem uma gordura muito boa e pode ser muito benéfico. Tem também as castanhas, só que realmente essas castanhas, apesar, por exemplo, a castanha do Pará é ótima, mas realmente acaba que é mais cara, né, do que outros alimentos aí que são ricos em gordura ruim. Vamos supor que eu tenho uma dor no peito. Não vou falar a minha idade aqui porque já é avançada, né? Mas se eu tenho uma dor no peito, sinto falta de ar, dificuldade de respirar, em quanto tempo, em média, eu deveria, no tempo ideal, ser atendido para interferir se eu estou no risco de um infarto? No SUS, a nossa diretriz preconiza que após a chegada na porta do pronto-socorro, você tem até 10 minutos para que uma enfermeira faça o seu eletrocardiograma. Essa enfermeira da triagem, em geral, ela já é treinada para acionar o médico caso haja um sinal de infarto e pode, inclusive, fazer um trombolítico na veia, caso aquele hospital não tenha disponível, por exemplo, um cateterismo para fazer na hora. Ou então, eu vou fazer a pergunta de outra forma. Se eu estou tendo um fenômeno de tromboembolismo, quer dizer, alguma artéria minha está sendo entupida, ou veia, então, quanto tempo eu tenho em quanto tempo eu tenho que tomar um anticoagulante? Para que eu possa reverter o quadro. O ideal é que esse trombolítico seja infundido em até 90 minutos. Então, 1h30, né? Então, assim, uma dor que não está melhorando, por exemplo, passou 15, 20 minutos na sua casa e essa dor não está melhorando, o ideal é buscar uma UPA, né? Ou um hospital que tenha a porta aberta para que possa ser feito esse eletrocardiograma. Essa política pública para doenças cardiovasculares no Brasil, ela pode ser melhorada? O que a senhora sugeriria? Existem vários estudos sobre como que a gente pode melhorar cada uma dessas pontas, né? E uma das partes que não é tão alto o custo é na prevenção das doenças que causam efetivamente o infarto, né? Então, tratar a hipertensão, tratar a diabetes, tratar a obesidade e cada vez mais termos oportunidades, como estamos tendo aqui, de cidadania, de falar um pouco mais sobre a importância da cessação do tabagismo. Não chegamos a comentar ainda, mas o álcool, de forma excessiva, também pode causar problemas de coração. Qual seria esse limite entre o álcool, entre aspas, socialmente consumido e o excesso de álcool? Então, álcool a gente tem aí a cachaça, o vinho e a cerveja. E temos proporções de cada um. Então, assim, a latinha de cerveja teria uma correspondência a um cálice de vinho, que é bem mais concentrado no álcool. E os destilados bem mais. E os destilados, 50 ml, já seria uma quantidade grande. Então, destilados, falamos de uísque, cachaça, gin, esses outros que são álcool mais pesado. De que forma, o fato, eu vou falar algo que não tem a ver diretamente com a medicina. A gente vive numa cidade onde o número de motoristas que são pegos dirigindo após consumo de álcool continua elevado. Isso pode ser um espelho de como a pessoa pode estar assumindo uma postura de risco para a própria saúde? Infelizmente, sim. Ela diz respeito também à responsabilidade com o seu cuidado de saúde, né, com o cuidado de saúde do outro. E aí é por isso também que no Brasil a gente tem uma política tão rigorosa, né, que é a política da lei seca, que é fundamental para tentar coibir esse motorista que quer dirigir alcoolizado. Bom, vamos voltar aqui à questão dos hábitos de vida. Como agir quando esse cardiopata é uma pessoa idosa e insiste em ir no meio da noite para a geladeira, pegar um docinho, alguma coisa assim? Qual deve ser a conduta do médico nesse caso? Eu acho que é uma conversa, né? Uma educação continuada. Trazer junto algum familiar. Eu sempre busco isso também, que os meus pacientes idosos venham acompanhados, né, de um filho, de um neto, de um irmão mais novo, para que a gente possa juntar junto com essa família para ter mais peso na hora de criar estratégias, né, para esse idoso. Bom, e os meios diagnósticos das doenças? Em que eles têm evoluído ao longo das décadas e quais estão ao alcance do sistema público? Sim.
O principal que a gente tem é o eletrocardiograma, que esse sim é bem antigo, mas continua sendo disponível até nas unidades básicas de saúde, no programa de saúde da família. Em seguida, a gente vai, por exemplo, para o ecocardiograma. O ecocardiograma é capaz, por exemplo, de identificar a válvula bicúspide, aneurisma de aorta. Hoje em dia, muito se fala na mídia também sobre o aneurisma de aorta. E quando o paciente efetivamente tem uma obstrução identificada, por exemplo, no teste ergométrico, aquele da esteira, a gente vai para o cateterismo. Aí você me perguntou sobre novidades tecnológicas, né? Dentro do cateterismo, hoje em dia, a gente tem o ultrassom intracoronariano e o FFR, que consegue identificar dentro daquela placa se a passagem de sangue, se o fluxo é suficiente ou não para perfundir bem aquele miocárdio, que é o músculo do coração. Como é que é o acesso ao corpo da pessoa nesse FFR? É através de um cateterismo. E muita gente tem medo do cateterismo. Antigamente, algumas pessoas morriam no cateterismo, né? Mas hoje em dia ele é bem mais moderno. É uma punção que é feita aqui na artéria radial e aí ela sobe por essa artéria e chega aqui ao coração. Daí é feito esse cateterismo. Aí tem aquele visorzinho, uma câmerazinha na ponta. Isso, é como se fosse uma máquina de raio-x no formato de Algumas pessoas também têm necessidade, ao invés de fazer pela radial, fazer pelo acesso femoral. Bom, esse exame provavelmente é um exame caro que não está disponível para todos no serviço público, né? No SUS, né? Infelizmente não tem em todos. Aqui em Brasília, por exemplo, a gente tem uma rede bem organizada dentro do SUS e que quando o paciente realmente precisa, ele tem como fazer esse exame. A Brasília também não pode ser comparado às demais unidades da federação, porque, inclusive, porque para cá convergem muitas pessoas com problemas de saúde para procurar a solução aqui. Verdade. E o efeito, assim, digamos assim, massivo, da procura massiva pelos hospitais, pulando aquela primeira consulta no clínico geral, ou mesmo no cardiologista. Isso realmente prejudica até mesmo quem realmente está precisando do hospital. Então, a orientação busque acompanhar com o seu médico da família, seja na saúde suplementar, seja no SUS, para que ele possa cuidar dessas alterações iniciais, né? Pressão alta, diabetes, colesterol alto, para só depois, se por acaso culminar em algo mais grave, ir para o hospital. Bom, cidadania depende muito de respeito entre as pessoas, de cortesia, de atenção, que é o bem mais precioso, talvez seja o bem mais precioso nos dias de hoje. Qual é a principal qualidade de um bom médico? Eu acho que é ouvir, porque o paciente ele dá o diagnóstico enquanto ele fala. Então, cabe ao médico ouvir e entender o que ele está dizendo para interpretar e aí chegar ao diagnóstico. Mas até que ponto o sistema de saúde, inclusive o sistema público e as empresas que tratam, que atuam nesses sistemas, atuam nesse sistema de saúde privado, eles não forçam o médico a ter uma produtividade que prejudica essa atenção personalizada? Então, o próprio Conselho Federal de Medicina, a Sociedade Brasileira de Cardiologia e outras sociedades que envolvem endócrino, pediatria, têm tentado trabalhar junto, tanto com a saúde suplementar, a ANS e também o SUS, para que isso seja respeitado e a gente consiga aí, obviamente, um caminho do meio, um equilíbrio, né? A gente entende a necessidade da produtividade, a gente entende a necessidade de atender o máximo de pessoas possível, mas tentando manter também a qualidade. As escolas de medicina ensinam o médico a dar atenção, a ter esse approach, essa aproximação delicada e atenciosa com o paciente? Ou o que poderia mudar? Legal você perguntar isso, porque eu já fui professora em 2 universidades e a gente tenta atualmente fazer rodas de conversa com esse aluno, que a gente chama de estudo baseado em problema. Não é só você vai estudar o coração ou vai estudar o pulmão, você vai estudar a falta de ar. E aí vai juntar para tentar identificar se a falta de ar é do pulmão ou do coração. E aí tem esses momentos de trabalhar as habilidades do aluno, as competências do aluno para tentar desenvolver isso. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidadania. Espero que a senhora volte outras vezes para dar mais e mais esses recados importantes. Eu que agradeço. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações.
Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Viver no país dos outros não é brincadeira, não. Eu fui operador de caixa no loja americana. Fui motorista do ônibus. Fui pintor dessas casa, parede. Até hoje, não vive só na música. Tá complicado, mano. Não vive só na música. Sons do Refúgio, neste sábado, 18h, aqui na TV Senado. Essa combinação de temperaturas altas, baixa precipitação e um processo intenso de evapotranspiração cria um ciclo vicioso em que, a cada ano, nós estamos vendo o Pantanal perdendo volume de água e os rios da Amazônia não conseguindo alcançar a sua cota de cheia. E aí sim, entra uma combinação perversa de desmatamento, mudança do clima, El Niño, Laninha e atividade criminosa de aterramento na floresta. Existia destinado ao seu ministério 994 milhões de reais para auxiliá-la a combater esse desastre ambiental que nós vivemos hoje. Desses 997 milhões de reais, até agosto, seu ministério recebeu em torno de 345 milhões de reais. O governo o tempo todo é criticado e apanha para cortar e depois apanha porque cortou. Somente com um esforço conjunto seremos capazes de enfrentar esses desafios de forma mais eficaz. Nesse sentido, não posso deixar de destacar uma importante contribuição do Parlamento, quando aprovou o projeto de lei que deu origem à Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Tem uma sala de situação que envolve 23 ministérios, coordenado pela Casa Civil. O plano é baseado em 6 eixos: adensamento tecnológico, finanças sustentáveis, economia circular, bioeconomia, infraestrutura resiliente e transição energética. A gente enfrentava diversas propostas. Vocês estão inviabilizando o país, essa Constituição vai paralisar o país, quer quebrar a produção do país. E o doutor Ulisses foi sábio e contundente. O que inviabiliza esse país é a miséria e a corrupção, não a garantia dos direitos sociais. Eu, particularmente, tive os momentos mais felizes da minha vida, de ver aqui na Assembleia Nacional Constituinte, debater na comissão os direitos de orientação sexual, dos jovens, da criança, da mulher, do indígena, dos negros. Queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade. Nós estamos falando do Brasil, né, da maioria das pessoas. Nós devemos sempre ter como princípio o conceito de cidadania plena. Cidadania e direitos humanos não apenas melhora a qualidade de vida, mas também fortalece a democracia, a justiça social em todo o país. A cooperação e o respeito ao próximo nos unem e são fundamentais para ampliar o capital humano e permitir a plena cidadania. Nós vamos trabalhar tecnicamente, mas mais do que isso, humanamente, olhando para o cidadão, exigindo para ele dignidade, respeito e cidadania. O Brasil está reencontrando nos últimos meses o caminho do crescimento com cidadania e igualdade social. Ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformar. TV Senado. Democracia todo dia.
Olá, o Senado Notícias está no ar. A Comissão de Assuntos Econômicos promoveu mais uma audiência pública para discutir a regulamentação da reforma tributária. Especialistas discutiram o projeto que ainda está na Câmara dos Deputados e que cria o Comitê Gestor do IBS. A Comissão de Assuntos Econômicos reuniu especialistas para debater os impactos do projeto que institui o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. O texto também trata do lançamento e de como será distribuída a arrecadação, além do imposto sobre transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, o ITCMD. A pensionista ou o pensionista vai ter que ter uma tributação, imposto de transmissão causa-mortes, quando na realidade ele tem um imposto de renda pessoa física. E aí, é claro que caracterizaria uma nova uma bitributação, né? Eu teria a tributação pelo evento morte e teria também a tributação do imposto de renda pessoa física, que a lei assim estabelece no momento que a pessoa recebesse o benefício, o que sem dúvida nenhuma é vedado por lei. Uma das preocupações citadas na reunião foi sobre a composição do comitê gestor. Debatedores questionaram se o comitê terá mais poder de decisão que os governos e se, no lugar de técnicos, será formado por políticos. Quem vai ser o auditor do IBS? Vai ser o auditor fiscal do Estado, alçado a servidor federal? Quem vai ser a mão de obra do comitê gestor? Como é que vai funcionar essa instituição, né, que está sendo criada? E para funcionar ele vai ser mais poderoso do que qualquer governador ou governadora de Estado. Isso é muito grave. Acima da administração tributária, acima da fiscalização, da arrecadação, da tributação, de tudo isso, nós temos o Conselho Superior. E o Conselho Superior é composto por representantes políticos eleitos pela população, que são, em tese, muito possivelmente, aí a gente está falando dos representantes indicados pelos governadores e prefeitos ou quem ele indicar. Esses que vão fazer parte, muito possivelmente secretários de Fazenda. A CAI continua discutindo nesta quinta-feira a regulamentação da reforma tributária. Desta vez, convidados e senadores vão debater sobre os impactos da reforma nas empresas terceirizadas e do Simples Nacional. A reunião deve começar às 9 horas da manhã. O indicado do presidente Lula para suceder Roberto Campos Neto no comando do Banco Central vai ser sabatinado na próxima terça-feira, dia 8, no Senado Federal. Gabriel Galípolo vai responder a perguntas de parlamentares na Comissão de Assuntos Econômicos. Após a análise da comissão, a indicação vai ser votada pelo plenário do Senado. Gabriel Galípolo foi indicado pelo presidente Lula para suceder Roberto Campos Neto no comando do Banco Central no período de 2025 a 2028. Mas, para assumir o cargo, ele precisa passar por sabatina no Senado. Após a indicação, ele já esteve no Congresso para conversar com os senadores. A sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos está marcada para a próxima terça-feira. E após a análise da comissão, a indicação será votada também pelo plenário do Senado. Que possam estar aqui no Senado Federal presencialmente todos os senhores senadores, todas as senhoras senadoras, na primeira semana pós-eleição, quando então apreciaríamos as autoridades que dependem dessa apreciação do plenário, inclusive a indicação para presidente do Banco Central, que é algo, obviamente, de muita relevância e algo muito notável, de grande importância e responsabilidade para o Senado Federal. Gabriel Galípolo tem 42 anos e atualmente ocupa o posto de diretor de política monetária do Banco Central. Antes foi secretário executivo do Ministério da Fazenda na gestão de Fernando Haddad, mas deixou o cargo em 2023 para integrar a diretoria do BC. Ele é formado em Ciências Econômicas e mestre em Economia Política pela PUC de São Paulo. Foi professor, atuou no governo de José Serra, em São Paulo, e ajudou o atual presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, a elaborar o plano econômico de governo em 2010, durante a candidatura ao governo paulista. Também foi CEO do Banco Fator. A Polícia Legislativa do Senado desarticulou nesta quarta-feira, em Curitiba, uma organização criminosa que aplicava golpes usando milhas aéreas dos parlamentares.
Com um mandado de busca e apreensão, a Polícia do Senado Federal, com o apoio da Polícia Civil do Paraná, desarticulou a quadrilha que aplicava golpes usando milhas aéreas dos parlamentares. Os criminosos capturavam os pontos conquistados em programas de milhagem e transformavam em bilhetes de passagem aérea que eram vendidos para terceiros. Durante a Operação Hermes, foram apreendidos cartões de crédito, celulares e chips de telefonia usados para aplicar o golpe, que gerou um prejuízo estimado em mais de 2 milhões de reais. Neste domingo, as urnas eletrônicas vão registrar mais uma vez o voto dos eleitores em todo o país. Nesta reportagem especial, veja o caminho percorrido pelo voto desde o registro na urna até a divulgação do resultado. As urnas eletrônicas são utilizadas há 28 anos pela Justiça Eleitoral Brasileira. São mais de 571 mil máquinas, que no dia 6 de outubro vão receber os votos de cerca de 156 milhões de eleitores em todo o Brasil. Depois que a tecla confirma é apertada na urna, o que acontece com o voto? Para entender o caminho que é percorrido das urnas até o resultado da eleição, vamos voltar um pouquinho no tempo, no momento em que os equipamentos são ligados lá pelas 7 horas da manhã, antes dos portões dos locais de votações serem abertos aos eleitores. Nessa hora, a urna emite a zerésima, um relatório tipo extrato de banco, comprovando que nenhum voto foi registrado naquela urna, como explica Andrei Bernardes, secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Imprimiu a zerésima, ela dá início à votação. Enquanto não for impressa, não inicia a votação. A partir das 8 da manhã, a votação começa oficialmente em todo o país. Cada voto é registrado fora de ordem, embaralhado, o que serve para manter o sigilo do voto, garantindo que não se identifique quem votou em quem. Cada voto é gravado em 2 cartões de memória, um interno e outro externo. Caso a urna precise ser substituída, o cartão externo pode ser removido e inserido na nova máquina. Finalizada a votação, a máquina gera algumas vias do boletim de urna, um outro tipo de extrato, mas desta vez com os votos de cada candidato, legenda e dos votos nulos e brancos daquela sessão. Ela vai emitir 5 vias de boletim de urna que serão assinados pelos mesários e fiscais presentes. Uma via daquele boletim vai ser grudado na sessão eleitoral para que todos tenham acesso. Você pode usar o BU na mão para ter aquele boletim de urna no seu mobile, né? Conferir na internet. Uma via do boletim de urna fica com o mesário, que a gente chama de mesário fiscal. Então, todos os mesários podem levar um BU para casa, para quando chegar em casa, olhar na internet para ver se está batendo tudo certinho. As outras vias vão para o local da junta apuradora, ou seja, a gente já tem essa transparência logo quando acaba a sessão. As informações do boletim são gravadas, então, em uma mídia de resultados, uma espécie de pendrive. A mídia é levada para um centro de transmissão, que pode ser o cartório eleitoral, o próprio local de votação ou a sede dos tribunais regionais eleitorais. Em locais mais remotos, de difícil acesso, a transmissão é feita por satélite. Quando os resultados de cada sessão chegam ao sistema da Justiça Eleitoral, de forma criptografada, ou seja, protegida, os votos são, por fim, totalizados e divulgados oficialmente pelo Tribunal Superior Eleitoral. O TSE faz toda a totalização e retorna para os TRS e os TRS para os seus municípios o resultado daquela votação. Logo depois você pode acessar de 4 formas a divulgação dos dados e fazer as conferências que você precisa fazer. No primeiro e no segundo turno, eleitores convocados pela Justiça Eleitoral trabalham nas sessões de votação e depois de receberem treinamento e ganham direito a folgas no trabalho depois. Saiba mais na reportagem da TV Câmara de João Pessoa em nossa série sobre as eleições. O mesário, uma figura importante na sessão eleitoral, no momento em que você, eleitor, vai votar. Qual é a função do mesário de verdade? O mesário é o representante da Justiça Eleitoral no dia do pleito. Este ano, para o próximo dia 6 de outubro, nós convocamos 4 mesários por cada sessão eleitoral. A gente convoca aquela pessoa que tem uma boa idoneidade moral, que não responda a nenhum processo e que não está dentro dos casos de impedimentos, que são parentes até 2º grau dos representantes de partidos e coligações, como também dos candidatos, os membros de diretórios políticos e
e aqueles servidores do Executivo que exercem função de confiança. Então, são pessoas que estão impedidas de trabalharem como mesário. A escolaridade é importante? A escolaridade é um ponto fundamental. Damos preferência a pessoas com ensino superior completo e até mesmo com pós-graduação. Ederson, o que é que o mesário precisa fazer? De 8 às 5 é o fluxo horário de votação. Porém, o mesário tem que chegar logo cedo, às 7 horas, na convocação, que já começamos a expedir, já foram expedidas 3 zonas aqui da capital, as convocações dos mesários desse ano. Ele tem que chegar às 7 horas no seu local de votação, porque até às 8 horas, que é o início da votação, tem muito trabalho para ele. Ele tem que imprimir a zeresma, ele tem que ligar a urna e todos os procedimentos para às 8 horas iniciar a votação. Como também ele não se encerra às 17 horas, porque às 17 horas encerra-se a votação. E se tiver eleitores na fila, até o último eleitor que estiver na fila às 17 horas terá que ser possibilitado o voto. Então, ele provavelmente encerrará seus trabalhos às 17h15, 17h30, porque além disso ele vai ter que imprimir o resultado da votação e todos os procedimentos de encerramento da votação. E a Justiça Eleitoral sabe bem quem está convocando, já tem os dados. Isso, nós temos os dados no nosso cadastro eleitoral, esse cadastro é atualizado e algumas pessoas que não estão com o seu endereço atualizado ou o seu telefone atualizado, essas pessoas serão convocadas via oficial de justiça. O mesário precisa fazer um curso antes? Tem uma preparação para isso? Isso. Os presidentes de sessão, porque nós convocamos 4 mesários por cada sessão. Um presidente, um primeiro mesário, um segundo mesário e um secretário. Todos os presidentes serão treinados presencialmente e algumas zonas, além do presidente, treina também o primeiro mesário. Os demais membros da mesa, que são o segundo mesário e o secretário, serão treinados via aplicativo da Justiça Eleitoral, que é o aplicativo mesário, que ele tem até o sábado que antecede a eleição para fazer o treinamento via aplicativo. No dia da eleição, o mesário pode sair? Isso é orientado no treinamento. Ele tem um horário de almoço, que em regra será 1 hora durante o turno, que ele faz de acordo entre eles, uma divisão entre eles do trabalho, para nunca ficar a sessão eleitoral com menos de 3 membros. Qual é a vantagem de verdade de ser um mesário nas eleições? São várias vantagens. Em uma delas é a folga. Por cada dia trabalhado, ele tem direito ao dobro de folga. Isso se for funcionário público. Se for funcionário seletista também. Ele tem direito ao dobro de dias pelo dia trabalhado. E sendo funcionário estadual ou municipal aqui de João Pessoa, ele terá pelo dia do pleito 5 dias de folga. Tem mais vantagem para quem quer ser um mesário? Tem, Rosângela. O auxílio alimentação. A Justiça Eleitoral esse ano pagará R$ 60 por cada mesário pelo auxílio alimentação, que poderá ser pago em espécie, em dinheiro, como também via Pix. Além disso, ele, além de ser critério de desempate em alguns concursos públicos, também pode ser isento da tarifa de inscrição e também em alguns concursos públicos do nosso estado, como também do Brasil. Ok, então vale a pena ser mesário, não é? Isso, vale a pena ser mesário. Antes de eu ser servidor de Justiça Eleitoral, já fui mesário e hoje, tanto é que hoje temos um cadastro de mesários voluntários, graças a Deus. Então tá aí, se você foi convocado, se esconde não, vai, procura o TRE e se apresenta, ou então um cartório, não é isso? Pode se apresentar em qualquer cartório. Aqui em João Pessoa, estamos situados aqui na Odom Bezerra, por trás do shopping Itambiá, aqui no bairro de Itambiá, e pode também em qualquer cartório eleitoral do estado. No estado nós temos 68 cartórios eleitorais distribuídos em todo o estado, como também via Título Net, ele pode se habilitar como mesário voluntário, como também no site do TRE-PB. Então tá aí, se você é convocado ou um mesário voluntário, parabéns. Você vai contribuir com a cidadania do seu país. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.
Os números assustam. 15 mil crianças e adolescentes assassinados. A maioria negra. E não é de hoje. Quando a gente chega nesse ponto é porque a gente já perdeu, a sociedade já perdeu. Que essas 15 mil jovens e adolescentes poderiam ser Rebecas Andrade, que a gente está tanto celebrando. Não importa se é negro, é branco, não poderia ser conceito sem hipótese nenhuma. Lugar de criança é no orçamento público. Em discussão. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Essa combinação de temperaturas altas, baixa precipitação e um processo intenso de evapotranspiração cria um ciclo vicioso em que, a cada ano, nós estamos vendo o Pantanal perdendo volume de água e os rios da Amazônia não conseguindo alcançar a sua cota de cheia. E aí sim, entra uma combinação perversa de desmatamento, mudança do clima, El Niño, Laninha e atividade criminosa de aterramento na floresta. Existia destinado ao seu ministério 994 milhões de reais para auxiliá-la a combater esse desastre ambiental que nós vivemos hoje. Desses 997 milhões de reais, até agosto, seu ministério recebeu em torno de 345 milhões de reais. O governo o tempo todo é criticado e apanha para cortar e depois apanha porque cortou. Somente com um esforço conjunto, seremos capazes de enfrentar esses desafios de forma mais eficaz. Nesse sentido, não posso deixar de destacar uma importante contribuição do Parlamento, quando aprovou o projeto de lei que deu origem à Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Tem uma sala de situação que envolve 23 ministérios, coordenado pela Casa Civil. O plano é baseado em 6 eixos: adensamento tecnológico, finanças sustentáveis, economia circular, bioeconomia, infraestrutura resiliente e transição energética. Agora é lei. Empresas reconhecidas como promotoras de saúde mental vão ganhar um certificado concedido pelo governo federal. Para obter o título, as empresas interessadas devem prestar apoio psicológico e psiquiátrico aos trabalhadores, oferecer programas de promoção e avaliação psíquica e realizar treinamentos e campanhas de conscientização em saúde mental. O Senado votou, agora é lei. Em 1958, o Brasil vive o auge dos anos dourados. Campeão do mundo, indústria aquecida e uma forte geração de empregos. O presidente Juscelino Kubitschek promete 50 anos de progresso em 5 anos de governo. E a cereja do bolo é a mudança da capital para o interior do país. Mas afinal, quem inventou Brasília? A ideia de transferir a capital para a região central do Brasil é bem antiga. Em 1813, Hipólito José da Costa, fundador do primeiro jornal brasileiro, defendia que a família real estaria mais segura contra invasões marítimas no interior do país e não no Rio de Janeiro. 10 anos depois, José Bonifácio de Andrada e Silva, o grande articulador da independência, sugeriu chamar esta futura cidade de Brasília. A ideia da mudança da capital foi ficando cada vez mais forte, e no final do século XIX, o astrônomo Luiz Ferdinand Cruz chegou até a demarcar o local onde seria construída esta cidade. Mas só em 1956, um presidente da República toparia o desafio. JK sabia que estava mexendo num vespeiro. As elites econômicas não queriam trocar o litoral pelo interior, e as reações começaram a aparecer. A política desenvolvimentista estava dando muito certo. O capital estrangeiro entrava maciçamente
gerando atividades industriais e, é claro, empregos. A construção de Brasília, portanto, era mais uma maneira de aquecer a economia naquele momento. Sem se intimidar, o presidente montou uma equipe respeitável para construir Brasília. O arquiteto Oscar Niemeyer e o urbanista Lúcio Costa fizeram um projeto ousado e moderno para a época. Superquadras com prédios baixos, muito espaço e muito verde. Além disso, pessoas de diferentes classes econômicas poderiam viver lado a lado e estudar em uma mesma escola. Mas nem tudo saiu como planejado. As condições de trabalho eram precárias, os salários baixos e muitos trabalhadores que ergueram a cidade, também chamados de candangos, tiveram que voltar para seus estados, pois não havia moradia para todo mundo. Os que ficaram foram para as cidades satélites na periferia, ainda sem nenhuma estrutura habitacional e sanitária. Brasília demorou cerca de 40 meses para ser construída e foi inaugurada em 21 de abril de 1960. Mais do que sede do governo, tornou-se uma cidade com vida própria, com seus problemas e virtudes, e impulsionou o desenvolvimento econômico do centro-oeste brasileiro. Já Juscelino terminaria seu governo com uma forte popularidade, um ótimo índice de crescimento econômico, mas também deixando o país com uma inflação bastante alta. Quais os maiores desafios para quem for eleito? Quais as principais demandas dos municípios? E quais áreas merecem mais atenção? Arquiteto e urbanista Valério de Medeiros e o vice-diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, Marcos Buqueride, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. Um romance brutal, feito em fragmentos, onde homens depõem sobre Monique, uma mulher bela, bonita, inteligente e bem-sucedida. E isso os amedronta. Então, este tema do novo romance de Bruno Kimmer, sendo ele quem ele era... Ela aparece mais como pano de fundo, né? Das histórias que têm em comum ela. Eu diria, os homens da vida dela, né? Os namorados, no final aparece o pai, aparece um vizinho que fica obcecado por ela, né? Esse traçado juntava o tema do livro, né? Que é a inadequação masculina, né? O sofrimento da insegurança e o sofrimento que é passado adiante, né? Né? Existe o clichê de que o homem sofre calado, né? Ele é ensinado a calar até o momento que ele expressa, geralmente, das piores maneiras possíveis. Não é possível nem aceitável que alguma instituição, seja o Estado ou qualquer outra, nos defina o que deve ser família. Não cabe ao Estado, por exemplo, definir o que é uma família. Cabe ao Estado registrar e reconhecer as múltiplas modalidades de família que a sociedade produz. Filosofia Pop. Neste sábado, 7 horas da manhã, aqui na TV Senado. É o que eu sempre falo para os meus alunos, assim, que a ciência a gente faz por etapas, né? Na verdade, hoje em dia, eu não tenho essa preocupação de fazer a descoberta que vai revolucionar, porque a gente pavimenta o futuro. Eu não uso o DNA e as informações genéticas, porque lá atrás, né, começaram lá atrás a descobrir a estrutura do DNA, o RNA, etc. Então, eu estou usando o que fomentaram lá atrás. Então, eu espero que as minhas descobertas e o que eu for descobrindo agora pavimente o futuro de quem vem depois.
Para quem não conhece o câncer de ovário, é uma doença extremamente silenciosa, insidiosa. A maioria das mulheres vão a óbito, assim, muito rápido, porque elas respondem mal ao tratamento da platina. Como ele é muito silencioso, a mulher só descobre em estado muito avançado, é quando já não tem jeito mesmo, porque é uma doença que ela vai crescendo e a mulher não vai percebendo, porque vai se confundindo com outros sintomas, sabe? Então, quando descobre, tem uma massa gigantesca, metastática, e que as possibilidades terapêuticas são ruins. Para você ter ideia da gravidade da doença, a nossa casuística começar a coletar em 2008, infelizmente, todas as mulheres já vieram a óbito. Então a gente precisava realmente trabalhar com isso. Por a gente entender que era muito necessário dar a essas mulheres mais tempo, né? Elas são mães, elas têm filhos, elas precisam viver, elas querem se formar, querem viver outras coisas. Aí quando você pensa em mulheres, né? Você tem uma empatia pelo seu gênero, né? Para você pensar que a gente tem que ajudar um tumor que está com poucas possibilidades terapêuticas, né? Posso começar, assim, da Luciana criança? Porque eu sei que eu sou cientista desde que eu era pequena. Eu queria microscópio, eu queria kit de química, e meus pais ficavam doidos, assim. Por que essa menina quer coisas tão diversas, né? Então eu fui gostando desse universo, lendo muito. E quando eu estava na escola, eu tive um professor que ele começou a estudar a célula e contar pra gente. Ele chegou com tanto apetite matemático, e cada aula ele fazia membrana plasmática, citoplasma, organelas, eu fui ficando tomada por aquela unidade. Eu fui ficando tomada. Eu falei, gente, é tudo que eu quero. Eu quero entender o que é isso. E a partir desse momento, eu quis perseguir o estudo das células. Então, quando eu cheguei na faculdade, né, por exemplo, como minha família me achava muito inteligente, porque eu era muito estudiosa e tal, eles falavam, vai ser a primeira menina negra que vai ser médica. Eu falei, mas eu não quero medicina, porque eu não queria ser assistencial. Eu queria desvendar o que estava no meu entorno, na célula. Aí, quando eu resolvi fazer biologia, foi que eu me encontrei. Eu sou bióloga por vocação, não foi por falta de opção. Eu sou bióloga mesmo, na acepção da palavra. O câncer entrou no radar porque, assim, para quem gosta muito da célula, você entender que uma unidade tão perfeita, como é que ela se torna imperfeita? Por que ela começa a desorganizar e causar um dano às pessoas e morte, né? O tumor é uma célula que está situado, imagina um ambiente tecidual, né, no corpo da pessoa, uma célula ela começa a sofrer danos. E esses danos acabam se acumulando e ela consegue dividir uma célula com dano também. Esse dano não é reparado. E dessa segunda célula vira a terceira célula, que vira outra célula, que atrai as células do entorno para se sustentar, porque o tumor é um grande parasita, na verdade, né? Então eu fiquei muito curiosa para saber qual que era a desordem causada, que a célula causava. E o câncer de ovário, ele entrou na minha vida porque já trabalhando com câncer, uma vez um médico, né, que é o professor Guinaldo da Faculdade de Medicina aqui, ele chegou para mim e falou assim, eu preciso resolver a questão da oncologia no câncer de ovário. Porque na mama, né, para câncer de mama, a gente já incorporou a sobrevida, tratamentos mais eficazes e tem melhorado a sobrevida das pacientes com câncer de mama. Mas no ovário, não. O nosso exame é prognóstico, então ele define o perfil molecular da paciente. Então, por exemplo, como o médico ele está completamente cego, assim, do ponto de vista molecular, sobre como aquela paciente vai evoluir, o nosso exame ele permite dar a ele uma análise de como ela pode evoluir com aquela doença, se ela vai evoluir mal, se ela vai responder a quimioterapia que vai dar para ela. Entende? Ou se ela tem uma tendência a metastizar mais rápido. Por exemplo, se você pensar que se a gente está contando que a paciente ela tende a não responder a platina, né? Por que eu vou dar tratamento para ela base de platina? Eu tenho que buscar outros tipos de tratamento para permitir que ela tenha uma chance melhor de sobrevida, né? Porque senão ela vai a óbito em 6 meses. Eu sempre falo que a gente tem que pensar no câncer igual trato hipertensão. Eu sou hipertensa. Eu não tomo remédio todo dia para controlar minha pressão. Se eu não parar de tomar meu remédio de pressão, eu vou morrer. Eu posso ter um AVC, se eu comer uma coisa mais salgada. Então, o câncer, a gente não tem que falar muito em cura, sabe? Porque se muito tempo a gente fica nessa coisa de cura, nós temos que falar em tratamento, em controle dele. A pessoa não necessariamente ela precisa morrer do tumor, ela pode morrer com ele, mas não dele. A gente recrutou mulheres, né, que estavam com câncer de ovário, e a gente coleta o tecido, né, do paciente. Quando ela vai para cirurgia, retira um fragmento do tecido do tumor deles, da mesa que vai para anatomia patológica, a gente extrai o RNA. Então, a gente extrai esse tipo de molécula, porque esse RNA é uma molécula mensageira. É ela que manda informações para formar proteínas, né?
Então, esse RNA, quando ele está alterado, ele está sinalizando errado dentro da célula. Então, a gente pegou esse RNA e mediu o nível de expressão gênica. E a partir desses níveis de expressão desse gene, né, a gente correlacionou com os dados de sobrevida da paciente, epidemiológicos, e a gente submeteu isso à análise de inteligência artificial. E a gente fez um nível de expressão relativa. Então, significa que a gente comparou um alvo no ovário normal, né, de mulheres que tiraram o ovário por outras condições, com o ovário cancerígeno, com o tumor. Então a gente viu que tinha alguns genes da via que a gente trabalhou que estavam alterados 1000 vezes. Então assim, o nível de expressão de tanto a tanto está relacionado à resistência à platina. São as mulheres que mais resistiram ao tratamento quimioterápico. De tanto a tanto são aquelas que tiveram melhor sobrevida. De tanto a tanto foram as que tiveram origem do tumor, etc. Entendeu? Então ele vai me contar. A gente chama de aprendizado de máquina, né? A gente treina o algoritmo para falar, olha, esse nível de expressão é importante. Aí ele vai tentando, ele pega a amostra, o seu dado, e vai tentando acertar. Então ele vê quantas vezes ele acertou. E é um método estatístico poderoso, uma ferramenta super poderosa, e ele te dá o valor. Então, por exemplo, esses dados do Ovarian Tag, que é nosso exame, ele acertou muito, é um valor tipo de 96%. Nossa, eu acho que é extremamente importante, porque trabalhando com oncologia é muito difícil, assim, porque assim, eu ainda trabalho na bancada, mas a gente sabe da dor dos pacientes, porque o tratamento quimioterápico é puxado, né? Ele é doloroso, ele afeta não só o paciente, como no seu entorno, né? Eu trabalhei durante muito tempo aqui com o Hospital Alberto Cavalcante. Então, a gente lá dentro, eu levei meus alunos na época para fazer trabalho lá dentro, porque a gente tem que sensibilizar também. Porque, assim, como eu trabalho na bancada, eu trabalho com a parte de alguém, né? A gente tem que olhar para o humano, né? Eu tenho que saber que a parte de alguém tem alguém por trás daquilo. Então as pessoas ficaram muito sensibilizadas porque você vê gente sem cabelo, debilitada, etc. Mas a gente tem que pensar que o tratamento para o câncer ele existe em alguns casos, assim. E a gente tem que melhorar, inclusive, essa questão desse tratamento, que ele tem que ser mais personalizado hoje em dia, né? Que é o que a gente faz. Porque a quimioterapia ela é dada de maneira geral, né? Então não importa que tipo de perfil molecular que a paciente tem, que é o que a gente está querendo trazer. Nós temos que trabalhar com a lógica de medicina personalizada. Então, é para aquele tipo de tumor que o paciente tem, né? Então, assim, a gente começa a melhorar o tratamento e diminuir a dor, né? Diminuir os eventos adversos, né? As intercorrências, que é isso que a gente tem que buscar. Os desafios são vários, né? Assim, desafio de investimento na ciência, né? O Brasil é um país que investe pouco. Porque, assim, enquanto a gente trabalha a conta-gotas, né, a gente demora um tempo para descobrir alguma questão. Quem tem dinheiro, né, investimento em curto tempo, né? Agora, a questão de ser mulher e negra, né, a questão da questão de negritude, ela é constante, assim. Fui alvo de várias questões por causa da minha cor. Assim. Então, assim, lugares que você vai, que você chega e as pessoas não te reconhecem, Dora, sabe? Assim, eu já fui tudo, assim. Eu já me rotularam de todas as profissões, que é uma questão que a gente sempre fala. Não é questão de me falar que eu não posso ser uma babá. Não é isso. A questão é a pressa de me rotular. Entende? As pessoas não têm curiosidade de saber que uma pessoa negra é. Né? Assim, perguntam, olha, o que você faz? Por que não pergunta para a pessoa? Se você quer saber o que a pessoa faz, pergunte a ela. Né? Por que você tem que já colocar ela num nicho que você acha que ela deve estar, porque você acha que não merece credibilidade, entendeu? Então essas coisas incomodam e a gente passa por isso o tempo inteiro. Mas eu sou muito teimosa, né? Assim, essas coisas não me intimidam, não. Mas você vê claramente, causa um desconforto, mas não me intimidaram. Meus próximos passos do meu trabalho é continuar formando gente, porque se tem uma coisa também, eu falei que eu sou bióloga por vocação, mas eu também sou docente por vocação e eu gosto de formar pessoas. Então, meus próximos passos é continuar fazendo as minhas pesquisas, conseguir meus recursos para poder investir neles, né? Expandir meus horizontes também, porque eu sou muito inquieta e eu gosto, vai surgindo novas tecnologias, eu quero incorporar o laboratório, né? As coisas que eu quero fazer. Então, eu fico muito pensando nisso. E pensar no futuro é pensar que a gente tem que estar contribuindo mesmo, contribuindo com a formação das pessoas, sabe? E ajudar mais as pessoas a entender como é que funciona, como é que a ciência funciona. Assim, eu sempre me pergunto, o que é o tempo para mim?
O tempo é aquilo que te permite estar no mundo. Comecei a entender que o tempo era a minha jornada aqui, o que eu quero fazer com essa jornada. Esse é meu tempo. Então, quando eu falei do tempo das mulheres, é para dar a ela chance de ter a jornada delas, seja no que for, né? No desenvolvimento do que ela quiser, nas ações que as pessoas querem fazer. Então, o tempo, ela funciona. Muitas vezes até pedem pra gente, bom, como é Brasil Guitar Duo, não, mas eles podem fazer um programa só brasileiro. Tocar alguma coisa tipo Garota de Ipanema, não. Não entra isso. Que é, mano, música linda, mas aqui a gente quer mostrar outras coisas, né? Todo mundo já conhece. Movimento Violão, neste sábado, 11 horas da noite, aqui na TV Senado. Muito se fala sobre vai dar certo, não vai dar certo, o procedimental é complexo, mas nós precisamos ter aqui duas realidades que precisam ser consideradas. Número um, há países com realidades sociais e econômicas muito próximas das realidades do Brasil, que são Equador, Colômbia, Argentina, Bolívia e Uruguai. Nesses países, o cashback funciona e tem um histórico positivo. 84% das famílias brasileiras, elas seriam beneficiadas por essa política gerada pela reforma tributária. Esse cashback, ele é voltado à redução das desigualdades de renda e também impacta nas desigualdades regionais. O cashback ele pode justamente ajudar a incluir pessoas, promovendo o que nós sempre falamos, a famosa inclusão digital. O impacto de colocar telecom no cashback é de 0,01%, ou seja, nulo. Com 28% de carga tributária, esta reforma tributária não será aprovada. A alternativa cashback não pode ser descartada sem que haja alternativas. Para quê? Para produzir uma redução dessa carga tributária e nós mesmos consertarmos alguns textos de redação, né? Retificamos, para deixar mais claro o que consta do projeto de lei, que dá margem à dúvida e segurança jurídica e, portanto, se for aprovado como está, vai gerar mais litigiosidade. A TV Câmara, a TV Senado e a Rádio Senado estão juntas na cobertura das eleições 2024. a partir das 8 horas da manhã deste domingo, você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, você acompanha a apuração dos resultados do primeiro turno. Eleições 2024. Esperamos vocês. Agora é lei. Já está em vigor a legislação que incentiva o direito de brincar e a parentalidade positiva, fundamentada no respeito, acolhimento e não violência, com o objetivo de proteger crianças e pré-adolescentes de maus tratos. A lei determina ao Estado, à família e à sociedade que promovam o apoio emocional, a supervisão e a educação não violenta às crianças de até 12 anos de idade. O Senado votou, agora é lei. Nunca essas galerias do Congresso Nacional estiveram tão cheias. Nunca esses corredores estiveram tão ocupados. Nunca os segmentos organizados desse país foram tão ouvidos, e ouvidos de fato, porque nós conseguimos mudar as leis. Esse momento obrigou a que a política exercesse o seu papel, que foi unir e encontrar posições que a esquerda tinha que ceder, a direita tinha que ceder, o centro tinha que ceder, os representantes do campo tinham que ceder, os representantes da indústria tinham que ceder, para constituírem um texto de consenso. Isto é a verdadeira razão do parlamento, que é intermediar os interesses da sociedade. Eu sou o filho mais novo de uma família de 3 irmãos. Bom dia, a gente vai trabalhar muito hoje. Minha mãe me teve aos 42 anos. Meu pai foi deputado estadual, era um comerciante, mas depois foi
sequelado por um problema de saúde, um AVC. Portanto, ela foi o carro-chefe da nossa família. E eu digo com muita humildade, mas com muito reconhecimento, que ela nos fez gente. Esse nosso espaço aqui de trabalho, ele tem uma presença pernambucana muito grande. Nós temos aqui, por exemplo, a manta do Caboclo de Lança. Isso me foi presenteado pelo prefeito de Nazaré da Mata. Pernambuco é cultura, transpira cultura. Ele fazia da política um espaço de fala, um espaço... Eu estava convivendo desde o início. Reunião destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de debater os impactos da reforma tributária nas empresas do Simples e nas empresas intensivas de mão de obra, terceirização de serviços, em atenção ao requerimento 66/2024 da CAI, de autoria do senador Vanderlan Cardoso. Antes de convidar aqui os expositores, comunico que essa reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania, na internet no endereço senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. 0800 061 2211. O relatório completo de todas as manifestações está disponível no portal, assim como as apresentações que foram utilizadas pelos expositores. Bem, complementando também o objetivo dessa reunião, como são dois assuntos de suma importância, a questão do Simples, que praticamente 74%, 75% das empresas no Brasil são simples e que podem ser afetados aí com a reforma tributária em termos de concorrência. Então há ainda muita dúvida com relação a essa questão do impacto. Nós vimos aqui a apresentação dizendo que não tem impacto, que vai ser muito bom, e outros que a situação vai complicar. Então, precisamos discutir um pouco mais essa questão do Simples. Com relação à terceirização da mão de obra intensiva, também é outro ponto que há controvérsia. Alguns dizem que não há impacto, outros dizem que sim. Então, essa reunião hoje é exatamente para poder a gente tirar essas dúvidas todas aí. Por isso que eu chamei aqui, fiz questão de chamar o Marco Sintra, que já esteve aqui falando sobre isso, e o Rony, que é da Receita Federal. Já chegou aí, né, Rony? Vai ter uma missão muito árdua aqui hoje. E acho que pode ser definitiva também em termos de agilização na votação dessa matéria. Se conseguir convencer a gente mesmo que não há impacto, acho que fica fácil, né? E eu já vou chamar aqui, então, para compor a mesa, o Felipe Matos Guerra, que é contador, já quase que servidor do Senado. Ainda bem que está ganhando bem lá no Conselho Federal, para estar aqui todo dia. O Marco Sintra está na videoconferência. O Zé Aparecido não chegou ainda. Tomás Afonso Queiroz. Tomás também ainda não. O Rony Peterson Brito. Rony. A Sarina Sazaki também já esteve com a gente aqui algumas vezes. Tudo bem? Tudo bem. Sarino Mário Sérgio. Não chegou ainda? Ok. Está aqui? O Bruno Toledo. Cheque, advogado especialista em direito tributário. Ótimo. Vou começar de cara com o Marcos Sintra, viu, Marcos? O Rony disse que trabalhou com você, foi seu parceiro aí do trabalho. Então, desafio de vocês se entenderem aí muito bem. Então, vou passar a palavra para o Marcos Sintra. Bom dia, senador. Bom dia a todos. Bom dia, Rony. É um prazer rever você aí nessas circunstâncias. Eu quero, como o prazo, me parece, é de 10 minutos, não é isso, senador? É bastante exíguo. Nesse caso, eu vou dar mais 5 minutos para você, 15 minutos.
Muito obrigado, eu agradeço. O que eu pretendo fazer nesta brevíssima exposição, senador e todos os senhores presentes e que estamos assistindo, eu pretendo apenas desfazer um mito, tecnicamente, eu diria até elementar, mas que é permanentemente ignorado no debate da reforma tributária. É o mito de que o creditamento de um imposto recolhido na entrada de uma mercadoria no setor produtivo, o que é típico, aliás, no imposto sobre valor agregado, ele torna o IBS neutro quando se trata de uma transação no meio da cadeia de produção, ou até mesmo no final da cadeia de produção. Como eu disse, eu quero desfazer esse mito, eu acho que é preciso que as pessoas entendam claramente que imposto, qualquer que seja a sua forma de aplicação, vai significar um aumento de preço final, consequentemente vai significar uma queda de demanda e, consequentemente, vai afetar toda a estrutura produtiva de um país. Então, eu quero fazer uma brevíssima apresentação, infelizmente, num nível bastante simplificado, para que possa haver, pelo menos, o início desta compreensão. Eu vou passar aqui um minutinho só, por favor. Não, errei aqui, senador, me desculpe. Eu vou fazer o meu. Não estou conseguindo entrar. Não, está ok agora. A apresentação. Entrou a apresentação? Sim. Muito bom, senador. O que eu quero fazer é um exercício muito simples, especificamente aplicável ao setor de serviços. E eu quero mostrar que num setor como o setor de serviços, onde 80% do valor agregado, ou 70%, é mão de obra e os outros 20% ou 30% são insumos, consequentemente com custos creditáveis, ele vai afetar bastante o equilíbrio e toda a economia brasileira. E, para isso, eu quero trabalhar rapidamente com 4 hipóteses. A primeira é a situação atual. Como nós temos hoje, vamos supor que uma empresa de prestação de serviços ela tenha hoje uma carga tributária de 12%, contando aí o PIS/COFINS e contando o ISS. Que seja 10, 12, 11,5, um pouco menos. Se ela está no PIS/COFINS não cumulativo, logicamente é menos. Nós vamos trabalhar com essa hipótese de 12%. E em 2 circunstâncias. Quando a transação é feita da empresa diretamente para o consumidor final, ou seja, sem haver uma transação intermediária, e no segundo caso, que eu chamo de B, uma transação intermediária. Posteriormente, eu quero também mostrar como é que isto vai ser impactado na medida em que a situação atual, com uma alíquota, como eu falei, sem creditamento de 12%, se for substituído por um IBS-CBS de 28%, pode ser 27%, 26%, 30%, eu acho que vai ser mais do que os 28% previstos para manter a arrecadação constante, mas isso é um fato que vai ser aferido pontualmente, faticamente, logo à frente. Então, eu quero mostrar muito rapidamente essas 4 situações para que fique claro o impacto que o setor de serviços vai sofrer com o aumento da carga tributária de 12% sem creditamento para 28% com creditamento, o impacto que ele vai sofrer e os reflexos que isso eventualmente poderão ter na taxa de emprego, na demanda, enfim, no funcionamento da economia como um todo. O que acontece é o seguinte: o raciocínio que normalmente é veiculado
os senhores me perdoem, mas pelo governo, já vi vários dos melhores e maiores defensores do IBS defenderem essa posição, é o que eu estou chamando de um mundo imaginário, onde, no meu exemplo que eu vou dar aqui, a qualquer preço, e eu vou estar trabalhando com 4 preços, a demanda continua sendo das mesmas 1.000 unidades, ou seja, ao preço de 112 se compra 1.000 unidades, ao preço de 128 se compra 1.000 unidades. Isso significa uma demanda totalmente inelástica, que é uma situação absolutamente heurística. Isso não existe na prática. Na prática, o que é que existe? Esta situação, onde nós temos uma curva de demanda, uma situação real, e eu vou trabalhar aqui com esse exemplo, qualquer outro exemplo pode ser feito, o impacto vai ser exatamente o mesmo, aonde na medida em que o preço sobe, a demanda cai. A um preço de 112, que é a situação que eu vou mostrar atual, a demanda é 1.000, nesse meu caso hipotético. Se for para 128 o preço, a demanda cai para 700, se for para 181 cai para 400, e se for para 192 cai para 200. Esse aí é meramente um exemplo hipotético. Vamos aplicar, portanto, essas duas situações no caso real de uma alíquota de 28% do IBS. O que eu vou argumentar é que, na situação real, que eu alego insistentemente, eu acho que ninguém vai questionar comigo essa hipótese de que essa situação é real, ou seja, aumentando o preço cai a demanda, seja no mercado intermediário, seja no mercado final, contrariamente à situação que o governo vem divulgando permanentemente, de que o imposto é simplesmente repassado adiante, como se o aumento de preço não significasse uma queda na quantidade demandada. Vamos, portanto, aqui o caso A. O caso A é um B2C, ou seja, é um caso onde a empresa ela vende, prestadora de serviço, ela vende diretamente ao consumidor. Aqui não existe nenhum elo intermediário, é o caso A. A empresa A, portanto, ela tem um custo de R$100, que ela é o preço de custo da sua mercadoria. Ela vende hoje com 12% de acréscimos, aquela hipótese que nós estamos trabalhando, o preço final é 112, o mercado compra R$1.000, 1.000 unidades dessa mercadoria, portanto, a empresa, nesse caso, ela vai ter uma receita de 112 mil, ela vai recolher o imposto que ela cobrou no preço da mercadoria e ela vai ficar com uma margem de R$100. Essa é a situação atual, é a situação que existe hoje, é a situação que nós nos encontramos. Vamos ver o que acontece agora quando nós tivermos um elemento intermediário, que é esse caso aqui. A empresa A nesse caso, é um B2B. A empresa A vende para a empresa B e a empresa B vende para o mercado. Vamos fazer, então, essa mesma sequência. A empresa A tem um custo, isso na situação atual, sem IBS, CBS. A empresa vende, ela tem um custo de 100, ela paga 12% de imposto que ela repassa no preço e ela passa para a empresa B o seu insumo ao preço de 112. Essa empresa B, ela agrega mais 50% de valor agregado. Ela agrega mais 10% de insumo, dentro daquela hipótese de que 20% é insumo e 80% é valor agregado, ou seja, mão de obra. Ela agrega, portanto, mais 10 de insumo, ela agrega mais 40 de mão de obra e ela vai vender esse produto por e o imposto sobre o valor agregado adicional vai ser de 19,44, portanto, o preço final dessa mercadoria, havendo um elo intermediário que agregue 50% de valor na mercadoria, ela vai chegar a um preço final de 181. O que eu alego é que, na medida em que o preço saia de 112, como era o caso aqui na situação anterior, onde havia uma demanda de 1.000, passando para uma situação onde o preço é 181,
que a demanda caia para 400 unidades. Mas o que acontece? A empresa A, aqui nesse caso, ela continua tendo a mesma situação, ela custa 12, ela põe 12 de imposto, passa para frente, a margem dela continua sendo os mesmos R$100 mil. A hipótese imaginária e que passou e está sendo transmitida ao inconsciente popular é de que eles vão continuar vendendo as mesmas 1.000 unidades, ou seja, que a demanda final vai assimilar um preço maior, mas vai continuar comprando a mesma quantidade. Nessa situação imaginária, vejam o senhor lá, a receita vai para 181 mil, porque eles estão imaginando que não vai cair a demanda para 400, que eles vão continuar vendendo as 1.000 unidades. Aí a receita é 181, o imposto é 19.440 para 1.000 unidades, o imposto que ele arrecadou aqui na compra do insumo é 12, portanto ele continua com a mesma margem que existia anteriormente, só que a situação real é completamente diferente. Ou seja, na medida em que a demanda final cai para 400 unidades, a receita da empresa B cai para 72.576, o imposto pago, evidentemente, cai também, porque são menos unidades vendidas, cai para 7.776, o imposto na etapa anterior, supondo que ele reduza a compra de insumos para fornecer uma quantidade menor de produto final, cai para 4.800 e a margem da empresa cai para 60 mil, ao passo que, no caso, ela precisaria, para ficar na situação atual, uma margem de 150, que é a margem que ela tem hoje, caso não existisse o IBS. Isso vai impactar, evidentemente, a redução na quantidade demandada e afetar todo o mercado. Então, vejam, mesmo no caso de uma tributação no sistema atual, sem creditamento, aonde uma empresa ela pague PIS/COFINS e ela pague através de um sistema onde ela não tem o creditamento e pague o ISS, e o que acontece? Ela vai ter uma perda de margem de 150, que seria aquela normal, natural, uma vez que ela compra insumos por 100, agrega 50 de valor, ela quer vender por 150, que é o custo dela, mas ela só vai conseguir realizar 60, por quê? Porque o preço subiu para 181 e, consequentemente, a demanda caiu para 400. Isso desfaz a hipótese de que uma empresa, no sistema tributário qualquer, ela consiga passar para frente o aumento na sua carga tributária. Vamos simular agora esses dois casos com a alíquota de 28%, com o IBS. Quer dizer, nós havíamos simulado lá atrás a situação atual sem creditamento, sem o IBS. Agora, com o IBS. Vamos supor o primeiro caso. A empresa vende diretamente ao consumidor. O custo é 100, o imposto agora passa a ser 28, ela passa o produto para o consumidor ao preço de 128 e, consequentemente, a demanda cai para 700. O que acontece? A empresa vai ter uma receita de 89, um imposto de 19 e a margem dela vai cair para 70. Vamos lembrar que, na hipótese atual, no sistema tributário atual, a margem da empresa era 100. Agora, a margem dela caiu para 28, para 70. Portanto, com uma alíquota de 28% de um IBS, aqui não há creditamento porque é uma venda B2C, ela passa diretamente ao consumidor. Mas a empresa A, ela é prejudicada, sim, pelo aumento de carga tributária. Vamos ver agora o caso de uma... Perdão, aqui. O caso D. O caso D, nós temos aqui um B2B, né, onde, perdão, aqui não é alíquota de 12, não, perdão, aqui houve um erro na coisa. Aqui, leiam, por favor, a alíquota de 28%. E aqui eu vou relatar o caso de
um elo intermediário na cadeia de produção. Por favor, leiam hipóteses com alíquota de 28%, que é o que está aqui no imposto, só corrigindo. Então, vamos ver como é que fica a situação de uma empresa onde há um elo intermediário no mercado e qual é a situação de uma aplicação de um imposto. Tem crédito, nós sabemos, a alegação do governo é de que isso não vai afetar a margem da empresa, porque ela vai ter o crédito de todo o imposto que ela paga e que ela consegue repassar isso para frente. Portanto, o que o governo alega é essa situação imaginária aqui de baixo. Ou seja, a empresa A, ela continua, ela tem uma receita de 112, aqui está errado também, perdão, ela teria uma receita de 128, no caso aqui vendendo 200, né? E ela continua com a margem de 100. Na empresa B, o que é que vai acontecer? Ela compra o produto por 128, porque é o custo de 100 mais 28% da alíquota desse imposto. Ela agrega mais 10, ela agrega mais 40, ela vai pagar um imposto de 14, caso ela venda somente 200 unidades, que é o que eu acredito que seja a hipótese realista. O preço final vai para 192, consequentemente, ela vai ter uma redução, ela não vai conseguir vender as mesmas 1.000 unidades. Mas a situação imaginária que passou para o debate público é de que a empresa B continua vendendo as mesmas 1.000 unidades. Consequentemente, ela teria uma receita de 192, um imposto de 42.000 unidades monetárias e, portanto, a margem dela continuaria com os mesmos R$150 mil. Nesse caso, de fato, o imposto é neutro, porque o crédito ele neutraliza o impacto do imposto na demanda final. Mas qual é a hipótese irrealista que está sendo adotada aqui? Que vendendo ao preço de 192 vai se conseguir vender as mesmas 1.000 unidades, coisa que não é verdade. Qual seria a situação real? A situação real é que ao preço de 192 a demanda cai para 200. Isso aqui é meramente um exemplo, pode cair para 300, 250, 150, seja o que for. Ela tem uma elasticidade finita, portanto, aumentando o preço, a demanda cai. Neste caso de caindo para 200, a receita cai para 38.400, o imposto que ela vai recolher é de 8.400 sobre 28%, sobre 200 unidades, o que vai deixar essa empresa uma margem de R$30 mil. Portanto, o que eu 15 segundos. Mostrar nesses 4 casos é que o imposto ele não é neutro nunca, nem com creditamento e nem sem creditamento. E, particularmente, a partir deste mito que está sendo envolvido no debate, de que com o crédito do imposto a empresa no meio da cadeia de produção não é afetada, fica cabalmente demonstrado nesse exemplo singelíssimo de que a situação não é verdade, desde que a demanda tenha uma elasticidade finita e não uma elasticidade zero, como é aquela hipótese de uma curva de demanda vertical. Eu passo rapidamente para finalizar a minha apresentação, senador. Qual é o impacto agora, não em termos de equilíbrio parcial, veja, eu estou analisando aqui a situação de uma empresa. Agora, na medida em que uma empresa ou que um setor tem um aumento de carga, o reflexo ele repercute na economia inteira, porque esse produto pode ser um insumo para outro, que por sua vez é um insumo para outro, então toda a relação dos preços relativos numa economia são alterados. Isso se chama análise de equilíbrio geral. Outro dia vi uma manifestação do setor industrial mostrando uma certa preocupação com a elevação do preço dos serviços a partir dessa reforma tributária, uma vez que a indústria, 25% do valor do produto manufatureiro
vem do setor de serviços, ou seja, de insumos comprados pelo serviço. Então, isto é uma repercussão muito ampla nos milhões de mercados e nos milhões de produtos que são transacionados na economia. Eu fiz aqui um brevíssimo exercício para demonstrar, e aqui já uma análise de equilíbrio geral, onde eu usei as matrizes de Leontief, usando dados do IBGE, abrindo a economia para mais de 160 setores, analisando na primeira coluna aqui a situação vigente hoje. Qual é, aí em termos de equilíbrio geral, a primeira coluna mostra o quê? Qual é a carga tributária desses vários setores hoje, com PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS e a contribuição previdenciária, que é muito importante para o setor de serviços. E aqui nós vemos, na segunda coluna, a aplicação do PLP 68 com a aplicação do IBS com uma alíquota de 27,3%, mas mantendo a contribuição ao INSS, uma vez que não há alteração nessa tributação, e qual é o aumento da carga tributária causado pelo PLP 68 no setor de serviços. Na média do setor de serviços, haverá um aumento de carga tributária de 8%, ou seja, hoje o setor de serviços tem, em média, uma carga tributária de 33,88%, 33,88% do preço de um setor de serviço, em média, ofertado no mercado, 33% dele é imposto pago. Todos os impostos aqui mencionados, IPI, inclusive INSS. Com o PLP 68, a carga tributária do setor de serviço aumenta para 36%, na média, aumenta a 8,8%, ao passo que no setor manufatureiro, no setor industrial, a carga tributária cai em 12%. Isso confirma o que já é amplamente conhecido, de que PLP 68 e que essa reforma tributária vai aumentar o preço dos serviços e vai reduzir o preço da indústria, e há alegações de que isso seria justo, porque o serviço paga pouco imposto, exceto o que não é verdade. Eu já demonstrei isso num artigo publicado na Conjuntura Econômica, que não foi rebatido até agora, em abril de 2023. Eu convido a todos que quiserem analisar isso para olharem o artigo, mas, de qualquer maneira, vejam que o setor de serviços tem um aumento de carga de 8%, 8,8% sobre o valor do faturamento. Agora, essa é uma média. Olhem aqui o que vai acontecer com a educação privada, vai aumentar 9% a carga tributária. Serviços combinados de apoio a edifícios, inclusive condomínios, 15%, isso aqui de apoio a prédios comerciais. Limpeza em prédios e domicílios vai aumentar 15%. Locação de mão de obra temporária, serviço de limpeza, mão de obra temporária em geral, inclusive para call centers e seja o que for, aumenta 16%. Serviços de vigilância e segurança terão um aumento de 41%. Isso mostra que essa reforma tributária, do ponto de vista do equilíbrio geral, eu mostrei ali atrás o que acontece com uma empresa. Agora eu estou mostrando o que acontece com a economia como um todo. Essa é a situação. Ok, Marcos. Hein? A única alternativa, e aqui eu finalizo a minha, que o setor de serviços, com alta intensidade de mão de obra, sejam desonerados. Não como a busca de um privilégio, mas como uma compensação pelo não cumprimento da emenda constitucional 132, que obriga o governo, ainda obriga o governo, em 190 dias, a apresentar um novo projeto de tributação da mão de obra, né, do trabalho no Brasil. Esse projeto não foi apresentado, a expectativa era que, na medida em que ele fosse apresentado, isso atenuaria um pouco o impacto da reforma tributária no setor de serviços. Como isso não foi apresentado, existe uma emenda do senador Laércio Oliveira que
pleiteio o seguinte, que enquanto não for apresentada esta nova forma, esse novo modelo de tributação do trabalho no Brasil, haja a desoneração da folha de salários, e o que eu faço aqui uma simulação é no caso de uma desoneração da folha de salários, ou seja, uma redução da alíquota do IBS para... 15 segundos. Pois não. Que esse faturamento sofra uma tributação mais leve. Não é? E eu fiz uma simulação aqui desonerando até 2 salários mínimos. Não mais do que 2 salários mínimos, mas a mão de obra até 2 salários mínimos. O que é que aconteceria? Esta aqui é a carga tributária atual, a primeira coluna, nós já vimos isso. A segunda coluna é a carga tributária com o PLP 68. Isso aqui é o impacto que isso teria no caso do PLP 68, e a última coluna, e aí eu vou terminar a minha apresentação, é o que aconteceria com a carga tributária de todos esses setores caso a emenda do senador Laércio Oliveira fosse aprovada. Ou seja, enquanto não vem a nova legislação sobre tributação do salário, que haja uma desoneração do fator de trabalho até 2 salários mínimos. 15 segundos. Ao INSS. Aqui é o impacto. No setor agropecuário, a carga tributária, que com o PLP seria reduzida em 4%, seria reduzida em 12%. A manufatura, extração mineral, que teria um aumento de carga tributária, teria um aumento menor de apenas 2%. A indústria de alimentos, que já teria no PLP 68 uma queda de carga tributária de 9,8%, cairia para 23%, portanto seria muito benéfico para a indústria de alimentos, para a sociedade em geral. A própria indústria teria uma queda de 21% na sua carga tributária. Utilities teria uma queda de 6%, a construção civil de 18%, o comércio de 16%, a intermediação financeira teria ainda um acréscimo de carga tributária, uma vez que o PLP 68 aumenta muito a carga tributária da intermediação 15 segundos. E, finalmente, para o setor de serviços, que teria um aumento de 8,8%, passaria a ter uma queda de 9,6%. Era isso, senador, a apresentação que eu quis fazer aos senhores. Eu repito, é apenas uma tentativa de mostrar que, se nós formos analisar a situação específica de um mercado, o que acontece na prática e não idealmente dentro de uma planilha eletrônica onde se admite a hipótese de que um imposto será totalmente repassado ao próximo elo da cadeia de produção, sem repercussão na demanda, ela não é verdadeira. E se nós admitirmos esse dado de realidade, eu acho que o impacto será forte no setor de serviços, particularmente porque ele tem um componente de mão de obra muito grande e exigiria uma medida para amenizar e atenuar esse impacto que, como eu disse, a emenda do senador Laércio atendeu. Desculpe, senador, se eu passei um pouco do meu tempo. A apresentação está passou só um pouquinho, 40 minutos só. Em qualquer momento, preparado para aprofundar o debate. Obrigado, Marcos Sintra. Para não fugir muito do raciocínio, eu vou passar para o Rony para falar sobre isso, e depois a gente entra no simples. Bom dia a todos e todas. Cumprimentar aqui, na pessoa do presidente Isalci, os membros aqui dessa mesa, e também o professor Marcos Sintra, que está online, juntamente com todos os presentes, todos os nossos ouvintes pela internet. É uma satisfação voltar a essa casa, voltar a esses debates que são muito importantes, né? Desde sempre e neste momento mais ainda, né? Vou fazer uma fala geral acompanhando o tema que foi abordado pelo Dr. Marcos Sintra, a quem eu cumprimento, é um amigo de longa data, uma satisfação revê-lo, já trabalhamos juntos no passado e é uma satisfação falar com o senhor novamente. O professor traz o tema amplo
sobre a tributação de serviços na reforma tributária, né? Essa discussão não é nova, eu acho que todos vocês acompanharam e todos nós participamos dessa discussão na votação da emenda constitucional. Esta discussão foi amplamente realizada, então, e naquele momento nós chegamos a algumas conclusões. E elas estão plasmadas já no texto constitucional e vieram concretizadas, vieram detalhadas no projeto de lei e foram aperfeiçoadas pela Câmara dos Deputados. Então, longe de mim tentar, né, não cometeria esse ultraje de tentar discutir economia com o professor Marcos Cintra. Ele coloca algumas assertivas, depende, e demanda e oferta têm uma relação intrínseca, e elas são indissociáveis, né? Tem lá fatores fatores de demanda que são muito específicos de setor para setor e que, numa análise geral, às vezes são um pouco customizadas, né? Então, não vou abordar essa análise de equilíbrio geral, porque, inclusive, coloco aqui, sem delegação para tanto, mas coloco os técnicos do Ministério da Fazenda, que também vêm fazendo estudos de equilíbrio geral há um bom tempo, né? Inclusive, utilizando não só a matriz de Leontief, como também novos instrumentos, novas teses, novas teorias, além da base de dados da Receita Federal, que conta com centenas de milhões de notas fiscais. E a gente, até no Tax Gap, que a gente utilizou para fazer os cálculos de alíquota, equilíbrio, a gente parte das contas nacionais, adapta um modelo do Fundo Monetário Internacional, utilizando as centenas de milhões de notas fiscais, talvez também, esses sim, são da Receita Federal, posso colocar integralmente à disposição para apresentar os cenários, os modelos, os estudos de impacto e os estudos de projeções que foram realizados. Então, longe de mim tentar discutir isso com o professor Marcos Cintra, que é, sabidamente, um exímio conhecedor, um dos maiores que nós temos, né? Mas eu posso comentar em termos de política tributária, que no aspecto geral do setor de serviços, durante a PEC, todos os setores vieram a esta casa. O senador e os senadores, os deputados, receberam todos os setores aqui em reuniões particulares, em audiências públicas, estão se formando consensos acerca de alguns serviços que necessitaram de tratamento especial, favorecido em alguns casos, ou só diferenciados, apenas distintos em outros. Então, houve uma acomodação, e aí a lista não é pequena, bem maior do que nós imaginávamos, vou ser sincero, bem maior do que gostaríamos, mas só para citar aqui os principais que receberam tratamentos favorecidos, reduções de alíquotas e reduções significativas de alíquota. Por exemplo, algumas em 60%. Setor de saúde, educação, produções artísticas, atividades desportivas, serviços de soberania nacional, de segurança cibernética, profissionais intelectuais, transporte de carga, transporte coletivo de passageiros, reciclagem, entre outros. Serviços que receberam tratamentos diferenciados porque tem uma necessidade, tem uma dificuldade de se amoldar ao mecanismo tradicional do IVA. Construção civil, locação, serviços financeiros como um todo. Todos eles tiveram, inclusive, manutenção de carga, todos esses aqui. Cooperativas, ProUni, Educação Superior, além de outros. Ou seja, esta identificação... Óbvio que aprimoramentos sempre são bem-vindos, sempre são necessários, mas um primeiro estudo amplo e de um debate muito grande já foi realizado nesta casa acerca de serviços que precisaram e já receberam um tratamento diferenciado e eles não podem ser relevados. E também não podemos deixar de dizer que esses que receberam tratamento diferenciados ainda receberam um bônus que
a possibilidade de apurar créditos, né? Além de ter uma alíquota reduzida na saída, agora vão ter créditos sobre todas as suas entradas sem redução proporcional, que é algo que acontece muito no ICMS, que é quando eu tenho uma redução de alíquota, eu tenho que fazer um estorno proporcional de créditos. Isso não existe aqui no IBS, na CBS, e não são raros os casos desses serviços aqui que terão créditos a ressarcir, a pedir de volta, ao invés de débito a pagar. Então, isso não pode ficar esquecido no debate. Eu não sei, senador, se eu passo já para o Simples ou se eu paro por aqui, espero. Então, eu acho que nessa análise geral de serviços, o que nós entendemos é que já houve um debate muito profundo, sem prejuízo de continuar havendo, acerca de determinados serviços que demandem um olhar diferenciado, mas já foi realizado um debate muito profundo. Muitos serviços, muitos mesmos, já receberam tratamento diferenciado e sobraram, né, alguns que ficaram para a regra geral. E aí, se eu citar aqui, eu posso depois ser acusado de não gostar de um ou outro serviço, mas muitos serviços que ficaram na regra geral vão ter algum ajuste de carga, algum ajuste de preço, e isso depende muito, os efeitos desses ajustes, de quem está comprando. Se é um empresário, meio de cadeia, ou se é o consumidor final. E aí eu deixo para abordar essa parte quando voltar para falar sobre o Simples Nacional, porque esse efeito em quem está comprando, ser do regime geral, ser do meio de cadeia, ou ser consumidor final, ele é o mesmo para empresas do Simples e para prestadores de serviço em geral. No meu retorno, eu abordo esse ponto mais especificamente. Obrigado, senador. Obrigado, Rony. Bem, a questão da prestação de serviço de mão de obra intensiva, esse é o grande gargalo que eu vejo, que na fala do Rony não terá muito impacto. Lógico, quando é prestado diretamente para o consumidor, aí não tem nem dúvida, porque uma instituição, uma empresa que não paga ICMS, que só paga o ISS e o PIS/COFINS, e vai agora pagar 28, 27 e pouco, 26,5%, evidentemente que você pula de 3, de 5, de 8 exatamente para isso. Se for direto para o consumidor, vai ter um aumento de cara, né? A não ser que, como pode ser alegado, a questão do simples, né? Se a instituição for simples, mas a maioria não é simples. Então, dessas empresas, elas não são simples. Então, evidentemente, tem uma diferença muito grande no meio da cadeia e quando é diretamente para o consumidor. A gente precisava depois ter esse cálculo assim no intermediário, né? Evidente que entra essa questão de economia, que o Marcos Sintra colocou, né? da questão da economia. Realmente, quanto mais caro, a tendência é diminuir a demanda, né? Ou a compra, mas ainda tem que esclarecer um pouco isso. Esse talvez seja a maior dúvida que a gente tem aqui, porque há uma demanda muito forte de ter um crédito com relação à folha de pagamento, que é o que não veio para cá ainda, o projeto de lei de desoneração, que está, inclusive, previsto na emenda constitucional 132, que haveria um encaminhamento de um projeto de lei para a gente debater isso. E, evidentemente, isso tem um impacto direto nas empresas prestadoras de serviço. Vou passar o... O senhor permite uma observação, senador? Sim, Marcos. Rapidíssimo. Eu só queria dizer que o ponto que eu tento demonstrar é que a mera existência de crédito que um IVA das ações intermediárias não torna o imposto neutro. Ele tem sim impacto. Reconheço que alguns setores têm uma alíquota beneficiada, como educação e saúde, mas os setores maiores empregadores e principalmente da mão de obra menos qualificada, e aqueles milhões de pessoas na segurança, na vigilância, na limpeza, etc., esses passarão a ter sim um aumento muito grande de carga tributária e, consequentemente, poderão ter uma queda de emprego. E, para finalizar, eu só queria dizer o seguinte: eu sempre fui muito crítico dessa reforma tributária, a minha posição é conhecida, mas eu queria dizer que
quando eu vi que o Rony Peterson, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar quando estive na Receita, e inúmeras vezes recorri a ele para conselhos, para estudos, uma das pessoas mais responsáveis e conhecedoras do sistema tributário brasileiro. Quando eu vi que ele era um dos responsáveis por essa reforma, isso me trouxe uma tranquilidade enorme. E eu queria, portanto, deixar aqui o meu louvor ao René, um grande técnico, uma pessoa de uma lealdade, de um conhecimento extraordinário, e eu quero apenas deixar registrado que isso me traz muita tranquilidade, apesar de todas as críticas que eu venho fazendo à reforma tributária. Obrigado, Marcos. Eu vou recomendar, inclusive, um aumento de salário para o Rony. Rony. Deixa eu só agradecer o professor, bondade sua. Com certeza não sou merecedor dos elogios, mas fico muito honrado, professor. Muito obrigado. Do aumento, sim, né? Bem-vindo. Você quer falar sobre isso na próxima? Bem, vou passar então. O Felipe está assistindo aqui, que é contador, daqui a pouco ele fala. Né? Eu vou passar, não está nem aqui não, mas arruma uma cadeira aqui, esse tema que nós vamos entrar agora é o do Simples, Mário. Puxamos uma cadeira aqui para mim, para o Mário vir para cá. Arruma mais uma cadeira para mim. Oi? Hein? Pode ser. Tá bom, então senta aqui, por favor, Mário. Os últimos serão os primeiros, né? Tudo bem? Vamos lá, manda o seu recado aí. Já sou eu? Isso. Vou passar então já para o Mário, que esteve aqui com a gente, mas deu um probleminha na apresentação, que ele é da CNI, e disse que o Simples vai ser beneficiado com a reforma. Então vamos ver aqui o que... Vamos lá. Opa, Mário. Bom dia. Bom dia, senador. Obrigado. Voltando aqui. Ginásio que eu vou receber honorários aqui, porque eu vim terça e voltei hoje. Já que o Rony vai ganhar um aumento, eu apoio, viu, o aumento. E aí eu vou aproveitar aqui, já começou a contar meu tempo, hein? Mas o Rony realmente, viu, o senador e todos aqui, merece essa menção aí que o professor Marcos Sintra fez. Rony é um abnegado da reforma tributária desde a época da CVA, né, do nosso secretário Rachid. Então, acho que, tem que ser feito realmente essa homenagem ao Rony. Mas vamos em frente aqui, usar o meu tempo, né? Senador, eu vou continuar de onde parei na terça-feira, né, porque eu já mostrei aquela questão da alíquota, queria seguir daqui em diante. O primeiro ponto, acho que a gente precisa separar onde a empresa está. Eu falei aqui, eu preciso relembrar. Qualquer análise de impacto de IVA tem que ser feita ao longo da cadeia. E não pode ser parte da cadeia, só a empresa ou a empresa para frente. Tem que olhar para trás também. Tem que ser o conjunto todo, tá? E essa mensagem eu estou reforçando porque ela é fundamental e, como eu disse, leva a mensagens erradas, análises erradas, tá? Então, eu vou separar sempre quem está no meio da cadeia e quem está no fim da cadeia. Até fui agora um crítico da reforma, eu sou um apoiador da reforma. O professor Marcos Sintra estava ouvindo a apresentação dele enquanto eu vinha para cá, ele mesmo falou, né? No meio da cadeia, o IVA dá o crédito, então ele é neutro lá no meio da cadeia, ouvi e concordo plenamente. Mas vamos lá então. Situação das empresas do Simples, hoje e com as opções da reforma, como é que fica para elas? Primeiro, 74% das empresas do Simples estão lá no fim da cadeia, ou seja, vendem para o consumidor final, certo? Esse é o primeiro ponto. Como funciona hoje? Tá? Peguei aqui um exemplo de uma empresa varejista, né? Um comércio. Tá? Então, simulando aí nessa cadeia, esse comércio compra ali aquelas roupas que antes dos tributos o preço é R$100. Tá? Na nossa avaliação na CNI, nós temos um estudo com a LCA, mostra que hoje a roupa
paga todos os tributos sobre o consumo, representam 38,4% do preço líquido da roupa que o brasileiro compra hoje. Preço líquido, ou seja, olhando com as alíquotas por fora, como vai ser com a reforma. Não é por dentro, tá? Então, é por fora. 38,4% do preço. Então, essa camisa, né, essas roupas que seriam vendidas a 100, o preço, né, o valor adicionado ali, como tem que pagar imposto, R$ 138,40 é o que o varejista vai comprar, tá? Aí esse varejista aqui, para facilitar as contas, eu admiti que ele comprou por R$ 138,40, adicionou R$ 61,6 reais, né? Eu sei que o comércio adiciona mais, mas aqui só para chegar no 200 não vai mudar nada, podia ser 500, ia dar igual. Então, ele vai agora, vou vender para o consumidor final, comprei por R$ 138,40, adicionei R$ 61,60, vou vender por 200. Esse é o que eu tenho que receber de volta, né? Agora, eu estou lá no Simples, tá certo? Eu vou pagar os impostos do Simples para vender lá para o consumidor final. Olhando na tabela, ali eu estou simulando uma empresa com faturamento anual de 3.600.000. Fui lá, olhei as alíquotas, né, dentro do Simples, estão colocadas ali, não tem crédito, né, o consumidor final não toma crédito. Eu vou ter que recolher R$ 12,80, 12, acho que ali também fiz igual, é 12,40, errou ali o custo final, não é 12,80, é 12,40, tá? Então eu vou vender para o consumidor final por 212,40, certo? Isso aqui acontece hoje. Então nós vamos mudar agora para a reforma tributária. Então ele tem duas opções, esse sujeito que vende para o consumidor final. Ele fica dentro do Simples totalmente. Se você puder discriminar os 38, eu acharia Eu tenho um outro estudo, eu mando para o senhor, tá? Eu tenho duas opções. Ou eu fico totalmente dentro do Simples, ou eu saio para recolher o IBS por débito e crédito. Vamos ver qual que vai ser a opção da empresa e o que isso faz em relação ao que tem hoje. Vocês vão ver ali que tem... Estou usando, então, aquela roupa que hoje é 38,4%, vai cair para 28%. Até o professor Marcos Sintra acabou de colocar que nos cálculos dele, nos preços relativos, tem uma redução de preços dos produtos industriais, dos bens. Ele acabou de falar, tá? Então, em alguma medida isso deve acontecer. Tem uma desoneração da roupa. A roupa vai pagar mais barato, certo? Então, aquela mesma roupa por 100 vai pagar 28, vai ser vendido por 128. O varejista adiciona o mesmo valor adicionado, 61,6. Quanto que é o preço que ele vai querer antes de vender? 189,6. Ele vai pagar lá o Simples, né, sobre o preço dele de venda, e vai pagar 11,76, e aí o custo final para o consumidor vai ser 201,36. Tem uma queda em relação a hoje. Mas a queda vem de onde? Porque a roupa que ele comprou vai ser menos tributada. Agora, o ponto não é esse aqui, tá? O ponto é, e o que acontece se ele sair do Simples? Ali ele ficou dentro do Simples, certo? Se ele sair do Simples, eu não vou contar toda a história de novo por causa do meu tempo, né? Se ele sair do Simples, aí ele vai apurar o ICMS por débito e crédito, né? E não vai haver, o consumidor final, ele não vai tomar crédito, ele vai pagar mais, vai ser a tributação total dessa cadeia vai ser de R$ 45,00, tá? Ele vai vender por R$ 206,85 para o consumidor final. Então, obviamente, a conclusão aqui é a opção dele, vai ser essa daqui, ele vai ficar dentro do Simples, porque assim ele vende mais barato para o consumidor final, tá? Isso aqui é o primeiro ponto. Então, conclusão número 1, se eu estou vendendo para o consumidor final e eu sou do Simples, a tendência é ficar dentro do Simples recolhendo todos os tributos.
74% das empresas do Simples estão aqui, tá? Agora, vamos para frente. E se eu estou no meio da cadeia? Aí são os outros 26%, né? E eu vou mostrar aqui o que acontece. Então, aqui é uma empresa do setor industrial. E quem é o cliente dela? É uma empresa do PIS/COFINS cumulativo, certo? Então, é como... Vou de novo, olha. Lembrando, tem que olhar a cadeia inteira. O que vem de trás de tributação, o que eu pago e para quem eu estou vendendo, o que vai acontecer com ele lá na frente, né? Então, aqui, essa indústria do Simples, né? Ela compra esses insumos, o preço dos insumos, R$ 4.687,50, pago 28%, digamos assim, hoje dos tributos totais nesses insumos. O preço que eu pago nos insumos com tributos, R$ 6.000. Essa indústria adiciona 4.000 de valor adicionado. Então, portanto, o que eu paguei mais o que adicionou, antes dos tributos, eu quero R$ 10.000 pela minha produção. Estou lá dentro do Simples, apuro ali o tributo dentro do Simples, tenho que pagar R$ 705,94 sobre esses 10.000. E olha aqui que eu estou fazendo um exemplo, tá, que foi falado aqui na terça. Alguns estados, Rony, permitem sim que as empresas do Simples transfiram crédito ICMS, o crédito da tabela. Então ali eu estou no melhor estado possível. Ela está transmitindo o crédito ICMS. Olha lá, ó. A empresa varejista que vai comprar dessa indústria vai pagar R$ 10.705,94, vai recuperar os R$ 422,24 que foi pago de ICMS dentro do Simples. E qual vai ser o custo final daquele produto para aquela empresa que comprou? É o que ela pagou menos o que tomou de volta de crédito, certo? Então, o custo final, R$ 10.283,70. Isso é o que acontece com essa indústria hoje. Mas vamos ver, então, como vai ficar com a reforma. É a mesma operação aqui, tá, gente? Olha, é o mesmo insumo, certo? Está comprando por R$ 6.000. Só que aí ela tem duas opções. Fico dentro do Simples ou saio. Aqui eu estou começando com a opção que vai ser a melhor para ela, já vou antecipando. Eu saio do Simples para apurar IBS e CBS. Então, eu compro por 10.000, vou calcular o que eu tenho que pagar de IVA, né, usando os meus créditos, né? O 1.312,50 passa a ser meu crédito. Eu geraria um débito de 2.432,50, deduzo o crédito, e aí eu tenho que pagar 1.120. Com mais os 10.000 lá, eu vou vender, então, por 11.120, certo? A empresa varejista, que vai comprar da minha indústria, vai me pagar esse preço, só que todo o imposto que eu paguei vira crédito lá para a varejista. O custo final do meu produto para aquela varejista passa a ser R$ 8.687,50, que não por acaso é o valor adicionado na cadeia, porque o IVA é assim que funciona, certo? A tributação, de fato, vai lá para o final. Então, aqui, vamos só comparar. Já coloquei ali, olha, tem uma queda de custo para o comprador, nesse caso, de 15%. E aqui eu vou fazer tem uma situação aqui que é contraintuitivo e para quem não está acostumado com o mundo do IVA, é difícil mesmo. Olha o que acontece, gente. O preço sobe. Tá? O preço sobe de 10.705 para 11.120. Só que como o comprador toma mais crédito, apesar do preço subir, o custo daquele produto para o comprador cai, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Aqui é a outra opção. Vai ficar dentro do Simples. Mesma operação, mas se mantendo dentro do Simples. Ele vai pagar o 10.705, vai passar o crédito todo da tabela, que agora ele passa não só do ICMS que eu fiz lá atrás, mas vai passar também da CBS, dentro do Simples. Qual vai ser o custo final? R$
para aquela empresa varejista. É melhor do que a situação de hoje, 2,8% menor, mas é pior do que se ele sair do Simples. Então, a lógica aqui é que ele vai sair do Simples, a empresa do meio de cadeia, e vai ter uma situação melhor do que tem hoje por conta da transferência total do crédito. Tá? Aqui, para eu ir adiantando bem rápido, ali eu fiz o exemplo da empresa que está comprando, é uma empresa do cumulativo. Agora, aqui eu estou trazendo o famoso crédito ficto que surge. É tudo igual, viu, pessoal? 10.705 é por conta da empresa do Simples vende hoje, a da indústria. Só que o cliente agora é do não cumulativo. Ele toma o crédito do ICMS e toma também o crédito ficto de PIS/COFINS. Olha lá, o crédito está cheio de PIS/COFINS, 990,30, enquanto aqui foi recolhido 187 mais 98 vai dar uns 280. Então, aqui surge o crédito ficto. O custo dele, do produto para aquela empresa, 9.293,40. Não vou voltar lá não, mas é menor do que quando não tem o crédito ficto. Agora, olha como é que fica em relação à reforma. Mesmo com o crédito ficto hoje, tem uma redução no custo desse produto para o varejista. Por quê? Porque aqui no crédito ficto, eu tenho mais ICMS do que eu estou transferindo lá na ponta. E aí, com a reforma, onde eu transfiro todo o crédito, seja de ICBS, seja de IBS, eu fico mais barato para o meu comprador, mesmo em relação a uma situação hoje com crédito ficto. E, óbvio, se eu ficar dentro do Simples, aí é diferente. Aí eu tenho uma situação pior do que o que eu tenho hoje. Então, ele vai sair do Simples e apurar IBS por débito e crédito. E aí, só para terminar, senador, que é o que o senhor tinha me pedido, o serviço. 15 segundos. Tá? E aí vocês vão ver que eu mudei ali. Então, tem menos custos de insumos e tem mais valor agregado na empresa. A empresa agora não é aquela indústria, agora é uma empresa de serviço. Então, ela tem menos créditos e mais agregação de valor na empresa de serviço, que é aquela do meio ali, tá certo? O que acontece hoje? Se eu estou vendendo para uma empresa do PIS/COFINS cumulativo esse serviço, eu vou cobrar 10.739 e ele não se acredita de nada porque ele é do cumulativo. Então, o custo final é o preço que eu vendi para ele, não toma crédito, 10.739,27. Agora, e na reforma? Tá? Na reforma, o preço vai subir, né? Porque se ele optar por sair do Simples, ele vai pagar o IVA normal, 28%. Então, o preço sobe para quase 12 mil. Só que lá na frente, 15 segundos. A empresa vai tomar crédito. Então, em relação ao que tem hoje de custo, olha bem aqui, eita, opa, passou demais. Em relação ao que tem hoje, o serviço, né, o contratante do serviço tem uma redução de custo. Tá? Agora, mesmo se ele permanecer dentro do Simples, como o de lá não tomava crédito, agora vai tomar o crédito da tabela. Mesmo em relação nessa situação, tem uma melhoria. Agora, é óbvio que ele vai optar pela outra, que a melhoria é maior, esta daqui, certo? E aí, para terminar de vez, eu vou para outra situação da empresa de serviço. É a mesma operação, pessoal, só que lá na frente, o comprador hoje é do não cumulativo, tá? Então, ele toma crédito, ISS não dá crédito, né? Ele toma crédito do PIS/COFINS ficto. Vamos dizer que esse serviço dá crédito, tá? Porque se puder, viu, senador? Porque, por exemplo, eu vejo muita discussão sobre limpeza, segurança. Isso não dá crédito hoje. Não tem crédito ficto. Se uma empresa, um banco, por exemplo, contrata uma empresa de segurança do Simples, é difícil ter, mas vamos dizer que tenha. Não toma crédito, não, tá? Mas ali é uma opção, é um serviço que dá crédito. Não toma, viu? Não toma. Mas ali eu estou colocando, um serviço que dê crédito. Então, aparece lá o crédito ficto
estou pagando 10.739, mas estou recuperando o crédito ficto de PIS/COFINS. O custo final para aquele contratante, 9.745,89. Vamos para a reforma. Aí ele vai optar por pagar o IVA, né? Sai do Simples para pagar o IVA. De novo, gente, o preço dele sobe de 10.700 e pouco para 11.960. Só que o contratante toma crédito total. O custo final é 9.343,75, porque agora tem crédito. Cai em relação à situação de hoje, que tinha crédito ficto, tá? Aí vamos para frente. 15 segundos. Se ele continuar dentro do Simples, aí sim ele vai ficar mais caro para o seu contratante, certo? Então aqui só para terminar o último mesmo, senador, me dá mais um minutinho. Aqui, então eu estava falando do Simples, mas agora vamos falar dos serviços de uma empresa que não é do Simples. Aqui eu trouxe um exemplo que eu vi muito aqui, as empresas de TI, né? A empresa de TI, a gente foi olhar lá, para quem que ela vende? 92,4% do cliente de uma empresa de TI são outras empresas. 7,6% é consumidor final. A gente olhou isso lá na matriz de usos e consumo do IBGE, certo? Então, vamos lá. O que acontece hoje? Eu não vou... naquele mesmo estudo, tá, senador? Eu vou mandar para o senhor, onde a roupa paga 38,4%, desenvolvimento de sistemas, que é um dos setores que a gente calculou lá, hoje teria no nosso cálculo 18,7% de tributação, né? Recolhimento de eletros, 5,6%, e o que ficou para trás nos elos anteriores da cadeia, 13,1%. Tá? E aí vamos ver o que acontece com essa empresa em relação à situação de hoje. Hoje, né, ela, digamos assim, ela compra ali alguns insumos tributados, vem R$ 700 de tributo nos insumos, o custo do serviço dela mais a margem é 10 mil, ela quer 10.700 pelo serviço que ela vai prestar. 10 mil que é meu custo, mais minha margem, mas o que eu paguei de imposto nas poucas coisas que eu comprei, né? Aí vou pagar o imposto sobre isso, 5% de ISS, 3,65% de PIS/COFINS, o ISS ainda está na base do PIS/COFINS, o PIS/COFINS entra na base do ISS, para dar 1.713,19. Então, preço final, 11.713,19. A empresa contrata essa empresa de TI, né, aquela de lá. Não toma crédito. No caso da TI, senador, só se o software for para controle da máquina direto que dá crédito. Se for, por exemplo, um ERP, né, Rony, que é de gestão, não dá crédito. Então, ele não toma crédito lá, custo final é o que ele pagou, não toma crédito de nada, 11.713,19. Tá? Com a reforma, a mesma empresa, né, vai cobrar mais, vai cobrar 12.800, porque eu quero 10 mil, vou tomar o crédito dos 700 que eu paguei aqui nos meus insumos, vou pagar mais 2.100, quero 12.800 do senhor, tá? Só que o que vai acontecer com o senhor quando comprar o meu software, o meu ERP? O senhor vai pegar de volta todo o crédito do que eu paguei. Então, o custo do serviço para o contratante cai, porque tem a transferência de crédito. Tá? Esse é um ponto relevante. E para a gente também não falar que está escondendo as situações, que eu não vim aqui para isso, né? Se for para o consumidor final, aí sim, se os nossos cálculos estão certos, e hoje ele paga 18,7 e vai pagar, ali está 27,5, tá, mas é 28, né? Já ajustou? Não, 26,5, está na lei. Mas tudo bem. Tudo bem. A gente está postando no 28, tá? Vai ter um aumento de 18,9 para 28, tá? E aí eu terminei a minha apresentação e eu queria, já que eu estou extrapolando o tempo mesmo, só fazer uns comentários sobre a fala do Dr. Marcos Sintra, tá? Primeiro ponto,
Ele falou, a indústria está preocupada com o aumento de preço de serviços. Pede para essa indústria nos procurar, porque na Seri nós não temos preocupação nenhuma com isso, tá? Com relação ao que a indústria vai comprar de serviço, pelo que eu acabei de mostrar aqui. Hoje, muitos serviços tomados pela indústria, segurança, limpeza, contratação de software, não vou ficar gastando mais tempo aqui, vai acontecer o fenômeno que eu coloquei. Eu vou pagar mais caro e vou tomar o crédito de volta, de forma que aquele serviço vai ficar mais barato para mim, tá? Então, se essa indústria nos procurar, nós vamos explicar para ela que não tem problema nenhum. Com relação à elasticidade de preço, óbvio, se aumentar o preço lá na ponta, como eu falei ali no caso do sistema, né, de TI, tem uma elasticidade de preço da demanda, óbvio que tem. Só que não é a única elasticidade que funciona na economia, tem a elasticidade de renda também, que funciona na economia. E aí, o estudo que eu mais gosto, que usa um modelo de equilíbrio geral computável, né, vai além de matriz de insumo produto, que é o da Débora, colega do Rony lá no Ministério da Fazenda, e do Edson Domingues da UFMG, usaram um modelo de equilíbrio geral, simulando todos os efeitos na economia da reforma tributária. Tem do IPE também, do Zé Maria, tem outros, tá? O que mostra esse estudo de modelo de equilíbrio geral é que a reforma, ela induz crescimento e o resultado final para o setor de serviços, lá no estudo da Débora e do Edson, em 15 anos, é um PIB de serviços 10,1% maior do que sem a reforma. Tá? Então, é isso que está no estudo da Débora. Mudança de preços relativos na ponta pode acontecer? Pode, e vai me desculpar, na minha visão, deve. Porque, por que razão essa roupa paga 38% de imposto e quando eu vou na lavanderia lavar o meu terno, segundo o IBPT, a tributação é de 15%, 16%. Não tem explicação, até porque, em termos sociais, as pessoas mais pobres costumam comprar roupas, mas eles não usam lavanderias. Eles lavam a roupa ali, eles mesmos, né? Então, não vejo por que serviço tem que ser menos tributado do que bens. E sobre desonerar a folha, estamos de acordo, tá? É uma outra discussão, está fora do IVA, mas a CNI está de acordo, só temos que ver uma questão, né, senador? De onde vem a compensação da receita, tá bom? Mário. Você é contador também, não? Não, sou economista. Economista, tá bom. Então, vou passar para um contador. Felipe. Bom dia a todos. Bom dia, senador Exalci, todos que nos assistem. Eu vou pedir licença para mim fazer a apresentação de pé, senador, porque vou utilizar aqui alguns números e vai ficar mais fácil de demonstrá-lo de perto aqui. Bom, inicialmente, o senador Exalci, desde a nossa primeira reunião, nos pede 3 coisas, né? Primeiro, para trabalharmos sempre com situações pé no chão, né, vida real. Segundo, para que nós possamos trazer os cálculos aqui que fundamentem as nossas opiniões. E terceiro, recomendações diretas de melhoria no texto. Então, confesso que depois do nosso encontro aqui da terça-feira, e ontem, ao final da audiência, nós conversando mais uma vez, eu fui para o hotel e disse, rapaz, eu vou refazer a apresentação completa, sob pena de deixá-la um pouco mais complexa do ponto de vista de cálculos, mas que, de fato, consiga deixar 100% esclarecido como é que funciona o cálculo para as micro e pequenas empresas e que, com todo respeito, seu Mário, não bate em nada com os cálculos que o senhor apresentou, mas eu vou apresentar as fundamentações legais e os cálculos aqui, os números. Porque, primeiro, para nós considerarmos 38% na aquisição de empresa do Simples, a gente teria que considerar, talvez, um PIS e COFINS não cumulativo para ela somado ao ICMS, porque o ICMS máximo é 20%. Então, eu não posso confrontar a tributação sobre o consumo com demais tributos. Ou eu falo tributação sobre o consumo com tributação sobre o consumo, eu falo todos os tributos com todos os tributos. É por isso que nos cálculos do Conselho Federal, nós não levamos em consideração nada relacionado a imposto de renda e contribuição social, por exemplo. Mas, vamos lá. Quais são as nossas principais preocupações em relação ao Simples Nacional, as micro e pequenas empresas, né?
Primeiro, questão do impacto na competitividade comercial, que, conforme será demonstrado, é muito significativo. O aumento do custo do compliance tributário, que, como vocês poderão observar com os números, existirá em todos os cenários, tá? Em todos os cenários. E a desidratação do Simples Nacional, que é, como eu falei na terça-feira, a manutenção do regime do Simples Nacional, só que sem que haja vantagem alguma para o optante. Então, isso é o que nos preocupa. Então, vamos lá. Vamos começar pelo modelo atual, certo? Vamos começar pelo modelo atual e fazer o cálculo do custo tributário da vida de uma empresa em um determinado mês calendário, certo? Vamos supor que essa empresa do Simples, ela está adquirindo mercadorias, ela fez a aquisição de mercadorias pelo montante de R$100 mil. A tributação por dentro, pessoal, ela acaba muitas vezes nos dando uma falsa sensação de que o tributo não está sendo pago. Então, muitas empresas optantes pelo Simples Nacional, quando vão fazer o seu cálculo do custo tributário, eles acreditam que não estão pagando nada na entrada, porque em cima do valor da operação está embutido o valor do ICMS, por exemplo. Então, nesse caso, eu estou colocando aqui um ICMS de essa aquisição de 100 mil, o que dá um valor de R$18 mil, e o valor total da operação é 100 mil. Então, o valor total da operação para a empresa do Simples é os 100 mil. Então, ela já tem nessa aquisição um custo tributário que está escondido, porque ela desconhece muitas vezes, de R$18 mil. Lembrando, a empresa do Simples não vai ter crédito de PIS/COFINS, a empresa do Simples não vai ter crédito de ICMS, então não vai interessar para ela outros tributos nesse momento da aquisição para a questão da composição do custo da mercadoria. Custo da mercadoria, existe norma brasileira de contabilidade que rege em adequação à legislação do imposto de renda. A venda da mercadoria, vamos supor que essa mercadoria que foi adquirida por 100, ela está vendendo por 130. Coloquei a alíquota menor do Simples, para simplificar o cálculo, de 4%. Então, o valor total de Simples Nacional pago foi R$ 5.200. O custo total tributário dessa competência é os R$18 mil, mais os 5.200, valor total do período, R$ 23.200, certo? É óbvio que, se eu considerasse um custo de aquisição tributário na aquisição maior, por exemplo, 38%, esse cálculo seria bem mais elevado. Mas, na prática, contábil não é essa. Contabilmente evidenciado no balanço, para fins de imposto de renda, para fins de envio do SPED contábil, é assim, certo? Beleza, continuando. Vamos pegar agora o modelo novo. Duas coisas nós precisamos considerar. Primeiro, o professor Marcos Sintra falou um negócio que eu achei bem legal, que é situação real e a situação imaginária, certo? Vamos pensar primeiro do ponto de vista real. A empresa do Simples Nacional, normalmente ela não tem muito poder de negociação com seus fornecedores. Ela não faz compras em grandes volumes como a indústria, como redes. Então, ela não tem tanto poder de margem de negociação. Quando ela for aqui fazer a aquisição, que antes custou R$100 mil, pode ser, no mundo real, que esse fornecedor diga o seguinte: não, agora o preço é o mesmo, 100 mil, e você vai pagar os tributos. Se isso acontecer, o custo da operação sai de 100 mil para 126.500. Lembrando que ela comprou por 100 para vender por 130, então ela já não tem mais margem nenhuma. Só que vamos supor que, dentro de um universo imaginário, esse fornecedor extremamente consciente e sem usar nada do seu poder de negociação e força até sobre a micro e pequena empresa, diga: micro e pequena empresa, você me comprava por 100, mas na verdade o custo da mercadoria era 82, porque tinha 18 de ICMS. Então eu vou te vender pelos 82. E em cima dos 82 é que vai ser aplicado o IVA. Foi o que eu coloquei no segundo cenário. Ainda assim, o valor vai para 21.730, ou seja, saiu de 100 para 103. Houve aumento. Houve aumento. Se nós mantivermos a venda exatamente igual, óbvio que eu estou considerando que ela teve essa margem de negociação e até nem repassou o preço, tá? Ela manteve os 130, porque se aumentasse para 133, por exemplo, como foi o aumento da aquisição, aumentaria o valor do Simples também. Eu mantive os 130 e ela vai pagar 5.200 mais os 21.730, ou seja, ela permanecendo dentro do Simples, no modelo atual, ela já paga mais. Isso aqui é o que nós estamos caracterizando aqui como fim de cadeia, né?
ela está em fim de cadeia, está comercializando com o consumidor final, resolveu ficar dentro do Simples Nacional, suportou o ônus na sua entrada, pagou o Simples na saída, o custo tributário total aumentou. Ficou claro, pessoal? Aumentou. Não tem, eu não visualizo para esse cálculo outro cenário. Isso é contabilidade tributária. Vamos para o segundo modelo. No segundo modelo, já indo para o cenário novo, né? Mantive a regra da aquisição, certo? Se ele não tem poder de negociação, 126 mil, os 100 se manteve como valor da mercadoria. Se ele teve mais poder de negociação, o fornecedor baixou para os 82, ficou 103, certo? Só que agora, nessa segunda hipótese, ele está no meio de cadeia e optou por pagar IBS e CBS por fora do Simples, certo? Então, o seu débito de 130 mil será com uma alíquota de 26,5, que eu estou utilizando até a menor alíquota, de 34.450. Fazendo débito e crédito, eu tenho 34.450, trouxe o crédito de 21, ou seja, da melhor negociação com o fornecedor, estou sempre considerando o melhor cenário do mundo. Ainda assim, tem 12.720 de saldo de diferença a recolher, mais o que já foi pago dos 21. Certo? Então, vejam, no cenário B, onde a empresa optante pelo Simples pagou IBS e CBS por fora, também houve um aumento de carga. Então, em ambos os cenários, há um aumento de carga tributária para a empresa optante pelo Simples. Pensando aqui numa empresa comercial. E, por fim, eu quero falar sobre a questão do crédito presumido, né? A questão da apropriação de crédito de PIS e COFINS sob as alíquotas da não cumulatividade pela utilização do método subtrativo indireto quando se trata de um adquirente tributado. Daqueles 130 mil, eu disse que o cálculo do Simples 5.200, não disse? Existe uma distribuição de tributos dentro do Simples. Quanto que é o ICMS daqueles 5.200? O ICMS é 1.768. Quanto que é o PIS e COFINS daqueles 5.200? 806. Então, esses são os valores pagos dentro do Simples, certo? Como que fica para o adquirente na questão do crédito de PIS e COFINS hoje, o adquirente do lucro real? Ele adquire de uma empresa do Simples, ele vai tomar 1.768 de crédito ICMS, e isso não é restrito a alguns estados, todos os estados, a legislação nacional, tá? Todos os estados, você destaca na nota fiscal eletrônica o montante do ICMS pago dentro do Simples e o adquirente pode tomar esse crédito se aquela mercadoria, obviamente, for tributada normal de ICMS. E o crédito de PIS e COFINS é como? O crédito de PIS e COFINS é 9,25, 1,65 de PIS, 7,6 de COFINS, que nesse exemplo dá um valor de R$ 12.025 de PIS e COFINS. Montante de créditos que esse adquirente tem, R$ 13.793. Como é que fica com a reforma? Como é que fica com a reforma? Substituir o ICMS por IBS e substituir o crédito PIS/COFINS aqui será a CBS, tá? CBS. O adquirente, ele vai tomar R$ 1.768 de crédito ICMS, de IBS, perdão, e vai tomar R$ 800 apenas de crédito CBS. Ou seja, o montante de crédito deles vai ser R$ 2.574. Ou seja, há uma redução dos créditos do adquirente na ordem de 11.219. Então, nós temos uma parcela pequena de empresas optantes pelo Simples que vendem para não contribuinte. Tem um presidente do CRC do Pará, senador, professor Ailton Ramos, que ele diz assim, nós temos que ter muito cuidado com a média, porque se eu ganho 9 e o Mário Sérgio ganha 1, na média nós dois ganhamos 5. Então nós temos que ter muito cuidado com a média. Então, é importante endereçar essas questões em todos os cenários de cálculos que nós fizemos para as empresas optantes pelo Simples. Houve aumento da carga tributária em qualquer momento da etapa da cadeia econômica que ela estiver, seja no início, no meio ou no fim. Nos cálculos que foram apresentados aqui pela CNI, sempre no final, estava sendo considerado o crédito da cadeia inteira, mas para o custo tributário efetivo da última etapa da cadeia, ele tem que levar o custo tributário para si.
e não o crédito foi gerado na primeira etapa. Eu entendo a necessidade de visualizar a cadeia econômica como um todo, mas eu não posso levar em consideração, para fins de um planejamento tributário, para fins de uma gestão tributária para uma empresa, quanto que teve de custo lá na indústria, se eu sou o consumidor que está no varejista aqui, que já passou pelo atacado, e eu já vou vender para o varejo. Então, esse é o ponto que eu gostaria de deixar extremamente esclarecido. Esses números são oriundos de vários trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de Trabalhos da Reforma Tributária do Conselho Federal de Contabilidade. Todos os cenários apresentados para as empresas optantes pelo Simples Nacional têm se apresentado desfavoráveis. E quais são as nossas sugestões? Nós estamos nos juntando às sugestões que vão ser entregues pela FEComércio de São Paulo, que eles já estão com uma série de emendas. Então, nós vamos ser signatários dessas sugestões de emendas que eles vão propor. Mas a nossa ótica tem que refletir sobre a possibilidade desse crédito presumido nas operações. Ô, Felipe, só não querendo te interromper, já interrompendo, o Rony fez uma observação aqui. Aí, se você puder... Só para não deixar passar, nas suas aquisições ali, acho que faltou incluir aí substituição tributária, DIFAL e monofásico, porque ele vai pagar, está no preço dele para entrar depois e ele não tem crédito sobre isso. Na verdade, é uma opção, porque o que acontece? A mercadoria que eu estou comprando, ela não é as três coisas ao mesmo tempo. Ou ela é tributada normal, ou ela é tributada por substituição, sim, mas é porque aqui nós estamos numa análise geral, né? Você pegou um caso, se a gente pegar esse mesmo exemplo e colocar aí agora alguém que paga um ST de 33%, alguém que paga um monofásico por dentro... 33% em cima do MVA, né? Do cálculo... Não, eu já estou botando um resultado final, já com o MVA, cálculo por dentro da parte própria, etc. Uma carga média que a gente tem hoje. Vamos reduzir, então, 30%, 28% já final. Esse cálculo muda por completo. É só isso que eu estou colocando, que este é um cenário, mas se fosse considerado o cenário que é muito real, porque nós temos hoje muitas substituições, muito DIFAL, né? Nem preciso dizer que DIFAL é amplo, generalizado, e muitos monofásicos de PIS/COFINS. Também são reais esses casos e são muito relevantes, só para salientar que tem esse outro cenário também. E ali não tem nem o PIS/COFINS, ela só tem o ICMS. Mas quando ela adquire, não tem PIS/COFINS para ela, não. Não, meu amigo, mas olha bem, o sujeito vendeu lá. O cara que vendeu para ela pagou, lógico que tem. Sim, tá por isso que o meu deu 38, o meu 38, só para te esclarecer um ponto. O 38 da roupa, que é o que vende lá para o comerciante, o nosso 38 nós não somos de comparar abacaxi com melancia. O 38 é só imposto sobre consumo. Eu estou trabalhando com imposto sobre consumo, tá? E 38 engloba tudo, ISS, ICMS, PIS/COFINS e o resíduo, né? Então, ali no 38 não tem imposto de renda, tem CSLL e nem contribuição sobre folha, tá? Ali faltou o PIS/COFINS. E eu vou te, assim, fazer um comentário, Felipe. Mais uma vez, quando você pega aí você olha só etapas da cadeia, você não olha tudo, tá? Esse é um outro ponto que tem que ser considerado, entendeu? Posso concluir, senador? Considerações finais, Felipe, para a gente fechar. Então, assim, quando a gente opta por um modelo, um produto ele é tributado ou normal, ou substituição tributária, ou paga o diferencial de alíquota. No diferencial de alíquota, ele é tributado normal, então ele só faz uma antecipação do montante no momento da aquisição, mas isso vai para apuração, então os 18 permaneceriam corretos, o que mudaria seria a substituição. Mas quando eu falo de composição de custo de mercadoria, para fins do custo tributário da empresa, eu não levo em consideração o custo que foi embutido no preço, não. De forma alguma. Contabilmente, quem estiver fazendo isso está fazendo errado. Porque se o meu fornecedor paga PIS/COFINS cumulativo ou não cumulativo, para fins de custo, o custo da mercadoria para mim é os R$ 82. Aí agora eu estou acrescentando os 18 porque é não recuperável. Se o ICMS fosse recuperável, não seria. Seria os 82. Bacana. Obrigado, Felipe. Obrigado. Bem, eu vou passar rapidamente então aqui. Nós ainda temos vou passar para Sarina. Sarina, acho que muita coisa já foi colocada aqui, mas é bom você pontuar aí, né?
Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui novamente nesta comissão e parabenizar o senador mais uma vez para dando destaque para esse tema do Simples Nacional, onde são tributadas a maioria das empresas. Sei que muita coisa já foi falada aqui, mas eu gostaria, inclusive, contextualizar um pouquinho a questão aí do Simples Nacional e a importância e a relevância que ele tem no cenário econômico do nosso país. Então, deixa eu passar aqui, só um instante. Eu vou falar da representação da FEComércio, a gente já falou isso na terça-feira, mas a FEComércio aqui fala aqui em nome de 1,8 milhões de empresas e 137 sindicatos aqui no estado de São Paulo, com uma grande relevância aqui no cenário nacional com relação ao PIB. E falando aí para a gente contextualizar, então mais de 70%, a gente tem divergência em relação aos números de empresas optantes do Simples, mas mais de 70% das empresas hoje no Brasil são optantes do Simples. E fazendo um recorte aqui, eu acho que é importante, a grande maioria dessas empresas optantes do Simples são do setor de serviço. Então, a gente verifica aqui, mais de 61% são do setor de serviço, seguida aí pelo setor do comércio. E é muito importante esse recorte, porque na reforma tributária, como todos sabem, o setor mais impactado será o setor de serviço. E falando em contexto do Simples Nacional, também há uma grande preocupação com o setor de serviço, por isso mesmo está acompanhando também essa audiência pública o presidente do Conselho de Serviços da FEComércio São Paulo, o Luiz César Bigonha, por conta da relevância e do impacto neste setor tão importante para a economia nacional. E a gente tem cerca de 18 milhões de empresas optantes pelo Simples. Falando agora apenas de alguns números, né, quando se fala que a arrecadação ela é a grande maioria da empresa, mas em termos de arrecadação ela não é tão significativa, hoje a gente paga, a carga tributária é cerca de 32% do PIB, né? O Simples Nacional é quase 5% do PIB. Mas se a gente verificar a variação dos últimos anos, o aumento da relevância do Simples Nacional é bem significativa. Enquanto nos últimos 10 anos houve uma variação do regime geral de 2,5%, com relação ao Simples Nacional, a gente teve uma variação de 44%. Então, cada vez mais o Simples Nacional se mostra aí significativo em termos de arrecadação. E empregos também, né? Empregos é extremamente relevante, o Simples Nacional emprega muito e tem uma força significativa na empregabilidade. Claro, quando a gente considera com os números gerais, pode parecer que o número não é significativo, mas a gente verificando a variação dos últimos anos, também a gente verifica que ao longo desses últimos anos o Simples tem aumentado muito mais a empregabilidade do que outros setores. Quando a gente verifica em termos de admissão, esse percentual supera a 50%. Fazendo aí um breve histórico, né, a gente não houve, a emenda constitucional não alterou o tratamento diferenciado e favorecido destinado à micro e pequena empresa, garantido no artigo 179 da Constituição Federal. Em 1996, a gente teve a primeira legislação de tratamento diferenciado de tributação específica de tributos federais. Em 2006, a nossa Lei Complementar 123, que aí unificou todos os entes, tributos federais, estaduais e municipais. A gente já falou bastante disso, né? Quais são as opções? A gente vai ter um sistema híbrido, então o Simples ele pode se manter integralmente no Simples Nacional, ou ele pode excluir os novos tributos, IBS e a CBS. E aqui só fazendo um parênteses, que eu vou apresentar uma simulação, acho que a gente parte de premissas diferenciadas, né? Acho que o meu colega da CNI acompanhou também, mesmo que no caminho, a apresentação do professor Marcos Sintra, mas eu acho que ele perdeu alguma parte aí da afirmativa do professor, porque, na verdade, a todo tempo, o professor Marcos Sintra falou que não há neutralidade, mesmo aqueles que estão no meio da cadeia, por conta de premissas, de acordo com as premissas do professor Marcos Sintra, do qual a gente concorda. Na verdade, há uma elevação do preço nesse novo sistema tributário, e quando não sou economista, sou advogada,
mas ouvi atentamente aí a exposição do professor Marcos Sintra, e como há uma elevação em relação ao preço, vai ter uma diferença com relação à demanda e, por isso, mesmo para quem está no meio da cadeia, não haveria neutralidade. Então, a gente parte dessa premissa em relação à apresentação, inclusive, do professor Marcos Sintra. E qual a situação que a gente tem atual, então? Então, uma micro e pequena empresa, ela paga todos os tributos na DAS e ela, quando ela faz uma operação contra a empresa, né, por exemplo, do lucro real, ela transfere em relação ao ICMS, o imposto devido lá, aquele percentual devido do imposto estadual, no regime único. Em relação ao PIS e COFINS, ela transferia 9,25, garantido o crédito integral. Então, ela não paga 9,25 no regime único, mas é garantido hoje, pelas regras atuais, a transferência integral. Claro, a gente sabe que são regimes totalmente diferentes, com restrições, inclusive a crédito ICMS e o que é considerado insumos para fins de ICMS e PIS e COFINS, mas essa é a regra geral que a gente tem em relação à situação atual. O que o PLP 68 ele prevê? Então, ele prevê que eu vou continuar pagando, eu posso continuar pagando a minha guia no regime único, só que a transferência ela vai ser limitada nos dois casos, ICMS, PIS e COFINS, em relação ao tributo da CBS do IBS, pago, inclusive, o que foi efetivamente pago dentro do Simples Nacional. E, no nosso entender, isso causa um desequilíbrio de competitividade. E eu trouxe aqui um exemplo para a gente fazer uma simulação e trago um exemplo que a gente entende que, apesar da FEComércio representar comércio e prestação de serviço, o setor de serviço na grande maioria, além de ser a grande maioria optante do Simples, ele frequentemente está no meio da cadeia. De comércio, então, a gente não tem dúvidas, comércio varejista, ele não seria impactado, claro que fazendo simulações pode ser vantajoso para ele optar pelo novo sistema, mas ele não vai sofrer essa pressão de exclusão do Simples Nacional. O comércio varejista não é impactado. O comércio atacadista eventualmente pode ser impactado, mas aqui eu gostaria de trazer exemplos do setor de serviço. E aqui trago um exemplo do anexo 3. Então, uma microempresa nessa simulação que tem um faturamento mensal de R$25 mil, então quanto ele paga de alíquota afetiva hoje? 8,8. Então, ele paga hoje, uma micro e pequena empresa, paga R$2 mil de Simples Nacional. Então, nesse cenário, essa micro e pequena empresa, quanto ela transferiria dos novos tributos se ela decidir ficar integralmente dentro do Simples Nacional? Ela vai pagar cerca de R$900 aí de transferência de crédito. E ela pode ser pressionada a gente imagina, como meu colega disse, é uma micro e pequena empresa, ela não tem chances de negociação, especialmente prestadoras de serviço, elas têm contrato continuados, então ela tem preço fixo e do dia para a noite, ela mesmo que gere o crédito, essa negociação não é tão simples assim. Então, ela pode ser pressionada para excluir os novos tributos. E o que vai acontecer neste caso? Então, ela ficaria num sistema híbrido. Então, ela pagaria IBS e CBS no regime não cumulativo e ela manteria o Simples Nacional apenas com relação ao imposto de renda, contribuição social e contribuição previdenciária patronal. Nesse mesmo exemplo de faturamento de R$25 mil, ela manteria, então, a alíquota do Simples Nacional somente no imposto de renda, contribuição social e previdenciária e pagaria, então, na alíquota do IBS e CBS, no regime não cumulativo, claro, de 28%. Então, ela vai pagar o mesmo imposto que uma empresa grande. Isso que é o fato. E o que acontece especialmente na prestadora de serviço? Ela não tem grandes insumos. Claro, 28% não é a alíquota efetiva. A gente está falando no regime não cumulativo. Mas o que acontece na prática na prestadora de serviço? Ela não tem grandes créditos. Nesse exemplo que eu trouxe um crédito aí para ser considerado despesa de aluguel, material de consumo, insumos, cerca de 20% aí do faturamento dela. Então, nessa simulação, ela passaria de pagar, no cenário de pagar R$2 mil de Simples Nacional, ela passaria para pagar R$6 mil. E daí sim ela iria transferir o crédito integral aí de IBS e CBS, garantindo a competitividade. Mas a que preço isso, né? Ela, nesse caso hipotético que eu trouxe para os senhores, ela teria um aumento de 228%. A gente está assegurando o tratamento diferenciado e favorecido para essas microempresas? Será que a gente está? Não nos parece.
que é verdade. Eu trouxe outro exemplo aqui com relação ao anexo 4. Aqui agora uma empresa de pequeno porte, com faturamento mensal de 100 mil. Ela tem uma alíquota efetiva, nesse exemplo, de 10% do Simples Nacional, ela recolhe R$10 mil, e quanto ela vai transferir de crédito? Cerca de R$6 mil, nesse exemplo. Agora, nessa hipótese também, aí, que ela for compelida, claro, ela não, por opção, ela não faria isso, principalmente serviço que não tem quase crédito, já que a maior despesa é folha de salário e não gera crédito. Então, nesse exemplo hipotético, ela é compelida aí, por questões negociais, de excluir os novos tributos. Então, que cenário que ela ficaria? Aqui também considerei umas despesas de 20% sobre o faturamento. Então, de R$10 mil, ela passaria a pagar R$26 mil, e aí sim transferia o crédito integral garantido à competitividade, e aqui na simulação um aumento de R$146. Quais são os pleitos da FEComércio para corrigir essa distorção? Garantir a transferência de crédito. A gente tem, então, duas propostas já apresentadas por alguns senadores. No primeiro cenário, a garantia de crédito integral com relação ao CBS, que é nada mais que garantir a regra atual. Hoje, com relação a PIS e COFINS, você comprando de uma micro e pequena empresa é garantido o crédito integral. Então, o que se busca nessas emendas, nas emendas já apresentadas pelos senadores Beto Martins e Irajá, a 606 e a 1042, na qual a gente já parabeniza a iniciativa dos senadores, sensíveis e preocupados aí com a competitividade dessas micro e pequenas empresas. Então, a gente já tem essas emendas apresentadas. Uma outra alternativa, então, já que a gente está falando no sistema de pagamento de tributos e que o Simples Nacional recolhe uma guia única, um regime único, que se transfira o crédito integral do que foi totalmente pago pelo Simples. Então, tudo que ela pagou na DAS, que gere um crédito. E a gente já tem emendas nesse sentido, a emenda dos senadores Messias Jesus e Alan Rick, a 284, 627, 761, já estou finalizando, senador. E aqui o texto, então, é apresentado pela FEComércio, com outras entidades, inclusive, e contempladas naquelas emendas, onde a gente busca aí minimizar o impacto da reforma tributária para as empresas, para as micro e pequenas empresas que estão no cenário no meio da cadeia e especialmente para as empresas prestadoras de serviços. Obrigada, senador. Agradecer, Sabrina e o Mário, para vocês ocuparem a primeira, para a gente chamar aqui. Senador, só fui citado aí, eu queria... Posso falar um minutinho? Já pode ir para cá, Bruno? Sabrina, obrigado. Só para a gente... Posso? Posso falar? Pode falar. Olha, eu ouvi bem o Marco Sintra. Agora, não preciso concordar com ele em tudo. Tá? O ponto é, não tem a menor lógica você admitir que no meio da cadeia o IVA não seja neutro, que vai ter um aumento de preço e aí a demanda vai cair, sendo que eu posso aproveitar o crédito. As empresas compradoras são racionais. Tá? Aquele exemplo que foi colocado ali, de uma empresa de limpeza, acho que é muito... Tem muita gente que já entendeu. O que hoje se paga, pouquinho, vira custo para o contratante da limpeza, se ela é uma empresa tomadora de crédito. Agora, ele vai pagar mais e ele vai se creditar de tudo. Então, ele fica mais barato. Não tem redução de demanda no meio da cadeia. O que eu concordei é que, na ponta... Se houver aumento de preço, aí vai ter elasticidade de demanda e diz também que existe elasticidade de renda, não é só elasticidade de preço que opera na economia. Tá? Agora, no meio da cadeia, a gente tem que admitir que as pessoas são racionais e sabem que se eu estou pagando 28 de IVA, eu vou pegar aquele 28 como crédito. Né? Então, no meio da cadeia, eu não concordo que tenha redução de demanda, não. Obrigado, Mário. Eu agradeço a presença. Peço vocês se preocuparem ali a primeira... fileira, e convido aqui o Jael e o Bruno, né, que falta aqui. Eu vou também? Jael, não, pode cair. Jael Antônio, que é o representando aqui a Federação do Comércio, ele também é o presidente do Sindobar. E o Bruno, já vou passar, Jael, para você fazer as suas considerações. Bom dia a todos.
e a todas. Obrigado aí pelo convite para a FEComércio participar. Também sou vice-presidente lá. Presidente do Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes. Na verdade, as FEComércio elas estão trabalhando uníssonas nesta questão que foi apresentada aqui pela senhora Sarina. Nós todos concordamos que, se não houver um aproveitamento de crédito, o sistema simples nacional ele vai quebrar todas as empresas. É assim que a gente pensa, bem claramente. E, agregando isso que eu acabei de falar aqui, senador, a palestra que o senhor fez para a gente essa semana, o senhor mesmo colocou lá o que significa essa reforma, né? É um problema, é quase que um manicômio a gente tentar entender ela completamente. E com relação ao simples, é isso mesmo que a gente pensa. Nós precisamos ter um tratamento diferencial para o simples, porque se isso não ocorrer, apesar da oportunidade e opção da pessoa sair do simples e adotar outro regime, é uma decisão que será muito mais difícil, muito mais complexa. Então, a minha presença aqui, representando a FEComércio do Distrito Federal, é exatamente para ratificar isso que a nossa FEComércio de São Paulo apresentou hoje aqui. Era isto. Obrigado, Jael. Obrigado, Jael. Passo imediatamente ao Bruno, que é advogado e especialista também em direito tributário. Bom dia, senador. Em nome de quem cumprimento todos os demais componentes da mesa. Hoje, na verdade, eu estou retornando por conta de uma impossibilidade de participar da reunião de terça-feira. Então, o tema que eu vou tratar aqui é um pouco diferente dos que foram tratados pelos demais participantes. Vou retomar o tema da Zona Franca. Tá, perfeito. Agradeço a gentileza do senador em autorizar esse retorno, a gentileza da equipe do senador também em permitir. E, na verdade, eu gostaria de tratar de dois temas que não foram discutidos na semana passada, desculpa, na terça-feira passada, em relação à tributação da Zona Franca. Só para fazer uma recapitulação antes de entrar, foi elogiável bastante a postura do Senado e da Câmara dos Deputados na aprovação da Emenda Constitucional 132, no que manteve a Zona Franca. Então, apesar da extinção de diversos regimes privilegiados, regimes beneficiados e regimes diferenciados de tributação, esta Casa manteve a tributação diferenciada em relação à Zona Franca, em relação ao Simples, esses regimes favorecidos. E a questão da Zona Franca é bem conhecida, foi bastante debatida na reunião da última terça-feira, do como a Zona Franca é relevante para a região norte. Acho que pode passar o meu próximo slide. Tivemos aí um crescimento da renda per capita de Manaus, quando comparado a São Paulo, havia uma diferença de 7 vezes, que cai para... está comigo? Você consegue passar? Obrigado. Tá bom. Que reduz para menos de 2 vezes com a instituição da Zona Franca. A participação do Amazonas no PIB aumenta vertiginosamente com a criação da Zona Franca, de 0,3% em meados dos anos 70 para 1,6%, então um crescimento mais de que quintuplicou. E a região norte é efetivamente colocada no mapa da indústria nacional, possibilitando, por exemplo, que Manaus chegasse ao 8º PIB brasileiro. Aqui é só para dar uma contextualização da importância da Zona Franca e da necessidade de, atendendo ao artigo 92, que o projeto de lei 68 ele realmente garanta o diferencial competitivo da produção industrial na Zona Franca. O PLP ele traz muitas alterações, muitas disposições em relação a isso, mas o que eu quero ponderar é em relação aos produtos intermediários. Hoje eles representam 30% do faturamento da Zona Franca e eu acho que existem algumas melhorias a serem feitas em relação a esse tema. Eu vou pontuar, o primeiro ponto eu acho que é o mais relevante, que é a questão dos créditos de IPI nos produtos intermediários.
e aqui eu dou alguns exemplos, embalagens, concentrados, autopeças. Hoje, por força de 2 dispositivos normativos, Lei 9779 e o Decreto 1435, é assegurado crédito de IPI na aquisição de produtos isentos. Então, adquirir um produto isento, o adquirente tem direito a um crédito presumido de IPI. Só que isso é objeto de bastante contencioso tributário hoje em dia, porque há alguns entendimentos da Fazenda no sentido de que esse crédito ele deve ser estornado no caso de saídas isentas, de saídas tributadas a alíquota zero ou de não tributadas. E esse é um ponto que não veio exatamente tratado no PLP 68. Tudo bem, o PLP 68 está focado em IBS, CBS, tem algumas disposições sobre a redução de alíquotas do IPI. O PLP ele traz aquela regra de zerar o IPI para os não competidores da Zona Franca ou aqueles que tiverem alíquota de até 6,5% na TIP, mas ainda assim persiste alguma dúvida em relação ao direito à manutenção desse crédito. Por quê? Porque o PLP justamente ele não trata do aproveitamento desses créditos, então aqui tem essa preocupação da Zona Franca na aquisição desses bens e da manutenção do IPI. E eu te trago, na verdade, uma questão muito particular de 2 setores, e o setor automotivo e o setor de bebidas açucaradas. Por quê? Porque esses 2 setores serão objetos do imposto seletivo. E o texto da emenda constitucional que eu replico aqui, ela também determina que quando houver incidência do imposto seletivo, não haverá incidência cumulativa do IPI. Então, a partir do momento que essas indústrias que serão objetos do imposto seletivo adquirem produtos que tinham a tributação do IPI, a saída dessas indústrias é não tributada pelo IPI, porque vai ser tributada pelo imposto seletivo. Então, o nosso receio é essa dúvida quanto à possibilidade de aproveitamento do crédito do IPI que veio em cima dos insumos dessas indústrias que terão bens tributados pelo imposto seletivo. Então, esse é um ponto que gera algum questionamento, que gera alguma insegurança. Existe uma alternativa, foi uma emenda apresentada pelo senador Messias, a emenda 985, que, na verdade, ela aumenta o percentual de redução do IPI. Desculpa, o percentual de alíquota zero do IPI, que hoje tem de 6,5% para 8%. Esses 8%, por exemplo, abrangeriam os concentrados. Então, tendo a alíquota zerada para os concentrados, há o crédito presumido de 6% de CBS, o que resolveria essa questão. Mas, salvo isso, salvo se for acatada essa previsão, a gente não tem uma regra que garanta o crédito presumido do IPI para esses bens que serão tributados pelo seletivo. E um segundo ponto que eu trago é em relação à tomada de crédito presumido do IBS na aquisição dos insumos produzidos localmente. Qual que é o contexto aqui? O artigo 444 do PLP, ele concede crédito presumido do IBS, daí tem aquela variação de 7,5% a 13,5% a depender da origem, para as empresas da Zona Franca que adquirem bem industrializado de fora da Zona Franca. Eles entram na Zona Franca com alíquota zero. Em outro dispositivo, se estabelece que a redução a zero das operações entre indústrias da Zona Franca com crédito presumido de IBS, desde que o bem seja utilizado para incorporação na produção de bens finais. E é esse finalzinho do artigo 446 que nos preocupa. Por quê? Eu trago aqui 2 exemplos de duas situações. Então, imaginemos na linha de cima, uma indústria da Zona Franca adquire um insumo industrializado de fora da Zona Franca para a produção depois de um produto final. Então, entra com a alíquota zero na Zona Franca, tem o crédito presumido de 7,5% a 13,5%, a depender da origem. Posteriormente, na operação dentro da Zona Franca, a alíquota é zero, mas você tem esse crédito presumido do artigo 446. O problema é em cadeias mais longas, que é a linha de baixo. Porque quando a gente tem uma produtora de um determinado insumo comprando de outra produtora de determinado insumo na Zona Franca,
não entra naquela previsão do artigo 446 de utilização para incorporação na produção do bem final. O bem final ele só vem numa etapa posterior. Então, a nossa preocupação é isso, dessa terceira indústria produtora de insumos, não ter o crédito presumido quando compra da outra indústria produtora de insumo. E o que ela vai fazer? Vai comprar de fora da Zona Franca. Então, aí a gente acha que tem um desestímulo para o consumo interno em cadeias mais longas dentro da Zona Franca. Outros pontos relevantes foram debatidos, eu acho, na semana passada, não vou insistir nisso, aquela questão do prazo de 180 dias, o Rony falou bastante em relação a isso, e eu acho que houve uma melhoria muito boa nos créditos presumidos de IBS, né? A Câmara já trouxe uma redação melhor, que antes se presumia aquela diferença da média dos benefícios, hoje já foi trazida uma regra que mantém o que hoje é garantido para a Zona Franca, só que reduz em 1/3. A gente queria até ter acesso a esses cálculos, pelas contas que muitas indústrias de produtos intermediários fizeram, o ideal seria uma redução só em 4/5 para manter o diferencial competitivo atual. Então, são esses dois pontos, eu acho que não foram tão debatidos na reunião de terça-feira e que eu gostaria de trazer, inclusive, para ouvir da Fazenda, se tiver interesse em se manifestar, mas para a garantia desse diferencial competitivo da Zona Franca. Senador, agradeço novamente a gentileza. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Bem, o Thomas acho que já falou, né? Está conectado? Não, né? Acho que ele falou aqui ontem. Bem, tem algumas perguntas aqui que chegou pelo E-Cidadania. Vou ler aqui e depois nós consideramos. Se tiver alguma questão aqui. Júlio, do Paraná, pergunta: quais as alíquotas do IBS e CBS que serão aplicadas sobre a receita das empresas do Simples? Haverá majoração das atuais tabelas? Princípio. Bem. Lucas, de Santa Catarina: a terceirização possui alto custo de folha e não gera crédito. Dessa forma, o IVA irá majorar seu custo. Como podemos reduzir esse impacto? Gabriel, de Minas Gerais: como a reforma tributária vai impactar a competitividade entre empresas do Simples Nacional e as que utilizam terceirização? O Darlan, da Bahia: existem estudos ou dados que demonstram o impacto da reforma em setores específicos que dependem de terceirização? A Luana, de São Paulo: como as empresas de serviços terceirizados do Simples podem se preparar para a reforma? Isabel, do Espírito Santo: quais medidas a reforma tributária adotará para proteger a competitividade das pequenas empresas no Simples Nacional? O Marcos, de Santa Catarina: a reforma prejudicará indiretamente as empresas do Simples Nacional em função dos créditos? Haverá algum incentivo para permanecerem no Simples Nacional? Tem o comentário da Raíssa, do Mato Grosso: a reforma tributária pode simplificar a carga para as empresas do Simples Nacional, mas também traz desafios para as de terceirização. William, de Rondônia, pergunta: com a reforma haverá aumento da carga tributária na empresa do Simples Nacional? A Lilian, de São Paulo: a reforma tributária prevê alguma proteção específica às empresas do Simples Nacional? Se sim, quais? E a Letícia, de São Paulo: quais são os obstáculos que as empresas do Simples Nacional podem enfrentar com uma possível transição para um novo regime tributário? E comentários aqui, o Carlos, do Rio de Janeiro: a empresa do Simples e MEIs devem ter sua carga tributária reduzida a zero, pois já pagam impostos em demasia. Rodrigo, do Rio Grande do Sul: a reforma pode trazer desafios para a competitividade e sustentabilidade das empresas, especialmente em relação à geração de empregos. Vou passar então para o Rony fazer suas considerações. À vontade, pode ficar à vontade, é que você tem um papel importante aqui até para convencer a gente que está tudo certo. Bom dia novamente, pessoal. Primeiro, azeitar algumas relações pessoais aqui, porque isso passa, né? Mas as relações continuam. Dizer ao professor Marcos Sintra que eu também, quando percebi que depois de tantos anos de amizade com ele, acabei ficando do lado oposto da mesa, eu me senti constrangido, me senti mal, mas como a gente tem muito fundamento técnico do que vem fazendo, né? A gente vem mantendo a palavra, mas, de fato, eu também, professor, fiquei bastante chateado quando percebi
que a gente estava do outro lado da mesa, mas dizer que as críticas são sempre bem-vindas, né? Porque se você quiser fazer mal a uma pessoa, é não criticá-la, não apresentar um outro lado, um outro ponto de vista, e é na soma das antíteses que a gente chega a uma tese, a uma conclusão melhor. Então, dizer que as críticas são sempre importantes, e também ao Felipe pedir perdão aqui por ter retrucado no meio da apresentação, fui pego de surpresa, mas não é nada educado pedir perdão. E colocar a Receita e o Ministério à disposição do CFC e de todas as entidades para a gente buscar melhorias. Eu não vou repetir o que já foi dito, né? Não vou repetir, vou parabenizar o Mário Sérgio pela excelente e didática apresentação, com a qual eu concordo. Teria feito melhor se eu tivesse tentado colocar em apresentação. Então, eu vou passar só rapidamente pelos principais pontos aqui, relativos ao Simples. O que eu acho que ficou muito claro e que não é tão claro assim para a sociedade, não é tão claro atualmente, é que as empresas do Simples sofrem um resíduo tributário relevante nas aquisições. Geralmente a pessoa, quando olha quanto paga de tributos, olha só aquela alíquota pequena que vem, ou nem tão pequena, né? Pequena no início, mas nem tão pequena no final ali das faixas. Então a pessoa só olha aquilo ali, mas é extremamente importante considerar que todas as suas aquisições vêm tributadas por PIS/COFINS, ISS, em alguns casos, ICMS e IPI. E aí você soma tudo isso, às vezes um não entra, outro entra, mas tudo isso forma um resíduo que não é desprezível. É muito relevante sobre as aquisições da empresa do Simples. Então, qual é a carga de uma empresa do Simples? Hoje será no futuro. É a soma do resíduo com o que ela paga de débito sobre a sua receita mensal. Esta é a carga. Isto precisa ficar claro até para as próprias empresas, e eu acho que esse debate está esclarecendo. O que é relevante? O Simples, pensando só nos tributos que serão reduzidos ou afetados aqui pela reforma, o Simples é favorável ou desfavorável a partir da comparação entre o resíduo e a carga na saída. E as empresas farão essa análise no futuro. A partir da entrada do IBS e da CBS, quais empresas permanecem no Simples Nacional? Eu vejo duas permanecerão para IBS e CBS, né? É importante esclarecer que todos os outros tributos, uma frase dessa cortada e jogada nas redes sociais pode dar estrago. Todos os outros tributos permanecem exatamente como estão. Apenas IBS e CBS têm a opção para o optante pelo Simples excluir e fazer apuração pelo regime geral. Quem vai continuar integralmente no Simples? Aquele que vai fazer a conta do resíduo e vai perceber que, olha, eu tenho menos resíduos do que a alíquota final na saída. Eu pago menos. Eu sou beneficiado. Quando eu comparo o que eu pago de carga na entrada e o que eu tenho de débito na saída, se eu tenho menos carga, eu continuo beneficiado por estar no Simples, porque a minha carga é menor. E esse vai ficar exatamente como permanece hoje. Também continuará aquele que não sofrer pressão do mercado. O mercado dele, já foi dito aqui, consumidor final ou adquirentes de menor porte, adquirentes de uma relação de confiança. O que não sofrer pressão de mercado também vai continuar. Por outro lado, quem é que vai alterar e optar por retirar IBS e CBS do Simples e colocar na regra geral? Aquele que vai calcular os seus resíduos e vai descobrir que ele tem muito mais resíduos do que créditos que ele gera para frente. Ele vai falar, olha, estou pagando para estar aqui.
em relação ao IBS e CBS. Esse vai falar, eu não quero continuar. Se eu optar pelo o regime geral, quando eu comparar meus créditos com o débito que eu terei no regime geral, se isso for favorável, ele vai optar por ir para a regra geral. E também aquele que sofrer pressão do mercado, e aí a segunda hipótese que foi comentada aqui, no meio de cadeia. Está no meio de cadeia, é uma boa medida de redução de custos para quem toma as compras e serviços bens e serviços do Simples, é que ele me gere crédito integral, porque isso irá reduzir o meu custo. Isso é uma análise casuística, é uma análise dispersa, e que terá vários resultados, mas nós entendemos que o modelo que nós propusemos permite aquele que, por diversos fatores, considera favorável continuar no Simples e nada vai mudar. É importante salientar que nas aquisições do Simples, nas compras, nós entendemos que, de um lado, haverá uma alteração de preços relativos e a transição prolongada dos tributos objetiva, entre outras coisas, permitiram a acomodação lenta, gradual dos preços, né? Porque virar a chave integralmente dos dois tributos poderia gerar uma alteração de preços relativos mais significativa, mas a gente vai virar até 2032 a chave. Ou seja, a gente terá muitos e muitos anos para que o mercado vá gradativamente incorporando os novos preços relativos. Então, preço relativo de entrada será um efeito de anos de transição. Segundo fator na entrada, fim da substituição tributária de FAO e monofásico. Isto é muito relevante. Passei anos recebendo empresas do Simples, associações, lutando arduamente para acabar com a substituição tributária, porque ela onera muito as empresas do Simples. Então, não pode ficar de fora do debate este fato, porque a gente vem há anos discutindo isso. Já recebi inúmeras e inúmeras vezes representantes de categoria. Tudo isso contribui para talvez uma redução de custos na entrada. Quando eu vou para a saída, já foi muito bem explicado aqui que depende se o meu adquirente é do consumidor final ou regime geral. E também já foi explicado que haverá uma alteração de preços, hora para mais, hora para menos, para o consumidor final. Precisa ser incluído nesse debate o cashback, porque haverá uma devolução de tributos, e isso também será um fator que influenciará na escolha das empresas, na escolha do consumidor. Digamos, uma variável exógena aqui a análise do Simples, mas que é muito relevante na venda consumidor final. E na venda intermediário, nos parece que, apesar de ter alterações de preços, como eu terei crédito integral de tudo agora, tudo, a gente terá uma redução de custos relevante na contratação de empresas do Simples, realmente relevante. E aí eu entro em setores específicos que foram citados aqui, inclusive nas perguntas dos internautas, setor de terceirização, setor de serviços, limpeza, segurança, call center, profissionais liberais e TI. Todos esses serviços, como regra, mas quase geral, quase absoluta, prestam serviços para outras empresas. Limpeza, segurança, call center. Nenhum consumidor final contrata call center, né? E profissionais liberais, aí sim, tem alguns prestadores, mas eles têm a redução específica de alíquota. Mas pensando em limpeza, segurança, call center, tecnologia da informação, que já foi amplamente explanada aqui pelo Dr. Mário Sérgio, essas prestam serviços para outras empresas que terão crédito. Haverá alguma alteração de preço? Sim, mas com certeza
haverá redução de custos para quem compra, porque hoje contratar o serviço de limpeza, só para dar um exemplo do PiscoFins, que é a minha especialidade, se eu contrato a limpeza da minha empresa como um todo, não dá crédito. Agora, se eu contratar uma empresa, fizer um contrato específico para limpar só a planta industrial, aí talvez ele consiga crédito. Ou seja, na grande maioria dos casos, não há crédito. Segurança, aí não haverá crédito. Call center também, a não ser que um outro call center contrate um call center. Fora essa hipótese, em nenhuma outra hipótese haverá crédito. TI depende se o bem é utilizado, o serviço, o software, na produção diretamente, como, por exemplo, um software de gerenciamento das máquinas produtivas, esse daria crédito. Os demais, não. E assim a gente poderia ficar aqui durante muito tempo dando exemplos do que hoje não dá crédito e passará a dar crédito integral com uma inevitável redução de custos para quem compra, para quem adquire. Se há redução de custos no meio de cadeia, a economia nos diz que em algum momento isso chegará à redução de custo do consumidor final, que vai gerar aumento de renda do consumidor final, que retroalimentará a economia. Então, nos parece que o sistema montado que permite aquelas empresas que por análise, queiram ir para a regra geral, elas o possam fazer sem abandonar o simples, mantendo o simples, nos parece que equaciona o sistema, conquanto apresente desafios. E aí é uma segunda parte, uma parte até mais institucional. A gente sabe dos desafios e está aberto, e a gente tem feito reuniões, tem feito para ajudar o Congresso Nacional, porque toda decisão, toda autoridade sobre esse tema está aqui no Congresso Nacional. Mas para, em conjunto com os setores, propor medidas de simplificação, medidas de melhoria operacional para as empresas do Simples. E aí a gente tem 2 desafios bem mapeados, que são durante a transição, que a gente terá não só para empresas do Simples, mas para todas as empresas, um desafio aí de convivência, né? E a gente pretende fazer o melhor possível e a gente está aberto para negociar, temos feito negociações e com certeza haverá negociações operacionais e, eventualmente, sugestões conjuntas, né? Caso a gente tenha chegado a alguns consensos, sugestões conjuntas a essa casa de melhoria. Também obrigações acessórias, o quanto a gente puder simplificar, a gente deseja. Então, a nossa integração para, inclusive, aí especialmente as entidades, CFC e as entidades representativas, a gente tem tentado e com certeza permanece à disposição, e é nossa intenção real, verdadeira, de fazer o melhor sistema operacional possível, né? Porque hoje a gente está na era do mobile, que o pequeno contribuinte quer ele mesmo acompanhar ali, e a gente tem tentado, vai continuar tentando simplificar. Um ponto que não foi abordado aqui, mas a gente está tentando, em conjunto com a sociedade, oferecer alguma sugestão de melhoria a esta casa, em relação à opção para apurar o IBS e a CBS por fora, o melhor regramento possível para que as empresas do Simples tenham a melhor regra e que lhe favoreça o máximo possível para poder fazer essa opção de ir para o regime geral ou voltar caso conclua que não foi uma boa escolha. Muito rapidamente aqui, pontos principais das falas dos meus colegas. Em relação ao que o Dr. Felipe colocou, eu só queria salientar que um ponto que é relevantíssimo. O crédito presumido, ou ficto, né? Na verdade, hoje não é ficto nas aquisições de empresas, uma empresa do lucro real hoje contratando uma empresa do Simples. Eu tomei a liberdade de trazer os números da apresentação do Dr. Felipe. Pago
pela empresa do Simples, 806. Crédito apurado pelo tomador, R$ 12.025. Assim, alguém tem que ser o da calculadora, alguém tem que dizer, olha, paguei 800 e gerei crédito de 12 mil, alguém vai pagar. Né? 11 mil reais não vão ficar no limbo, alguém vai arcar com esse custo. Quem é, no caso do IBS e da CBS? O sistema, né? Porque tem uma alíquota de referência que necessita devolver ao governo a arrecadação atual. Então, 11 mil reais que surgiram não ficarão impunes, digamos assim. Alguém vai arcar, esse alguém a sociedade como um todo, porque essa diferença vai para a alíquota de referência e será espalhada por toda a sociedade. Infelizmente, essa é a verdade, não tem como não dizer isso. Uma outra opção que foi colocada na mesa da doutora Sarina, que seria dar a quem contrata a empresa do Simples o crédito pelo que a empresa pagou na DAS, né, na declaração mensal do Simples. De novo, uma empresa do Simples, aí não só para IBS e CBS. Eu somo todos os meus tributos e pago, ao invés de 800, nesse exemplo, eu pago R$ 2.500 mensal no Simples. E aí a sugestão é dar esses R$ 2.500 de crédito para quem contratou aquela empresa. Em outras palavras, esta empresa do Simples não terá pago nenhum centavo para o sistema tributário nacional. Então, esses 2.500, foi que eu dei de exemplo aqui, não serão recolhidos em nenhum momento, e o sistema tributário, nossas contas públicas, a alíquota de referência da CBS, nesse caso, pensando só em CBS, teria que arcar com esse custo. Não há outro caminho, infelizmente, não tem outra solução. Esta casa é o ambiente essa discussão para ponderar os valores. Não estamos dizendo de maneira alguma que não há fundamento, que não há validade dos argumentos, só estamos dizendo que há um custo, sempre um custo, e que há uma quebra da lógica do IVA, que é do valor pago que gera o crédito. E aí nós entendemos que naqueles mercados em que seja interessante gerar um crédito cheio, vale a pena ir para a regra geral, e a gente precisa incluir na análise que não só para o Simples, mas para toda a sociedade, um dos objetivos centrais da reforma tributária é simplificar esse operacional das empresas, né? Esses dias eu tive com uma empresa multinacional e aí, só para compartilhar, a frase dele foi a seguinte, e a gente ouve isso todo dia: eu tenho mais operadores tributários no Brasil do que somando o resto do mundo inteiro. E é uma empresa com atuação em mais de 30 países. Somando os 29, não é menor do que a equipe brasileira. E nossa tentativa diuturna na reforma é de fazer uma conta corrente para o contribuinte. De um lado, eu vou ter todos os débitos que ele mesmo informa. Ele emite a nota fiscal, está dizendo que fez uma venda com uma alíquota de X% devido Y. Ele me disse, nós vamos mostrar, vai ter um painel, conta corrente bancária, os débitos que você está me dizendo que efetuou. Então, aqui, os créditos que decorrem das suas aquisições. Lembrando que tudo dá crédito. Então, é só pegar todas as notas destinadas àquele contribuinte e botar na esquerda aqui, olha, todas as notas que foram destinadas a você esse mês são essas aqui. E o que já foi pago, porque agora o crédito só corre com o pagamento, são esta coluna aqui. Então, como é que vai apurar o débito? Já vai aparecer para ele lá embaixo. Todos os seus débitos do mês, menos estes créditos que já foram pagos e, portanto, estão validados, esse valor a pagar. Se você quiser, pode alterar como você quiser, porque é uma declaração do contribuinte. O extrato é só um auxílio para ele. Pode alterar do jeito que quiser, porque é dele. Então, isto valerá para Simples e para todas as outras empresas. Então, nós esperamos uma simplificação brutal, absoluta para todos, de maneira que esperamos que as empresas do Simples que optem por levar IBS e CBS para a regra geral consigam atuar de maneira tranquila, eu não sei se posso dizer, mas de maneira muito
muito razoável, muito possível, e estamos plenamente abertos a sugestões de melhorias para que esse sistema, para aquela empresa que vá para a regra geral, fique o mais simples, palatável possível. É claro que é importante ter uma ótica de quem está do outro lado utilizando, e nós estamos plenamente abertos e desejosos de receber essas sugestões. Por fim, acho que já falei, senador, da terceirização, pegando aqui pelas perguntas. A maioria das perguntas foram relativas à terceirização. Terceirização sempre é fornecida para uma outra empresa. Esta empresa que toma a terceirização terá crédito integral, independente do serviço contratado. Então, haverá uma redução de custos para quem, em relação ao que a gente tem hoje, para quem contrata estes serviços. Bem nítido, bem evidente. 28, vamos pegar a alíquota mais alta cogitada. Vamos pegar 15, né? Vamos sonhar 15. Eu pago 15 ao meu fornecedor e vou ter crédito de 15 que eu vou abater do meu débito futuro. Eu não estou pagando por isso. Isto é o resumo do IVA. O IVA foi criado pensando exatamente em... Tem uma expressão em inglês, mas que é passar pelas as etapas econômicas e só tributar o consumidor final. Foi para isso que o IVA foi criado. Esta é toda a teoria do IVA. Então, tranquilizar aqueles que prestam serviços terceirizados. Para quem contrata vocês, haverá uma melhoria. Talvez o preço pode ter uma alteração, não vou dizer que para mais, porque em muitas situações vai para menos. Alguém comentou aqui, a doutora Sarina, de que apenas 20% de créditos. Olha, a gente pode depois aprofundar esses números, mas os levantamentos que a gente tem lá na Receita Federal e a gente recebe as declarações dos contribuintes, é que somente um profissional liberal teria apenas 20% de créditos. A gente já fez esses estudos, pegou aqueles setores que são ditos como, olha, aqui só tem mão de obra. Quando a gente vai olhar, a sociedade é cada vez mais informatizada, mais tecnológica, e por incrível que pareça, não vou citar setores aqui, porque senão depois fica parecendo que eu tenho alguma coisa, não tenho nada, mas nossos estudos mostram, e a gente pode trazer aqui numa outra oportunidade, que setores que são alardeados como... Olha, só tem mão de obra e mais nada. Não. 40%, 45% de aquisições que dariam crédito. Quem fica com essas aquisições de somente 20% de crédito? Sem dúvida nenhuma, um profissional liberal. Esse sim, ele tem ali um computador, tem poucos, mas esse tem redução de alíquota, uma redução de 30% na alíquota. Em alguns casos vai ser mais que suficiente, vai ficar melhor. Em outros casos vai ficar igual, em outros pior. Mas eu tenho certeza que o adquirente desse serviço vai estar numa situação melhor, porque ele vai ter crédito integral da aquisição desse serviço, inclusive dos profissionais liberais. Estou falando demais, me desculpe. Viu, Rony? Não, mas só para... Você falou de profissional liberal, como sou contador, eu me senti no direito de usar o artigo 14 aqui. Não é? Veja bem, nós pagamos hoje, na prática, vou botar 3,65, botar um pouco, vou arredondar para 4, porque o ISS a gente paga como profissional liberal. Então não é o 5 nem 2. Mas vamos botar 5%. A gente paga 5 hoje. Lógico que se eu vou faturar para uma empresa, e se for 28, eu vou faturar com 28 de imposto. Lógico, faturando o mesmo valor, ou até mais, que o contador precisa de realmente um reajuste violento com essa mudança. Então, veja bem, eu vou ter que aumentar de 5 para 28. Se o cara vai aproveitar o crédito ou não, tudo bem, mas na prática eu estou aumentando o preço. E ele vai questionar esse preço. Essa é que é a questão. O cara vai dizer, não, aí por mais que eu tenha 30% lá, né, ainda tem um aumento significativo. O cara vai chiar com o preço, não tem a dúvida, mesmo que tenha o crédito. Sim, então vamos fazer análise. Aí eu posso fazer, que o senador está aqui do lado, não estou perseguindo ninguém. Pegar o contador, que bom. Hoje, serviço que ele quer receber, R$100 pelo serviço. 5% de tributação. Ele cobra quanto? 105 para quem o contrata. Isso.
Quem o contrata, então, tem o custo de 105. Aí amanhã, com a reforma tributária, ele quer continuar os 100, o débito é 30% a menos. Alguém calcula aí, por favor, 28 menos 3%. Bota 18 aí, bota 18. 28 menos 3%, é 30%, né? A redução aí, 70%, 19,6%. Então, ele vai colocar no preço dele 19,6%. Não significa que ele vai pagar 19,6%, porque ele vai ter 20% aí de créditos. Então, ele vai ter lá, ele contrata um software e, convenhamos, né? Boa parte contrata um bom sistema de software. Se não tem um sistema, não contrate esse contador aí. Ele contrata o software, ele tem a impressora, ele tem o aluguel, ele tem uma estrutura. 20% talvez seja barato. Energia elétrica, e assim vai. O aluguel do carro, o boy que ele manda buscar, 20% tá pouco aí, né? Mas vamos pelos números da doutora Sarina. O contador, carga sobre ele 19 menos 20% de 19. Alguém calcula aí, por favor. Agora, quem contratou o contador, lembra que pagava 105 porque não tinha crédito. Agora ele vai pagar 119, mas vai ter crédito de 19. Qual o custo para quem contratou o contador? R$100. Caiu de 105 para 100. E outra, todos os contadores... Essa mágica, eu aprendi que matemática 2 mais 2 é igual a 4. Não é 2, não é 5 nem 6, porra. Mas quem vai contratar o contador? Quem vai contratar o contador vai falar, alguém aí pode me vender sem tributo? Não existe esse que vai vender sem tributo. Todos vão botar. E quanto vai sobrar para mim no final? R$100 de carga. Porque os 19 me dão crédito e quando eu tiver um débito, eu vou fazer o débito lá de 30 menos 19, que é crédito. Ele não paga. O que o contabilista, né, vamos usar o nome correto, né, profissional... Mas profissional da contabilidade. O profissional de contabilidade pagou, recolheu o sistema 19, mas quem o contratou vai recuperar o que ele pagou. Então, a carga cai de 105 para 100. E o principal, esta alteração é para todos os contabilistas. Então, ninguém vai ficar de fora do mercado, porque resolveu, todos os contabilistas vão sofrer a mesma alteração em 7 anos. Senador, acho que isso precisa ficar... a gente vai ter agora, em 2027, só menos de 1/3 da entrada, que é a CBS, e depois a gente começa em 29, 30, 31, 32, indo lentamente para que essa variação de preço seja acomodada. Então, nós entendemos que o Brasil vai ganhar, e muito, ao final da reforma tributária. Bacana. Tem aqui o ponto da Zona Franca, mas eu converso... eu não sei se o senhor quer que aborde aqui ou pode encerrar. Eu só quero, primeiro, o seguinte, né? Nós já fizemos, com essa de hoje, 17 audiências. Então, e tem mais ainda 4 audiências ainda. Tem mais 2 de imposto seletivo e 15 e 16 de transição e fiscalização. Nós temos hoje 1.300 emendas. Então, eu vou reforçar aqui, Rony, eu tentei falar com a Pi ontem, ele não me retornou, mas eu gostaria o seguinte, está reservado amanhã toda, para a gente fazer uma análise dessas audiências, porque a gente está pedindo aqui, a maioria delas, das emendas que a gente pediu, e discutiu aqui, são coisas assim, bem didáticas, bem óbvias, né, para os senadores. Então, se a gente puder, né, reunir amanhã, como os nossos consultores aqui, o pessoal já está preparado. Com vocês, se puder vir, o Daniel, sei lá, quem mais, o API, para a gente matar ver o que é consenso já, para a gente fazer o relatório final. Eu sei que vai continuar essa discussão na CCJ, é outra discussão. Acho até inadequado esse projeto ir direto para a CCJ, porque eu nunca vi uma reforma tributária que é econômica, mexe com a economia, não passar pela CAI. A gente está fazendo um grupo de trabalho aqui, mas informalmente, porque na prática o projeto não vem para cá.
Então, eu quero reforçar com a API, com a equipe da Fazenda, né, para que a gente possa fazer essa reunião amanhã de manhã, para a gente buscar fazer um relatório assim que possa ajudar na aprovação do projeto. Porque se a gente não deixar para resolver isso na CCJ, nós vamos ter sérios problemas em vista do que nós já discutimos aqui e ouvimos aqui. Então, acho que seria interessante, Rony, reforçar com a API para essa reunião de amanhã de manhã e trazer quem vocês acharem melhor para a gente poder discutir essas questões que foram levantadas aqui nessas 17 audiências, para a gente consolidar um relatório melhor. Então, a próxima reunião vai ser dia 8 e 9 sobre imposto seletivo e depois dia 15 e 16 sobre transição e fiscalização. Acho que está bem encaminhado, né? Acho que a gente pode... Tem coisas aqui que são óbvias que nós vamos ter que mudar, porque são questão de segurança jurídica, questão de esquecimento mesmo, né, de colocar, mas acho que a gente tem como fazer um belo relatório aqui. Bem, gente, agradeço então a presença de todos vocês e, cumprida a nossa finalidade aqui, eu declaro encerrada a nossa audiência pública. Obrigado. A TV Câmara, A TV Senado e a Rádio Senado estão juntas na cobertura das eleições 2024. a partir das 8 horas da manhã deste domingo, você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, você acompanha a apuração dos resultados do primeiro turno. Eleições 2024. Esperamos vocês. Agora está bem definido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Plano Nacional de Imunizações atingiu o grau de excelência com a criação do Sistema Único de Saúde. O SUS é a maior política nacional responsável pela elevação da expectativa de vida da população brasileira. Todos nós aqui lembramos do que ocorreu na pandemia. Todos nós aprendemos com muita dor que sem saúde não temos nada. Acreditamos na medicina, no Sistema Único de Saúde. Nós acreditamos na ciência. Temos o sentimento de dever cumprido e de que ainda temos que cumprir, porque essa batalha e esta guerra ainda não terminaram. TV Senado. Democracia todo dia. A partir de 30 de junho, quem pretende concorrer a algum cargo nas eleições deste ano não pode mais apresentar ou ser comentarista de programas de rádio ou televisão. Agora é lei. Já está em vigor a legislação que incentiva o direito de brincar e a parentalidade positiva fundamentada no respeito, acolhimento e não violência, com o objetivo de proteger crianças e pré-adolescentes de maus tratos. A lei determina ao Estado, à família e à sociedade que promovam o apoio emocional, a supervisão e a educação não violenta às crianças de até 12 anos de idade. O Senado votou, agora é lei.
vamos começar a partir da Constituinte, porque antes da Constituinte nós era de menor. Nós não podia tomar decisão, inclusive até para me dar uma entrevista como essa agora, eu teria que ter uma autorização do SPI, né, que era o Serviço de Proteção ao Índio, ou pela FUNAI. Índio, sai dessa mata, senão a lata pode cortar. Tira a pena da testa que a minha festa vai começar. O Império Brasileiro foi o início, o marco inicial da nossa cidadania, da construção da nossa cidadania. De um lado, você tem um projeto vitorioso da independência, que é o que vai manter a centralização, e nesse caso, comparado com a América do Sul, é o diferencial, porque ele mantém a centralização, então um projeto centralizador, mantém a monarquia, mantém a escravidão e garante uma sociedade desigual. Esse projeto está na matriz do Estado brasileiro, é o projeto vitorioso da independência. E a gente, para falar sobre direitos da população negra, começa a pensar mais nesse marco da Constituição Cidadã do que precisamente a independência do Brasil. Porque a gente tem um Brasil deixando de ser colônia, mas um povo que trata principalmente a população negra como colonizado. A gente tem que lutar pelos nossos direitos, né? E a gente tem que ir à luta. E superando as dificuldades, a gente tem que incluir pessoas, não só nas convivências, mas também participando de políticas públicas, de colocar pessoas com deficiência, ter voz e ter a sua própria autonomia também. A gente tem que fortalecer os seus direitos. Porque a gente nunca teve paz. Eu não posso assim falar que governo A, ou B, ou C deu alguma trégua para a gente assim, ou tivemos alguma paz. Mesmo as próprias políticas ou programas que foram construídos para nós nos governos, sempre houve muita luta para garantir e cobrar que o Estado criasse um programa, criasse uma política que fosse importante, fosse bom para nós, povos indígenas. Porque ninguém é igual a ninguém. A gente só se juntou porque são pessoas que sofrem estigma, discriminação e preconceito. Então, foi uma estratégia. A gente inventou uma bandeira, a gente inventou uma plataforma e foi assim que a gente conseguiu os direitos. Então, a gente teve que inventar todos esses rótulos, eles são totalmente arbitrários. A gente pode mudar. Eu espero que a gente elimine. Eu não quero morrer sem a gente eliminar todas essas letrinhas e que as pessoas sejam elas mesmas e não precisa desse rótulo político. E que a igualdade não se resume aos que são iguais, mas aos que são também diferentes. Iemanjá, Iemanjá, Obalua, Iemanjá, Oxu. Obalua, Iemanjá, Oxu. Oxu. Os quilombos são a primeira forma de resistência, porque tanto se questionava o poder escravocrata, mas como havia um espaço de resistência cultural. Era onde a gente podia, né? A gente fala, os meus ancestrais podiam, de fato, serem o que eram, né? Então, podiam cultuar os seus cultos, podiam se organizar enquanto comunidade e podiam, de fato, tomar suas próprias decisões. Tentando sintetizar esses 200 anos dessa busca por uma cidadania mais plena, mais inclusiva, a gente pode dizer que é uma estrada lenta, tortuosa, não linear, marcada por avanços e retrocessos e com um movimento que muitas vezes parte da sociedade civil, parte do conjunto de homens, mulheres, trabalhadores e que encontra eco no Legislativo, na Câmara dos Deputados e Senado, mas muitas vezes a Câmara dos Deputados e o Senado não tem força suficiente para aplicá-los, então também é uma relação contraditória. Eu sei de alguns momentos em que o parlamento vai retroceder, talvez o pior deles da história do Brasil seja 64, né? No momento em que é o parlamento que consuma o golpe de Estado quando ele declara vaga a presidência da República com João Goulart presente no território nacional. Em 1999 começa a surgir os movimentos contra nossos direitos
Em 2001 é formada uma frente de religiosos e nós também, fazendo contraponto, fundamos aqui a Frente Parlamentar pela Cidadania LGBTI+. E aí, de repente, você começa a olhar, eita, os negros não se vacinam. Eita, a mortalidade infantil é maior na população negra. Eita, as mulheres estão sendo esterilizadas, são quase todas negras. Opa, peraí, tem um problema. Então, o problema da miscigenação foi ter escondido a exclusão da população negra. Mas, infelizmente, existe ainda preconceito, rejeição também. O papel do legislativo em relação ao avanço ou os retrocessos da cidadania no Brasil é exatamente contraditório. Porque se nós tínhamos 2 projetos de independência, tem um brasileiro republicano, libertário, revolucionário, que está com mulheres instalando a República no meio da praça. Esse é o brasileiro que nós poderíamos ter sido, né? E tem o brasileiro que nós fomos, e que também se mobilizou, e que enfrentou a guerra de independência, e que montou um projeto de uma monarquia constitucional, pensou uma constituição. Então, se você juntar as duas coisas, tem algumas perguntas. Então, esse brasileiro que nós fomos e que nós poderíamos ter sido, trazem para nós as questões centrais que estão lá. O Dom Pedro dizendo que democracia no Brasil nem pensar, e o jornal, né, saindo no dia seguinte, o jornal dizendo só a santa democracia poderá nos salvar. A questão das riquezas que tem nos territórios indígenas, eles para nós, ele não é o que interessa para nós, o que tiver abaixo das terras indígenas. O que interessa para nós é o que está em cima, é a terra que tem em cima, é a floresta, é os animais, é os encantados que a gente chama, os invisíveis que estão lá dentro e nós, os povos indígenas que estamos ali também. Os encantados são seres invisíveis que você não vê, mas que você sente. A partir da hora que você tem uma conexão de espiritualidade. Que as pessoas com deficiência possam ter voz em todos os espaços, não só nas políticas públicas também, né? E também exercer os seus próprios direitos e deveres. Nós estamos em 8º lugar no âmbito internacional em termos de direitos conquistados. Nós temos uma série de desafios, nós temos muitas mortes, nós temos uma discriminação muito grande das pessoas trans, nós temos muitos desafios, mas a gente, em termos de direitos garantidos, nós estamos bem na figura. De um lado, você tem movimentos que o Senado, pelos deputados, tentou garantir esses direitos e chegou até a ser fechado, a sofrer sanções por conta dessa luta. E teve momentos que essas instituições impediram, ou dificultaram, ou não ouviram fortemente os ecos da sociedade. Mas é o espaço, por definição, onde esses direitos são consolidados.
esses panfletos criaram um grande debate. E num momento muito bonito, porque é um momento que não existe Brasil, existe só a ideia de Brasil. Então, eles estão tentando dar concretude a um projeto de Brasil e a um desejo de futuro para nós. Isso eu acho que vale a pena nós chamarmos de volta ao coração hoje. Um grande debate público para que a gente possa imaginar o brasileiro que nós ainda queremos ser. Qual é o futuro que nós queremos para o nosso país? Quais os maiores desafios para quem for eleito? Quais as principais demandas dos municípios? E quais áreas merecem mais atenção? Arquiteto e urbanista Valério de Medeiros e o vice-diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, Marcos Buqueride, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. Em 1958, o Brasil vive o auge dos anos dourados. Campeão do mundo, indústria aquecida e uma forte geração de empregos. O presidente Juscelino Kubitschek promete 50 anos de progresso em 5 anos de governo. E a cereja do bolo é a mudança da capital para o interior do país. Mas afinal, quem inventou Brasília? A ideia de transferir a capital para a região central do Brasil é bem antiga. Em 1813, Hipólito José da Costa, fundador do primeiro jornal brasileiro, defendia que a família real estaria mais segura contra invasões marítimas no interior do país, e não no Rio de Janeiro. 10 anos depois, José Bonifácio de Andrada e Silva, o grande articulador da independência, sugeriu chamar esta futura cidade de Brasília. A ideia da mudança da capital foi ficando cada vez mais forte, e no final do século XIX, o astrônomo Luiz Ferdinand Cruz chegou até a demarcar o local onde seria construída esta cidade. Mas só em 1956, um presidente da República toparia o desafio. JK sabia que estava mexendo num vespeiro. As elites econômicas não queriam trocar o litoral pelo interior, e as reações começaram a aparecer. A política desenvolvimentista estava dando muito certo. O capital estrangeiro entrava maciçamente, gerando atividades industriais e, é claro, empregos. A construção de Brasília, portanto, era mais uma maneira de aquecer a economia naquele momento. Sem se intimidar, o presidente montou uma equipe respeitável para construir Brasília. O arquiteto Oscar Niemeyer e o urbanista Lúcio Costa fizeram um projeto ousado e moderno para a época.
superquadras com prédios baixos, muito espaço e muito verde. Além disso, pessoas de diferentes classes econômicas poderiam viver lado a lado e estudar em uma mesma escola. Mas nem tudo saiu como planejado. As condições de trabalho eram precárias, os salários baixos e muitos trabalhadores que ergueram a cidade, também chamados de candangos, tiveram que voltar para seus estados, pois não havia moradia para todo mundo. Os que ficaram foram para as cidades satélites na periferia, ainda sem nenhuma estrutura habitacional e sanitária. Brasília demorou cerca de 40 meses para ser construída e foi inaugurada em 21 de abril de 1960. Mais do que sede do governo, tornou-se uma cidade com vida própria, com seus problemas e virtudes, e impulsionou o desenvolvimento econômico do centro-oeste brasileiro. Já Juscelino terminaria seu governo com uma forte popularidade, um ótimo índice de crescimento econômico, mas também deixando o país com uma inflação bastante alta. O programa Inclusão vai mostrar iniciativas de várias organizações que se sensibilizam com a dor da insegurança alimentar grave de crianças, jovens, adultos e idosos do país, estratégias de combate à fome no programa Inclusão. Inclusão, sábado, 8 horas da manhã, aqui na TV Senado. O programa a seguir é livre a todos os públicos. Olá, Cidadania hoje das notícias falsas sobre as eleições. Esse é o título de uma pesquisa publicada em agosto pelo Instituto Data Senado. Conosco, aqui no estúdio, José Henrique Varanda, analista do Instituto e coordenador da pesquisa. Seja bem-vindo, Zé Henrique. Obrigado, Paulo. Zé Henrique, o Instituto Data Senado ele surgiu 20 anos atrás. Aliás, não era um instituto, ele começou como um call center, né? Mas aí ele evoluiu, a equipe viu que poderia alçar voos mais elevados, né? E se ganhou a confiança das pessoas e de outras, inclusive da mídia brasileira, e hoje é uma referência. Esse é o 21º estudo do panorama político. Especificamente, por que vocês escolheram esse tema das notícias falsas, o impacto sobre o eleitor? Bem, o tema do impacto das notícias falsas já tem sido estudado há pelo menos 3 edições do panorama anteriores a esta. A gente fez um estudo de como as mídias sociais eram usadas para as pessoas se informarem, o hábito delas de compartilharem notícias. E dado o contexto político, eleitoral, de polarização e de também como as notícias falsas estão permeando, né, os debates, a forma como as pessoas se informam, inclusive sobre política, e nós vamos vivenciar agora um ciclo eleitoral onde teremos uma regulamentação do TSE que enfrenta de uma forma muito mais direta e realmente... Digamos que é cada vez mais o tema do momento, né? É o do momento para a democracia, para o Brasil, para o mundo. Só que dessa vez o Instituto, digamos assim, ousou e a abrangência da pesquisa foi em todas as 27 unidades da federação, dos 26 estados e aqui no Distrito Federal. Quantas entrevistas vocês fizeram e qual foi o objetivo que vocês queriam alcançar?
Perfeito, Paulo. Nós fizemos nesse estudo 21.808 entrevistas, uma média de 807 entrevistas por unidade da federação, no mínimo 800 em cada uma. Isso faz parte do processo de evolução do Instituto de Pesquisa. Se originalmente a gente conseguia apenas os recursos da ouvidoria do Senado, o nosso call center, hoje nós temos contratos com empresas que fazem entrevistas e coletas de dados que nos habilitam a alcançar esse volume de entrevistas em um campo que durou menos de um mês. Esse volume de entrevistas, ele abrange, ele procura, numa projeção, alcançar 170 milhões de pessoas, que é o total de cidadãos e cidadãs dos 16 anos até nessa faixa etária de quem vota, não é isso? Exato. De 6 aos 70. Nós buscamos alcançar as pessoas que podem votar, né? Ou seja, pessoas com 16 anos ou mais, que hoje a população brasileira tem mais de 170 milhões de pessoas nessa faixa etária. Agora, como vocês fizeram para chegar até os estados e qual foi a particularidade de cada uma das regiões brasileiras? Bem, a nossa pesquisa utiliza o método telefônico. Então, a gente faz um sorteio aleatório de números com base na lista de telefones habilitáveis da Anatel, proporcional aos números que existem em cada unidade da federação. E é claro assim, a gente busca alcançar todos os estratos da população. Se todo mundo respondesse a pesquisa de uma forma igual, pessoas não se recusassem a responder ou não tivessem mais passíveis a responder, que alguns grupos são mais passíveis e outros rejeitam mais, só de fazer esse sorteio a gente teria na nossa amostra já uma representação bem uniforme da população, porque hoje o IBGE nos mostra que nós temos 98% da população com acesso à telefonia, sobretudo telefonia celular, né? Tanto que nós alcançamos o primeiro resultado que nós tivemos nessa pesquisa, que 93% da população brasileira com 16 anos ou mais acessa redes sociais, né? Já tem acesso, já se informa por redes sociais. Esse é o ponto de partida dessa pesquisa, né? Qual é a abrangência das redes sociais na vida das pessoas. Agora, para alcançar uma fidelidade nas respostas, uma segurança nas respostas, às vezes a pessoa está em casa e recebe um telefonema, é o Instituto Data Senado. Então, é comum você recusar ligações e não querer atender. Então, eu andei consultando aqui a pesquisa, que para cada 1.000 ligações que vocês fizeram, apenas 4 são consideradas, são aceitas e consideradas como entrevistas válidas para a pesquisa. É isso mesmo? É isso mesmo. A gente liga, como a gente faz uma geração de números aleatórios, a gente liga para muitos números. A maioria, inclusive, não está funcional, não atende ou nem sequer completa. São números que não estão habilitados ainda, não existem. Não é que não existem, não foram de fato ativados. A gente recebe mais ou menos uns 50 a 60 alôs, em média, por pesquisa, ou seja, alguém do outro lado de fato atendeu aquela ligação, mas que a gente consegue convencer a pessoa a participar, se apresentar, dizer do que se trata, dar um contexto e conseguir o aceite para que ela participe da entrevista e que leve até o final da entrevista, 4 em 1.000 mais ou menos, em média. Pelo menos esses são os últimos números dessa pesquisa. Isso tem, inclusive, se reduzido com o tempo. As pessoas estão ficando cada vez mais refratárias, os próprios smartphones estão já denunciando, às vezes, números de spam, apesar que a nossa pesquisa, como ela ocorre de uma forma irregular, vamos chamar assim, nossos números não são tão marcados como spam, telemarketing, não. O que aparece lá na tela do celular da pessoa é o 0800 061 2211 daqui do Senado, não? Não. Só aparecem números, normalmente, da localidade da pessoa e números que são de um pool de números de saída da nossa contratada. Certo. E a abrangência, o tempo em que a pesquisa foi realizada foi do dia 28 de maio a 5 de junho, é isso? Não, foi de 5 de junho a 28 de junho. 5 a 28 de junho, então foi um pouco mais de... Me certificar. Isso. Só do período. E é importante notar que vocês, inclusive lá no Rio Grande do Sul, vocês fizeram um pouquinho diferente por conta da dificuldade das pessoas. Então, foi de 5 a 28 de junho. Isso. Essa pesquisa ela já estava agendada para se iniciar até um pouco antes, em meados de maio. Quando começou a emergência do Rio Grande do Sul, a gente tentou entender o processo e adiar um pouco. E quando a gente viu que lá talvez fosse demorar um pouco mais, o que a gente fez foi particionar o nosso campo
Então, a gente fez algumas unidades da federação se iniciando antes, algumas até se concluíram antes por demanda, inclusive parlamentar. Houve uma discussão na Comissão de Constituição e Justiça que os resultados interessavam aos parlamentares do Ceará e a gente conseguiu concluir o Ceará antes. Minas Gerais também conseguimos concluir alguns resultados antes. E o Rio Grande do Sul ele começou na última semana no nosso campo. Então, foi a última semana a gente ouviu mais o Rio Grande do Sul, porque é exatamente esperar a água baixar um pouco por lá, as coisas se normalizarem, as pessoas voltarem a ter acesso e estar até com mais disposição a responder. As pesquisas do Data Senado, elas não são patrocinadas por ninguém, né? Não. Porque o Instituto Data Senado é um órgão público, né? E, enfim, ele pertence, ele está no âmbito aqui do Senado Federal, que é a Secretaria de Transparência, né? Uhum. E esses dados são repassados para os senadores e parlamentares que se interessarem, né? Sim. Para não dizer que não é patrocinado, a gente age sempre por demanda parlamentar. Por demanda da presidência, a Secretaria de Transparência é ligada diretamente à presidência, por demanda das comissões parlamentares, por demanda dos parlamentares. Mas aí não se trata de patrocínio, ou seja, não é financiado por nenhuma entidade privada, né? Não, faz parte do orçamento do Senado, tem um orçamento destacado, a gente tem isso convertido em entrevistas. O nosso contrato prevê uma média de 40 mil, uma capacidade de realizar até 40 mil entrevistas ao ano, que a gente distribui conforme essa demanda, à medida que vai surgindo temas e interesse dos parlamentares. Agora, abrindo assim um pequeno parêntese aqui, para não fugir muito do assunto, o Instituto Data Senado ele tem influenciado os estudos aqui dos parlamentares quando eles querem fazer alterações na lei, ao fundamentar projetos de lei. Já foi importante aqui, inclusive na Lei Maria da Penha, no Estatuto do Idoso, no Estatuto da Criança e do Adolescente e em muitos outros pontos também aqui. Perfeito. Eu acho que a necessidade do Instituto de Pesquisa de Opinião surgiu porque, apesar de nós termos institutos de pesquisa vinculados ao poder público, como o IBGE, né, algumas pesquisas, o IPEA faz mais análise, mas nós temos o IBGE, nós temos o Ministério da Saúde fazendo a Vigitel, de Vigilância Sanitária. Só que esses não buscam entender a opinião pública como pensa o brasileiro. Eles fazem mais um levantamento quantitativo, populacional, demográfico, e surgiu essa necessidade, sobretudo no debate parlamentar, de entender como as pessoas pensam, como as pessoas estão percebendo as políticas públicas, e inclusive formas autônomas do parlamento poder avaliar políticas, checar dados, eventualmente contrastar até cadastros públicos que existem, que nos entregam estatísticas e nós avaliarmos se aquilo realmente está batendo com uma amostragem populacional. E o poder da estatística, o poder dos grandes números, como diz o Marcos Rubens, nosso coordenador e estatístico responsável por nossas pesquisas, é que se você faz um processo de amostragem aleatória bem feito, você realmente revela com muita confiança, com a margem de erro muito pequena, o que pensa o brasileiro. E que chamou mais atenção em termos de faixa etária e de faixa socioeconômica? Bem, a gente tem algumas faixas que têm uma menor adesão. Por exemplo, essa adesão digamos assim... Em relação ao que eles representam na população, a gente consegue menos entrevistados. Certo. E aí, exatamente por isso que a gente tem que ter parâmetros populacionais do IBGE, e o IBGE faz uma série de outras pesquisas, além dele fazer a PNAD, ele faz pesquisas por telefone, mas a PNAD e o censo, ele vai à casa das pessoas. Por amostragem domiciliar, né, a PNAD. Isso. E como a gente tem um bom extrato de escolaridade, de faixa etária, renda, sexo, raça, com isso a gente consegue calibrar também a nossa. Então, além de a gente fazer uma amostra aleatória, esses grupos que respondem mais ou menos, eles são balanceados para a gente, digamos, alcançar o mesmo perfil populacional que o IBGE nos apresenta. E com isso a gente aproxima muito mais, porque uma pesquisa de opinião importa que todas as opiniões que existam, primeira coisa, todas as opiniões que possam existir sejam coletadas. E depois é uma questão de ponderar os pesos para que essas pessoas, por exemplo, uma pessoa que é muito rara, vamos supor, uma pessoa idosa que tem um baixo nível de escolaridade é uma pessoa que é mais difícil da gente encontrar na pesquisa. Tá? Também pessoas de altíssima renda são mais difíceis de a gente encontrar na pesquisa. Essas pessoas, nesse processo que a gente faz de
pessoas com um nível de escolaridade muito alto, muito baixo, os dois têm uma dificuldade, não participam tanto. Então, eles ganham um pouquinho mais de peso na hora que a gente faz a ponderação. As respostas deles têm um pouquinho de peso a mais. Esse processo que os estatísticos chamam de ranking é isso. A gente vai calibrando para aproximar o perfil populacional que o IBGE nos apresenta. Qual o peso percentual do quantitativo de pessoas que já identificou ter sido alvo de alguma fake news? Então, depois que a gente avaliou que 93% das pessoas acessam redes sociais, a gente perguntou para esse grupo que acessa redes sociais se eles tiveram acesso a notícias que desconfiam que fossem falsas nos últimos 6 meses. E aí 73% desse grupo disse que identificou notícias falsas, ou que desconfiam que sejam falsas, pelo menos, nesse período. E a pergunta quanto à possível influência das fake news nas eleições, no processo eleitoral? Antes até a gente quis saber a dificuldade das pessoas lidarem com esse fenômeno. A gente perguntou quão difícil é que reconhecer se uma notícia é falsa ou verdadeira. E aí começa a delinear a extensão do problema, porque 50%, metade da população que identificou notícias falsas, ou pelo menos que desconfia, que identificou, acha muito difícil saber se uma notícia é falsa ou verdadeira, né? O que talvez nos leve a crer que esse número de 73% seja até subdimensionado, porque talvez tenham pessoas que não estejam conseguindo sequer identificar que estão expostas a notícias falsas, até porque depende muito da fonte. Se a notícia foi compartilhada por alguém que ele confia muito, o crédito naquela notícia vem muito mais associado à pessoa que compartilhou. Não a capacidade, às vezes, de identificar aquele conteúdo. Então, isso aí vai se somando à complexidade de lidar com esse problema. Tá? Bom, mas a maioria dos entrevistados, creio que perto de 80%, 78%, 80%, admitiu a possibilidade das fake news interferirem muito nas eleições. A gente perguntou de uma forma com uma gradação o quanto você acha que notícias falsas podem interferir em eleições. Tinha nada, pouco ou muito. E 81% da população acredita que notícias falsas podem interferir muito no resultado das eleições. Tá? E aí a gente perguntou, por que você acha que outras pessoas compartilham notícias falsas? Esse resultado também é impressionante, porque 31%, o maior número a nível nacional, falou que as pessoas compartilham notícias falsas porque querem mudar a opinião dos outros. Então, você associa com o impacto nas eleições e essa percepção de que as pessoas realmente querem usar notícias falsas como uma forma de manipular e novamente, a extensão do problema se apresenta. Por outro lado, 30% reconhece que não sabia, que a pessoa que compartilhou não sabia diferenciar se a notícia era falsa ou verdadeira. E ainda tem 2 grupos de mais ou menos 10% que a notícia representa o que pensam ou porque confiam em quem compartilhou com elas. Tá? E quanto a questão de como reagir quando você tem consciência de que recebeu uma notícia falsa? Vocês fizeram essa pergunta? Não, a gente não avaliou exatamente o comportamento, né? A gente até tinha perguntas para avaliar o uso de agências de checagem de fatos, como que as pessoas podem se comportar, como elas se comportam em relação a isso, mas foi parte das questões que foram... Porque teve uma difícil compreensão, a gente precisava reduzir o questionário. Novamente, o Panorama não se debruçou apenas sobre esse tema. Esse é o primeiro tema que a gente está divulgando. Muito em breve a gente vai falar sobre apostas esportivas, endividamento. Vamos falar também sobre as principais preocupações do brasileiro, expectativa de bem-estar e situação assim como o apoio vocês vêm fazendo a cada edição, a questão do apoio ou não à democracia, né? Essa saiu já no relatório junto com os impactos das notícias falsas, porque a gente queria avaliar se tinha sobreposição sobre posicionamento político, sobre apoio à democracia e a questão das fake news. Agora, voltando às fake news, o que as pessoas acham? Elas acham que as plataformas devem ser... Isso é importante até para os parlamentares, né? Se elas devem ou não ser responsabilizadas, responder pela divulgação das fake news. A gente questionou se as plataformas, as empresas donas de redes sociais devem se responsabilizar pela contenção de notícias falsas, e também é um resultado muito forte, muito abrangente, porque 81% da população acredita que sim, que as plataformas de redes sociais devem se responsabilizar por essa contenção, por fazer filtros, fazer moderação,
criar sandbox para conteúdos que são muito virais serem avaliados antes de ganhar toda a dispersão que poderiam. Que são algumas práticas que as redes sociais, algumas já estão na vanguarda e já experimentando e implementando isso com algum sucesso. Bom, essa pesquisa vai servir de fundamento certamente para que evolua aqui dentro do Congresso Nacional alguma outra medida para ou modificar ou então instituir um marco legal de como tratar as plataformas, né? Que, inclusive, agora, neste momento aqui existe uma questão do Twitter, que passou a ser o X e que entrou em contencioso com o Supremo Tribunal Federal e no momento em que essa entrevista está sendo feita, está banida aqui do país. Isso é uma outra questão. Mas com que frequência os parlamentares solicitam que o Instituto Data Senado faça pesquisa para fundamentá-los? Bem, antes, a gente avaliou também, nessa pesquisa, o apoio da população ao controle das redes sociais para tornar a disputa nas eleições mais justa, né? E aqui mirando justamente esse ciclo eleitoral, porque o Tribunal Superior Eleitoral editou uma série de regulamentos, na verdade revisou regulamentos que já cada eleição vem um novo cardápio de medidas, né? É a regulamentação de propaganda eleitoral e, na verdade, reconheceu que as mídias sociais são mídias, são veículos de propaganda e que também merecem o mesmo cuidado que é dado durante eleições para uso de televisão, uso de rádio, jornais. As mídias sociais também estão nesse bojo. E, nesse sentido, a gente foi saber da população como ela vê isso, se as mídias sociais, de fato, merecem algum tipo de controle, né, para favorecer eleições mais justas. E aqui 78% da população acredita que sim, que é muito importante. A gente também colocou quão importante é o controle, nada, pouco ou muito. 78% considera que é muito importante, 10% considera que é importante, mas 78% considera que é muito importante. Ou seja, não quer dizer que você pode até somar os 78 mais os 10, dá quase 90%. Né? É algum nível de apoio, em algum nível as pessoas apoiam isso, o que é um respaldo, inclusive para a Justiça Eleitoral, porque não deve ser simples ser um juiz eleitoral na ponta. É claro que a gradação, a modulação de como, né, exercer esse poder moderador, essa contenção cabe a eles, não é simples, e a gente também não tentou avaliar que tipo de medidas seriam cabíveis ou mais aceitáveis, até porque depende do caso, né, depende da situação, mas é um respaldo para quem está na ponta, aquele juiz eleitoral que está lá em dado município, que essas eleições vão ser para vereadores e prefeitos, então é uma eleição bem da ponta, não deixa de ser uma forma de, olha, tem essa regulamentação que veio, né, do Tribunal Superior Eleitoral, vem de cima, né, busca uniformizar, mas você tem um respaldo da população de forma abrangente em todo o território nacional. Tem algumas diferenças regionais, mas não são tão expressivas. Acho que a unidade federativa com menor apoio é o Santa Catarina, com 63%, em alguns locais superam 90%, mas a média nacional, 78%, é muito forte, com que esse controle é muito importante para garantir eleições justas, para que os candidatos tenham, né, um terreno de competição nivelado. Bom, esse ano nós temos eleição, mas vocês certamente já estão pensando em qual será a pesquisa, como será a pesquisa do panorama político 2025, ano em que nós não vamos ter eleição. Você pode antecipar já o que vocês estão programando para o ano que vem? O panorama político, ele tem, vamos botar, 60% da estrutura dele, ela se repete. A gente faz pequenos ajustes, né? Então, as principais preocupações da população. As principais preocupações. Por exemplo, esse ano a gente tentou entender melhor a questão da saúde, porque é a principal preocupação do brasileiro, a questão da segurança pública e a vivência de insegurança, ou a vivência de situações de insegurança mesmo, crimes, a prevalência de crimes nas cidades, para tentar também subsidiar o processo de discussão, os parlamentares entenderem as necessidades dos cidadãos em cada uma das unidades federativas
e até os contrastes que existem pelo Brasil. Zé Henrique, parabéns a você, parabéns a toda a equipe do Instituto Data Senado pelo brilhante trabalho. Muito obrigado por você ter vindo aqui dar essa entrevista para nós. Paulo, disponha, estamos à disposição. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Os números assustam. 15 mil crianças e adolescentes assassinados. A maioria negra. E não é de hoje. Quando a gente chega nesse ponto é porque a gente já perdeu, a sociedade já perdeu. Que essas 15 mil jovens e adolescentes poderiam ser Rebecas Andrade, que a gente está tanto celebrando. Não importa se é negro, é branco, não poderia ser conceito sem hipótese nenhuma. O lugar de criança é no orçamento público. Em discussão. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A TV Câmara, a TV Senado e a Rádio Senado estão juntas na cobertura das eleições 2024. A partir das 8h da manhã deste domingo, você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, você acompanha a apuração dos resultados do primeiro turno. Eleições 2024. Esperamos vocês. Agora é lei. Os medicamentos que contenham substâncias proibidas pelo Código Mundial Antidopagem deverão trazer obrigatoriamente um alerta com essa informação nos rótulos, nas bulas e nos materiais de propaganda e publicidade. O objetivo da lei é preservar os atletas brasileiros de casos não intencionais de doping. O Senado votou, agora é lei. Eu sou o filho mais novo de uma família de 3 irmãos. Bom dia, a gente vai trabalhar muito hoje. Minha mãe me teve aos 42 anos. Meu pai foi deputado estadual, era um comerciante, mas depois foi sequelado por um problema de saúde, um AVC. Portanto, ela foi o carro-chefe da nossa família. E eu digo com muita humildade, mas com muito reconhecimento, que ela nos fez gente. Esse nosso espaço aqui de trabalho, ele tem uma presença pernambucana muito grande. Nós temos aqui, por exemplo, a manta do Caboclo de Lança. Isso me foi presenteado pelo prefeito de Nazaré da Mata. Pernambuco é cultura, transpira cultura. Ele fazia da política um espaço de fala, um espaço... Eu estava convivendo desde o início no bastidor da política. Até que o José Jorge, ele é chamado mais adiante para voltar a ser secretário de Educação. Trabalhei 2 anos com ele. O tempo passou. O governador eleito, com quem eu não tinha muita aproximação, me convidou para eu ser o secretário dele da área de infraestrutura. Até que meu ex-governador, que me convidou a passar 8 anos seguidos numa área imensa do governo dele, me chamou e me convidou para ser o seu primeiro suplente. Prometo guardar a Constituição Federal e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Ele me convida, ele diz, olha, quando eu lhe chamei tinha uma razão, eu vou me aposentar e quero que você assuma, você está preparado para assumir o mandato de senador da República. É com esse espírito que chego a esta casa, firme nas convicções. Eu fui colocado aqui em áreas que eu conheço. Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Ciência e Tecnologia. E eu tenho muita gratidão aos meus colegas de Senado e de bancada do MDB. Essa é a minha história, que está pela metade, se Deus quiser, porque eu ainda vou viver muito.
O Pantanal é a maior área úmida do mundo. Tem aproximadamente 160 mil quilômetros quadrados e dividido em 3 países. A maior parte no Brasil, mas a gente também tem Pantanal na Bolívia e no Paraguai, que eles chamam de Chaco. O Pantanal é reconhecido pela Unesco como uma reserva da biosfera, dentre vários outros títulos, né? E o mesmo que a África é para os mamíferos, o Pantanal é para os pássaros, para as aves, porque recebemos turistas do mundo inteiro, os chamados bird watchers, né, ou observadores de aves, para ver as belezas naturais. Uma outra característica ímpar do Pantanal é que possui a maior dadas do planeta, né? Especificamente no Parque Estadual Encontro das Águas, localizado na região do Porto Jofre, mas também na Estação Ecológica de Itaiamã. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, começa agora mais um assunto de Estado especial eleições. Em abril desse ano, chuvas intensas deram início a uma tragédia climática histórica no Rio Grande do Sul, deixando milhares de desabrigados e resultando em mais de 180 mortes. O desastre causou prejuízos a diversos municípios por todo o estado. Nesse programa vamos falar sobre os desafios desses municípios para a realização das eleições 2024. E para conversar comigo, a nossa convidada de hoje é Ana Gabriela Veiga, diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Bem-vinda, Gabriela. Obrigada, Sérgio. Um alô a você e a todas as pessoas que estão nos assistindo. É uma honra participar do seu programa. Obrigado. Gabriela, a gente está se aproximando então do primeiro turno das eleições, dia 6 de outubro. E uma dúvida geral é, como que tem sido esse processo de recuperação do Estado do Rio Grande do Sul para que se realizem eleições na sua plenitude? Bom, eu acredito que todos acompanharam a tragédia climática que devastou o nosso estado e, com certeza, isso afetou a organização das eleições. Em meio a muitas perdas de vidas e perdas materiais, nós tivemos que nos reorganizar para garantir a realização das eleições no prazo. Cogitou-se um adiamento, mas os transtornos para isso seriam muito grandes. E como ainda havia tempo de tentar cumprir o cronograma, nós investimos nessa estratégia. E nesse ponto, a época em que aconteceu a tragédia, se é que pode-se dizer isso, favoreceu por ser em maio. Então, havia tempo de resgatar o nosso cronograma. Foi feito um plano de contingência para garantir as diversas etapas do processo eleitoral e nós cumprimos e cá estamos hoje conseguindo fazer o registro de candidatura no tempo certo. Nós estamos dentro do nosso cronograma. E entre essas etapas do plano de contingência, eu acredito que parte disso foi a recuperação de materiais, equipamentos, inclusive urnas eletrônicas, que estavam na sede do TRE do Estado, que fica no Centro Histórico de Porto Alegre, que estava alagada no início do ano, né, no auge da crise climática. Como que isso afetou essas urnas, esses equipamentos e materiais? E quais soluções vocês encontraram para recuperar a tempo hábil? É que, na verdade, nós temos 5 prédios. A sede, que tem entrada pela Siqueira Campos, onde era a nossa central de atendimento ao eleitor, e pela 7 de setembro, onde era a entrada no nosso tribunal, ela não abrigava as urnas. As urnas estavam em um depósito que ficou completamente alagado. E esse depósito, ele abrigava urnas, inclusive, que estavam sendo preparadas para devolução ao TSE, porque eram modelos mais antigos.
Então, nós optamos por não utilizar nenhum material que ficou nesse depósito em função da possibilidade de perda, de algum risco à eleição, porque é um material que, apesar de uma parte não ter sido molhada, não ter sido atingida, ainda ficou num ambiente insalubre. Então, nós gestionamos junto ao TSE a substituição dessas urnas. Nós tivemos, assim, urnas de eleição, um prejuízo em 5.825 unidades, e o TSE nos alcançou 6.500 para reposição. Pode ver que tem uma margem de segurança. E nós corremos atrás da reposição também dos materiais, porque nós temos outros depósitos, são 2 depósitos no mesmo condomínio que foram atingidos e todo o nosso material que estava nele foi perdido, imobiliário, material de expediente, então isso a gente também teve que fazer contratações emergenciais para reposição. Também contamos com o TSE e com o auxílio de outros TRS. Mas o fato é que a gente precisou realmente remontar nossa logística e obter os materiais que foram perdidos. Nós ficamos só com o nosso prédio histórico da Duque de Caxias, que é onde fica o nosso data center. Então, lá nós tivemos que manter uma equipe pequena, porque já era um prédio que não era utilizado para atividade normal, fica o memorial, biblioteca. Então, nós montamos um QG naquele prédio para daí, então, poder recuperar, partir para esse processo, para esse plano de contingência e também prestar auxílio para os cartórios do interior, que nós perdemos 4 cartórios, fora outros prejuízos, que praticamente todo o estado sofreu prejuízo, né? Quem não perdeu patrimônio ficou sem internet, ficou sem energia elétrica, então, assim, pode ver que as providências foram inúmeras, assim, de vários sentidos. Então, diante dessas inúmeras providências, eu te pergunto quais foram as principais ações que o TRE do Estado teve que fazer diferente em razão das enchentes, em razão do desastre climático, em relação a eleições passadas. Essas providências, quais foram as principais e quais os principais desafios que você, enquanto gestora do órgão, precisou enfrentar? Bem, a gente teve que voltar para a prancheta, como nós dissemos aqui. Nós tínhamos 2 planos correndo paralelamente. O plano de realização normal das eleições, aquilo que já havia sendo programado, que nós costumamos fazer todas as eleições, e o plano de contingência, que era essa recuperação que eu tinha falado. Mas, diferentemente de outras eleições, nós tivemos que deslocar as nossas equipes para as localidades atingidas para verificar os estragos, para auxiliar os cartórios na busca de um novo local para o próprio cartório, nesses que nós perdemos, ou então busca de outros locais de votação, porque eles têm que atender requisitos. Então, essa operação foi diversificada. Normalmente, os cartórios fazem isso, mas nós tivemos que prestar apoio em algumas localidades que foram muito atingidas, como no Vale do Taquari, Lajeado, Arroio do Meio, São Sebastião do Caí. E, a par disso, nós tivemos que, as tradicionais reuniões que nós fazemos com o governo do estado, com alguns municípios, tiveram que ter foco na enchente. Por exemplo, assim, nossas equipes marcaram reuniões com secretários municipais de educação e de transporte, para ver se as localidades, se aqueles locais de votação atingidos estariam aptos, porque nós tivemos que estabelecer um prazo para isso, para garantia da eleição. Então, nisso até é interessante falar nesse ponto o quanto nós dependemos também da recuperação do próprio estado, porque as coisas estão ligadas, né? Nós precisamos das estradas, das escolas, então a recuperação foi bastante rápida, dá para dizer, porque as crianças precisavam voltar às aulas, então nós nos aproveitamos também desse esforço feito pelo Estado e pelos municípios, mas nós tivemos então que estar mais próximos, providenciar coisas que talvez a gente não tivesse de providenciar em outras ocasiões, e também providenciar essa reposição das urnas. Nós demoramos para voltar para a nossa sede, então nós fizemos... Aliás, nesse sentido, a experiência da pandemia foi importante, que nós tivemos que botar várias equipes em trabalho remoto, e isso também foi diferente, mas não muito diferente de 2020, que foi uma pandemia. Ou seja, toda eleição é um desafio de logística, mas cada uma tem um acréscimo diferente, né? Então, nós aproveitamos a expertise da pandemia para enfrentar a questão das enchentes.
Gabriela, em um momento da sua resposta você comentou em prazos e nacionalmente se cogitou, né, a discussão de ser adiada a eleição no Rio Grande do Sul, que a gente já está percebendo que não vai ser necessário. Na sua visão, como você descreveria o ponto-chave de sucesso para que as eleições do Rio Grande do Sul possam ser realizadas nas datas padrão, nas datas gerais? Eu acho que esse esforço conjunto da Justiça Eleitoral, com o apoio do TSE, com o apoio dos outros TREs, essa união também com as forças públicas, porque inclusive o Estado nos garantiu a segurança, né, as forças de segurança, eu acho que essa mobilização geral que permitiu que as eleições seguissem um cronograma normal. E claro, o trabalho do tribunal nesse sentido, que sempre é muito grande, ele foi duplicado, né? Ele foi colocado um peso sobre ele, mas eu acredito que nesse momento, com todo esse esforço conjunto, nós podemos dizer que a eleição está garantida de transcorrer na sua normalidade, salvo se nós tivermos outro evento como esse, coisa que não está sendo cogitada no momento. Mas seria isso, assim, tipo, é muito apoio, muito diálogo, muita comunicação e muito esforço conjunto, assim, tanto da Justiça Eleitoral como dos outros partícipes, né? E, Gabriela, no dia 11 de setembro, o tribunal divulgou que a alteração de locais de votação em razão das enchentes será de menos de 1%. A gente preparou uma arte aqui, gostaria de mostrar na tela para quem está nos assistindo, para falar a respeito dessas alterações de locais de votação e também nas sessões de votação. Vamos comentar um pouquinho a respeito? Então, nas sessões, no total de alterações de sessões 921, 248 em razão das enchentes. Já nos locais de votação, nas zonas eleitorais, enfim, 368 alterações, apenas 57 delas em razão das enchentes, sendo que as cidades mais impactadas foram Canoas, com 98 sessões realocadas, e Porto Alegre, com 48. O total de eleitores impactados com essas alterações, 273 mil, pouco mais disso, 4,6% do eleitorado. Esses números realmente estão abaixo do esperado, né? Sim, felizmente. E isso nós podemos atribuir ao tempo também. Como as enchentes foram em maio, houve um espaço de tempo para essa recuperação. E nós esperávamos realmente que houvesse mais locais atingidos, mas o poder público conseguiu colocar esses locais operantes a tempo. Então, desse impacto todo, foram 56 locais, e sempre lembrando que em cada local há várias sessões, e esse é um contingente pequeno perto do nosso total de locais de votação. Então, a nossa temor era que isso prejudicasse muito o deslocamento do eleitor, mas até para isso existem planos, assim, estamos negociando transporte que possa atender no dia da eleição essas contingências e tentando divulgar o máximo possível essas alterações. E falando nessa divulgação, é importante que o eleitor saiba, né, qual que é a sua zona eleitoral, o seu local de votação, sua sessão realocada. Como que os eleitores que estão nos assistindo agora, sejam do Rio Grande do Sul ou do Brasil inteiro, até porque essa realocação, essa mudança de local de votação é algo não anormal, pode acontecer também em outros estados. Como que o eleitor faz para descobrir, para não deixar em cima da hora, no dia das eleições, para que ele descubra hoje já, a partir de hoje, onde que é o seu local de votação? Bem, nós disponibilizamos vários canais, porque é do nosso maior interesse que o eleitor saiba onde ir no dia da votação, para que nós sabemos que com muitos acessos durante o dia, qualquer canal de comunicação fica sobrecarregado. Então, nós estimulamos para que o eleitor busque o mais rápido possível verificar se o seu local foi deslocado ou não. Para isso, nós temos possibilidade de pesquisa no nosso site, que é o www.tre-rs.jus.br. Ali dentro nós temos o JE Digital, que a pessoa pode consultar os seus dados e como tal a sua sessão e seu local de votação. No aplicativo e-Título,
que nós recomendamos altamente, porque é muito fácil e é um aplicativo em que todos os dados que o cidadão precisa estão incluídos e ele pode ser baixado no Android, no iOS tranquilamente, pelo telefone 148, que é o SOS Eleitor, pelo nosso número de WhatsApp, que é o 51 2312 2015, ou indo fisicamente na nossa central de atendimento, que temporariamente está deslocado na cidade de Porto Alegre para o prédio histórico da Duque de Caxias, ou os cartórios eleitorais. E, Gabriela, você comentou antes sobre transporte de eleitores, né, às vezes em alguma região remota. Há alguma excepcionalidade para o Rio Grande do Sul nessas eleições em termos de acesso de eleitores ou qualquer tipo de excepcionalidade em razão desses municípios, dessas localidades que foram altamente afetadas pelas enchentes? Dá para se dizer que sim, que normalmente existe mudança de local de votação por um ou outro motivo, assim, por desativação de um prédio, venda de uma escola. Em Porto Alegre, por exemplo, nós tivemos a venda de um Instituto de Educação, o IPA, que se tornou outros 4 lugares que não foi possível realocar todos os eleitores em um outro mesmo lugar. Mas em relação a como foi um número maior do que nós estamos acostumados habitualmente, o TRE procurou o poder público para negociar vias oficialmente, porque nós sabemos que isso não pode se confundir com o transporte de eleitores que é vedado pela legislação. Então, nós precisamos nos calçar, buscar a fiscalização também do Ministério Público para que seja transporte regular que atenda esses locais que foram designados em substituição. Mas houve toda essa movimentação para que se garantisse que fossem atendidos, nem que fosse excepcionalmente, esses locais. Foram feitas várias reuniões e em municípios diferentes também, com a nossa curadoria. E nessas eleições, houve alguma atitude diferente por parte dos voluntários, mesários das eleições? Estou falando no sentido de que, se vocês perceberam alguma rejeição maior, não posso participar esse ano, me desculpe, ou até uma colaboração maior, querendo participar do processo, querendo ajudar a realizar de forma plena essa eleição. O que nós percebemos, porque nós temos um contingente numeroso de mesários voluntários, é que essa era uma preocupação que deixou de existir, porque nós percebemos que tão logo foram emitidas as convocações, houve um atendimento de pronto, assim, foram poucos os pedidos de dispensa. Então eu acredito que esse sentimento de solidariedade, de colaboração permanece, mesmo depois de superados alguns pontos da tragédia. Então, o nosso afluxo foi, podemos dizer que hoje, em torno de 63% de mesários voluntários, que é uma coisa que dá bastante tranquilidade. Então, houve sim um afluxo grande, uma confirmação dessa vontade de colaborar realmente com a eleição. Agora, sobre os eleitores, o tribunal lançou uma campanha com relação à não abstenção, para evitar que se suba o índice de abstenção nessas eleições. Então, para que o eleitor compareça, o tribunal lançou uma campanha de incentivo. Como que você avalia essa questão? Qual a expectativa em eleição para esse ano, até levando-se em conta a de 2020, que foi de 23%, correto? Essa foi outra preocupação, para que a tragédia não influenciasse na abstenção, que nós sabemos que ela é multifatorial, ela vem sendo recebido a influência de um certo desencanto com política, com o histórico das últimas eleições, mas e isso sempre é uma preocupação do tribunal, assim, que o eleitor possa exercer o seu direito. Então, essa campanha ela foi reforçada em razão até dessa ocorrência da tragédia, para que isso não fosse mais um impeditivo a desmobilizar o eleitor ao exercício do seu voto. Então, a campanha se chama Venha Reconstruir o Estado do Rio Grande do Sul com a força do seu voto. E nós estamos reforçando, assim, que os locais de votação estão lá, que toda a estrutura está pronta para receber o eleitor e que nós estamos fazendo todos os esforços para que essa eleição ocorra na maior normalidade,
temos o apoio da segurança pública, então, assim, isso não é um impeditivo para que o eleitor não exerça o seu direito ao voto, que é tão importante, que nós sabemos por diversos motivos, que a democracia é a nossa forma de eleição, que é a nossa forma de conduzir as coisas na nossa nação. Nós todos sabemos dessa importância, só que isso às vezes não se consolida na prática. E a prática é o eleitor ir votar no seu representante, não deixar nas mãos das outras pessoas essa escolha. Porque a gente sabe que o representante, em especial do município, que é o mais próximo do eleitor, ele tem que ser uma escolha consciente da comunidade como um todo, tem que ser realmente ter uma representatividade. Então, isso também é uma das atividades de cientização. Nós temos um trabalho muito forte de cidadania, porque também é atribuído à Justiça Eleitoral fazer essa promoção da cidadania. Então, essa campanha tem esse intuito, assim, de mostrar ao eleitor, olha, a urna vai estar lá, o local de votação vai estar lá, não deixe de exercer o seu voto, não vai haver... Nós tentamos que não haja qualquer obstáculo a isso. E você comentou dos representantes. Esses representantes candidatos nessas eleições 2024, como que tem sido, na visão do Tribunal Regional Eleitoral, a campanha, a produção da campanha, o acesso desse candidato, né, aos seus eleitores potenciais? Houve alguma coisa que vocês notaram de diferente em termos de qualidade da campanha e também de desenvolvimento da produção de campanhas eleitorais? Bem, aí nesse ponto eu teria duas observações a fazer. A primeira é que nós esperávamos uma maior utilização da inteligência artificial, nós promovemos estudos, debates, esperando que houvesse um fluxo maior, que nós sabemos que isso é uma coisa antiga, a desinformação em campanha, só que ela toma outros contornos conforme avança a tecnologia, né? E isso não se verificou assim com muita força. E o outro ponto é que em 2020, durante a pandemia, nós não tínhamos muita propaganda de rua, em função até das restrições sanitárias. E a propaganda há mais tempo vem se deslocando para as redes sociais, e essa é bastante intensa. Então, o que nós percebemos é que houve um pouco de retorno às ruas, mas não tanto. E as redes sociais continuam sendo um grande veículo para as campanhas. Assim, o investimento maior tem sido nas redes, só que não com essa característica da inteligência artificial. E nós percebemos também em relação às eleições de 2020 que existe uma mescla entre o fenômeno de 2022, assim, da desinformação em rede, com aquela... Porque a eleição municipal ela é muito localizada, ela é mais combatida dentro do município, ela não toma aquele contorno geral, assim, maior. Então, nós sabemos que são pessoas que se conhecem muito intimamente, assim, então ela costuma se pulverizar um pouco. Mas em relação às campanhas é isso, um pouco de retorno à rua, utilização de redes sociais e menos inteligência artificial do que se esperava, pelo menos no Rio Grande do Sul. Não posso falar por outros tribunais. Até porque a gente teve diretrizes do Tribunal Superior Eleitoral em relação à inteligência artificial, correto? Sim, e sempre o recado é dado, que a cada avanço da desinformação se tem um remédio. Então é sempre feito, todos os cuidados são tomados, as formas de combater a legislação aperta, para que realmente não haja um desequilíbrio, porque a desinformação desequilibra as eleições, ela é uma forma de corromper a sistemática, porque onde deve haver propostas e perfis, existem outros elementos que não deveriam fazer parte do debate democrático a corromper a vontade das pessoas, né? Então, eu sempre nesse ponto, quando tenho que falar a respeito de desinformação, tento lembrar ao cidadão o que se quer, né? Qual é a comunidade que se quer, a nação que se quer, né? Baseada em propostas, em futuro, em investimentos ou em simplesmente terminar com o currículo de alguém ou manchar a reputação de alguém, né? Então, a gente tenta que cada eleição aumente o nível, né, das propostas e da forma dessa luta democrática, desse enfrentamento democrático, né? Esse é outro trabalho da Justiça Eleitoral. Aproveitando aqui o canal de comunicação com o eleitorado
do seu estado, do Rio Grande do Sul, aqui no Assunto de Estado Especial Eleições. Gostaria que você desse um recado para o povo do Rio Grande do Sul, que acaba que vai passar também para o povo do Brasil inteiro, mas mais especificamente, né, com as especificidades desse ano no Rio Grande do Sul, que você passasse um recado, então, para os eleitores no seu estado, para essas eleições 2024, Gabriela. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é louvar a resiliência e a capacidade de superação dos gaúchos e das gaúchas, que se uniram para transpor uma tragédia nunca vista, que os impactos vão se fazer sentir por muito tempo, que até esse não é o momento de falar a respeito disso, já foi bastante batido, mas é uma coisa que a gente não vai esquecer tão cedo. E dizer que esse sentimento de solidariedade que permeou esse momento, que ele se intensifique e ele continue, porque eu acho que é isso que nos caracteriza como um Estado, como em cada município, em cada comunidade, essa união, essa solidariedade deve permanecer. E que isso é uma coisa que nos emociona, que nos orgulha fazer parte. Nós somos gaúchos, nós somos brasileiros, e isso é uma coisa que não pode ser esquecida. E que nesse momento das eleições seja lembrado o que se quer realmente, porque nós tivemos, muita gente teve seu passado apagado nessas enchentes. Então, o que essas pessoas querem para o seu futuro? Que a gente invista no futuro e investir em bons representantes que possam ser muito conscientes na utilização do orçamento público, nos seus projetos, que sejam para todos, sejam inclusivos. Então, que se invista nesse tipo de representante. Esse é o momento de superar uma tragédia, de pensar no futuro, e que o eleitor não deixe de ir exercer a sua cidadania, exercer o seu direito ao voto, comparecendo nas urnas, para que possa ajudar a reconstruir o Rio Grande do Sul e ter um futuro melhor. Muito obrigado, Ana Gabriela Veiga, pela participação no Assunto de Estado. Eu que agradeço o espaço e a honra de participar desse programa. Muito obrigada, Sérgio, e obrigada a todos que assistiram. Obrigado. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado. Quais os maiores desafios para quem for eleito? Quais as principais demandas dos municípios? E quais áreas merecem mais atenção? Arquiteto e urbanista Valério de Medeiros e o vice-diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, Marcos Buqueride, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. O cargo de presidente do Senado é fundamental. O presidente do Senado também preside o Congresso Nacional, que reúne o Senado e a Câmara dos Deputados. Quem ocupa esse cargo lidera o Poder Legislativo Federal e tem o domínio sobre as matérias, sobre os temas, os assuntos que vão ser colocados em pauta no Senado. É o presidente que decide o que vai ser votado nas sessões do plenário. Ele também é responsável por impugnar, por impedir propostas de parlamentares que sejam contrárias à Constituição ou que sejam contrárias ao regimento interno. Claro que o presidente sempre consulta a mesa diretora, ouve também os líderes partidários para definir os assuntos que são prioritários. Mas a decisão final sempre cabe a ele. O presidente do Senado é eleito em votação secreta pelos próprios senadores para o mandato de 2 anos. A reeleição só é possível quando há mudança da legislatura, a cada 4 anos, período que coincide com o mandato dos deputados e com a eleição de novos senadores. O cargo tem prerrogativas exclusivas, como, por exemplo, dar posse ao presidente da República, como também convocar o Congresso em caráter extraordinário em caso de intervenção federal, por exemplo.
O presidente do Senado também participa do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional, que tratam de assuntos relacionados à soberania do país e à defesa do Estado Democrático. Ele também está entre os substitutos do presidente da República. Depois do presidente da República estão o vice-presidente da República, o presidente da Câmara e depois o presidente do Senado. É fácil perceber, né? Que são muitas atribuições, muitas responsabilidades para esse cargo, todas muito importantes. E pensar que tudo começa com o seu voto. A TV Câmara, A TV Senado e a Rádio Senado estão juntas na cobertura das eleições 2024. a partir das 8 horas da manhã deste domingo, você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, você acompanha a apuração dos resultados do primeiro turno. Eleições 2024. Esperamos vocês. O programa a seguir é livre para todos os públicos. As consultorias que analisam a influência da inteligência artificial no mundo dos negócios estimam que até 70% das atividades laborais vão ser afetadas pela IA. O PIB mundial poderia crescer anualmente até 1,2% em consequência da adoção de ferramentas de inteligência artificial. Mas esse avanço tecnológico seria acessível a empresas de todos os segmentos da economia? Quais as consequências para os trabalhadores? Nós vamos conversar sobre esse tema com o professor Flávio de Barros Vidal, do Departamento de Ciências da Computação da Universidade de Brasília. Professor, muito obrigado pela presença, para conversarmos desse tema, que é um tema de tecnologia, mas que nós sabemos que vai afetar muito o mundo dos negócios. Eu queria logo perguntar para o senhor, é uma panaceia? As pessoas hoje falam muito de inteligência artificial como algo que vai aumentar a produtividade das empresas, abrir novos negócios. A compreensão sobre isso está correta? E, de fato, o que é inteligência artificial no mundo dos negócios? Bom, obrigado, Ronaldo, pelo convite, por estar aqui. A gente tem que começar a separar um pouco esses mundos, né? Hoje, uma visão minha, pessoal, né? Observando esse cenário, eu trabalho há mais de 20 anos, né? Na área de inteligência artificial, como acadêmico, desenvolvimento de tecnologias e inovação, certo? Mas a gente vê hoje em dia uma grande quantidade, né, do uso do termo inteligência artificial, não vou dizer de maneira errada, mas equivocada, tá? 90% do que nós vimos aí, né, numa aproximação minha até grosseira, certo? São de atividades que envolvem mais aprendizado de máquina, que é um subcampo da inteligência artificial, que é muito mais amplo, certo? Com resultados voltados na automação dos processos. É um conjugado. Então, as pessoas deram o nome de inteligência artificial, porque acho que na questão marketing, né, é algo que vende. Né? Hoje, ele é um ramo de negócio. Nós temos empresas, né, que antigamente nós falávamos que eram bilionárias, hoje são trilionárias, que fornecem soluções. Né? A OpenAI é uma dessas, né, muito conhecida pela sua ferramenta, o ChatGPT, e entre outras. Então, tipo assim, não vou dizer que está errado, mas existe um certo equívoco ou uma glamorização do uso do termo, né, de uma maneira assim mais comedida da minha parte, para não falar em questão de certo ou errado. Mas no futuro nós podemos imaginar que toda empresa deverá buscar alguma ferramenta de inteligência artificial, e aí eu falo da, entre aspas, verdadeira inteligência artificial? Bom,
ainda nós não chegamos lá na verdadeira inteligência artificial, tá? Para deixar bem claro. A gente tem um termo técnico que nós chamamos AGI, que é Artificial General Intelligence, que é inteligência artificial generalista, ou general, que é nós seres humanos, né? Nós conseguimos pensar, tá? Hoje, as empresas já deveriam, vou falar no meu ponto de vista, já estar usando isso, né? Pela questão da velocidade, da questão dos aspectos que, infelizmente, essas automações, né, elas geram melhores resultados em larga escala do que um funcionário, por exemplo, né, fazendo as tarefas, minimiza-se erros, tá? Você consegue, de acordo com a sua capacidade de processamento de todas as informações e execuções que você precisa, né, fazer um trabalho que a gente chama de um trabalho mais linear. Imagina o seguinte, uma situação hipotética, um funcionário chega às 8 da manhã para trabalhar. Pô, geralmente ele está descansado, né? Ele vai fazer um trabalho, né, que ele vai começar às 8, na hora do almoço ele já está um pouco mais cansado e 6 da tarde já está exausto. A gente vê isso em alguns trabalhos, eu fiz alguns trabalhos recentes com o pessoal da Fiocruz, que, por exemplo, patologistas, eles avaliam células, né, de organismo, no caso das células renais, com uma qualidade pela manhã e outra tarde, geralmente degradada. Então, nós colocamos para ele suporte usando inteligência artificial mesmo, certo? Usando aprendizado de máquina profundo, que ele mantém a linearidade do trabalho, né, de forma que ele fica mais eficiente, né? A máquina não cansa, certo? Ela não tem esse cansaço que o ser humano tem, né? Então, tem esses diferenciais. Então, é esperado que hoje as empresas já estão usando algum tipo de automação, né, nesse nível. Se ainda não estão usando, é até um pouco preocupante, né? Eles já deveriam estar. No futuro, é esperado, é natural. Mas isso. Então nós poderíamos dizer que há uma ameaça aos empregos ou não é bem assim? O senhor deu o exemplo aí, né, de o auxílio para um patologista, aquele profissional que está analisando exames. Em todas as áreas, a inteligência artificial seria uma ameaça ou seria uma parceira do trabalhador? Pois é. Tem duas vertentes aí que eu observo, tá? Uma, a questão das pessoas que tiram o proveito disso, do ponto de vista para melhorar os seus processos, para poder transformar a sua empresa economicamente viável ou competitiva, né? Nós vemos isso, essa tendência. Geralmente as empresas investem na capacitação, de forma que o funcionário ele evolua dentro da chegada de novas tecnologias. Tem uma outra tendência para um outro lado, que são aquelas pessoas que vêm, que a gente ouve teorias apocalípticas do fim das profissões, desde, né, a Revolução Industrial, passando pela era da Revolução Automobilística, das automações surgindo nos anos 40, 50 e tudo mais. E o emprego não acabou, né? E o emprego não acabou. Eles mudaram, eles se transformaram, né? A gente tem estudos que as taxas de emprego, elas tendem a diminuir. A gente vê esses resultados ao longo dos tempos, né? Mas, lógico, existe aquele efeito de pessoas que não conseguem a sua recolocação, né? Então, cada caso é um caso, mas o que eu observo né, existe uma tendência da pessoa que já está há muitos anos fazendo determinada atividade ter uma certa dificuldade de sair da sua zona de conforto. Uma resistência à inovação. Para aprender uma nova tecnologia. Porque dá trabalho, estudar dá trabalho. Às vezes custa dinheiro, né? Tem recurso financeiro envolvido, você tem que investir, né? E geralmente as pessoas que não têm uma formação de nível superior, por exemplo, ou emprego de nível, né, médio ou nível básico de educação, elas não investiram ou não têm muito condições de investir uma subida. Depende, por exemplo, de uma empresa dar esse suporte. A gente, várias vezes a gente lê, olha, tal profissão XYZ vai acabar. Ela vai acabar, não vai existir mais no futuro. Tudo bem, o que vai acontecer com essas pessoas? Vão para o olho da rua? Não, espera-se que elas migrem de um lado para o outro. Porque surgirão também novas profissões. E aí eu lhe pergunto, por exemplo, o profissional que vai trabalhar diretamente com o desenvolvimento de inteligência artificial. Sim. Esse seria um novo campo. É um campo hoje em dia que tem, né? Basicamente ainda no Brasil é pouco, certo? É raríssimo, tem nas universidades, nós, as universidades, principalmente as universidades federais, nós desenvolvemos isso há mais de 40 anos. Nós temos professores, né, que trouxeram essa tecnologia, né, o uso dessa época, dos anos 60, 70, né, desenvolvem desde essa época, né? Ainda nós não temos a nossa, né, empresas que desenvolvem do nível que nós temos lá fora. Nós somos 40 anos atrasados. Eu gosto de falar isso, né?
que hoje a gente fala-se muito, né, da inteligência, acho que é um termo até que os políticos usam, né, do sul global, né, inteligência artificial do sul global. Eu falo, olha, vocês tinham que ter pensado isso há 30, 40 anos atrás, como os outros países fizeram, né, não só agora, que todo mundo está lá, nós estamos atrasados. Então, a gente observa, né, que, de certa forma, vai ter, né, em algum momento essa oportunidade. Né? Por enquanto, nós formamos essas pessoas, né? Nós formamos mestres, doutores, né? Especialistas nessa área, que podem trabalhar. Infelizmente, ainda tem muito êxodo, né? Um termo assim bem apocalíptico, né? Vamos assim dizer, desses profissionais ultracapacitados, muito bem treinados, que as universidades brasileiras produzem, irem lá para fora. Vários alunos meus estão lá fora. Uma das áreas que se diz pode ser muito beneficiada com a inteligência artificial é a medicina. Vocês na Universidade de Brasília, para darmos um exemplo, desenvolveram um processo de inteligência artificial para leitura de exames médicos. Eu queria que o senhor explicasse rapidamente o que é esse desenvolvimento que foi feito pela Universidade de Brasília, para depois nós imaginarmos como é que isso pode se expandir na indústria da medicina, que hoje é uma indústria. Sim. Hoje nós temos uma indústria forte, que, né, nós temos, próximo até mesmo aqui do Distrito Federal, né, a região do estado do Goiás ali, indústrias farmacêuticas na área de medicina também que investem nisso. Bom, isso foi uma das dezenas de coisas que nós já fizemos na área de inteligência artificial, mas foi uma situação que era no início da pandemia, que eu me recordo, nós fizemos uma aluna de doutorado minha, sob minha orientação, e estava testando uma metodologia, que a gente chama de fundação, né, foundations, né, de técnicas de inteligência artificial que nós estávamos estudando, né, e estava surgindo aqueles boatos, olha, tem um novo vírus que veio da Ásia, da China, que está aqui na Itália matando muita gente, que está no Reino Unido, algumas pessoas, no Canadá, e eu entrei em contato com uma professora do Canadá, né, da Universidade Canadense, né, era até recém-professora contratada, falou, olha, eu consegui essa base de imagem, eu disponibilizo para vocês tentarem. E nós fizemos um modelo, né, customizado, que a gente chama adaptado, para poder realizar essa tarefa, que era fazer a parte da tese de doutorado da Ana Paula, que era minha aluna de doutorado à época. Isso foi em 2020, pré-pandemia. Então, a ferramenta estava pronta em 2020, antes da pandemia. Janeiro de 2020. A pandemia começou oficialmente em fevereiro, março, ali, que fechou tudo, né? E isso, as pessoas não sabiam que a gente desenvolvia esse tipo de coisa. Isso é uma das coisas que eu já desenvolvo nesses últimos 20 anos. Temos coisas aplicadas não só à saúde, mas na parte de perícia forense. Hoje a Polícia Federal usa as técnicas que nós desenvolvemos, né? Os meus alunos são peritos da Polícia Federal, papiloscopistas, né? Alunos de mestrado e doutorado. Nesse caso desse desenvolvimento que foi relacionado à Covid, o que a inteligência, como a inteligência auxiliava o profissional, o médico? Ela ajudava, né, a fazer o exame rápido, né, porque não existia um padrão ouro, que eles chamam na medicina, para definir, olha, isso aqui é Covid. Mas ela tinha uma ferramenta que ela tinha capaz de eliminar as outras, vamos dizer assim, doenças que eram semelhantes à época, que era o H1N1, a pneumonia bacteriana tradicional, para o padrão vamos assim dizer, da Covid, né, que tinha um padrão completamente assim, confuso, difuso. E os médicos radiologistas da época não tinham essa informação, era muito novo, né, a informação não tinha circulado. Então, na época, nós desenvolvemos esse modelo, eu conversei, foi um comitê que teve na universidade, que falou, olha, o que vocês têm que a gente pode ajudar na pandemia? Eu falei, olha, nós desenvolvemos esse modelo aqui, ele é um método, né? Nós implementamos, ele funciona com, na época, 92% de acurácia, né, de precisão, e a gente quer testar isso e começar a desenvolver e melhorar isso. Então, nós fizemos, junto com a parceria até com o professor Rafael, que deu a equipe, né, forneceu a equipe para desenvolver, porque tem uma coisa, é um desenvolvimento metodológico, né, da inteligência artificial, que eles chamam, né, mas era aprendizado de máquina, que é o termo mais adequado, e depois ele implementou e desenvolveu o sistema para a gente poder testar e aprimorar. Certo? Só que foi uma coisa preocupante. Nós fizemos o sistema, nós liberamos para as pessoas testarem vários, né, na época, centros de pesquisas, hospitais, eles foram testados, ficaram admirados, né, com os resultados, nossa, funciona, e ele exclui bem quando é confuso, né, aquelas coisas, vai ajudar. Só que aí, o que aconteceu? Como nós desenvolvemos e deixamos aberto, nós descobrimos que a gente mapeava tudo, as pessoas não sabiam, a gente estava rastreando o que todo mundo estava fazendo, dado a necessidade de saber quem estava usando, né, para controlar. Nós começamos a descobrir que no interior do país, principalmente no interior de São Paulo, tinha laboratórios que estavam laudando baseado nesse sistema,
que era uma demonstração. A gente já não tinha feito os estudos em humanos, todo o protocolo científico tinha que ser feito. Então, a gente foi obrigado a tirar do ar. Esse exemplo que o senhor dá me faz lembrar o seguinte: nós temos hoje no segmento da saúde grandes conglomerados econômicos e que estão investindo em desenvolvimentos de inteligência artificial para auxiliar em diagnóstico e em exames. Isso pode representar, por exemplo, uma produtividade maior para esse setor, no sentido de evitar internações, de diminuir custos. A inteligência artificial nesse segmento da saúde teria esse objetivo, essa consequência? Sim, teria essa consequência benéfica. Sim. Né? Recentemente, há 3 semanas atrás, se eu não me salvo engano, o TINA dos equipamentos é feito pelos mecanismos que eles desenvolvem, né, usando inteligência artificial. Nós pensarmos nas empresas de um modo geral, dos diversos segmentos, a inteligência artificial seria mais útil, por exemplo, nos processos, ou no desenvolvimento de produtos, no chão de fábrica, ou em tudo. Como é que o senhor entende que a inteligência artificial pode auxiliar a produtividade das empresas, o incremento de negócios? Em todos os setores, certo? A gente pensa naquela questão de substituir o homem. Né? A gente sempre pensa nisso, mas não, a gente pode utilizar, por exemplo, a gente utiliza isso, né, na robótica para otimizar processos, para dar capacidade de decisão para setores, por exemplo, que trabalham o que a gente chama de malha aberta, que não realimentam. Aqueles sistemas de solda, por exemplo, automotiva, né, que vai sempre no mesmo ponto, ao longo do dia ele começa a desalinhar. Né, de tanto repetir, porque tem um impacto ali, certo? A gente usa técnicas de visado de máquina e inteligência artificial que corrigem isso, sem necessidade de interferência humana, muito mais rápido, muito mais preciso. Você acelera um processo que já era automático, né, e você diminui o tempo de manutenção, melhora a confiabilidade, né? Por exemplo, troca de peças. Né? Hoje em dia, as empresas, principalmente empresas aéreas, ela tem um sistema de tomada de decisão que ela, observando o contexto do uso das aeronaves, né, decolagens, partidas, né, que se chama de ciclo, né, a ciclagem das aeronaves, para poder fazer a troca preventiva, né, de peças, para evitar, né, menos tempo de hangaragem, né, de ficar no hangar essas aeronaves, por exemplo. Então, tipo assim, ela é usada em todas as etapas, inclusive nas etapas de... Por exemplo, a gente vê muito... A gente recebe essas demandas na universidade de pessoas interessadas em desenvolver robôs para aplicar na bolsa. Tem empresas que trabalham nisso. Ou seja, no mercado financeiro, para ser rápido, para poder juntar informação, coletar informação. Ou seja, a inteligência ajuda na tomada de decisão de investimento. E hoje nós temos sistemas que rodam totalmente autônomos. Que eles fazem a compra, venda de ações autônomos. Tem empresas, startups trabalhando nisso, que estão fazendo o cliente dinheiro. Não precisa nem esperar o consultor dizer para ele. Na nem própria precisa. máquina, ele a máquina já toma a decisão, vende, compra no tempo certo, na velocidade certa, no momento oportuno. Não tem aquelas dificuldades, né? Que os operadores de bolsa têm que ter um feeling, né? Até tal valor, mínimo, máximo, aquela coisa. A inteligência já trabalha pegando aquela questão pregressa de todo o comportamento esperado e já faz a compra ou a venda daquele possível lote. E tem tido resultados interessantes. Bom, o senhor deu exemplos aí de aplicações muito práticas que envolvem grandes empresas, né? Envolvem grandes empresas, empresas de investimento, o senhor deu o exemplo da aviação. O pequeno empresário, ele também poderá ou deverá desenvolver mecanismos de inteligência artificial para o seu negócio? Olha, eu acredito que sim. Certo? Hoje em dia, a gente pega muitos exemplos da pandemia. Né? A pandemia trouxe um modelo, né, vamos dizer assim, de uso das tecnologias muito diferente. Né? Os deliveries, né? Como é que o pequeno, né, empresário, por exemplo, do ramo de comida, entretenimento, como é que ele sobreviveu nesse período. Então, eles perceberam, por exemplo, que as plataformas de entrega, né, parceiras, que eles chamam, né, ajudaram muitas empresas pequenas a as manter viva. Né, a famosa marmita, né, que eles iam vendendo. Né? É natural que essas automações cheguem nesse nível. Nós, a academia, desenvolvemos, né, a gente fala que a gente está lá empurrando a fronteira, mas nós temos como subprodutos, né, dessa empurrar a fronteira do conhecimento, novas tecnologias que são acessíveis, né, que se tornam baratas. Né, que essas empresas passam a ter acesso, né, que o investimento não seja tão alto. Então, sim, as empresas hoje em dia eu acredito que assim, é quase impossível não estarem usando algum tipo de tecnologia derivada, pelo menos, dessa área para conseguir melhores resultados, para sobreviver. Porque a gente fala aqui, muitas vezes do desenvolvimento que a própria empresa faz de uma solução para... Mas eu imagino que o que o senhor está colocando é que, assim como hoje, qualquer pequeno empresário pode comprar, por exemplo, um software
de orçamento, um software gerencial, ele poderá também ter acesso a soluções já hoje ele já do pode. mercado. Já existem soluções disso. A gente fala na parte de desenvolvimento de software que é muito caro. Desenvolver um software particular é muito caro. Certo? A pessoa, várias vezes, ela desiste, dado os custos que é manter uma equipe de desenvolvimento, manter o ciclo de vida, que é muito caro. Né? Um software não é só fazer, você tem que dar manutenção, atualizar, gerar novas funcionalidades para ele ficar, vamos assim dizer, funcional. É muito caro. Hoje nós temos várias empresas que fornecem ferramentas de baixo custo, que a pessoa contrata numa escala, vamos assim dizer, menor. Ela não precisa ser um mega empresário, né, para usos, para atender a demanda dele, muito mais em conta, que é viável. Agora, e as empresas que vão fornecer isso? Nós já temos um mercado sendo desenvolvido de empresas que serão fornecedoras de solução de inteligência artificial no Brasil? Temos. Isso aí nós vemos várias startups que trabalham nisso para atender nichos específicos. Né? Por exemplo, na Universidade de Brasília, nós tivemos uma empresa, uma startup que é derivada de alunos, chamada Loop Inc., né, que os alunos são alunos do curso de Engenharia de Computação nosso, que eles desenvolveram tecnologias de automação usando inteligência, né, para atender mercados específicos, nichos específicos. Por exemplo, eles desenvolveram uma fechadura inteligente, né, de baixo custo, que vai para o mercado. Salvo engano, eles venderam recentemente a startup deles para uma empresa, acho que é mexicana, um grupo mexicano de investidores. Né? Então, tipo assim, eles produzem esses nichos. Existem muitas empresas, existe um mercado muito forte de startups, né, que estão sendo desenvolvidas não só por ex-alunos, mas por investidores, né, que criam as startups, investem nessa área de tecnologia voltada para automações e inteligência artificial, trabalhando em conjunto, que movimenta um mercado bilionário hoje no Brasil. Bom, o senhor está dando exemplos de ações que a universidade faz no sentido de formar melhor esses profissionais que vão trabalhar com inteligência artificial. Agora, eu faço uma pergunta em relação ao profissional de um modo geral. A nossa educação profissional, tecnológica, ela está preparando de forma correta as pessoas que vão entrar no mercado, no sentido de que, nesse novo mercado, eles vão ter que lidar com inteligência artificial? Aí eu não falo de quem vai desenvolver a inteligência artificial, mas do engenheiro, do mecânico, do comerciante. Sim. Esses profissionais estão sendo formados nessa nova perspectiva ou o nosso sistema educacional ainda precisa evoluir? O nosso sistema educacional, ele é polêmico, porque nós temos um problema sério. Hoje em dia eu posso falar, no meu ponto de vista, né, como docente, há 15 anos que eu sou docente na Universidade de Brasília, e nós passamos por diversas transformações que a gente vê gerações, né, diferentes. É notório que existe uma diferença muito grande, nesses 15 anos, na qualidade, infelizmente, dos alunos em situações básicas de conhecimento que é esperado, eles não possuem. Certo? Então, a formação básica deles vem comprometida. Nós temos alunos com dificuldade. Eu não estou falando de situações difíceis de uma linguagem, o português, né, erudito. Não é isso. Mas eles têm dificuldade de escrever uma frase. Né? Hoje eu começo a observar nas disciplinas que eu ministro na universidade que os alunos hoje têm dificuldade de usar o computador porque só sabem usar o celular. Eles não sabem usar o computador tradicional, teclado, mouse, para fazer um desenvolvimento mais robusto. Eles têm dificuldade. Tem a questão de não saber matemática. Inteligência artificial é matemática e estatística pura. É pura matemática e estatística. Se você não conhecer isso aí, você deixa de ser um ator e passa a ser passageiro da tecnologia. Ela faz para mim. Certo? E uma coisa que a gente tenta construir nos alunos é, construir isso, nós te ensinamos, mas você precisa ter o senso crítico daquilo. Não é, ela cuspiu aquilo, está certo. Não, peraí, o que ele está fazendo? Por exemplo, um caso típico dessas inteligências generativas, que é o frenesi do momento. Olha, eu fiz um cálculo aqui, fiz uma solicitação a essas ferramentas e ela me falou para comprar a ação X. Certo? Só que a ação X, se a pessoa olhar, ela nem existe. Em alguns casos. Eu demonstrei uma vez para algumas pessoas da área, eu falei, olha, presta atenção nisso aqui. Eu invoquei um comando para ela gerar um texto sobre um determinado assunto polêmico e citar referências bibliográficas. Ela citou referências bibliográficas. A pessoa acredita cegamente naquilo. Agora, vamos procurar essa referência bibliográfica? Não existiam. Ela compilou aquilo com dados que ela coletou e a pessoa não teve o senso crítico de perceber
que aquilo era informação gerada. A rede generativa, ela chama rede generativa, os modelos generativos, porque elas geram nova informação. Não quer dizer que a informação está correta. Ela tende a ter um viés de corretude baseado no que ela aprendeu, mas ela não é correta. Professor, se nós fôssemos fazer um balanço entre perdas e ganhos no mundo dos negócios, eu digo perdas porque muita gente fala da ameaça aos empregos, da mudança né, do tipo de emprego, e ganhos de produtividade. Nesse balanço, o senhor acha que a inteligência artificial ela é positiva para o mundo dos negócios, ela é negativa, ela representa um novo marco ou não? Ela é muito positiva. Eu não vou chamar de novo marco, porque já é usada há muito tempo. Existem pesquisadores na área econômica que já fazem uso, certo? O que deveria ser feito é só o uso com uma certa parcimônia do que você está trabalhando, o que você precisa. Realmente você quer aquilo? Talvez você está procurando algo que é muito grande, que seria algo menor, que seria mais eficiente. Justamente, o marketing envolvido é muito grande. Né? Hoje, se você perguntar para qualquer pessoa que não trabalha no mercado financeiro nem nada, mas perguntar o que é inteligência artificial, ela vai falar o nome de uma ferramenta que todo mundo conhece, uma empresa. Porque aquilo eu falei, o marketing é muito forte. Então tem que usar com parcimônia. E aquela história, existem muitos oportunistas, né? Que, lógico, o mercado um tempo vai eliminando. Né? Você vai coletando os fracassos, né? Eles estão surfando na onda, ganhando muito dinheiro, mas que vão sair dessa jogada, e o uso com parcimônia deve surgir, é natural do ser humano, ele aprende também. Né? Nós somos seres dotados de inteligência. Na verdade, nós somos os únicos dotados de inteligência por enquanto. A inteligência artificial não chegou no nosso nível ainda. Tá? Ela é muito automatizada. Ela consegue fazer coisas repetidamente que nós, seres humanos, temos a questão física, né, que nos limita. Mas existe essa restrição, né, que nós ainda somos mais inteligentes. Né, para poder... Nós temos consciência. Ainda nós temos. Existe ainda, né, essa questão do medo, né, a turma apocalíptica também, que é uma questão de tempo da consciência. Né? Existe a inteligência artificial adquire a consciência. Aí cai no Matrix, né, no filme. Não tem jeito, a gente vai cair para aquele lado. Não vai ter como. O apocalipse sempre vem. Toda vez que tem... A gente percebe na história tecnológica da humanidade, né, que toda coisa disruptiva vem com o apocalipse junto. Né? Sempre aparece um apocalipse de algum ramo derivativo. Né? É uma pena. Né? A gente observa isso nas pessoas. Eu sou muito observador. Eu falo que, tipo assim, eu evito emitir opiniões porque eu não sou bom de futurologia. Se eu soubesse futurologia, eu divulgaria os números da Mega Sena, né? Vamos assim dizer. Né? Eu não sou bom de futurologia, eu olho com cautela. Falo, olha, às vezes o olhar que a gente coloca sobre alguma coisa vem com uma força muito grande que talvez não é aquilo que a gente espera. Professor, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço, estou sempre à disposição de vocês. E eu também agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está disponível lá no nosso site, senado.leg.br/TV, ou no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no nosso canal, curta o programa e garanta o seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica. Não é possível nem aceitável que alguma instituição, seja o Estado ou qualquer outra, nos defina o que deve ser família. Não cabe ao Estado, por exemplo, definir o que é uma família. Cabe ao Estado registrar e reconhecer as múltiplas modalidades de família que a sociedade produz. Filosofia Pop. Neste sábado, 7h, aqui na TV Senado. O primeiro turno das eleições deste ano acontece no dia 6 de outubro. Você poderá votar entre as 8h e as 5h, considerando o horário de Brasília. E nas cidades com mais de 200 mil eleitores, caso nenhum candidato conquiste maioria absoluta na primeira votação, ocorre o segundo turno, em 27 de outubro. A TV Câmara, a TV Senado e a Rádio Senado estão juntas na cobertura das eleições 2024.
partir das 8 horas da manhã deste domingo, você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, você acompanha a apuração dos resultados do primeiro turno. Eleições 2024. Esperamos vocês. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. O programa Inclusão vai mostrar iniciativas de várias organizações que se sensibilizam com a dor da insegurança alimentar grave de crianças, jovens, adultos e idosos do país, estratégias de combate à fome no programa Inclusão. Inclusão, sábado, 8 horas da manhã, aqui na TV Senado. Olá, o Senado Notícias está no ar. Morreu no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, o ex-senador Roberto Saturnino Braga. Ele foi vereador, prefeito, deputado federal e senador. Saturnino era carioca e tinha 93 anos. Ele se formou em engenharia em 1954 pela Universidade do Brasil, atual UFRJ. Roberto Saturnino Braga era carioca, formado em engenharia e tinha 93 anos. Filho e neto de político, ele iniciou a carreira em 1963 como deputado federal pelo Partido Socialista Brasileiro. Em 1966, a candidatura à reeleição foi impugnada pela ditadura militar. Nas décadas seguintes, passou pelo MDB, PDT, PT e, de novo, PSB. Foi vereador, senador pelo Rio de Janeiro de 1975 a 1985 e também prefeito da capital fluminense, o primeiro eleito de forma direta após a redemocratização. Depois foi senador novamente, entre 1999 e 2007. Saturnino Braga estava internado no Hospital Procardíaco, no Rio de Janeiro, desde o dia 27 de setembro, em cuidados paliativos. Segundo a família, deu entrada no hospital com um quadro de pneumonia. E a reforma tributária continua em discussão. A Comissão de Assuntos Econômicos fez hoje mais uma audiência pública falando sobre o assunto. Os debatedores apresentaram vários cálculos para estimar o impacto da reforma tributária nos diversos setores da economia. O ex-deputado federal Marcos Cintra avalia que o setor de serviços será o mais impactado, principalmente aqueles setores que utilizam mão de obra intensiva. Com o PLP 68, a carga tributária do setor de serviço aumenta para 36%, na média aumenta a 8,8%, ao passo que no setor manufatureiro, no setor industrial, a carga tributária cai em 12%. Isso confirma o que já é amplamente conhecido, de que PLP 68 e que essa reforma tributária vai aumentar o preço dos serviços e vai reduzir o preço da indústria. E há alegações de que isso seria justo, porque o serviço paga pouco imposto, etc., o que não é verdade. Essa é uma média. Olhem aqui o que vai acontecer com a educação privada. Vai aumentar 9% a carga tributária. Serviços combinados de apoio a edifícios, inclusive condomínios,
15%, isso aqui de apoio a prédios comerciais. Limpeza em prédios e domicílios vai aumentar 15%. Locação de mão de obra temporária, serviço de limpeza, mão de obra temporária em geral, inclusive para call centers e seja o que for, aumenta 16%. Serviços de vigilância e segurança terão um aumento de 41%. A reforma, ela induz crescimento. E o resultado final para o setor de serviços, lá no estudo da Débora e do Edson, em 15 anos, é um PIB de serviços 10,1% maior do que sem a reforma. Tá? Então, é isso que está no estudo da Débora. Mudança de preços relativos na ponta pode acontecer? Pode, e vai me desculpar, na minha visão, deve. Porque, por que razão essa roupa paga 38% de imposto e quando eu vou na lavanderia lavar o meu terno, segundo o IBPT, a tributação é de 15%, 16%. Não tem explicação, até porque, em termos sociais, as pessoas mais pobres costumam comprar roupas, mas eles não usam lavanderias. Eles lavam a roupa ali, eles mesmos, né? Então, eu não vejo por que serviço tem que ser menos tributado do que bens. Esse auditor da Receita Federal disse que várias atividades do setor de serviços receberam benefícios durante a tramitação da reforma tributária no Congresso Nacional. Entre eles, saúde, educação, transporte, construção civil e serviços financeiros. Um primeiro estudo amplo e de um debate muito grande já foi realizado nesta casa acerca de serviços que precisaram e já receberam um tratamento diferenciado e eles não podem ser relevados. E também não podemos deixar de dizer que esses que receberam tratamento diferenciados ainda receberam um bônus que é a possibilidade de apurar créditos. A questão da prestação de serviços de mão de obra intensiva, esse é o grande gargalo que eu vejo, que na fala do Rony não terá muito impacto. Marco Sintra enfatizou que não existe imposto neutro e que a reforma tributária vai aumentar os preços dos produtos e, consequentemente, reduzir a demanda. É preciso que as pessoas entendam claramente que imposto, qualquer que seja a sua forma de aplicação, vai significar um aumento de preço final, consequentemente vai significar uma queda de demanda e, consequentemente, vai afetar toda a estrutura produtiva de um país. O raciocínio que normalmente é veiculado, os senhores me perdoem, mas pelo governo, já vi vários dos melhores e maiores defensores do IBS defenderem essa posição, é o que eu estou chamando de um mundo imaginário, onde, no meu exemplo que eu vou dar aqui, a qualquer preço, e eu vou estar trabalhando com 4 preços, a demanda continua sendo das mesmas 1.000 unidades, ou seja, ao preço de 112 se compra 1.000 unidades, ao preço de 128 se compra 1.000 unidades. Isso significa uma demanda totalmente inelástica, que é uma situação absolutamente heurística. Isso não existe na prática. Na prática, o que é que existe? Esta situação, onde nós temos uma curva de demanda, uma situação real, e eu vou trabalhar aqui com esse exemplo, qualquer outro exemplo pode ser feito, o impacto vai ser exatamente o mesmo, aonde na medida em que o preço sobe, a demanda cai. A todo tempo, o professor Marco Sintra falou que não há neutralidade, mesmo aqueles que estão no meio da cadeia, por conta de premissas, de acordo com as premissas do professor Marco Sintra, do qual a gente concorda. Na verdade, há uma elevação do preço nesse novo sistema tributário, e quando não sou economista, sou advogada, mas ouvi atentamente aí a exposição do professor Marco Sintra, e como há uma elevação em relação ao preço, vai ter uma diferença com relação à demanda, e por isso, mesmo para quem está no meio da cadeia, não haveria neutralidade. Realmente, quanto mais caro, a tendência é diminuir a demanda, né, a compra, mas ainda tem que esclarecer um pouco isso. Esse talvez seja a maior dúvida que a gente tem aqui. E agora uma notícia triste, principalmente para a comunicação.
O jornalista, apresentador e locutor Cid Moreira faleceu nesta quinta-feira aos 97 anos de falência múltipla dos órgãos. Cid apresentou o Jornal Nacional da TV Globo desde a primeira edição, em 1969 até 1996. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, divulgou uma nota de pesar. Em nome do Congresso Nacional, expresso meus sentimentos pela morte do jornalista e apresentador Cid Moreira, ocorrida nesta quinta-feira. Um dos profissionais mais icônicos da história da comunicação no Brasil, deixa um importante legado para o jornalismo. Ao longo de décadas, Cid Moreira conquistou o respeito e a admiração de gerações de brasileiros, com sua credibilidade e profissionalismo, por meio de sua voz marcante e inconfundível. Solidarizo-me com os familiares, amigos e com os milhares de admiradores de Cid Moreira. O indicado do presidente Lula para suceder Roberto Campos Neto no comando do Banco Central vai ser sabatinado na próxima terça-feira, dia 8, no Senado Federal. Gabriel Galípolo vai responder a perguntas de parlamentares na Comissão de Assuntos Econômicos. Após a análise da CAI, a indicação será votada pelo plenário do Senado. Gabriel Galípolo foi indicado pelo presidente Lula para suceder Roberto Campos Neto no comando do Banco Central no período de 2025 a 2028. Mas, para assumir o cargo, ele precisa passar por sabatina no Senado. Após a indicação, ele já esteve no Congresso para conversar com os senadores. A sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos está marcada para a próxima terça-feira. E após a análise da comissão, a indicação será votada também pelo plenário do Senado. Que possam estar aqui no Senado Federal presencialmente todos os senhores senadores, todas as senhoras senadoras, na primeira semana pós-eleição, quando então apreciaremos as autoridades que dependem dessa apreciação do plenário, inclusive a indicação para presidente do Banco Central, que é algo, obviamente, de muita relevância e algo muito notável, de grande importância e responsabilidade para o Senado Federal. Gabriel Galípolo tem 42 anos e atualmente ocupa o posto de diretor de política monetária do Banco Central. Antes foi secretário executivo do Ministério da Fazenda na gestão de Fernando Haddad, mas deixou o cargo em 2023 para integrar a diretoria do BC. Ele é formado em Ciências Econômicas e mestre em Economia Política pela PUC de São Paulo. Foi professor, atuou no governo de José Serra, em São Paulo, e ajudou o atual presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, a elaborar o plano econômico de governo em 2010, durante a candidatura ao governo paulista. Também foi CEO do Banco Fator. A Polícia Legislativa do Senado desarticulou nesta quarta-feira, em Curitiba, uma organização criminosa que aplicava golpes usando milhas aéreas dos parlamentares. Com um mandado de busca, a Polícia do Senado Federal, com o apoio da Polícia Civil do Paraná, desarticulou a quadrilha que aplicava golpes usando milhas aéreas dos parlamentares. Os criminosos capturavam os pontos conquistados em programas de milhagem e transformavam em bilhetes de passagem aérea que eram vendidos para terceiros. Durante a Operação Hermes, foram apreendidos cartões de crédito, celulares e chips de telefonia usados para aplicar o golpe, que gerou um prejuízo estimado em mais de 2 milhões de reais. Neste domingo, as urnas eletrônicas vão registrar mais uma vez o voto dos eleitores em todo o país. Nessa reportagem especial, veja o caminho percorrido pelo voto desde o registro na urna até a divulgação dos resultados. As urnas eletrônicas são utilizadas há 28 anos pela Justiça Eleitoral Brasileira. São mais de 571 mil máquinas, que no dia 6 de outubro vão receber os votos de cerca de 156 milhões de eleitores em todo o Brasil. Depois que a tecla confirma é apertada na urna, o que acontece com o voto? Para entender o caminho que é percorrido das urnas até o resultado da eleição, vamos voltar um pouquinho no tempo, no momento em que os equipamentos são ligados lá pelas 7 horas da manhã, antes dos portões dos locais de votações serem abertos aos eleitores. Nessa hora, a urna emite a zerésima, um relatório tipo extrato de banco, comprovando que nenhum voto foi registrado naquela urna, como explica Andrei Bernardes, secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Imprimiu a zerésima, ela dá início à votação.
Enquanto não for impressa, não inicia a votação. A partir das 8 da manhã, a votação começa oficialmente em todo o país. Cada voto é registrado fora de ordem, embaralhado, o que serve para manter o sigilo do voto, garantindo que não se identifique quem votou em quem. Cada voto é gravado em 2 cartões de memória, um interno e outro externo. Caso a urna precise ser substituída, o cartão externo pode ser removido e inserido na nova máquina. Finalizada a votação, a máquina gera algumas vias do boletim de urna de extrato, mas desta vez com os votos de cada candidato, legenda e dos votos nulos e brancos daquela sessão. Ela vai emitir 5 vias de boletim de urna que serão assinados pelos mesários e fiscais presentes. Uma via daquele boletim vai ser grudado na sessão eleitoral para que todos tenham acesso. Você pode usar o BU na mão para ter aquele boletim de urna no seu mobile, né? Conferir na internet. Uma via do boletim de urna fica com o mesário, que a gente chama de mesário fiscal. Então, todos os mesários podem levar um BU para casa, para quando chegar em casa, olhar na internet para ver se está batendo tudo certinho. As outras vias vão para o local da junta apuradora, ou seja, a gente já tem essa transparência logo quando acaba a sessão. As informações do boletim são gravadas, então, em uma mídia de resultados, uma espécie de pendrive. A mídia é levada para um centro de transmissão, que pode ser o cartório eleitoral, o próprio local de votação ou a sede dos tribunais regionais eleitorais. Em locais mais remotos, de difícil acesso, a transmissão é feita por satélite. Quando os resultados de cada sessão chegam ao sistema da Justiça Eleitoral, de forma criptografada, ou seja, protegida, os votos são, por fim, totalizados e divulgados oficialmente pelo Tribunal Superior Eleitoral. O TSE faz toda a totalização e retorna para os TRS e os TRS para os CIPs o resultado daquela votação. Logo depois você pode acessar de 4 formas a divulgação dos dados e fazer as conferências que você precisa fazer. No primeiro e no segundo turno, eleitores convocados pela Justiça Eleitoral trabalham nas sessões de votação depois de receberem treinamento e ganham direito a folgas no trabalho. Saiba mais na reportagem da TV Câmara de João Pessoa em nossa série sobre as eleições. O mesário, uma figura importante na sessão eleitoral, no momento em que você, eleitor, vai votar. Qual é a função do mesário de verdade? O mesário é o representante da Justiça Eleitoral no dia do pleito. Este ano, para o próximo dia 6 de outubro, nós convocamos 4 mesários por cada sessão eleitoral. A gente convoca aquela pessoa que tem uma boa idoneidade moral, que não responda a nenhum processo e que não está dentro dos casos de impedimentos, que são parentes até 2º grau dos representantes de partidos e coligações, como também dos candidatos, os membros de diretórios políticos e aqueles servidores do Executivo que exercem função de confiança. Então, são pessoas que estão impedidas de trabalharem como mesário. A escolaridade é importante? A escolaridade é um ponto fundamental. Damos preferência a pessoas com ensino superior completo e até mesmo com pós-graduação. Ederson, o que é que o mesário precisa fazer? De 8 às 5 é o fluxo horário de votação. Porém, o mesário tem que chegar logo cedo, às 7 horas, na convocação, que já começamos a expedir, já foram expedidas 3 zonas aqui da capital, as convocações dos mesários desse ano. Ele tem que chegar às 7 horas no seu local de votação, porque até às 8 horas, que é o início da votação, tem muito trabalho para ele. Ele tem que imprimir a zerésima, ele tem que ligar a urna e todos os procedimentos para às 8 horas iniciar a votação. Como também ele não se encerra às 17 horas, porque às 17 horas encerra-se a votação. E se tiver eleitores na fila, até o último eleitor que estiver na fila às 17 horas terá que ser possibilitado o voto. Então, ele provavelmente encerrará seus trabalhos às 17h15, 17h30, porque, além disso, ele vai ter que imprimir o resultado da votação e todos os procedimentos de encerramento da votação. E a Justiça Eleitoral sabe bem quem está convocando, já tem os dados. Isso, nós temos os dados no nosso cadastro eleitoral, esse cadastro é atualizado e algumas pessoas que não estão com o seu endereço atualizado ou o seu telefone atualizado, essas pessoas serão convocadas via oficial de justiça. O mesário precisa fazer um curso antes? Tem uma preparação para isso? Isso. Os presidentes de sessão, porque nós convocamos 4 mesários por cada sessão. Um presidente, um primeiro mesário, um segundo mesário e um secretário.
Todos os presidentes serão treinados presencialmente e algumas zonas, além do presidente, treina também o primeiro mesário. Os demais membros da mesa, que são o segundo mesário e o secretário, serão treinados via aplicativo da Justiça Eleitoral, que é o aplicativo mesário, que ele tem até o sábado que antecede a eleição para fazer o treinamento via aplicativo. No dia da eleição, o mesário pode sair? Isso é orientado no treinamento. Ele tem um horário de almoço, que em regra será 1 hora durante o turno, que ele faz de acordo entre eles, uma divisão entre eles do trabalho, para nunca ficar a sessão eleitoral com menos de 3 membros. Qual é a vantagem de verdade de ser um mesário nas eleições? São várias vantagens. Em uma delas é a folga. Por cada dia trabalhado, ele tem direito ao dobro de folga. Isso se for funcionário público. Se for funcionário seletista também. Ele tem direito ao dobro de dias pelo dia trabalhado. E sendo funcionário estadual ou municipal aqui de João Pessoa, ele terá pelo dia do pleito 5 dias de folga. Tem mais vantagem para quem quer ser um mesário? Tem, Rosângela. O auxílio alimentação. A Justiça Eleitoral, esse ano, pagará R$ 60 por cada mesário pelo auxílio alimentação, que poderá ser pago em espécie, em dinheiro, como também via Pix. Além disso, ele, além de ser critério de desempate em alguns concursos públicos, também pode ser isento da tarifa de inscrição e também em alguns concursos públicos do nosso estado, como também do Brasil. Ok, então vale a pena ser mesário, não é? Isso, vale a pena ser mesário. Antes de eu ser servidor da Justiça Eleitoral, já fui mesário e hoje, tanto é que hoje temos um cadastro de mesários voluntários, graças a Deus. Então tá aí, se você foi convocado, se esconde não, vai, procura o TRE e se apresenta, ou então um cartório, não é isso? Pode se apresentar em qualquer cartório. Aqui em João Pessoa, estamos situados aqui na Odom Bezerra, por trás do shopping em Tambiá, aqui no bairro de Tambiá, e pode também em qualquer cartório eleitoral do estado. No estado nós temos 68 cartórios eleitorais distribuídos em todo o estado, como também via Título Net, ele pode se habilitar como mesário voluntário, como também no site do TRE-PB. Então tá aí, se você é convocado ou um mesário voluntário, parabéns. Você vai contribuir com a cidadania do seu país. Homicídio, feminicídio, mortes decorrentes da ação policial. Uma violência que atinge jovens e adolescentes no país. A maioria negra. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública em parceria com a Unicef. E esse é o tema do programa Em Discussão, que vai ao ar nesta quinta-feira, às 8h30 da noite. Os números assustam. Pelo menos 15 mil crianças e adolescentes assassinados no país entre 2021 e 2023. Somente no ano passado, média de 13,5 mortes por dia. A maioria, jovens negros do sexo masculino, entre 15 e 19 anos. As causas são muitas: mortes violentas e intencionais. Tradicionalmente, o nosso investimento em segurança pública é arma, é viatura, é equipamento de enfrentamento. Quando a gente precisa fazer o enfrentamento é porque a gente já perdeu. Quando a gente chega nesse ponto é porque a gente já perdeu, a sociedade já perdeu. O Estado, então, nesse caso, é indefensável que ele não tenha capacidade de produzir políticas públicas eficazes para evitar essas mortes. Temos que melhorar os programas de gestão do uso da força e redução da letalidade policial, onde entram aí as câmeras, mas não só. A gente precisa de um modelo integrado de controle de armas. E aí, senadora, a gente entra de novo no assunto orçamento, né? E aí eu vou repetir também algo que já tem sido dito em outros espaços há algum tempo, que lugar de criança é no orçamento público. Se eu tivesse que escolher, Paulo Paim, querido senador, uma ação reparatória radical no nosso país, do ponto de vista da reparação histórica, seria o investimento pesado, bilionário, em manter com bolsa, com recurso, com dinheiro, nossos jovens negros nas escolas. Não importa se é negro, é branco, não poderia estar acontecendo em hipótese nenhuma. Os percentual de números para mais, para menos, mostram que são crimes, todos crimes hediondos. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.
ao ponto. Só que existe um repertório, cara, de inéditas desde 2019 para 20. E aí a pandemia inteira e todos esses anos, 2 delas eu lancei ano passado, mas eu tenho, tipo assim, muitas músicas. Quero entender. Estúdio A, neste sábado, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O eleitor que estiver fora da sua cidade no primeiro ou no segundo turno deve justificar sua ausência. Nas eleições municipais não existe o voto em trânsito, como acontece no pleito para presidente da República e governador. A justificativa deve ser feita pelo aplicativo e-Título ou por formulário nas sessões de votação, tribunais e cartórios eleitorais. A TV Câmara, a TV Senado e a Rádio Senado estão juntas na cobertura das eleições 2024. A partir das 8 horas da manhã deste domingo, você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, você acompanha a apuração dos resultados do primeiro turno. Eleições 2024. Esperamos vocês. Já no estado do Amazonas, o rio Sucunduri assinala o término do território garimpeiro. Do outro lado, o mesmo binômio da destruição, madeira e gado. A paisagem se torna uma imensa pradaria com muitos bois e pouca gente. As queimadas ao longe indicam que este ciclo está longe do fim. Nosso maior problema ainda está relacionado à questão do desmatamento ilegal, às invasões, no caso que vem ocorrendo de forma espantosa, e com isso acaba expulsando as famílias ribeirinhas que estão em cima das áreas. Essas pessoas estão sofrendo realmente grande pressão por parte desses grileiros que invadem áreas, tomam as terras, tiram a madeira e essas pessoas ficam realmente à mercê da própria sorte. Quais os maiores desafios para quem for eleito? Quais as principais demandas dos municípios? E quais áreas merecem mais atenção? Arquiteto e urbanista Valério de Medeiros e o vice-diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, Marcos Buqueride, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. Agora é lei. Já está em vigor a legislação que incentiva o direito de brincar e a parentalidade positiva fundamentada no respeito, acolhimento e não violência, com o objetivo de proteger crianças e pré-adolescentes de maus tratos. A lei determina ao Estado, à família e à sociedade que promovam o apoio emocional, a supervisão e a educação não violenta às crianças de até 12 anos de idade. O Senado votou, agora é lei. Não é possível nem aceitável que alguma instituição, seja o Estado ou qualquer outra, nos defina o que deve ser família. Não cabe ao Estado, por exemplo, definir o que é uma família. Cabe ao Estado registrar e reconhecer as múltiplas modalidades de família que a sociedade produz. Filosofia Pop. Neste sábado, 7 horas da manhã, aqui na TV Senado. 6 de outubro é o dia da votação em primeiro turno das eleições municipais. A partir das 7 horas da manhã, horário de Brasília, eleitoras e eleitores vão escolher a candidata ou candidato para os cargos de prefeito e vereador das mais de 5.500 cidades do Brasil. Os OMP aprenderam a ser índios em várias etapas. Ninguém nasce sabendo que é uma categoria social na legislação do país. A questão da cultura, que para eles não é um problema, mas começou a ser um problema quando eles foram assediados de uma maneira, vamos dizer, se sentiram injuriados pelo uso indiscriminado da sua imagem. Monumentos. Neste sábado, 2 da tarde, aqui na TV Senado.
Constituição está bem definido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Plano Nacional de Imunizações atingiu o grau de excelência com a criação do Sistema Único de Saúde. O SUS é a maior política nacional responsável pela elevação da expectativa de vida da população brasileira. Todos nós aqui lembramos do que ocorreu na pandemia. Todos nós aprendemos com muita dor que sem saúde não temos nada. Acreditamos na medicina, no Sistema Único de Saúde. Nós acreditamos na ciência. Temos um sentimento de dever cumprido e de que ainda temos que cumprir, porque essa batalha e esta guerra ainda não terminaram. TV Senado. Democracia todo dia. Eu declaro aberta a 52ª reunião da Comissão de Assuntos Econômicos da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nessa data, 2 de outubro de 2024. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de debater os impactos do PLP 108 de 2024, que institui o Comitê Gestor de Imposto sobre Bens e Serviços, o CG-IBS, dispõe sobre o processo administrativo tributário relativo ao lançamento de ofício do Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, sobre a distribuição para os entes federativos do produto da arrecadação do IBS e sobre o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação de Qualquer Bens e Direitos, ITCMD, e da outras providências, em atenção ao requerimento 66/2024 da CAI, de autoria do senador Vanderlan Cardoso. Antes de passar a palavra para os oradores, eu comunico que essa reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania na internet, no endereço senado.leg.br/E-Cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que foram utilizadas pelos expositores. Eu já convido aqui para compor a nossa mesa o senhor Jarbas de Biagi, presidente da Associação Brasileira de Entidades Fechadas de Previdência Complementar. Pode aplaudir aí, pessoal, animar o... Depois do almoço, é bom animar, né? Também Marcelo Rocha, que é consultor tributário da GETAP. Tudo bem? Certinho? Obrigado. Nada. Convido também a Suzy Gomes Hoffmann, advogada e doutora de Direito Tributário da PUC de São Paulo. Tudo bem, Marcelo? Felipe Kertz Renault, diretor da Associação Brasileira de Direito Financeiro, a BDF. Muito bem. Tem alguns expositores em videoconferência que nós faremos aí a... Felipe Salto, que é economista-chefe e sócio da Era Investimento, o senhor Melissa Castelo, que é procuradora da Fazenda do Rio Grande do Sul, o Francelino Valença, presidente da Federação Nacional dos Fiscos Estaduais e do DF, o Fábio Macedo, que é presidente da Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais, Eduardo Salucci, presidente do Movimento de Defesa da Advocacia, Fernando Mobelli, gerente do Programa de Regulamentação da Reforma Tributária do Consumo. Passo já imediatamente, então, a palavra ao Jarbas, para que ele possa fazer a sua consideração. Primeiro, agradecer, senador Zalci, pela oportunidade, né? Agradecer também o convite para a gente vir falar aqui do nosso segmento e também em relação ao PLP, né, 10108, né? Na realidade, senador, só para a gente deixar isso, né, registrado, o nosso segmento é um segmento onde a gente
recebe as contribuições dos participantes, recebe as contribuições da patrocinadora. Hoje nós temos servidores públicos que integram as entidades de previdência complementar fechadas, né? FUNPRESP, FUNPRESP-JUDE, FUNPRESP-ESE. A previdência complementar fechada também está no modelo da ordem social, ou seja, integra na Constituição a proteção social e também no programa tributário, no programa previdenciário brasileiro de complementação. Equivale dizer que, iniciado lá com a emenda constitucional 2098, fechou com a emenda constitucional 103 de 2019, onde se estabeleceu que todo servidor público que for contratado e que ganhe acima do teto, seja municipal, federal, distrital ou estadual, ele deve ter uma previdência complementar, uma previdência fechada, né, através do regime de capitalização. Esse regime também, muito rapidamente, é importante para nós, isso nos fortalece, senador. Esse regime é um regime que enriquece o país. É a poupança previdenciária investida na própria sociedade. Não é? Então, esses recursos participantes que nós estamos falando aí de 4 milhões de pessoas, 9 milhões de pessoas protegidas e 4 milhões contribuindo, na realidade, investido, esses recursos são investidos. Títulos públicos, empresas, mais de centenas de empresas, e a gente pode repetir aqui a Vale, a Petrobras e etc. Então, é através desse acúmulo de recursos, 12% da dívida pública interna financiada por esses investimentos, que na realidade são os títulos públicos que as entidades acumulam para entregar para o participante. Importante registrar aqui também, né, para efeito de registro. Nós não temos patrimônio nenhum, deputado. Senador. Na realidade, nós ficamos como titulares desse recurso, como fiduciários desse recurso, são contribuições dos participantes para receber um benefício ao final, ou o seu dependente vir a receber. Depois eu devolvo para ele. Para dar um sentido figurado aqui, nós somos da ABRAP, lá 251 fundos de pensão, mas se todos os participantes da Previ, assistidos, dependentes, beneficiários, retirassem os recursos, a Previ, que é o maior fundo de pensão da América Latina, não tem recurso nenhum. É só uma questão de CNPJ para que eu invista esse recurso e capitalize de uma forma metódica e regulado pelo Conselho Monetário Nacional. Muito bem. Esse tema a gente colocou muito bem e foi muito bem recebido, tem sido bem recebido aqui nas casas, quando veio a reforma tributária e lá no PLP 68, não é? Que nós ficamos enquadrados na ordem social, que é onde nós estamos. A previdência complementar dos fundos de pensão, ela está na ordem social, não é? E não é por acaso, é por essas razões que eu acabei de falar. Muito bem. Aqui no PLP 108, não é? Surgiu um ponto que nos traz aqui para a gente poder falar, senador. Na realidade, veio a questão do imposto de transmissão causa mortes, né? Imposto de transmissão causa mortes. E as medidas que foram colocadas, e nós ainda temos esperança, estamos trabalhando com isso, para simplesmente colocar isso em sintonia fina, fazer os devidos ajustes que nós entendemos que devem ser feitos, que vai trazer mais segurança jurídica. É nesse sentido. Nós somos, na Seguridade Social, nós somos parceiros da nação, parceiros da sociedade, ou seja, para ajudar e procurar trazer os pontos que são relevantes. Esse é o nosso papel, né? O nosso papel realmente é compor e a gente compõe nesse sentido. Então, no debate na Câmara e na proposta que veio, né, e muito assim objetivamente, a gente trouxe aqui isso documentado, veio a questão do imposto de transmissão causa morte e doação, né, no artigo 164, inciso 2, de aportes financeiros capitalizados sob a forma de previdência privada ou qualquer outra forma. Vou parar por aqui, porque na realidade o que interessa para nós aqui, senador, e no tempo que nós temos, na realidade da previdência privada, né? Na sequência, no artigo 167, sobre a transmissão de aportes financeiros capitalizados sobre a forma de previdência privada, que se refere ao inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 181 do mesmo projeto de lei aqui, né? Que se refere ao plano de vida gerador de benefício livre, não incidiria o ITCM. Aqui tem um ponto importante. Nós somos entidades fechadas de previdência complementar. Nós não temos o modelo de VGBL e PGBL, que são aqueles explorados pelos grandes conglomerados financeiros das seguradoras.
Então, esse VGBL, o Vida Gerador de Benefício Livre, na sua concepção jurídica, ele é um seguro. Se faz um seguro. E ele é utilizado, sem dúvida nenhuma, como um planejamento sucessório, que aquela pessoa que participa ali, ela faz aquele seguro e depois pode resgatar. Então, nessa proposta, se excluiu o plano Vida Gerador de Benefício Livre, que é um seguro de vida. Então, na realidade, não teria a incidência do ITCM, né? Imposto de Transmissão Causa Mortes. Que momento que os benefícios dos participantes dos fundos de pensão da Previdência Privada são tributados? No momento do recebimento do benefício, é o imposto de renda pessoa física. Então, durante a fase de acumulação, como seria a mesma coisa que acumular contribuições para receber um benefício, mesma coisa da contribuição do INSS, não é diferente, não tem qualquer tributação, é o diferimento tributário. No momento do recebimento do benefício, ele paga o imposto de renda de acordo com a pessoa física, de acordo com a Lei 9.250 de 95. E aqui surge uma questão, bom, com a morte do participante. Então, surge uma relação previdenciária do beneficiário, do novo beneficiário, que ele vai receber pensão. Ele não vai receber um valor em espécie, um valor em pecúnia. Ele vai receber um benefício de prestação continuada. E isso, para aqueles que já têm planos de benefícios, sabem que isso é assim. Não há um resgate daquele valor. Se houvesse o resgate, teria a tributação do imposto de renda à pessoa física. Nesse caso, não há uma transmissão, nem de direito nem de valor. Nesse caso, surge uma nova relação previdenciária com o pensionista ou a pensionista. De forma que nos termos do que foi aprovado, né, a gente entende que pode haver uma confusão, estou concluindo, só mais um minuto, por favor. Da forma que está sendo debatido na Câmara, a gente tem esperança de aprovar isso, de conseguir colocar isso em sintonia fina, fazer esse ajuste. Nós estamos trabalhando isso lá também, viu, senador? Né? De uma forma bem transparente, pode gerar uma dúvida que a pensionista ou o pensionista vai ter que ter uma tributação, imposto de transmissão causa mortes, quando na realidade ele tem um imposto de renda à pessoa física. E aí, é claro que caracterizaria uma nova uma bitributação, né? Eu teria a tributação pelo evento morte e teria também a tributação do imposto de renda da pessoa física, que a lei assim estabelece, no momento que a pessoa recebesse o benefício, o que, sem dúvida nenhuma, é vedado por lei. Então, nesse sentido, a gente, buscando um ajuste fino, entendemos aqui que a reforma tributária é necessária, entendemos que ela é importante, que vai melhorar o Estado, vai melhorar a nação, estamos trabalhando nisso. A gente levou uma proposta, e que nós estamos trazendo aqui também, de essa alteração do artigo 167. Então, vai constar lá, o ITCMD não incide sobre aportes financeiros capitalizados sob a forma de plano de previdência privada, a que se refere o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 164, que eu me reportei agora há pouco, que tem um prazo superior a 5 anos, contados da data do aporte até a ocorrência do fato gerador. Observem que nós tomamos esse cuidado aqui também, senador, no sentido de 5 anos, exatamente para não ficar parecendo, é uma questão oportunista. Embora essa questão oportunista não seria feita, senador, porque tem a tributação do imposto de renda à pessoa física. A tributação na saída do recurso. Diferimento tributário, durante o fase de acumulação dos recursos, não tem qualquer tributação. Isso é a Lei Complementar 109/2001 e a Lei 11.053/2004 nos garante. Mas no momento do recebimento do benefício, você tributa. Então, nesse sentido, senador, nós trouxemos isso, agradecer mais uma vez a oportunidade, a gente sabe que isso vai ser apreciado e a gente sente que realmente isso é uma adequação necessária, né? Para evitar, eventualmente, um conflito aí, aumentar um contencioso que, de toda forma, não traz paz para ninguém. Na realidade, a gente tem que acertar aqui na Casa de Leis. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela paciência. Obrigado. Obrigado, Jarbas. Complementando, senhor, só. Já me tirou a voz, mas na realidade esse pleito nosso, senador, temos a Previ, né? Temos a Abrap, a Previ, a Petros, a FUNCEF, o Postales, a FUNPRESP-ESE dos servidores públicos, a SERES da Embrapa, a ANAB, a Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, a FENAI, Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, a ANAPAR, Associação Nacional dos Participantes. Ou seja, senador, esse pleito nosso é um pleito subscrito por todos
todos os participantes desse processo de reforma aqui do processo previdenciário. Obrigado. Bem, agradeço e já... Deixa eu ver se aqui quem pode... Vou passar direto para o Marcelo Rocha, que é o consultor tributário do GETAP. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento a todos os componentes da mesa na pessoa de Vossa Excelência. E quero dizer que é uma alegria representar a nossa associação aqui no dia de hoje para tratar de um tema que eu gosto tanto. E não posso deixar de agradecer também por toda a recepção que a gente teve, tanto aqui como na Câmara, em todas as nossas contribuições para a reforma tributária, né? Considerando especificamente o PL 108, a gente teve mais de 30 contribuições, né? E até o momento cerca de 50% delas já foram incorporadas ao texto. Então, isso nos deixa com a sensação de que a gente está no caminho certo e nos dá também a oportunidade de endereçar agora questões que ainda não tinham sido debatidas de uma forma tão enfática, por terem sido aí ofuscadas de alguma forma por outras questões que eventualmente foram levadas com maior ênfase, né? Então, a primeira questão que eu queria colocar aqui, eu vou dividir a minha apresentação em duas partes, tá? Os pontos que são muito críticos na nossa visão e, se o tempo me permitir, endereçar questões que também são igualmente importantes, mas que, na ordem de prioridade que a gente definiu, acabaram ficando em segundo plano. A primeira coisa que eu quero endereçar aqui é revisitar a questão justamente da unificação do contencioso do IBS e da CBS, né? Essa premissa de simplificação é, de fato, a que está lá prevista na Emenda Constitucional 132, e nessa perspectiva, desde o início das discussões que a gente teve sobre o contencioso administrativo do IBS e da CBS, a posição do GETAP foi no sentido de defender um contencioso administrativo único, né? O doutor Assunção está aqui do meu lado e não vai me deixar mentir. Se eu bem me lembro, aquela mesa teve um consenso no sentido de que haveria a necessidade de ter um contencioso unificado, né? Então, senhor presidente, eu gostaria de insistir inicialmente nesse ponto para ter certeza de que nós estamos evoluindo no sentido da simplicidade, né? E na nossa visão isso não é o caso. Hoje, com o texto que está proposto, a gente tem o risco de ter fiscalizações cruzadas entre os entes federativos, né? Que vão gerar autos de infração com padrões de multas que não necessariamente são os mesmos, né? E vão seguir contenciosos diferentes, que estão sujeitos a princípios diferentes, que estão sujeitos a recursos diferentes em cada estrutura, né? Então, isso vai gerar uma complexidade na nossa visão que é incompatível com aquilo que foi perquirido pela emenda constitucional. Como talvez essas assimetrias vão gerar ainda mais complexidade do sistema, e essa talvez seja a última oportunidade que a gente tem de dar um passo atrás e repensar se esse é realmente o sistema que a gente quer, a gente gostaria de insistir nesse ponto e pleitear mais uma vez que houvesse uma alteração no texto legislativo para que a gente tivesse um contencioso único. O segundo ponto que eu tenho para tratar diz respeito especificamente à multiplicidade das fiscalizações e autuações, né? A gente tem um dispositivo no texto, o produto da arrecadação das multas das autuações vão ser de propriedade do ente federativo que proceder à fiscalização. Isso, na nossa interpretação, pode possibilitar que hajam fiscalizações espelho, que é o termo que eu vou usar aqui exemplificativamente, né? Com o intuito simplesmente de capturar o produto dessa arrecadação. Então, vamos imaginar que a Receita Federal inicia uma fiscalização contra um determinado contribuinte num determinado dia, e dentro daquele sistema informatizado de informação sobre o início e o encerramento da fiscalização que está previsto no texto, a partir do dia seguinte, outro ente federativo pode fazer um espelho dessa fiscalização simplesmente para capturar também o produto dessa arrecadação, sem saber necessariamente se o contribuinte está dentro de algum tipo de malha que poderia eventualmente suscitar algum indício de ilicitude, mas justamente com o objetivo de capturar o valor dessa penalidade. E isso, no nosso entendimento, poderia ser contornado de duas formas, essencialmente. A primeira, como proposto originalmente, se nós tivéssemos uma fiscalização unificada, ou, ainda uma segunda hipótese, se houvesse, dentro do texto, uma determinação e não uma faculdade de haver a delegação da competência para fiscalização entre os entes federativos, né? O termo que o projeto de lei usa é poderá, né, fazer a delegação recíproca da fiscalização. E, nesse sentido, nossa interpretação é de que o termo ideal para esse projeto de lei seria deverá. A gente criaria uma regra de competência, uma regra de prevenção do auditor que primeiro chegar para fazer essa fiscalização. E se
ao cabo dessa fiscalização, for gerado um auto de infração, isso poderia ser aproveitado tanto para o IBS como para a CBS, ou seja, teriam 2 autos de infração com a mesma matéria tributável que foi identificada ali pelo auditor fiscal. O terceiro ponto diz respeito à questão das multas nas autuações do IBS e da CBS, né? A gente identificou que existe o potencial de superação em valor de multa de 100%, que é o valor do próprio tributo, né? No PL 68, existe um regime especial de fiscalização, tal do REF, né, que permite que a fiscalização imponha ao contribuinte que está sujeito a esse REF uma multa duplicada, ou seja, 75 vezes 2, que é um percentual que supera o que já foi definido como STF, como parâmetro, e que foi, aqui nessa casa mesmo, na Lei 14.689 do final do ano passado, a Lei do CARF, estabelecido como teto para a imposição de multa na esfera federal. Então, nesse ponto, a gente pleiteia que haja justamente um espelhamento do que acontece na via federal, que a gente tem um aprimoramento desse regime especial de fiscalização, porque, de fato, especificamente o inciso 5º, né, do rol de hipóteses que permite a imposição desse regime especial, ele é demasiadamente longo e ele considera que são infrações reiteradas justamente um auto de infração em períodos subsequentes, né? Então, qualquer contribuinte grande que tenha um auto de infração de 2 períodos e o período de apuração é mensal, ele potencialmente está dentro do REF e já está sujeito à imposição de multa de 150%, trazendo mais complexidade, porque justamente vai provocar uma reação dos contribuintes que tiverem essa imposição, alegando justamente o precedente do STF e utilizando como reforço argumentativo a própria questão da lei federal. Eu tinha trazido também um outro tema que o colega vai tratar na sequência, então eu vou aproveitar para tratar de outros pontos que eu tinha me programado para, se o tempo permitisse. E aí, muito rapidamente, presidente, para ficar dentro do tempo, eu gostaria de chamar a atenção, já dentro da marcha processual, para 2 situações que a gente avalia como críticas. Nesse contexto, a gente entende que tem 2 situações muito específicas que mereceriam ou a extinção do processo de plano ou, no mínimo, a paralisação. A extinção, a gente enxerga que seria cabível quando, por exemplo, você tem uma decisão judicial, uma decisão administrativa, na primeira instância, que aplica um precedente judicial que é vinculante, né? A gente tem lá, no texto que foi proposto, um rol de hipótese que dispensa o recurso de ofício, ou seja, aquele reexame na segunda instância de uma decisão que foi favorável ao contribuinte na primeira instância. Só que, partindo do racional que inspira esse próprio artigo, e talvez eu me arrisco a dizer que esse é o melhor artigo que a gente tem, é um artigo muito bem construído dentro do texto do contencioso, que, para ele ficar perfeito, ele caberia a inclusão de um inciso para dispensar esse recurso, na hipótese de a decisão ter aplicado justamente um precedente vinculante, porque justamente, diante dessa vinculação, a decisão de segunda instância tem que ser rigorosamente idêntica. Então, na nossa visão, não faz sentido, não tem interesse processual nesse recurso. E a questão da paralisação seria, na nossa interpretação, na mesma lógica do sistema de precedentes vinculantes, quando há afetação de um processo pelo STJ ou pelo STF, que o processo administrativo seja paralisado e, uma vez definido o conceito, a gente aplique isso também dentro do contencioso administrativo para prevenir, inclusive, que, no caso de a decisão ser favorável ao contribuinte, se ele já está discutindo na via judicial, os entes federativos sejam condenados em verbas sucumbenciais e, eventualmente, até no ressarcimento dos custos de garantia. E aí, para terminar, presidente, muito rapidamente, a gente entende, essencialmente, que o recurso de agravo é um recurso essencial dentro do contencioso administrativo, que deve estar previsto dentro do texto legal e não simplesmente nos regimentos internos dos tribunais. A gente teve uma experiência no CARF nesse assunto, porque a legislação do CARF era muito antiga, da década de 70. E o recurso de agravo estava previsto exclusivamente dentro do regimento interno do tribunal. Como o regimento é aprovado por uma portaria, um ato administrativo pode tirar ou recolocar esse instrumento dentro do ordenamento jurídico. E isso é muito ruim. Só que, na esfera federal, isso foi resolvido aqui no próprio Senado, dentro da Comissão de Juristas do Senado. O senador Efraim acolheu a nossa sugestão no sentido de incorporar o recurso de agravo dentro da lei do processo administrativo para justamente solucionar essa questão. E aí, para finalizar,
a gente entende também que o expediente de uniformização das decisões conflitantes entre o IBS e a CBS deveria ter uma natureza de recurso. Por quê? Porque o contribuinte é o maior interessado em ter a uniformização das decisões, né, que são, de alguma forma, incompatíveis entre si. E, ao mesmo tempo em que você tem o expediente de uniformização, deveria ser assegurado ao contribuinte a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, enquanto justamente não vem essa uniformização para definir se o tributo é devido ou não, né? E aí, em último caso aqui, a gente tem também a questão dos embargos de declaração, ou pedido de retificação de julgado, que é o termo técnico que o PL usa, né? Que a gente entende que deveria haver uma ampliação dos legitimados para opor esse recurso, porque hoje ele está disponível simplesmente para o contribuinte e para a Fazenda. Só que, muitas vezes, a própria autoridade preparadora, a unidade lá na origem, não tem condição de fazer a execução da decisão de uma forma adequada por conta de vícios naturais do processo, que podem ser omissão, pode ser contradição, pode ser uma obscuridade. Então, se a gente espelhar a regra que tem hoje no CARF, que a gente entende que é mais próxima do ideal, para o IBS também, a gente vai ter uma oportunidade de ter um contencioso mais célere, mais lógico e mais transparente, em compatibilidade com o que foi definido pela emenda constitucional. Muito obrigado pela atenção, senhor presidente. Obrigado, Marcelo. É importante ressaltar aqui que o PLP 108 ainda está, né, passivo de mudança, tem destaques ainda para ser votado na Câmara. Então, eu vou pedir aqui aos nossos expositores, assim, né, se for alterado o texto, né, que encaminhe para nós depois a emenda, né, as emendas para manter aquilo que vocês estão defendendo, né? Para que a gente possa, se for mantido, aí, né, se for modificado lá, ótimo, né? Talvez essa reunião aqui possa até ajudar lá os deputados a entender um pouco mais, né? Bem, vou passar agora para a Suzy, para falar. A Suzy é a nossa advogada e doutora em Direito Tributário pela PUC de São Paulo. Boa tarde a todas e a todos. Senador Isalci Lucas, é uma honra estar aqui e eu gostaria de cumprimentá-lo por esse trabalho incansável que Vossa Excelência vem fazendo com relação à reforma tributária, com inúmeras audiências públicas, ouvindo todos os setores, anotando e realmente tentando ouvir a sociedade civil, porque nós sabemos que o PLP 68 e o 108 foram muito bem elaborados, mas só por membros do governo. Nós, sociedade, não fomos ouvidos. E eu gostaria de falar sobre o texto do 108, que já está aprovado, que não foi matéria de destaque, e que ele trata da questão da fiscalização e do contencioso. E, para mim, essa é uma questão muito importante. Eu fui vice-presidente do CARF por 5 anos e, dentro do meu doutorado, foi sobre o processo administrativo e é sobre isso que eu queria falar. Quando houve o IVA dual, isso foi aprovado na Emenda Constitucional 132, foi aprovado que esses dois tributos, eles seriam idênticos. Tanto que o artigo 149C fala que o fato gerador, a regra matriz, todos esses itens são iguais. O que difere? O sujeito ativo da CBS, que é a União, para o IBS, que é Estados e Municípios, e as alíquotas. Então, não faz sentido que fiscalização, administração e contencioso sejam diferentes. O que nós temos... Quando chegou para o Senado o texto que saiu da Câmara, ele saiu um IVA dual bem, vamos dizer, com problemas. E esse Senado Federal, ele fez uma adequação importantíssima ao texto para trazer que, ao lado de competências que poderiam ser únicas, exclusivas do Comitê Gestor, que são as que estão no 156B, nós teríamos também, o Senado colocou os parágrafos de 6º a 8º, que prevê a possibilidade de que Tribunal Administrativo, cobrança, administração, fiscalização sejam únicos. Então, quer nos parecer, para nós que estamos estudando, que havia uma possibilidade de teriam duas opções depois da Emenda Constitucional 132. Nós temos duas instituições, Receita Federal e Procuradoria de um lado, Comitê Gestor e Procuradorias do Estado de outro. Mas esses órgãos, eles poderiam agir de forma separada para administração, fiscalização e contencioso, ou agir de forma uniformizada, única, o que custará muito menos para a sociedade, seja em valores diretos, né, por causa do orçamento, seja no custo Brasil, que isso envolve as empresas.
Mas o PLP 68 e o 108, por não terem ouvido a sociedade, o que eles fizeram? Eles trouxeram 2 caminhos diferentes, com ritos diferentes e sem previsão de discussão do crédito para o IBS. Vejam só, senhores, quando o PLP 108, ele copia o contencioso administrativo do ICMS, ele não traz a possibilidade, senador Isalci, do contribuinte entrar com pedido de ressarcimento e ter um processo administrativo. Isso não está previsto no PLP 108. E a Câmara nada acrescentou com relação a isso e não há destaque nesse sentido. Então, o que nós temos? Nós temos um PLP 68 que já traz ali competências para comitê gestor e para Poder Executivo da União fazer fiscalizações, uma possibilidade de uma fiscalização e de um contencioso para os lançamentos de pequeno valor. E o 108, ele traz um comitê gestor que eu acho que aqui nós temos algumas pegadinhas que podem custar muito para a sociedade civil. Onde estão elas? O comitê gestor, ele vai coordenar toda a administração. Ele pode solicitar a cessão dos servidores das carreiras das administrações tributárias. Então, certamente, o Tribunal Administrativo, que ficará embaixo do comitê gestor, porque isso está previsto no PLP 108, ele vai pedir, né, todos os estados vão ceder os seus auditores para que sejam julgadores. Quem vai pagar? O comitê gestor. Agora, aquele auditor lá daquela cidade da região norte, ele vai ter que ser equiparado ao maior salário do auditor da região sul e sudeste, com um custo muito alto. Então, nós temos que criar a regra, se isso continuar, para que não sejam indicações políticas, para que nós tenhamos um tribunal técnico. Porque quem vai decidir quanto cada um vai ganhar é o presidente do comitê gestor. Né? Então, nós temos aqui algumas coisas muito sutis que nos levam a pensar. E o desenho desse contencioso administrativo, ele é contra-intuitivo quando a gente fala de uma reforma tributária que veio para simplificar. E aqui eu vou passar rapidamente, porque o tempo já vai. Como que a gente esperava que seria nessa versão unificada? Se o fato gerador é o mesmo, porque o fornecimento de bens e serviços que vai gerar o IBS e a CBS é o mesmo. Eu teria que ter uma fiscalização unificada, que o split possivelmente vai trazer muito isso, com um único lançamento de IBS e CBS, que vai ser ou uma mediação frutífera, onde meu querido amigo Dr. Felipe provavelmente vai falar sobre a necessidade de legislação sobre mediação, ou impugnação, que vai para a primeira, segunda instância e para uma instância uniformizadora. O que nós temos com os 2 PLPs? Nós temos 2 ritos diferentes, a partir do mesmo fato gerador, lançamentos que podem acontecer em momentos diferentes. O da CBS, o processo administrativo, desde o lançamento até o processo, segue o rito do decreto 70235, que, se Deus quiser, vai ser substituído pelos PLs que estão aqui no Senado, o senador Isalci, e temos o rito do PLP 108, que é um rito completamente diferente. No 108, por exemplo, como eu disse, não há previsão de discussão sobre crédito. Então, veja, um contribuinte que tem crédito de CBS e de IBS, para o CBS, ele vai para o CARF. Para o IBS, ele morre no comitê gestor, sem chances de processo administrativo. As instâncias são diferentes, a legislação é diferente, e mais do que isso, que o meu colega Salucci vai falar, os julgadores de segunda instância do IBS não podem afastar ilegalidade de instruções normativas e portarias, como os julgadores do CARF podem. Mas, para mim, o que pega é que o PLP 108, querendo homenagear os tribunais já existentes, criou um monstro que vai custar caríssimo para a sociedade. Porque ele fez uma previsão de um tribunal administrativo que vai ter uma Câmara em cada estado. Então, o estado que lavrar o auto de infração vai ser ele o responsável por julgar. E ainda que o estado que lavrar não seja necessariamente o que vai receber o IBS, a multa fica para ele. Olha as pegadas que estão aí no PLP 108. Então, nós vamos ter 27 câmaras dos 27 estados. Cada câmara, em primeira instância, vai ter turmas, uma ou mais, de 5 julgadores, todos dos servidores públicos.
E segunda instância com 9 julgadores. 4 julgadores dos servidores públicos, 4 indicados pelas confederações e uma turma de uniformização. Então, nós começamos um tribunal... Peraí. Esse tribunal, se cada estado tiver uma Câmara com uma turma, nós vamos ter um tribunal que é para julgar um tributo, que é para ser muito simples, com 387 julgadores. Se nós tivermos com 2 turmas, vão ser 774 julgadores. Esse número, senador Exalci, de 380 julgadores, ele vai ser um tribunal maior do que de 16 tribunais de justiça da federação. Tribunais de justiça que julgam civil, criminal, infância e juventude, empresarial, sucessões, família, tudo. Então, é absurdo. Quanto nós vamos gastar? Quanto ganha? Qual que é o salário máximo de um auditor no Brasil ou de São Paulo, que ganha 30 mil? Quanto isso vai custar? Sem contar os suplentes e toda a organização que isso vai ter. Vejam, senhores, a segunda instância do CARF, que julga mais de 10 tributos, tem 180 julgadores. A segunda instância, pelo PLP 108, começa com 243 julgadores para julgar um único tributo, que é para trazer mais simplicidade. Então, atualmente, nós temos 10 DRJs no Brasil todo, 10, que vão ser versus 27. Eu conversei pessoalmente com a secretária do Contencioso, que já esteve aqui muitas vezes, a doutora Cláudia Pimentel, e o que ela me disse, que hoje o número é grande de julgadores em razão do número grande de estoque que tem, a Ana Cláudia sabe disso, que é da segunda Câmara, dos julgamentos de imposto de renda da pessoa física, que agora, depois de um tempo que mudou isso, que vem a notificação, não tem autuações. Então, a gente vai ter em breve uma redução disso. Então, olhem a diferença da estrutura federal para a estrutura estadual. Os números e o desenho, ele diz por si. Então, a proposta que já foi até encaminhada, que eu fiz essa apresentação também na Associação Comercial de São Paulo, já trouxemos a proposta, é uma administração compartilhada, porque não faz sentido não ser, até em razão do split payment, uma fiscalização única com um processo único, com uma Câmara de uniformização paritária. Se isso não for possível, porque a gente sabe que a questão é política, que não tenhamos 27 câmaras, talvez 5 pelas regiões, né? Mas com o mesmo rito. Se aqui está estudando tanto, se passou pela comissão de juristas, por que não aproveitar o mesmo rito tão estudado? E, para finalizar, as sugestões de uma estrutura única de julgamento de CBS e BS vai ser muito melhor para todos. O outro lado diz o seguinte, mas, gente, nós vamos sair de 27 tribunais administrativos estaduais, mais de 5 mil em potenciais tribunais do ISS. Eu não quero olhar para o passado, eu quero olhar para o que é melhor para o futuro. E para o futuro, para esse Brasil que nós queremos, uma única instância será muito melhor. Regras processuais que sejam as mesmas e essa estudada pela comissão de juristas e julgadores escolhidos de forma independente. Se continuar essa forma do comitê gestor, eu e muitos que estão estudando, estou finalizando, temem pela indicação política, né, dos estados e dos governadores. Então, muito obrigada pela atenção dos senhores, era essa a minha contribuição. Obrigado, Suzy. Bem, vou passar agora... Aliás, deixa eu prestigiar aqui também os nossos expositores de videoconferência. Felipe Salto. Felipe, ele é economista-chefe, já esteve aqui com a gente, era o nosso presidente do IFE. Felipe, contigo. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, só para testar se vocês estão ouvindo bem. Tá bem, tá ótimo. Cumprimentar o senador Exalci. Um prazer participar, ainda que virtualmente, né? E, em nome dele, cumprimentar todos os presentes aí para palestrar e contribuir nessa audiência pública. E dizer que para nós aqui da Warren Investimentos também é uma honra poder participar desse debate tão fundamental que envolve tópicos da regulamentação da reforma tributária, sobretudo do projeto 108. Eu, ouvindo a doutora Suzy, não posso deixar de dizer que concordo em muito do que ela falou, porque, de fato, a lógica do gestor
e eu tenho falado sobre isso desde as discussões da PEC, que redundou na emenda constitucional 132, esse comitê gestor é muito preocupante. É sintomático que nós estejamos discutindo aqui na Casa da Federação esse tópico, porque, no fundo, como já vaticinou o professor Paulo de Barros Carvalho, a professora Isabel Derzi também falou sobre isso no Fórum Jurídico de Lisboa, que eu tive a oportunidade de participar nesse ano também, ambos catedráticos, né, do direito constitucional, conhecem muito a temática, e eu que sou economista bebo muito na fonte deles, e acho que os formuladores dessa reforma deveriam ter bebido muito mais na fonte dos juristas e menos na fonte de nós economistas, né, para que resultados como esse do comitê gestor não tivessem acontecido. E eu explico, né, a CBS é uma contribuição que vai juntar o PIS/PASEP e a COFINS. E, naturalmente, essa era uma ideia que já vinha sendo discutida, inclusive proposta do ex-secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, para que fosse feito por lei ordinária, inclusive. São impostos, são tributos muito parecidos, e é uma ideia antiga. A Receita Federal tem expertise, tem gente bem paga para fazer isso, profissionais gabaritados, e certamente a transição curta também vai ajudar a que a gente tenha menos percalços e problemas para transitar dos atuais tributos federais, esses dois que eu mencionei, para a nova CBS. Tem questões importantes que envolvem o imposto seletivo e a questão do IPI e a proteção adicional criada para a Zona Franca de Manaus, mas não é o momento de entrar nisso agora, porque eu quero focar no problema central, que é o IBS e a sua governança por meio desse comitê gestor. Eu me lembro que quando o secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, com o governador Rodrigo Garcia, eu recebi o meu amigo Bernardo Api, que então estava como estudioso do Centro de Cidadania Fiscal, e ele apresentou a proposta. O comitê gestor chamava-se Agência Centralizadora. Era um nome muito mais fiel ao que realmente essa instituição será, porque ela será uma agência centralizadora. Vejam, senhores, que ele vai arrecadar, partilhar os recursos, devolver crédito para contribuinte, dirimir conflitos que eventualmente ocorram e que certamente vão ocorrer aos montes, como hoje já ocorre no âmbito do ISS e do ICMS, e ainda vai ser o responsável por gerenciar toda a jurisprudência dos autos de infração. Imagine que um auto de infração seja lavrado no âmbito da CBS, por um fato muito similar, e por um fato muito similar também se lavre um auto de infração no âmbito do IBS. Aí o auditor da Receita Federal vai ter uma justificação no auto que ele exarou, e o auditor do IBS, que aliás, quem vai ser o auditor do IBS? Vai ser o auditor fiscal do Estado, alçado a servidor federal? Quem vai ser a mão de obra do comitê gestor? Como é que vai funcionar essa instituição, né, que está sendo criada e que, repito, como disse o professor Paulo de Barros Carvalho e como disse a professora Isabel Derzi, é uma instituição que fere o Pacto Federativo, né, que é uma cláusula pétrea da Constituição. Então, quando houver esse tipo de conflito, como a CBS e o IBS são a mesma coisa, sendo a única diferença quem gerencia, né, vai haver a previsão de um órgão chamado Fórum de Procuradores. O problema não é o fórum em si, o problema é essa lógica que se criou, em que o comitê gestor vai ter que ter tanto poder que, para funcionar, ele vai ser mais poderoso do que qualquer governador ou governadora de estado. Isso é muito grave, né? Veja, o comitê vai ser composto de 54 pessoas, sendo metade estados e metade municípios, incluindo o critério populacional, que, diga-se de passagem, foi uma vitória que o governador Tarcísio de Freitas conseguiu ao levar algumas questões sobre a Câmara de Compensação, que era uma proposta alternativa dos auditores fiscais de São Paulo, e que não foi nem sequer debatida à altura pelos formuladores da Secretaria Especial da Reforma Tributária. E, apesar desse critério populacional, eu vejo muita dificuldade para que o comitê gestor funcione. Por exemplo, o cerne, a alma desse comitê gestor vai ser o tal do split payment. Eu sempre brinco que tem um nome que toda vez que a gente quer falar algo
que impressione, tem sempre um nome em inglês bonito e ninguém sabe explicar direito como vai funcionar. Veja, me dê um exemplo de mais do que 2 empresas e 2 contribuintes, né, 2 consumidores, e como esse split payment funcionaria na prática. Infelizmente, os formuladores da emenda 132 não foram capazes de mostrar, né? Quem que está desenvolvendo esse sistema? Quem vai garantir a confiabilidade, a rastreabilidade dos valores, também a devolução automática dos créditos que vem sendo prometida dos créditos tributários, né? Aliás, a respeito dos créditos tributários, fez uma confusão muito grande, porque o ICMS já é o nosso IVA, já existe um IVA no Brasil que chama-se ICMS, com regime de créditos e débitos. Quando eu produzo essa xícara aqui de louça, a matéria-prima que é utilizada gera, por ser um insumo, créditos que são abatidos do imposto devido na etapa subsequente. O problema do crédito acumulado é outro. Em razão das hipóteses legais, por exemplo, da isenção da imunidade das exportações, prevista lá na Lei Candir, que leva os estados a acumularem esses créditos para poderem fazer a devida auditoria e em seguida devolver. Mas, na prática, muitos estados acabaram se financiando em cima dos contribuintes sem devolver para os exportadores parte desses créditos que seria, de fato, devida. Então, essa questão federativa, senadores Alci e colegas todos que estão aí presentes, né, me preocupa bastante. Quando eu ouço os colegas economistas, outro dia num debate com o economista Samuel Pessoa, falando que o IVA vai promover um aumento no PIB de 15% a 20% em tantos anos, eu fico boquiaberto, porque eu publiquei recentemente um capítulo no livro do professor Fernando Facuri Scaff e coautores, e nesse capítulo eu mostro, por meio de uma pesquisa que foi feita, que cada um dos 172 países que tem o sistema de IVA tem um sistema diferente do outro. Não é um modelo padrão que simplesmente vai ser copiado pelo Brasil e, magicamente, do outro lado, nós vamos ter um crescimento econômico mais alto. Ao contrário, nós vamos ter muitos problemas. Recentemente, recebendo aqui também na nossa corretora o Everardo Maciel, né, que é alguém que deveria ter sido muito mais escutado em todo esse processo, pela experiência que teve de 8 anos no governo Fernando Henrique, comandando o Fisco Federal, a Receita Federal do Brasil, fiquei ainda mais preocupado, né, porque ele tem um olhar jurídico interessante e de quem tem muita experiência prática, né, também nessa matéria, em que ele mostra o seguinte: cada dispositivo introduzido, cada novo princípio constitucional introduzido, esses princípios e dispositivos novos vão produzir um sem número de questionamentos e de piora do contencioso tributário, não só administrativo, mas também judicial. Então, o Comitê Gestor é uma estrutura que só tem um jeito de funcionar, se ele for o órgão mais poderoso da República. E isso é gravíssimo, porque nós estamos falando de uma centralização e de uma perda de poder de arrecadação, que, por sua vez, é a fonte de financiamento de boa parte das políticas públicas realizadas pelos senhores governadores e pelas senhoras governadoras em todos os territórios dos estados e dos nossos municípios. Certamente eu estourei o tempo, senadores Alci, mas agradeço pelo espaço, pelo convite mais uma vez e fico à disposição de vocês. Obrigado, Felipe. Vou passar também para uma mulher, a senhora Melissa Castelo, que é procuradora da Fazenda do Rio Grande do Sul. Boa tarde a todos e a todas. Senadores Alci Lucas, muito obrigada pelo convite para estar aqui. Eu vim, então, expor um pouco do trabalho que foi feito no Pátio RTC, então, na condição de quem esteve trabalhando dentro do GT18, que é o GT que estruturou o Comitê Gestor do IBS dentro do PAD, e ao contrário dos que me antecederam, eu acho que eu trago uma fala mais positiva, né, no sentido de que muita coisa boa já foi feita e sempre ciente de que a gente tem pequenos avanços que podemos ter também. Tá? Eu tenho uma apresentação que eu vou compartilhar aqui com os senhores.
Então, a minha fala, um pouquinho ao contrário da fala da doutora Suzy, da fala do doutor Marcelo, que focaram muito no contencioso administrativo, eu vou falar um pouco da estrutura mesmo do comitê gestor, tá? Até porque eu acredito e tenho fé que o contencioso será muito mais singelo do que os contenciosos que a gente enfrenta hoje em dia, né? Então, o que eu queria analisar com os senhores é o comitê gestor como uma ferramenta de segurança jurídica para a cobrança do IBS. E daí, para a gente entender sobre isso, a gente tem que pensar o que é segurança jurídica. E a gente fala muito, e ao fim e ao cabo, o que os contribuintes querem? Os contribuintes, eles querem previsibilidade, uniformidade e obediência às regras, né? E como é que se consegue isso no ramo do direito? E a gente vem sofrendo no nosso país com muita incerteza e com muita insegurança em virtude de litígios entre fisco e contribuinte, que é uma página que eu acho que todos que estamos aqui debatendo a sério a reforma tributária, a gente quer ultrapassar e avançar para um cenário de menos litigiosidade, né? E quando a gente olha para o PLP 108, a gente vê que já teve grandes avanços nesse rumo a uma maior uniformidade, né? Para começar, é indiscutível que o próprio modelo do IBS, ao eliminar 27 leis estaduais de ICMS e 5.500 leis de ISS, e trazer tudo para um regulamento único, e mais, para um regulamento único que ele vai ser dialogado e vai ser estruturado junto com o regulamento da CBS, vai trazer uma maior uniformidade e previsibilidade ao sistema, né? Da mesma forma, os instrumentos de uniformização da interpretação, através do Comitê de Uniformização ou através do Fórum de Harmonização, também asseguram uma maior previsibilidade e uniformidade. E aqui eu quero destacar pontualmente algo que foi fruto do trabalho que foi feito ali na Câmara dos Deputados, que é um avanço na harmonização da jurisprudência do IBS e da CBS, né, através da inclusão pelos deputados do artigo 111, que prevê a harmonização do contencioso, tá? Então, a harmonização do IBS e da CBS será realizada pelo Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias. Então, ao trazer isso para dentro do texto do projeto de lei complementar 108, a gente avança num sentido de que eventuais interpretações diferentes entre os dois tribunais, e aqui, assim, eu entendo muito bem a fala da professora Suzy Gomes Hoffmann, no sentido de que poderíamos ter um contencioso administrativo único, mas lembrando que foi opção do legislador constituinte ter dois tributos, um IBS e um CBS, e na medida em que houve essa opção, se facultou aos estados e aos municípios preservarem a sua esfera de autonomia para ter um próprio contencioso, né? Mas na medida que a gente tem dois órgãos de julgamento administrativo distintos, tem que ter um mecanismo de harmonização lá no topo que vem através desse artigo 111, né? E no artigo 111, o grande avanço que eu gostaria de destacar aqui foi a previsão de que quando o Comitê de Harmonização estiver harmonizando decisões administrativas, ele vai ouvir obrigatoriamente o Fórum de Harmonização Jurídica das Procuradorias, que é o órgão em que está o conhecimento de interpretação jurídica. E por que isso é importante? Porque isso me assegura previsibilidade e alinhamento com a decisão dos tribunais superiores, que ao fim e ao cabo a gente pode ter muita dificuldade em tribunais administrativos quando eles se afastam da orientação dos tribunais jurisdicionais. E aqui a gente tem um grande avanço no projeto de lei que foi feito dentro da Câmara dos Deputados para que isso aconteça de forma mais fluida, né? Mas a gente pode avançar mais, e aqui eu vou trazer 3 pontos em que eu acredito que a gente poderia andar um pouquinho mais, de uma forma um pouquinho mais arrojada, né? E nessa mesma linha de ouvir a assessoria jurídica, ou ouvir os órgãos jurídicos do Estado e os órgãos jurídicos do município, tem um projeto de emenda ao projeto de lei complementar 108, que foi proposto na Câmara dos Deputados, mas que não foi acolhido pelos deputados, um projeto de emenda que indicaria a presença de procuradores do Estado ou de procuradores do município, de um dos representantes da diretoria de procuradorias nas reuniões do Conselho Superior do Comitê Gestor do IBS. Tá? Quem é o Conselho Superior do Comitê Gestor do IBS? É o órgão de cúpula
formado, então, por secretários da Fazenda, por secretários dos municípios, que vai decidir sobre a gestão do comitê gestor. Aqui eu não estou falando de contencioso, mas a gente quer que essa gestão do comitê gestor esteja alinhada com as melhores práticas de interpretação jurídica. E por força da nossa Constituição, quem dá a interpretação jurídica no Estado são as procuradorias, né? Então, a proposta aqui não é uma proposta de um representante da diretoria de procuradorias com poder de voz ou voto, mas um representante no papel de conselheiro, bem de consultoria jurídica, tá? Então, aquela pessoa que está ali para assessorar os integrantes do Conselho Superior do Comitê Gestor. Então, essa seria a primeira sugestão de aprimoramento do sistema, como forma de assegurar que o Comitê Gestor do IBS não se afaste das melhores diretrizes de legalidade e de segurança jurídica. Uma segunda sugestão de aprimoramento seria lá no artigo 38, é o artigo que trata da diretoria de procuradorias, e esse artigo, ele elenca competências, tá? E no inciso 1º nos diz que a consultoria e o assessoramento jurídico do comitê gestor são feitos pela diretoria de procuradorias. Evidentemente, quem dá assessoria jurídica é o jurídico, né? Dentro de uma empresa, quem é que dá consultoria jurídica é o jurídico, né? E aqui a sugestão de aprimoramento é no sentido de deixar mais claro quais são os atos que devem ser analisados pela diretoria de procuradorias, né? E que seriam os atos normativos como um todo. Em boa parte das procuradorias, em boa parte dos estados, dos municípios, e acredito que na União também, esse tipo de ato, ele é submetido à análise da procuradoria também, então seria uma forma de alinhar com o que já é feito, né? E a terceira sugestão, que também foi objeto de debate na Câmara dos Deputados e que vai ser levado aos senhores no Senado quando o projeto de lei complementar chegar no Senado, é a sugestão de assegurar que a inscrição em dívida ativa, nos casos em que o comitê gestor fizer a inscrição em dívida ativa, que são os casos de delegação prevista no inciso 7º do parágrafo 1º do artigo 2º, nesses casos, somente nesses casos, a inscrição em dívida ativa seja feita dentro da diretoria de procuradorias. E por que isso? Porque a inscrição em dívida ativa ela é ato de controle de legalidade. Então, da mesma forma que a análise jurídica dos atos normativos é importante por procuradorias, aqui é importante a gente ter uma análise jurídica de controle de legalidade e da mesma forma como isso já acontece em estados e municípios, na questão da análise de atos normativos, isso também já é a realidade na maior parte dos estados, tá? Eu só fiz o levantamento de dados dos estados, mas o fato é que quando a gente mapeia todos os 27 estados e o Distrito Federal, tá? Deles, 19 estados, eles inscrevem em dívida ativa. Alguns, eles têm o que a gente chama de gestão plena da inscrição em dívida ativa e outros, eles têm uma gestão parcial. Mas todos eles fazem esse controle de legalidade através das suas procuradorias, tá? E esses 19 estados, eles representam 81% da população e 84% do PIB. Então, ao dizer que eu vou atribuir, eu vou dar essa atribuição para as procuradorias, para a diretoria de procuradorias, eu nada mais estou fazendo do que me alinhar ao que já é feito em estados que representam 81% da população do país, né? Então, eu fico com um tratamento mais uniforme em relação ao processo de inscrição em dívida ativa que é feito nos estados e em relação ao processo de inscrição em dívida ativa que também é feito na União. Feitas essas sugestões, eu agradeço muito a oportunidade e fico plenamente à disposição para tentar avançar nesses projetos de lei. Muito obrigada, senadora Exauci. Obrigado, Melissa. Bem, já que falamos do Rio Grande do Sul, vamos ouvir então o presidente da Federação Nacional do Fisco Estaduais e aqui do Distrito Federal, o Francelino Valença. Olá, boa tarde. Gostaria de saudar o senador Exauci pela oportunidade de estarmos aqui debatendo um pouco sobre a regulamentação da reforma tributária. Com satisfação, saudar todos os participantes da mesa, né, na pessoa do senador Exauci, e uma saudação especial para o meu amigo Fábio Macedo, que é o presidente da FENAPRIM.
não poderia deixar de fazer. Bom, a gente tem um privilégio de ouvir vários especialistas, doutores, né? Eu continuo sendo estudioso até hoje da área tributária e fico muito feliz de poder esclarecer alguns pontos, inclusive uma coisa que está nos deixando preocupados. Vou começar com preocupação, depois eu vou colocar uma sugestão. Qual é? O comitê gestor ele é estruturado com o Conselho Superior e as diretorias executivas. Conselho Superior, diretoria executiva e suas diretorias. E nessas diretorias executivas, né, por exemplo, nós temos a de fiscalização, arrecadação, tributação e também das procuradorias. Ela é uma das diretorias. E como muito bem a doutora Melissa explicou, as procuradorias dão assessoria jurídica, são consultadas, tem a consulta. Mas uma coisa que está deixando a gente um pouco preocupado enquanto administração tributária é que acima da administração tributária, acima da fiscalização, da arrecadação, da tributação, de tudo isso, nós temos o Conselho Superior. E o Conselho Superior é composto por representantes políticos eleitos pela população, que são, em tese, muito possivelmente, aí a gente está falando dos representantes indicados pelos governadores e prefeitos ou quem ele indicar. Esses que vão fazer parte, muito possivelmente secretários de Fazenda. A proposta de colocar uma carreira que não indicada como superior, que aí sim é das procuradorias, que dão consultoria no Conselho Superior, em que nós teremos subordinado, de certa forma, as atividades de fiscalização, nos deixam muito apreensivos. Porque até então, nós não temos nenhum ato dos colegas dessa profissão, né, dizendo ou impedindo ou tendo uma certa ingerência na atividade de fiscalização. Até porque na União pode ser diferente, mas nos estados, procuradores podem advogar. Os procuradores podem advogar. Os auditores não podem advogar. É por isso que nós, que temos lançamento tributário, somos impedidos porque é incompatível com o OAB. E ao ser incompatível com o OAB a advocacia, como é que a gente consegue vislumbrar, acima do órgão, e que nós estaremos subordinados, ter alguém que exerce a advocacia privada, que pode exercer essa advocacia privada? Isso realmente causa uma estranheza. Até porque as assessorias e a consultoria que é feita, e o Conselho Superior pode pedir, muito bem, os colegas da carreira podem informar, porque fazem parte do comitê gestor, mas não acima das demais carreiras. Vou aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte, e para explicar. Hoje, esse novo modelo tributário vai na linha de defesa do bom contribuinte, a conformidade, e aí sim tentar penalizar mais forte o sonegador, que não é o caso. O sistema foi feito para defender o bom contribuinte, inclusive aquele que permite que nosso crescimento econômico possa, né, gotejar, digamos assim, para todo mundo. Se ninguém empreender, né, o país entraria numa situação econômica desastrosa. Então, a gente tem que defender o empreendedor. O contribuinte digamos assim, formal e contribuinte, né, o material e aquele que é substituído. Mas, e a população que, em geral, no final, contribuinte de fato, né, não de direito, mas de fato, de direito, aliás, de toda a situação tributária. E hoje a gente tem uma definição a tomar nessa questão da reforma tributária, na regulamentação. Nós iremos permitir, aí eu vi o doutor Felipe Salto mais uma vez criticando a alíquota tributária, essa alíquota pode ser a maior do mundo, mais uma vez ele falou isso, a gente tem uma alíquota que talvez vai em torno de 26,5%, 27%, 28%, não sabemos ainda. Nós vamos experimentar qual vai ser a alíquota do IBS. Mas a gente está diante de uma possibilidade do aumento indireto da alíquota do IBS. Onde é que está esse aumento? Bom, nós bem sabemos, e aí sim é uma defesa nossa, nós fizemos no Senado, na Câmara também, que é a possibilidade do contribuinte, já que é uma nova fase de cooperação entre os entes, cooperação entre as organizações, cooperação entre o Estado e a sociedade, do contribuinte recolher o seu tributo sem ser onerado em demasia. Isso a gente não pode permitir. É por esse motivo que a FENAFIS defende duas coisas. A primeira, que a inscrição em dívida ativa se dê no prazo de pelo menos 24 meses. Por que pelo menos de 24 meses? Porque em alguns estados nós identificamos que a inscrição na dívida ativa, por ela si só, em alguns casos, não são em todos os estados, em alguns casos,
já gera uma cobrança judicial. E ao gerar cobrança judicial, nós estamos impondo ao contribuinte o pagamento dos honorários da advocacia pública, em patamares em torno de 20%. Então, se a gente tiver uma dívida ativa, no caso de uma dívida ativa pequeno, como foi proposto, inclusive, pelos colegas, e alguns colegas dos procuradores, de quase de 30 dias, 180, houve debates de 30 dias, 90 dias, nós estaremos fazendo um ônus pesado ao contribuinte. Nós propomos ainda 24, está em 12 meses hoje, atualmente no PLP, a gente propõe 24 para que o contribuinte possa regularizar, se autorregularizar, fazer a transação tributária na via administrativa, essencialmente direta, haja vista que nós temos um dos maiores contenciosos tributários do mundo, com mais de 5,4 trilhões, desculpem, 5,44 trilhões de reais. Naquele momento representava 75% do PIB, hoje tem que atualizar, porque é os dados de 2020 do INSPER. Então, a gente tem visto que a questão judicial não é o melhor dos caminhos. Mas a transação tributária deve ser vista, e nós defendemos, na via administrativa pelas administrações tributárias, haja vista que não há ônus para o contribuinte, já que nos estados, aí o Fábio do município pode falar melhor, nos estados não há essa participação do fisco, e nós tínhamos até então, acredito, salvo o melhor juízo, 2 ou 3 que ainda tem alguma participação em autuação, que é um ponto que a gente está trabalhando até para evitar que isso aconteça, é que a gente defende o bom contribuinte. Aproveitando a oportunidade também, a gente defende que, e aí eu vi um debate interessante, a apresentação, sobre o contencioso administrativo tributário. Mas é um ponto importante para ser colocado. Em nenhum local do mundo, em nenhum país democrático que nós tenhamos conhecimento, tenhamos conhecimento, se alguém souber, nos diga, por favor, nós queremos conhecer esse país, nós não temos o contribuinte julgando a si próprio. O que é que a gente fala? O julgamento administrativo tributário, ele, em todos os países democráticos, ele é feito pela própria administração que revê seus atos, provocado ou não, com base, de certa forma, no princípio da autotutela. E o contribuinte satisfeito com a decisão administrativa pode recorrer ao judiciário. Tem o direito de recorrer, inclusive com previsão constitucional. Da forma que está, nós, mais uma vez, somos um ponto fora da curva, em que aquele que sofre a incidência da norma também decide se deve prosperar ou não, ou se ele cometeu uma infração administrativa tributária. Isso realmente não condiz, na nossa ótica, com princípios democráticos, até porque nenhum país adotou até então, só nós. E o IBS será um grande momento nós revermos isso. Em primeira instância, é a administração tributária, em segunda instância, o contribuinte faz parte, em terceira, também. E nós temos visto ao longo do CAF, tem pessoas que conhecem muito bem o CAF, processos administrativos tributários chegam a levar quase 10 anos, e se for para o judiciário também, tanto tempo quanto ou mais. Então, para ter um sistema que funcione mais célere e simplificado, em que pese, e aí eu me alinho àqueles que desde o início a gente escreveu o artigo também criticando, em que pese que, em certa medida, nós ferimos o Pacto Federativo, porque nós fomos ao encontro, né, de encontro, aliás, do poder de tributar dos entes federados sem uma constituinte, e aí na nossa ótica houve realmente também um arranhar desse Pacto Federativo, mas enfim, é o que nós temos hoje, é um sistema de simplificação tributária que é importante, guardar as devidas críticas já feitas aqui sobre o comitê gestor, sobre essa centralização que foi muito forte, a gente tem que manter também a independência dos entes federados, caso contrário nós também iremos incorrer num risco forte de cometermos algumas, como eu poderia dizer, alguns excessos a restringir-se toda a fiscalização a poucas pessoas. Eu estou falando de um tributo que vai arrecadar em torno de R$1 trilhão, né? O número de hoje, na mão de poucas pessoas, sem descentralizar, e nós sabemos que a descentralização é algo muito importante no setor administrativo para impedir, inclusive, que alguém cometa algum possível excesso. E a gente está falando de um excesso cometido de boa-fé. Estamos falando de um excesso realmente ou centralização excessiva. E, deixa eu ver o tempo aqui, acho que eu estou no tempo, já está estourando o tempo. Iria finalizar nesse ponto só com mais um dado da questão da necessidade da transação administrativa tributária, e nós temos mais de 83,8 processos tramitando na esfera judicial. Então, acreditamos realmente que a conformidade da transação são os caminhos que devem ser seguidos
nessa regulamentação do tributo e, mais uma vez, que essa transação tributária não cause nenhum ônus indireto da carga tributária, nem prejuízo para o contribuinte e para a sociedade. Essa é a razão que a gente defende que ela seja feita pela administração tributária, haja vista que nenhum de nós pode exercer atividade privada, especialmente na advocacia. Muito obrigado. Obrigado, Francelino. Vou passar para o Fábio Macedo, que é o presidente da Federação Nacional dos Auditores Fiscais de Tributos Municipais, FENAFIM. Boa tarde a todas, todos. Inicialmente agradecemos ao senador Exalci por abrir mais uma vez a oportunidade de falarmos sobre a regulamentação da reforma tributária, né? Agora no PLP 108. Congratular ao presidente da FENAFISCO, nosso amigo e conterrâneo Francelino, ao qual comungamos os diversos pontos colocados por eles. É a necessidade de uma segregação de função entre as procuradorias e as administrações tributárias, cada um cuidando, respectivamente, da cobrança judicial e a outra da cobrança administrativa. Isso é importante para o sistema. E vamos falar sobre um ponto específico da reforma tributária. Vou expor aqui a nossa apresentação, né? Que é... Estão me ouvindo? Estão conseguindo ver aí a apresentação? Sim, ok. Pronto. Vou falar sobre a transição, né, do PLP 108 de 2024, né, o artigo 130 e 131. Isso foi objeto de uma demanda de alguns técnicos do grupo de trabalho, né, para saber pontos importantes nessa transição. Bom, qual é o objetivo da transição? Isso não pode fugir de mente. Suavizar a mudança do critério de partilha de receita do modelo atual, origem, onde se produz, para o destino consumo. Isso é extremamente importante, porque quando ocorrer a virada de chave, nós vamos ter uma situação preocupante para quem perde e que necessita ter recursos para manter a prestação daquele momento dos seus serviços públicos, o funcionamento do Estado, o funcionamento do município. E o período de transição, aquele que vai começar a extinção do modelo atual para o modelo futuro, ele é de 2029 a 2077. Antes é medições para determinar a alíquota. A extinção mesmo que vai acabar o ISS e o ICMS começa timidamente em 2029 e vai até 2032. E como é que vai ser a forma de mudar de um modelo para o outro, para não impactar? Vai se reter 90% no primeiro momento e vai diminuindo 2% ao ano do montante da arrecadação do IBS. E vai ser repartilhado entre os entes federados com base em um coeficiente de participação, que cada estado e cada município terá, definido a partir de uma receita média de um período de arrecadação. Aí é que está a questão. Qual o melhor período? Porque o que foi apresentado no PLP 108 foi de 2019 a 2026. O Senado tinha um período mais próximo ao início da transição, de 2024 a 2028. E qual a importância da transição para os municípios? O maior impacto vai ser nos municípios. A redistribuição de receitas no âmbito municipal deve ser quase 2 vezes o que vai ocorrer nos estados. Serão mais de 1.000 municípios que perderão receita, dentre eles as 14 capitais. Maiores perdas percentuais de receita, quer dizer, juntando ISS, cota parte do ICMS para o IBS municipal e cota parte do IBS estadual, vai ocorrer aonde? Vão ocorrer aonde? Nos municípios. Os estados, eles estimam que a perda fica em torno de 30% no máximo. Nos municípios vão ter caso de 30%, 40%, 50%, valores bem altos. Então, inicialmente, nós queremos mostrar a evolução do ICMS e o ISS. Se a reforma tributária ocorresse em 2003, o ICMS seria 12 vezes o ISS. Em 2023, não é nem a metade. Isso é fruto da eficiência das administrações tributárias municipais. Veja o impacto que teriam os municípios se a reforma tivesse ocorrido lá atrás.
Mas vamos lá. O coeficiente de participação e a partilha. Você vai definir o coeficiente de participação de uma receita já passada, que não tem mais como você voltar. Você já vai perder a oportunidade, 2024 já está quase encerrando, de você se preparar para uma reforma. O município e o Estado só vão ter apenas 2 anos. Nós sabemos, a partir do presidente da Confederação Nacional dos Municípios, que há 1.800 municípios sem a nota fiscal eletrônica. Como é que eles estão preparados para essa reforma? E não só tem agora 2 anos. E o detalhe, 2019 são 10 anos para 2029. Muita coisa mudou. Em 2033, não tem mais ICMS e ISS, mas os efeitos desse período estabelecido do coeficiente de participação vai afetar o quê? A partilha do montante retido até 2077. Nós estamos deixando muita pouca margem para quem vai se preparar para a reforma para se adequar. E vamos ver o que ocorreria se fosse o período atual. Observe que na evolução, o ISS e a cota parte municipal são considerados, a participação dos municípios cresce. Tivemos até a pandemia aí nesse período. E pela regra do PLP 108, 2019 2023, é a linha de baixo, os municípios teriam um percentual bem menor. Olha a diferença, é uma perda de 1,3%. Eu não estou querendo defender se vai favorecer município A, B ou C, estou olhando o conjunto dos municípios. Como bem o nosso colega Francine colocou, o imposto de 1 trilhão. 1,3 de 1 trilhão são 13 bilhões, tem 90% lá que você só está garantido. Quer dizer, os municípios só pelo esse período vão perder quase 10 bilhões. E vamos projetar para o futuro, porque a gente usa o passado para projetar o futuro, não para dizer qual é o presente atual. Então, pegando essa taxa de crescimento de uma série de 10 anos, 2023 para trás, considerando pandemia e algumas crises, o ICMS cresceu uma taxa anual, crescimento real, de 1,03%, o ISS 3,92%. Isso é fato. Projetando no futuro, e considerando em 2024 que os governadores aumentaram a alíquota, aí, no caso, eles aumentaram a carga tributária. E é justo que ele tenha ser levado em consideração isso. Eles tiveram o ônus político de aumentar a carga tributária. Mas vamos ter o quê? Em 2019 a 2026, projetando isso, uma perda na casa de 26 bilhões do conjunto dos municípios. Vale destacar, sem levar em consideração essa questão de ICMS e ISS, que em 2024 alterou-se o critério de educação da cota parte do ICMS. Isso vai impactar na parte relativa a que os municípios têm direito ao imposto estadual. Vai haver uma redistribuição de receitas. E o que eu falei no início, todo estudo é analisado a partir do objetivo da norma, que é o quê? Impactar menos quem perde. Quem está ganhando quer que essa reforma já seja aplicada amanhã. E qual é a nossa proposta? Algo próximo que tinha o Senado em 2029, observe a receita em 2025, 2026 e 2027. Seria basicamente os 3 anos anteriores ao antecedente da partilha serem considerados nessa receita média. Dá tempo, você está bem mais próximo da realidade do que o ente vai sentir na mudança da origem para o destino. Você vai, de uma certa forma, garantir que ele tenha o menor impacto, principalmente aquele que perde, e a partir de 2034 em diante, 2031, 2033 e 2032. 3 anos anteriores ao antecedente da partilha. E por que isso é importante no município? A gente tem que ter em mente que o município está pagando a fatura para que todos tenham o melhor modelo tributário possível sobre o consumo. Os municípios vão perder o seu principal imposto de alto desempenho, o ISS. Isso preocupa 15 segundos. O ISS cresce mais do que o ICMS. Muitos contam com isso. E o desempenho do novo imposto ninguém sabe. As compras governamentais também vão impactar os municípios, que a gente falou na semana passada. Ao invés de ele ter 100% da arrecadação do ICMS, do ISS, eles vão ter
60%, 70%. Isso vai dificultar até a recuperação de quem perde. E o financiamento público da educação e saúde agora vai estar lastreado no que o município compra. Se o município deixar de comprar R$100, ele vai ter um impacto maior no financiamento do público da educação e saúde do que um particular deixar de comprar esse mesmo R$100. A perda também desses 26 bilhões é um outro ponto a ser colocado. Eu não sei quem ganha e quem perde. A gente não fez esse olhar, só a preocupação. A transição é importante para que ele não tenha tanto impacto. Né? E deixar uma mensagem, né? Todo médico responsável pede exame recente para tratar seu paciente. Ninguém vai olhar o paciente e vai tratá-lo a partir do que ocorreu 10 anos atrás. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. É interessante, né, cara? O pessoal reclamando que está aumentando muito o imposto, que a carga já é altíssima, o outro dizendo que vai perder. Eu não sei quem é que está ganhando isso aí, né? Mas eu só sei que a gente precisava, antes de votar essa matéria, discutir primeiro qual é o tamanho do Estado que a gente queria, né? Que a gente quer. A reforma administrativa, o tamanho do Estado, o pacto federativo. Mas, no Brasil, nem sempre a gente começa pelo caminho certo. Mas eu, antes de passar já aqui para o Felipe, daqui a pouco a gente volta por videoconferência também, tem algumas perguntas aqui, na medida que vocês falarem aí, se tiver alguma coisa relacionada com a pergunta. Tem o Tiago aqui de Minas Gerais, está perguntando: como o governo pretende garantir a transparência e a participação da sociedade no processo de tomada de decisões do CG-IBS? O Marcelo do Rio Grande do Sul: qual será o grau de independência do comitê e de relação política com o governo federal? Larissa do Amapá: quais serão os critérios para a alocação do imposto sobre bens e serviços entre as diferentes regiões do país? William de Rondônia: como o comitê gestor do IBS poderá garantir uma repartição justa da arrecadação entre os entes federativos? O Júlio de Santa Catarina: como será possível assegurar que o comitê gestor irá atender às especificidades regionais sem prejudicar os estados? O Rodrigo do Rio Grande do Sul: de que maneira o comitê gestor do IBS garantirá uma distribuição equitativa da arrecadação tributária entre os entes federativos? A Lara do Distrito Federal: qual impacto dessa distribuição irá gerar nas finanças públicas? O Pedro do Rio de Janeiro: quais são os principais desafios que o comitê gestor do IBS enfrentará para garantir uma gestão eficaz no novo sistema tributário? Alexandre de São Paulo: haverá alíquota máxima expressamente fixada? Outros impostos integrantes do preço do produto e serviço serão excluídos da base de cálculo? E o Júlio de Santa Catarina: os estados terão alguma autonomia para oferecer incentivos regionais no comitê gestor do IBS, como faziam com o ICMS? E dois comentários aqui. O Carlos do Acre comenta o seguinte: a distribuição dos impostos deve seguir um percentual igual para todos os estados e municípios, sem privilégio para nenhum deles. Sérgio de Minas Gerais: a distribuição da arrecadação para os entes federativos deveria ser proporcional à arrecadação do Estado, de forma justa para o cidadão. Vou passar agora, então, para o Felipe, diretor da Associação Brasileira do Direito Financeiro. Muito boa tarde a todas e todos. Senadores Alcir Lucas, agradeço enormemente a oportunidade de voltar a essa casa, voltar a uma audiência pública, contribuir com o debate. Queria parabenizá-lo mais uma vez, assim como fez a querida professora Suzy Hoffmann, por capitanear esse trabalho de debate, essa dialética fundamental para o amadurecimento do melhor modelo de reforma tributária para o nosso país. Cumprimento todos os assessores, na pessoa do Inácio, que nos auxilia aqui incansavelmente. Cumprimento também todos que trabalham aqui no apoio. Senador, eu vou contribuir como o senhor sempre nos pede aqui nas audiências públicas, fazendo menção aos artigos, mas com uma pequena ressalva. Como os destaques ainda não foram votados e o texto pode ser alterado, vou fazer menção à última versão que eu tive, essa coisa até em caminho para o Inácio, com algumas observações. Inicialmente, eu queria introduzir dizendo que sempre que a gente fala de contencioso, a minha fala vai se ater ao contencioso. Eu não vou falar especificamente estrutura do comitê gestor e vou fazer uma pequena observação com relação ao ITCMD
fazendo coro ao que já fora dito aqui em outra audiência pública, mas pela relevância do tema. Mas quando a gente fala em contencioso, principalmente no Brasil, que o contencioso se eterniza, né? Eu citei recentemente, num brilhante congresso organizado pela doutora Melissa Castello, que nos brindou aqui com uma excelente fala, lembrando a frase de Rui Barbosa na oração aos moços, que justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. No Brasil, sempre há litígio com relação aos temas tributários. Esse litígio ele leva anos na via administrativa, depois décadas na via judicial, e quando se espera que um precedente surja e resolva, depois temos divergências interpretativas com relação ao precedente e a briga nunca acaba, senador Exaucir. Então, quando a gente fala em contencioso, sobretudo a gente tem que falar em paz social, segurança jurídica, previsibilidade e, no caso da proposta do PLP 108, em menor onerosidade. Acho que a professora Suzy, ela nos trouxe uma fala cachapante na necessidade, e fundamental necessidade de simplificação desse contencioso. A unificação me parece premente, não só por conta do alto custo e da alta burocracia necessária à conformação de 2 contenciosos simultâneos, mas, sobretudo, para trazer maior segurança jurídica ao contribuinte e também aos fiscos, que dependem das interpretações para que possam tributar. Afinal de contas, é importante lembrar que os fiscos também não arrecadam enquanto o contencioso perdura na via administrativa em razão da suspensão da exigibilidade dos créditos tributários. Então, é de interesse de todos que tenhamos um único contencioso e que decida da forma mais célere possível. O que vai acontecer na prática, na existência de 2 tribunais distintos, é que teremos necessariamente divergências interpretativas e teremos mais tempo ainda para que essa divergência seja superada. Ou seja, alongaremos o debate e, com isso, como nos disse e nos ensinou Rui Barbosa, não teremos justiça em nenhuma frente. Me preocupa muito o discurso de que qualquer coisa vai ao judiciário. O contribuinte não aguenta mais ir ao judiciário. O problema não está no judiciário. O problema está no acúmulo de processos no judiciário. O problema está na insegurança que traz a jurisprudência hoje, que ora define de uma forma, ora decide de outra. Então, é fundamental que tenhamos métodos alternativos de solução de conflito, e me parece, senador Exaucir, que na largada eu defendo aqui não só a unificação do contencioso, como também que o próprio LP inclua os debates que hoje transcorrem aqui nessa casa, em diversos PLPs. Aqui eu cito o 2481, 2486, 2488, 124, 125, que tratam do contencioso de um modo geral, mas que trazem também ideias de soluções alternativas de solução de conflito, porque senão, na forma como está hoje no PLP 108, caberá ao comitê gestor definir, ou seja, não teremos um modelo já previsto em lei complementar e que possa, desde já, dar essa oportunização a contribuintes e fisco de modo a encurtar esse contencioso, encurtar o debate. Gostaria também de dizer que o próprio artigo 156B, parágrafo 8º, da emenda, da Constituição Federal, traz a possibilidade de integração dos contenciosos administrativos do IBS e CBS. Então, veja que não há na emenda 132 uma determinação de existência de 2 contenciosos. Prevê aqui a possibilidade de integração. Há muita resistência com relação a concentrar em um tribunal ou outro. Vejam que eu defendo publicamente, academicamente, aqui estou como acadêmico, a concentração no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acho que o CARF tem muito a evoluir e muitas frentes. Como toda estrutura humana, tem seus problemas e teve seus problemas históricos. Mas eu acho que com a integração nacional dos entes, nós temos uma grande oportunidade, inclusive, de melhorar a estrutura do CARF hoje naquilo que muitos criticam, inclusive para evitar que o contencioso lá se concentre. E sugiro o CARF por algumas razões. A primeira delas é porque já existe. A necessidade de criar um novo tribunal impõe necessariamente uma complexidade, uma burocracia que não precisamos agora, senador Exaucir. O CARF já existe. Então, me parece que seja pela criação da 4ª seção, seja
pela distribuição da competência entre as 3 seções que hoje existem, a melhor solução no que tange a economicidade, a segurança decisional, a otimização, e traremos para dentro da estrutura do CARF aqueles julgadores estaduais e municipais que hoje tanto contribuem para o contencioso administrativo nas suas esferas. Inclusive, senador, isso não, de forma alguma, depõe contra esses tribunais locais. E digo por quê. Se teremos a extinção só em 2033 do do ICMS e do ISS, mas ainda a continuidade de um contencioso a perder de vista, porque, veja, teremos até 2038 com possíveis autuações. Teremos o contencioso que hoje não se resolve em poucos anos. Então, os julgadores que lá estão hoje continuarão julgando ICMS e ISS por mais 15 anos ou 20 anos. Depois, nada impede que se faça uma integração desses julgadores ao tribunal escolhido, que aqui eu sugiro que seja o CARF. Há uma outra preocupação, senador, com relação ao PLP 108, que diz respeito ao que será o contencioso. A professora Suzy trouxe aqui um dado que muito nos preocupa. O contencioso PLP 108 não comporta repetição do indébito, o que hoje o decreto 70235 oportuniza. E veja, teremos split payment. Então, não teremos mais essa realidade, em larga escala, de lançamento de ofício, porque o tributo estará pago antes da autuação pelo banco. Então, o contencioso necessariamente será de repetição do indébito, não mais de controle de legalidade do lançamento, porque o tributo nasce pago. E não há essa preocupação do PLP 108, pelo contrário, exclui o problema. Então, a maior característica do contencioso que se aproxima com a reforma tributária não está. A nova realidade não está tratada aqui. O PLP 108 não trata dela. E aí fica a pergunta, o que será então do contencioso? Não haverá mais contencioso? E isso, me parece, premente. Eu já falei aqui da impossibilidade também da restituição, senador, eu não vou voltar a isso, que é PLP 68. Gostaria de falar pontualmente, objetivamente, por conta do tempo, de alguns artigos. Cito aqui o atual, pelo menos na última versão que eu recebi, 84, parágrafo 3º, que diz que o julgador poderá, a autoridade lançadora poderá alterar o lançamento efetuado no todo ou em parte em face da impugnação apresentada diante de vício sanável. Aqui é preciso dizer que o CARF até hoje não conseguiu pacificar o que seria vício sanável. Eu não sei o que é vício sanável, senador. Se é vício de forma, se é vício material, se é possível de ser sanado, se não é possível de ser sanado. O professor Suzy está aqui, pode me corrigir se eu estiver errado. Então, ou o PLP estabelece o que é vício sanável, ou teremos aí anos e anos tentando adivinhar o que seria vício sanável. O que vai acontecer na prática é que o julgador vai alterar o lançamento como ele bem quiser. Me parece que é isso que irá ocorrer. Temos também uma outra preocupação que eu inseri aqui porque eu achei que seria falado, mas por hora ainda não foi falado, que me parece gravíssima, senador. O artigo 92 do PLP impede, vejam, já é um tema polêmico, o julgador administrativo não poder exercer controle, realizar o controle de constitucionalidade. Digo, não é que ele realizaria o controle de legalidade, mas, naturalmente, quando se interpreta um precedente do Supremo Tribunal Federal, é preciso estabelecer algum tipo de juízo de valor na decisão com relação ao que fora decidido em matéria constitucional. Mas eu não vou nem adentrar aí. Estamos falando de controle de legalidade. O que o artigo 92 diz é dizer que fica vedado à autoridade julgadora fazer controle de legalidade dos atos infralegais da administração fazendária, que me parece um mistério natural do julgador administrativo no caso concreto. Impedir o controle de legalidade por parte do julgador é dizer que a autoridade fazendária pode, por ato infralegal, definir o que bem entender e no controle de legalidade não será feito controle de legalidade do lançamento. É uma incoerência em si, gravíssima, me parece, no artigo 92. Passo agora, senador, para também uma previsão que me parece das mais graves, e gostaria de dizer aqui que talvez, nos 20 e tantos anos que tenho de vida tributária,
Eu nunca vi uma norma que me estarrecesse tanto. E digo com relação aos artigos 111, 112, combinados com o artigo 11, inciso 12 do PLP 108. Digo isso porque aqui se estabelece que, em havendo os contenciosos, IBS-CBS, cria-se o Comitê de Harmonização para harmonizar as decisões. Claro, podem ser conflitantes. A professora Suzy bem aqui nos ensinou que eles são idênticos, nascem idênticos e têm que ter o mesmo entendimento. Os tribunais administrativos são paritários e os seus julgadores são imparciais, independentes, julgam conforme a sua livre motivação, seu livre convencimento. O Comitê de Harmonização, que aqui se cria, por força do artigo 11, inciso 12, ele só é composto por auditores fiscais. Algum problema isso? Eu confio nos auditores fiscais, mas nos auditores fiscais. Temos muitos aqui e aqui apresento minha deferência. O problema é, evoluímos para a imparcialidade, evoluímos para a paridade e não concordo, em gênero, número, grau, que o processo seletivo englobe advogados da iniciativa privada que, quando tomam posse na condição de julgadores administrativos, no seu mistério de julgador administrativo, são tão julgadores quanto os que vierem da carreira do fisco, no exercício daquela função, seja pela via do concurso, seja pela via da escolha legal de seleção por expertise. Eu mesmo hoje leciono, a professora Ana Cláudia está aqui, é prova disso, que faz parte lá hoje da Universidade de São Paulo, leciono para alguns conselheiros brilhantes, com mestrado, doutorado, e que foram indicados pelas confederações. E isso não traz nenhuma parcialidade a eles. O contribuinte ele não julga o próprio auto. Afinal de contas, na tributação sobre consumo, até os auditores fiscais são contribuintes. Ou não pagam a tributação sobre consumo. É diferente dizer que o advogado da empresa vai julgar o seu próprio auto. Não me parece que seja o caso. Vou encerrar, senador. Então, me parece que é premente que no Comitê de Harmonização haja a presença, sim, de acadêmicos, da sociedade civil. Podemos aqui discutir vários modelos. Mas, na medida em que o Comitê de Harmonização, no que ele definir, vinculará aos tribunais administrativos, essa decisão merece todo o cuidado, todo o zelo e toda a responsabilidade, me parece, merece a contribuição da sociedade civil e da academia. E, por fim, senador, só gostaria de destacar, como já havia destacado, que se mostra fundamental inserirmos os métodos alternativos de solução de conflitos. Eu citei aqui alguns PLPs que já estão em cursos aqui, PLs aqui que já estão, que já estão em curso aqui no Senado Federal, e o artigo é o 2º parágrafo 1º, inciso 9. E agora, para finalizar, de fato, pedindo desculpa pela extensão do tempo, senador, mas me preocupa também o 64, parágrafo 5º, inciso 1 do PLP 108. Aqui tivemos o Gustavo Brigagão, presidente do CESA, foi presidente da BDF, na audiência pública do PLP 68, trazendo esse tema antecipadamente no que tange ao risco da tributação via TCMD na distribuição desproporcional à participação no capital social, principalmente nos escritórios de contabilidade, nos escritórios de advocacia, nas clínicas médicas, etc. É muito comum que se tenha uma divisão equitativa, ou que seja, nos contratos sociais, e que a distribuição de lucro se dê conforme o seu labor. Não faz o menor sentido se tributar via TCMD. Essa é uma tentativa de se trazer uma norma antilisiva, essa é uma tentativa de se trazer uma norma que evite sonegação, mas me parece que ela é tão perigosa que merece ser suprimida. Muito obrigado, senador. Obrigado, Felipe. Eu agradeço aqui a participação aqui na mesa do Jabas, do Marcelo da Souza e do Felipe. Peço para ocupar ali a primeira fileira e convido aqui para a mesa o Geraldo da Silva Dantas, que é auditor fiscal da Receita Estadual e também presidente do Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais. Muito bem, pode aplaudi-lo.
o Felipe Matos Guerra, que é o contador e representante aqui do Conselho Federal de Contabilidade. Tem que pagar o honorário para ele, que já está vindo agora em todas as audiências, viu, Felipe? E a Ana Cláudia Borges de Oliveira, presidente da Associação dos Conselheiros Representando o Contribuinte no CARF. Tudo bem, Ana? E já passo imediatamente aqui para o Geraldo da Silva Datas, auditor fiscal da Receita Estadual lá de Minas Gerais. Desculpe. Boa tarde a todos e a todas. Senador Exalci, é uma honra muito grande pela oportunidade de poder participar desse debate. E eu compareço aqui na qualidade de representante do Comitê de Secretários de Estado de Fazenda, o CONCEFAS, que teve uma atuação muito importante nessa etapa de regulamentação da reforma tributária. Então, naturalmente, por todas as falas que me antecederam, acho que 7 minutos seria difícil para poder tentar fazer um contraditório aqui, né? Mas, assim, eu vou escolher 2 pontos que eu acho muito relevantes da gente falar, que eu acho que foram os que foram mais enfrentados aqui por todos que me antecederam. Eu acho que com eles talvez eu consiga, de certa forma, dar o tom de qual que foi a qualidade da participação dos representantes do CONCEFAS nessa etapa de regulamentação da reforma tributária. E eu já começo criticando a expressão reforma tributária, que a gente sabe que o que foi feito aqui não foi uma reforma tributária. Uma reforma tributária deveria ser entendido como uma alteração muito mais ampla na tributação do país, que é reconhecidamente regressiva e concentradora de renda. Ela é injusta pela própria natureza. E a estrutura da tributação no Brasil ela é extremamente nefasta, principalmente com as pessoas que têm menor condição de contribuir, que são pessoas assalariadas, consumidores e assim por diante. Então, vamos falar daqui da reforma da tributação do consumo, que é do que se trata. E isso é fato consumado, senhores. A reforma do consumo foi realizada, né? Através da emenda constitucional 132, ela foi colocada e nos foi dado o desafio, enquanto técnicos, de participar dessa etapa de regulamentação para oferecer a essa casa, né, do Congresso Nacional os PLs que iriam naturalmente dar orientação de como que seria concretizada essa reforma da tributação do consumo na prática. E, senhores, tributação do consumo na prática, quem entende é Estado e município. Posso garantir aos senhores. Então, tecnicamente, as competências de tributar o consumo no Brasil sempre foi atribuída a estados e municípios. Então, foi com esse espírito técnico que o CONCEFAS reuniu representantes de todos os estados da federação de uma forma inédita, para conjuntamente participar, junto com a CERT, da elaboração desses textos. Não tem intenção política nessa participação, divirjo dos que me antecederam que fizeram esse tipo de manifestação, né? Naturalmente, a experiência política, até dos representantes do CONCEFAS, eles naturalmente têm que responder perante a sociedade pela qualidade do gasto, pela implementação das políticas públicas, e, nesse sentido, o PLP 108 é uma ferramenta essencial para poder garantir a rigidez orçamentária do principal tributo de estados e municípios, que era o ICMS e ISS. Os municípios já participaram com 25% do ICMS e agora essa tributação vai se dar pelo IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, desculpe. Então, é sobre isso que a gente deve falar. E, nesse sentido, o que o Constituinte fez? Ele definiu que haveria um comitê gestor que cuidaria, de certa forma, dada a circunstância e a peculiaridade do federalismo brasileiro, teria que haver um órgão que fizesse a coordenação
e a integração dessas ações administrativas relativas à aplicação dessa reforma tributária do consumo. É disso que se trata, não é político isso. Isso é técnico. Isso, na sua essência, é a administração tributária propriamente dita. E eu desafio qualquer dos senhores aqui me dizer que tem esse conteúdo político no texto. Então, tecnicamente, nós estamos falando de administração tributária. A administração tributária não comporta a participação de outros sujeitos que não sejam os representantes de estados e municípios na administração tributária. Nesse caso, o artigo 156b, ele é muito claro ao estabelecer que estados, Distrito Federal e municípios vão exercer essas competências através do comitê gestor. E quais são essas competências? Todas elas são atividades administrativas, não tem atividade política naquele rol. Ali eu falo de interpretar, de aplicar a norma tributária, ali eu falo de decidir o contencioso, e nesse ponto vou me permitir pedir licença à doutora Suzy, divirjo que seja possível acolher a pretensão de que se faça o julgamento de um ato administrativo lançado por estados e municípios com a terceira pessoa que não tenha participado desse ato. Por quê? Por uma questão muito simples. É prerrogativa da autoridade administrativa, mas é um dever do Estado fazer revisão do seu próprio ato e dos municípios também. Se assim o é, como que eu posso delegar um terceiro fazer o controle da autotutela desse ato administrativo, que é do que se trata, do que a gente está falando? Então, tecnicamente, eu vejo uma dificuldade de acolher esse argumento usado aqui pelos que me antecederam, de querer criar uma instância única de resolução dessa controvérsia de matéria tributária em sede de tributação do consumo. Tributação do consumo é, na sua essência, uma prerrogativa de estados e municípios, não comporta a União participar desse processo. Divirjo também da doutora Melissa, que defendeu a participação dos procuradores. Também não é atribuição de procuradores, de advocacia de Estado, não participa efetivamente da atividade tributária. E, nesse sentido, eu sou obrigado também a colocar essa situação como uma situação disfuncional da conformação do modelo. O modelo foi pensado para ser simples, sim, muito pelo contrário. Ele foi pensado principalmente por pessoas que experimentam a maior complexidade do mundo em sede de tributação de consumo e resolução de conflito nessa área. Ninguém no mundo conhece melhor a complexidade da tributação do consumo do que os estados. Posso garantir, eu falo isso com muito orgulho, que estou dentro da casa, onde se conhece os problemas federativos. Eu tenho certeza que os senadores aqui já enfrentaram por diversas vezes tentativa de solução desses conflitos interfederativos que, no modelo que nós vivemos hoje, nós não conseguimos resolver. Então, a reforma tributária veio para trazer essa possibilidade. Está pronto? Não está. Está em construção. Todos nós estamos envolvidos nisso. Estou envolvido eu na condição de servidor público do Estado de Minas Gerais, estou envolvido na condição de representante do Concefaz, na condição de cidadão contribuinte, como qualquer um dos senhores e senhoras que aqui estão, e com um olhar republicano, e não de querer fazer garantias corporativas, como foi dito aqui dessa mesa. Não se trata disso. Nós fizemos tudo com o espírito público, e digo mais. Não há na história da Federação Brasileira, talvez o senador Exalci talvez possa me corrigir se eu estiver errado, tá? Não há na história da Federação Brasileira um momento político no país em que todos os secretários de Fazenda de Estado se reuniram e conseguiram encontrar um ponto de consenso sobre como fazer tributação de consumo no país. Não há na história da Federação Brasileira uma experiência como essa. Então, senhores, o que eu trago para vocês é uma visão otimista do processo, muito embora, na qualidade de servidor, eu penso que nós tivemos, sim, uma supressão de parte da nossa autonomia, tivemos, sim, mas por um bem maior. E eu penso que, nesse sentido, eu tenho que olhar com o olhar de cidadão.
Acho que esse é o espírito que todo servidor que participou desse processo tem. E eu posso garantir para o senhor, os 300 servidores que participaram desse processo, representantes da União, de estados e municípios, o fizeram com esse espírito público de que está construindo uma solução eficiente, compromissada com a simplificação, com a transparência e com a cooperação. Coisa que, no momento atual, a gente não conhecia, muito embora na Constituição já tivesse um indicativo de que estados e municípios e União tinham que se cooperar para poder fazer tributação nesse país de qualquer área. Foi preciso haver esse choque de realidade para que a gente tivesse que experimentar essa situação da gente sentar e tentar encontrar quais os pontos que nos uniam em favor da cidadania, em favor da administração pública, em favor do erário, porque é disso que se trata. E, senhores, o 108, ele precisa ser trabalhado com a mesma importância que tem o 68, porque ele é a ferramenta essencial para cuidar das atividades que vão controlar a arrecadação, a fiscalização e a tributação nesse país em sede de consumo. Então, nessa casa, e o senador Exalci, eu tenho certeza que ele tem essa preocupação pela iniciativa que está tendo de proporcionar esse debate de forma ampla, com a participação de todos os segmentos da sociedade. E, senhores, a gente não teme esse debate com os senhores, muito pelo contrário. Na qualidade de servidor, posso garantir os senhores. Na qualidade de presidente do Conselho de Contribuintes, eu faço isso todos os dias nas sessões de julgamento que eu participo. E essa é a experiência que a gente traz para esse debate. Em matéria de contencioso, posso garantir para os senhores, o modelo que a gente está tentando construir é um modelo que ele tem compromisso, sim, com a simplificação. Ele tem compromisso, sim, com a segurança jurídica. Ele foi inspirado, inclusive, nos PLs que o doutor Felipe mencionou aqui. Pode ver que lá no texto contempla todas as soluções. A gente foi buscar nas melhores fontes as melhores práticas. Nós debatemos entre todos os presidentes de conselho de julgamento administrativo no país para saber quais que as melhores práticas que nos uniam para poder ter um texto único, que é a competência do comitê gestor. Ele tem que criar um regulamento único, que seja tanto do modelo operacional de tributação, como da resolução do contencioso que vai surgir. Não existe solução que afaste a possibilidade de existência do contencioso. Isso não existe, todos nós sabemos disso, que nós temos especialistas aqui e todos nós sabemos disso. A realidade nos impõe, que é da natureza, inclusive, do cidadão brasileiro, litigar. A gente sabe disso, todos nós aqui que somos formados em direito, a gente sabe disso. É só olhar para os números que estão no judiciário. O contencioso administrativo, ele é a solução mais barata, é alternativa. E com as ferramentas certas, ele pode ser a solução de todos os problemas. E posso dizer, viu, doutora Súria, não se assuste com o número dos integrantes dessa nova composição. Não será Estado que vai julgar na sua configuração atual. Essa competência é do comitê gestor. Foi feita uma distribuição de maneira a permitir que quem enfrentasse a resolução desses conflitos com a inspiração de fazer revisão do ato administrativo fossem os servidores que estivessem mais próximo dos fatos onde aconteceram. Porque o que se faz de maneira melhor do que o judiciário, posso afirmar aos senhores, é que nessas instâncias de julgamento administrativo se enfrenta a matéria fática, aprecia as provas. E se eu faço essa resolução longe das provas, a chance de erro é muito maior. É sempre bom que esteja mais próximo das provas. Esteja mais próximo da autoridade que fez o lançamento. Porque é disso que se trata. Eu estou falando de revisão de ato administrativo. Eu não estou fazendo julgamento, eu não estou dizendo direito propriamente dito. O que eu estou fazendo é a revisão de um ato de lançamento que já tem, na sua construção, né, ele já goza de uma presunção de legalidade. É disso que se trata. E isso não pode deixar de ser observado por aqueles que enfrentam esse tema, porque isso é uma questão técnica, isso não é uma questão política. Eu preciso ter compromisso que o que eu estou fazendo quando eu faço a decisão do contencioso, eu estou produzindo um ato de execução fiscal, que lá na frente
pode ou não trazer esse recurso para o Estado. Vai trazer a destempo, mas, de certa forma, ele precisa ter rigidez suficiente para, se ficar comprovado que esse recurso deixou de ser recolhido ao Estado, que ele venha com todas as consequências da demora que ele foi implementado. Eu agradeço muito a oportunidade, o tempo é muito curto, gostaria de debater cada ponto que foi colocado aqui pelos senhores, mas sei que o ambiente, no momento, né, para que todos tenham oportunidade de falar, não permite. Mas fico à disposição para que a gente possa ter esse debate em outros momentos. Muito obrigado. Obrigado, Geraldo. Fico feliz de saber que eu tive o privilégio também de presidir a comissão da execução administrativa e tributária. Que bom que tudo que foi colocado lá foi aproveitado aí nesse PL, né? Muito bom. E te dei um tempo maior porque você tem cara de ser atleticano, então como eu sou galo, estou te dando um tempinho maior. Lamento informar, mas eu sou cruzeirense. Ninguém é perfeito, né? Tem isso. Vou passar a palavra, então, agora o Felipe Matos Guerra, que é contador e representante do Conselho Federal de Contabilidade. Boa tarde a todos. Gostaria de, inicialmente, cumprimentar o senador Exalci Lucas e, em seu nome, cumprimento a todos que acompanham essa audiência pública aqui presencialmente e também de forma online, que, inclusive, nós temos uma enorme audiência dos profissionais da contabilidade de todo o Brasil que estão acompanhando os debates da reforma tributária atentamente. Bom, gostaria também, senador, de já iniciar lhe parabenizando pela condução dos trabalhos e também por já antecipar as discussões relacionadas ao PLP 108, para que nós tenhamos tempo o suficiente de ouvir as contribuições da sociedade e, dessa forma, de fato, aprimorar o texto da reforma tributária como claramente nas exposições que foram feitas se faz necessário, tá? Então, fiz aqui uma breve apresentação para que nós possamos cumprir o tempo e, desta forma, também endereçar todos os assuntos que são importantes. O PLP, ele traz a questão da gestão e da administração do IBS, mas, obviamente, eu reduzi as contribuições da classe contábil nesse primeiro momento a 3 pontos específicos, tá? A questão do próprio comitê gestor, que eu vou mencionar mais à frente, o contencioso administrativo, e aqui eu poderia ter colocado um asterisco ali na questão do contencioso também judicial, e eu vou daqui a pouco demonstrar para vocês o porquê que eu já coloquei essa alusão a ele. Também sobre a ampliação do alcance do ITCMD, algumas das minhas falas foram inclusive antecipadas aqui pelo meu xará, o professor Felipe, que também já mencionou alguns dos pontos. E eu inicio pelo final, né? Vou tratar primeiro da questão do ITCMD, porque é algo que a classe contábil tem se preocupado bastante. No artigo 164, no parágrafo 5º, no inciso 1º, ele fala que consideram-se ainda como doações para fins da incidência do ITCMD em transmissão entre pessoas vinculadas. E aqui eu destaco o que diz lá no inciso 1º, somente a parte que mais nos interessa discutir aqui, que inclui a distribuição desproporcional de dividendos. Existe uma preocupação, porque, como já foi antecipado, a distribuição de lucros, a gente sabe que no Brasil muito se intenciona alcançar a tributação do imposto de renda com relação a essa distribuição. A gente vê várias vezes na mídia esse tema sendo discutido, só que ela está sempre postergada para quando o momento chegar de discutir a tributação sobre renda e patrimônio. No entanto, a alegação e a justificativa para alcançar essa tributação é sempre a de que os países mais desenvolvidos do mundo tributam a distribuição de lucros. Só que, muitas das vezes, é deixar de lado também um fato de que esses países que tributam mais a renda possuem uma tributação sobre o consumo bem menor do que a que o Brasil tem. Então, nós estamos correndo o risco de ver uma alta tributação sobre o consumo, que é uma das maiores do mundo, e também visualizar uma tributação sobre a renda, sobre os lucros, também de forma aumentada, majorada. Então, nós temos uma preocupação com esse ponto. Aqui, apenas para ilustrar, eu sei que a maioria entende bem o que é que isso quer dizer, mas vamos supor que eu sou sócio aqui da nossa querida colega Ana Cláudia. E nós temos ali na nossa divisão societária, cada um com 50% do capital social da empresa. Só que nesse momento nós tivemos um lucro de 100 mil na sociedade e decidimos fazer uma distribuição desproporcional. Existe previsão contratual no ato constitutivo
ou no contrato social da empresa, prevendo essa possibilidade, conforme menciona o artigo 1007 do Código Civil, e decidimos dessa forma fazer uma distribuição onde eu vou ficar apenas com 10% do lucro distribuído e ela com 90%. Então, o que está sendo previsto aqui é que essa distribuição desproporcional será considerada uma doação e, a partir dessa interpretação, ser cobrado o ITCMD. Então, a nossa sugestão de forma bem objetiva é pela supressão do texto que menciona a distribuição desproporcional de lucros, sob pena de nós termos uma majoração e, inclusive, uma interpretação muito malabarística do fato gerador do ITCMD, se dessa forma prosperar. Continuando, eu trago aqui a questão, uma pergunta que é muito importante, e mencionar outro cearense que está sempre levantando esse debate. Eu menciono, viu, senador, que eu sou cearense, porque esse meu sotaque britânico ele tende a enganar bastante a quem ouve. Mas mencionar o professor Hugo de Brito Machado II, que ele sempre tem pontuado sobre a preocupação com esse ponto, e deixando a seguinte questão, né? Quem precisa do judiciário para se proteger de ilegalidades? É a administração tributária ou o contribuinte? De fato, é o contribuinte. A administração tributária tem todo o poder dentro dessa relação jurídico-tributária para fazer o lançamento e impor a cobrança. E um ponto que vem sendo de forma reiterada mencionado em todas as discussões que tratam sobre o contencioso, seja administrativo e judicial, está lá previsto na exposição de motivos do PLP 108, no item 23, para ser mais preciso, diz o seguinte, ó, a reforma tributária, e aí o próprio legislador deixou lá claro, ó, provavelmente, ou seja, dando a entender que não consegue ter a dimensão real dos impactos, né, então ele já assume que isso é provável, demandará mudanças no direito material tributário. E aqui essa palavra material foi um erro de redação, porque ele estava se tratando ali do direito processual, né? Sobretudo no tocante aos processos relacionados à execução fiscal do IBS, às demais espécies de ações que tenham esse tributo como objeto de discussão. Tal quadro requer uma reavaliação das normas processuais de regência do contencioso em sede de IBS, de sorte a conformá-las à nova realidade trazida pela reforma, o que pode envolver, inclusive, eventual reorganização judiciária. Então, já está se estabelecendo aqui um impacto da reforma tributária no âmbito do contencioso judicial que não está sendo medido. Essa discussão demanda um diálogo entre as partes interessadas, notadamente o Poder Judiciário, a advocacia pública e privada, a administrações tributárias e os contribuintes, e essa parte é para a gente avançar. A despeito de se reconhecer a importância do tema e a necessidade de endereçá-los, o presente PLP não vincula a resolução dessas questões. Então, já assume o golpe, né? É provável que vá haver muitos impactos, mas nós não sabemos como serão esses impactos e nem propomos nenhuma resolução a esse problema, cujo disciplinamento dar-se-á em instrumentos normativos a serem oportunamente apresentados ao Congresso. Então, em muitas das discussões das falas anteriores, nós mencionamos a questão da insegurança jurídica. Se nós temos uma insegurança jurídica ainda claramente evidenciada, com mudanças que impactarão o contencioso judicial e administrativo, como já foram previamente endereçadas, e nós ainda não temos caminhos para a resolução desses problemas, isso só aumenta em muito essa sensação de insegurança. E, por fim, já caminhando aqui para as conclusões, ontem a fala foi bem corrida, então tem que ser bem objetivo hoje, nós temos também uma preocupação com relação ao contencioso administrativo, que também foi pontuado pelo Dr. Felipe, com relação à questão da uniformização na interpretação pelo Comitê Gestor do IBS e o fato de que a autoridade julgadora ela está vinculada a esses atos. Então, o Comitê de Harmonização, formado exclusivamente por representantes da administração tributária, vai promover a administração e a vinculação dos atos administrativos com relação à harmonia do contencioso em relação à IBS-CBS, a interpretação da norma. E os órgãos de julgamento, que são paritários, terão que obedecer àquilo que foi vinculado pelo Comitê de Harmonização. Ou seja, mesmo que ali seja paritário, ela tem uma limitação muito forte na sua atuação e na imparcialidade do julgamento,
porque a harmonização, a interpretação do ato já veio por parte do Comitê de Harmonização. Então, gostaria de deixar esses pontos aqui destacados. A classe contábil, ela tem uma preocupação legítima com toda essa discussão, tanto que envolve o PLP 68, quanto também a tudo que envolve o PLP 108. Nós entendemos que há muito espaço para a discussão, que são temas bem complexos, que necessita de aprimoramento do texto, sem levar para o âmbito das paixões, porque muitas vezes, quando se faz críticas ao texto, parece que está se levando para o âmbito de pessoalidades, e nós não estamos discutindo aqui questões dogmáticas, nós temos que, de fato, entender que esse é o momento e o local adequado para nós aprimorarmos o texto e atendermos às expectativas da sociedade de entregar uma reforma tributária que alcance seus objetivos. E, mais uma vez, reforço aqui a disponibilidade da classe contábil em contribuir para esse aprimoramento, com números, com fundamentação, com a apresentação de emendas, que, de fato, tragam a realidade do texto que está sendo proposto, aquilo que é a expectativa de toda a sociedade. Então, agradeço mais uma vez, senador, e a todos os presentes. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Passo imediatamente para a Ana Cláudia, presidente da Associação dos Conselheiros representando do CARF. Boa tarde. Boa tarde, senador. Eu quero agradecer o convite para estar aqui hoje. Sou de Brasília e é a minha primeira vez aqui. Sou das poucas pessoas de Brasília, né? E é a minha primeira vez aqui na CAI. Então, é uma alegria poder ser ouvida e poder falar em nome do CARF. A reforma tributária em muito toca ao CARF, e até hoje o CARF não foi ouvido em nenhuma oportunidade. Nenhum representante de lá, seja os contribuintes, seja do próprio Estado, o CARF foi ignorado, apesar de ser tão falado, apesar de ser uma lenda, né? Hoje eu sou presidente da Associação dos Conselheiros dos Contribuintes, então é meu papel aqui também fazer uma defesa dos próprios conselheiros, além do CARF. Eu também estou fazendo, esse ano, 20 anos de CARF. Né? Não parece, mas estou lá há 20 anos e foi o meu primeiro estágio. Então, tem 20 anos que eu convivo. A doutora Suzy foi vice-presidente, né? Foi uma honra e eu tenho aprendido muito em todos esses tempos. Quando a gente fala em contencioso administrativo, a emenda constitucional 132, ela falou que o comitê gestor ia decidir o contencioso. Para mim, foi um dos maiores erros técnicos que eu já vi colocados na Constituição. O contencioso não é um objeto, não é um processo para que alguém decida ele. Decidir o contencioso é um erro gramatical horroroso, é feio falar. Não existe um contencioso para ser decidido, inclusive não é um termo técnico. E em dezembro do ano passado eu escrevi um artigo e ele foi publicado no mês passado, passei uma vergonha. Lá no meu artigo eu escrevo, a palavra contencioso não existe na Constituição. A palavra não existia na Constituição. Aí as paredes me ouviram e no dia 20 de dezembro veio pela primeira vez a palavra contencioso na Constituição, 2 vezes dentro da emenda constitucional 132. Por que não existia contencioso? Porque não é termo técnico. Está errado a gente falar em decidir o contencioso. O contencioso só tem hoje, dentro de todas as doutrinas brasileiras, uma explicação. Seria um conjunto de normas aplicáveis só. É o professor Marcos Neder e a Thais Laurentes, eles dão esse conceito. Não existe esse conceito em lugar nenhum na doutrina brasileira. E todo mundo começou a falar do contencioso como se fosse normal. Eu tenho hoje uma fase litigiosa que se instaura após a apresentação de uma impugnação. Ali eu teria um contencioso, uma disputa entre 2 partes que querem vencer aquela batalha, mas não é um termo técnico para a gente usar. Contencioso também não é órgão de arrecadação, não é de forma alguma. E quando a gente fala do IBS e da CBS, a professora Suzy ela expôs bastante as semelhanças entre os 2 tributos. E qual que é a diferença entre eles dois? A arrecadação. Então, onde eu separo o IBS da CBS é que a CBS, a arrecadação, vai para a União e o IBS vai para os estados e para os municípios. Então, eu preciso de um órgão que me fale de arrecadação. Tudo bem, tem um comitê gestor para tratar da arrecadação, como eu vou distribuir entre os estados e municípios, mas não para decidir julgamentos, não para tratar de processos. Isso não foi dito na emenda. Isso aí é uma interpretação completamente errada que o PLP vem trazer e falar, agora a gente vai julgar processo. Não está sendo dito isso na emenda. Decidir o contencioso não é julgamento de processo. Não tem nada a ver um termo com o outro. É uma confusão grande. É uma confusão terminológica de termos, né?
E aí eu tenho hoje uma necessidade de ter um contencioso, sim, único, integrado e coeso, para atender o princípio da simplicidade. E já foi dito publicamente, oficialmente não está escrito em nenhum lugar, mas foi dito que o CARF vai julgar a CBS. Eu tenho dito isso em vários momentos pelo Brasil. Eu tenho hoje feito um projeto, o Felipe Renault é o professor que hoje mais me acompanha, de levar o CARF pelo Brasil. A gente estava semana passada lá em Fortaleza, com o professor Felipe também, e eu trato com o CARF itinerante, explicando o que é o CARF. E muito eu falo assim, olha, a regra de competência não é uma regra de intuição. Sabe onde está escrito que um órgão federal julga um tributo federal? Em lugar nenhum. Sabe onde está escrito que um órgão estadual, como é o Conselho de Contribuintes de Minas, julga um tributo estadual? Em lugar nenhum. Há hoje uma ideia intuitiva da gente falar, é estadual, julga o tributo estadual. Deve ser. Mas isso é uma intuição, isso não existe. Não tem nenhuma lei falando isso, nenhuma lei. Não tem nada na Constituição falando isso. Isso a gente só partiu de uma intuição e levou a crer e todo mundo colou na ideia e falou, então vamos deixar aqui o federal. E dentro desse meu projeto de levar o CARF pelo Brasil, eu tenho contado muito da história do CARF. E quando a gente entra na história do CARF, eu começo a entender que isso é uma intuição talvez um pouco errada. O CARF ele é um órgão paritário, ele é composto metade de representação do Estado, são auditores, metade representante da sociedade civil, é o meu caso, eu era advogada, hoje eu estou lá. A gente julga em segunda instância a legalidade do lançamento e a gente faz a uniformização da jurisprudência dentro da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que nem sempre existiu no CARF. É uma novidade, porque não havia tanta essa preocupação com a segurança jurídica e não se sabe quando o comitê gestor vai ter maturidade o suficiente para alcançar a maturidade que o CARF alcançou em 100 anos a nível de uniformização de jurisprudência e até hoje muito deficiente, né? A gente julgou súmulas a semana passada, foi complexo, né? Imagina quanto tempo o comitê gestor vai ter uma maturidade para julgar súmulas. É complexo. E essa é a história do CARF. O CARF começa lá em 4 de setembro de 1924, ele está fazendo 100 anos, e ele foi feito para ser um conselho federal para julgar dentro dos estados e do Distrito Federal imposto de renda. À época, o Distrito Federal era o Rio de Janeiro, ele foi instalado só no Rio de Janeiro, mas era para ele ter sido instalado em todos os estados do Brasil. Acabou não tendo a instalação e depois ele veio para Brasília com a mudança da capital. Em 1927, então, eles fizeram um novo conselho, que era um conselho só para julgar consumos, tributos do consumo, à época que tinham ali. Passou pouco tempo, lá em 1934, e a administração pública falou assim, é um erro julgar renda e consumo de forma separada. É erro ter dois conselhos. Em 1934, tem 90 anos. A gente está retroagindo 90 anos, mentalmente retroagindo 90 anos com o comitê gestor. E eles falaram assim, não dá, vamos juntar? Vamos. Em 1934, eles juntaram renda e consumo. Em 1964, eles trouxeram para o CARF tributos estaduais. O CARF ganhou competência para julgar tributos estaduais e municipais por um motivo. Não existe nenhuma vedação de um órgão federal julgar tributos estaduais e municipais. Não tem nenhuma regra que fale sobre isso. Hoje não haveria qualquer impedimento de que a IBS fosse julgada dentro do CARF, dentro de uma estrutura que já existe. O CARF, então, pulei, ele só ganhou esse nome em 2009, quando houve a união de todos os 3 conselhos que existiam. Essa frase que eu tenho aí é uma frase que existia dentro do site do CARF. Eu tirei um print dela e depois eu coloquei ela ali. Os estudos apontavam a necessidade da gente eliminar a redundância, racionalizar a atividade administrativa, otimizar os trâmites processuais e imprimir maior celeridade na solução dos litígios. Ter hoje outro conselho para julgar a IBS é com certeza andar na contramão de tudo que o CARF pensou lá em 2009. E pensou e ainda tem muito a pensar em evoluir e amadurecer. E hoje eu trago um pouquinho dos dados que a gente tem, eles estão lá no site do CARF. Quando você abre o site do CARF, tem uma aba escrita Dados Abertos, é uma aba que funciona bastante. A gente julgou agora no ano de 2024, de janeiro a julho de 2024, 520 bilhões de reais dentro do CARF. O CARF hoje tem um estoque de 1 trilhão e poucos reais. Isso é valor parado, valor não arrecadado, valor que deixa de fomentar a economia brasileira, está parado lá no CARF, e a gente julgou 520 bilhões. Em maio, passamos a ser 210 julgadores. Se eu fizer uma conta ali, uma média aritmética, eu tenho 2 bilhões, o julgador julga um prazo de 6 meses.
Em 6 meses, eu, Ana Cláudia, joguei 2 bilhões sozinha. E aí eu pergunto, como eu faço então hoje para o CARF ser mais produtivo, se lá demora 10 anos para julgar um processo? Como é que eu tenho uma competência do IBS e os gastos com o novo contencioso? Essa parte dos gastos do novo contencioso é um ponto de muita atenção. Hoje teve muita gente defendendo aqui o novo contencioso do IBS. Nenhuma pessoa teve coragem de dizer quanto custará. Quanto custará esse novo contencioso do IBS? Por que as pessoas não apresentam esse dado em vez de defender, o contencioso vai ser lindo, a gente vai ter simplicidade, eficiência, procuradores? Quanto custa? Está sobrando dinheiro no Brasil? Eu acho que não. Hoje a gente tem os conselheiros da sociedade civil num estado bem precário. Nós somos chamados de agente honorífico. A nossa remuneração é 1/3 dos conselheiros auditores fiscais. Nós não temos férias, não temos 13º, não temos licença maternidade. Hoje o governo ele tem propagado que quer ter mulheres dentro do CARF, falou que pelo menos 40% deveria ser de mulheres e não tem licença maternidade. A conselheira do CARF não tem licença maternidade. Hoje eu estou lá no CARF, eu não tenho filhos. Quantas de nós não tem ou é isso que a sociedade quer? Mulheres que não têm o direito de ter filhos, sem um direito à licença maternidade. Se o governo quer ter mulheres, uma portaria que diz que quer ter mulheres, tem que ter o direito à licença maternidade. Aí o governo fala em custo. E ele fala assim, eu reconheço que hoje a gente tem uma altíssima rotatividade no CARF que impede que eu julgue com mais celeridade, por isso que eu tenho processos levando 10 anos, mas eu não tenho dinheiro para te dar aumento. Mas aí eu tenho dinheiro para fazer um novo contencioso do IBS? Quanto custa? Eu trouxe também alguns contos aqui, uns dados. De janeiro a julho, a gente julgou 520 bilhões. Eu julguei sozinha 2 bilhões em 6 meses, equivalente a 4 bilhões nesse ano. Se eu tivesse hoje um conselheiro custando 30 mil, deixei uma média ali bem arredondada, eu teria um custo meu de 360 mil ano. 105 conselheiros representantes da sociedade civil, eu tenho um custo de 37 milhões e 800, para que eu tenha um aumento de todos os conselheiros. Quanto custa o comitê, o contencioso do IBS? Ninguém respondeu. 37 milhões para dar aumento decente para todos os conselheiros do CARF e aumentar a produtividade, diminuir a rotatividade, que é um problema gravíssimo. Então, eu gostaria muito que quem defende hoje o novo contencioso do IBS apresentasse valores para se contrapor a esses valores, inclusive na minha defesa de que o IBS venha a ser julgado dentro da 4ª sessão do CARF. Eu termino por aqui, então, e deixo aqui a indicação número 56, que foi feita aqui dentro do Senado Federal, à época pela Comissão de Juristas, junto com o senador Pacheco. Ele está pronto, ele foi enviado já para o Ministério, à época da Economia, hoje da Fazenda, e ele trata de todos os direitos dos conselheiros, inclusive licença maternidade, férias, 13º e uma remuneração digna. Então, muito obrigada. Muito bem, Ana. Vou passar a palavra agora ao Eduardo Salucci, que é o presidente do Movimento de Defesa da Advocacia. Eduardo, está aí? Estou presente, sim, senador. Ok. Estão me ouvindo bem? Está ótimo. Muito bom. Bom, muito obrigado. Quero cumprimentar a todos aí, na pessoa do senador Isalci Lucas, dizer que é uma honra estar presente, ter convidado para compartilhar algumas questões com esse seleto grupo de amigos, inclusive, que compõem a mesa, e dizer que é muito desafiador trazer temas num curto espaço de tempo, mas vamos direto aos que selecionei, os que, na minha percepção e na percepção da advocacia, são os que mais importam. Bom, algumas questões já foram postas, foi muito bem colocado que estamos diante de 2 tributos, de tributos gêmeos, na verdade, mas que contemplam a possibilidade de serem tratados de maneira paralela por 2 fiscalizações, submetidas a 2 impugnações e a 2 processos administrativos com regras absolutamente distintas. Processos estes que, ao final, tendem a canalizar para um comitê de harmonização, mesmo tendo percorrido caminhos distintos e tendo
regras de competência completamente distintas. Isso, de fato, está longe do que podemos imaginar como algo que tende ou que se pretende simplificar e harmonizar. O que importa, e vou me ater ao processo administrativo, a minha percepção que mais importa, é que o papel do processo administrativo ele é o papel a ele contemplado no próprio preâmbulo da Constituição Federal, que é buscar a harmonização. E o que é um processo que se pretende trazer harmonização? É um processo que seja reputado um processo justo, ou seja, aquele apto para proceder ou exarar ou proferir uma decisão justa. É um processo em que se respeita prazo razoável, ampla defesa, em que se enfrenta todos os argumentos das partes, mas, sobretudo, é um processo que é proferido ou emana uma decisão imparcial, e a imparcialidade é um elemento absolutamente importante dentro daquilo que se imagina como um processo justo ou como uma decisão justa, ou seja, aquela que decorre da tramitação de um processo que reúne todos esses requisitos. Foi dito aqui a questão da composição paritária nos órgãos administrativos de julgamento, especialmente no comitê gestor, e só para rebater, o colega da FENAFISCO bem apontou, o Brasil não é o único, não. Né? Há um artigo publicado no Conjur, de autoria de Breno Vasconcelos, em 3 de fevereiro de 23, e ele bem aponta que na África do Sul há um modelo similar, na Dinamarca há um modelo similar, e relembro aqui que em outros países em que temos um processo administrativo que se pretende justo, há outros elementos que atribuem ao julgador a qualidade ou a qualificação de imparcialidade. São processos que atribuem ao julgador garantias de inamovibilidade, garantias que o protegem contra a destituição. Na Argentina é assim, por exemplo. Há outros tribunais que concursam, né, os seus julgadores, como na Alemanha, por exemplo. Mas o que importa, e na nossa realidade aqui, se optou por uma composição paritária, ou seja, aquela composição que se busca atribuir à decisão a conotação de uma decisão justa e equilibrada. E por que isso é importante? Porque a decisão justa é uma decisão que é reconhecida, que é munida de autoridade, é uma decisão que é cumprida. Né? Ninguém, as crianças a partir dos 4 anos de idade, já sabem reconhecer o que é justo e o que é injusto. E uma decisão que não possui todos os atributos do devido processo legal, especialmente o enfrentamento de todos os temas, e uma decisão proferida por pessoas que estão ali com qualidades que a permitam ter a liberdade intelectual, é uma decisão reconhecida como injusta. E até em países com padrões morais muito mais evoluídos do que o nosso, as pessoas questionam ou não cumprem aquilo que lhe acham injusto. Né? Vejam o processo arbitral, por exemplo. O processo arbitral tem um índice de judicialização muito baixo. Por quê? Porque as partes escolheram aquele julgador. Portanto, as partes reconhecem naquela decisão uma autoridade que é apta a tê-la, talvez, de observância obrigatória. Isso eu faço questão de apontar, que, na verdade, é a manutenção do disposto no artigo 111, principalmente, que diz respeito aos artigos, na verdade, dos diversos órgãos de julgamento que reconhecem a composição paritária, que deveria ser estendida ao Comitê de Harmonização, né, previsto no artigo 111, que não traz essa possibilidade também. Né? Ele funciona como uma espécie de corte de cassação. Né? Se as decisões proferidas durante todo o processo legal não são a contento, o comitê teria ali a condição de simplesmente cassar a decisão e vincular todo o processo administrativo à sua observância. Outro aspecto importante, foi colocado muito bem pelo professor Felipe Renaud, né, diz respeito às condições de controle de legalidade. Isso está previsto no artigo 92, parágrafo 3º, onde se subtrai do órgão julgador a competência para que ele deixe de aplicar a legislação, entenda-se, atos infralegais, portarias, instruções normativas, respostas, consulta, ao argumento de legalidade. Veja, é um contrassenso a própria obrigação constitucional prevista no artigo 37 da administração pública observar a lei. A legalidade é um dos princípios da administração pública. Como pode a legislação subtrair do agente público, na condição de julgador, o poder de aplicar a legalidade, subtraindo-lhe, ou obrigando-lhe, ou vinculando, amordaçando-lhe
em observância a um ato administrativo. De fato, isso não condiz com o que desejamos, que é buscar a paz social, que é desafogar o Poder Judiciário, né, decisões cunhadas em atos administrativos, e não faltam exemplos, né, desde a Constituição de 88, não faltam exemplos de atos administrativos que se sobrepuseram à própria lei. Teremos aí, inevitavelmente, uma judicialização, um efeito absolutamente reverso. E o pior disso tudo, nós teremos a formação de um crédito tributário, né, com base em um ato infralegal, já aparelhando uma inscrição endividativa a despeito do controle de legalidade exercido pela Procuradoria, mas que desde já produz efeitos na esfera da intimidade particular dos próprios contribuintes, com protestos, negativações, vedações de contratar com o poder público, constrição patrimonial. Mas o contribuinte poderia ir ao judiciário, né? É uma frase que ouvimos, né? A quem cabe o controle da legalidade efetivamente. O judiciário é um percurso que, sabemos todos, demora de 10 a 20 anos, é justamente isso que queremos evitar, né? Quando não, lá em última instância, a modulação de efeitos, premiando ou incentivando o que Sepúlveda Pertence chamou de inconstitucionalidade útil, né? Teríamos aí, portanto, a criação de uma exação fundada em um ato administrativo. Há, sem dúvida, senhores senadores, o risco de darmos um poder excessivo ao comitê gestor, né, subtraindo o controle de legalidade ao que não pode ser, na minha percepção, mantido, né, devendo talvez, quando muito, ser observado o mesmo padrão, o mesmo critério, as mesmas condições previstas no decreto 7235, até porque são dois processos que vão tramitar em paralelo e que tendem a uma uniformização. Como harmonizar uma decisão proferida pelo CARF, que sim controla a legalidade, e uma decisão proferida pelo tribunal, pelo órgão julgador do comitê gestor, que não pode aplicar a legalidade. Eu fico imaginando como decisões tão diferentes, né, no plano material, inclusive, poderiam permitir sequer suscitar essa questão. Eu fiz um estudo um pouco tempo atrás, numa coluna Valor Econômico, que escrevo semanalmente. Se pegarmos um auto de infração hoje, senador, e passarmos ele por todas as instâncias do processo administrativo e mais do processo judicial, nós teremos em torno de 75 pessoas no final da linha para dizer se aquele auto de infração ele é devido ou é indevido. É isso que queremos? Eu não sei se há país no mundo em que 75 pessoas podem ou precisam dizer se algo é devido ou é indevido. É um estímulo à litigiosidade sem fim e à total ineficiência administrativa. Portanto, o papel do processo administrativo ele é fundamental, é o mecanismo mais célere, o mecanismo mais seguro, o mecanismo mais técnico, né, em que o contribuinte pode dispor para controlar abusos da administração fazendária, e aqui também é um ponto bastante importante quando se fala em autotutela, né, não se pode confundir interesse fazendário com interesse público. Né? Não se pode imaginar que o lançamento tributário, sobretudo quando pautado em atos infralegais, estão a bem do erário. Né? Erário significa proveniência de tributos. Né? Aqui me refiro a tributo, aquele que tem respaldo legal. Tudo aquilo que é cobrado sem base legal, tributo não é. É algo cobrado e arrecadado como se tributo fosse. Né? E aí a gente acaba tendo uma geração de uma qualidade, uma dívida ativa de má qualidade, acarretando, incentivando ainda mais a litigiosidade. É importante também dizer que o processo administrativo ele é uma garantia individual, está lá no artigo 5º da Constituição. Né? Ele não é uma garantia do erário. Né? O processo administrativo ele tramita perante a administração pública. O processo administrativo ele não pertence à administração pública. Assim como o processo judicial, o professor Eduardo Costa, professor juiz federal, ele coloca muito bem isso, né? O processo legislativo ele tramita perante o legislativo. O processo judicial tramita perante o judiciário. E o processo administrativo tramita perante a administração pública. Mas nenhum deles pertence ao poder. Não pertence à administração, não pertence ao juiz, ele não pertence ao legislador. Ele é colocado à disposição do legislador para que, observadas as regras do devido processo legal, atinja o seu efetivo objetivo, que é
proteger ou controlar daquele que se submete como o jurisdicionado, aquele que submete, que se curva e se sujeita ao exercício de quem detém o poder. Portanto, fico aqui com as palavras que já foram ditas e ressalvo basicamente a manutenção da composição paritária nos órgãos julgadores, a necessidade do Comitê de Harmonização receber o mesmo tratamento, isso no artigo 111, e, por fim, fazer com que o artigo 92, parágrafo 3º, seja reescrito, tendo, no mínimo, uma equivalência à redação que hoje vigora no processo administrativo federal, no processo administrativo que tramita perante o Estado de São Paulo, estadual, e perante vários outros que estão à disposição das administrações pelo país. Com isso, fico à disposição, reiterando aqui a minha alegria e minha satisfação pelo convite recebido, dizer que, de fato, esse é o momento que temos para debater, um momento de pessoas engajadas e decididas a fazer algo pelos nossos filhos, para a melhoria do país, e com isso finalizar com um elogio muito grande a todos os senadores, deputados que estão aí já há mais de 2 anos aí debruçados sobre o tema de tamanha complexidade, para que a gente possa, de fato, fazer com que o nosso sistema tributário seja, talvez, um dos melhores do mundo. Muito obrigado e fico à disposição. Obrigado. 15 segundos. Bem, vou passar agora, então, para o Fernando Mobelli, que é o gerente do Programa de Regulamentação da Reforma Tributária do Consumo. Prezado senador Isalci Lucas, demais integrantes dessa mesa de debate sobre reforma tributária, é com grande alegria que estou aqui para tecer algumas considerações sobre o PLP 68 e sua relação no que diz respeito ao PLP 68. Em primeiro lugar, queria dizer que sim, é uma melhora gigantesca do nosso sistema tributário, a adoção do novo regime de tributação, já de ampla experiência e conhecimento no mundo inteiro. 196 países utilizam o imposto sobre valor adicionado, exceção dos Estados Unidos e de um e outro país que tem o seu tax. Nós temos evoluindo, saindo de um sistema que tem divisão de base de cálculo, comércio, mercadoria, serviços, receita, regime cumulativo, regime não cumulativo mitigado, no pior sistema tributário sobre o consumo do mundo. Isso me parece que é um consenso entre todos nós, né? Não há ninguém que defenda, que diga que esse sistema tributário que aqui está, ele representa algo de positivo. Tentamos, evoluindo jurisprudencialmente, alteração da legislação, convergindo em alguns pontos, mas alguns outros são insolúveis. E, portanto, só uma reforma tributária e que poderia, ampla dessa maneira, poderia resolver esse problema. Sabemos que uma legislação nova importa novos desafios, importa novas interpretações, mas ela traz consigo uma fundamentação teórica muito robusta, uma base ampla sobre bens materiais e imateriais, inclusive direitos e com serviços, ou seja, acaba essa divisão da gente ter que enquadrar e classificar de um modo ou de outro, sendo que os negócios, a tecnologia hoje cada vez mais imbrica e torna e funde essas operações, de modo que a gente não tenha como decidir tributar algo de maneira equivocada. Eu tenho litígio sobre isso. Creditamento amplo, imediato, tudo dá crédito imediato, não há mais aquela questão do crédito físico. Nós temos um sistema que vai nos propiciar a exceção de bens e serviços de uso pessoal, uma operacionalização disso de maneira ampla. De fato, a inclusive previsão do seu ressarcimento de maneira clara, né? A utilização dos documentos fiscais eletrônicos, né? Com base em mensuração e padronização entre as administrações públicas, de modo que a gente possa oferecer, com base nos documentos fiscais, já o indicativo do cálculo do tributo,
podendo o contribuinte, evidentemente, manifestar a sua opinião, sua manifestação por ocasião do oferecimento da declaração pré-preenchida. Isso é um avanço gigantesco. Nós vamos ter o melhor sistema tributário administrativo do mundo. E nós estamos percorrendo outros países, ninguém vai ter o que nós vamos oferecer para os contribuintes em termos de simplicidade e transparência no que diz respeito à operacionalização da reforma do consumo, inclusive com a adoção do crédito vinculado ao pagamento, que nos possibilita que nós tenhamos uma segurança de não oferecer ou pagar ou dar o direito creditório a quem efetivamente não pagou, reduzindo sonegação, reduzindo fraude, reduzindo o inadimplente contumaz, né? O devedor contumaz, aquele que diz que deve, que declara, mas simplesmente não paga, ele não vai levar esse crédito adiante. Isso é muito importante. E de modo que a gente construa um sistema simplificado que também no varejo preveja não oferecer um dano muito gravoso ao fluxo de caixa dos contribuintes, operação na medida proporcional ao valor efetivo do valor adicionado efetivo que você pode contribuir. E quando isso não for possível, a devolução imediata em 3 dias. É importante fazer essas considerações para que a gente tenha. E outra consideração que eu queria fazer com os senhores é que, para colocar esse modelo em pauta, o possível foi a criação do IVA dual, porque houve um consenso entre os entes federativos de que seria o melhor. Mas, ao mesmo tempo, o IVA dual tratado, então, nos termos do 149B, com uniformidade da sua legislação, que também é muito importante. E aí a grande diferenciação entre CBS e IBS: CBS é a União, tem a prerrogativa, ela é única, já tem administração, é mais simples para ela trabalhar esse tributo, mas no que diz respeito à IBS, nós temos o compartilhamento entre estados e municípios. E aí, graças ao regime de cooperação e o regime que nós temos a figura do comitê gestor. E me permitam ler aqui, quando eu falo em comitê gestor, no que diz respeito a seu caráter técnico e operacional num órgão de regime especial, com independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Ou seja, representantes dos 27 estados da federação, mais representantes indicados pelos municípios, vão fazer parte para decidir. E, uma vez indicados, vão ter plena autonomia para fazer uma decisão compartilhada e criar um novo regime, sem o qual não seria possível se fazer um imposto compartilhado. Então, quando a gente fala em IVA dual, a gente fala no 156A, que traz todos os requisitos que são aplicáveis a CBS e IBS, mas também o 156B, que trata da administração do tributo. E aí aquela referência, né, da faculdade da União interceder União, estados e municípios, se fosse o caso, facultativamente, na consecução de uma integração do processo administrativo. E também na faculdade de se operar administração e cobrança. Mas, ao mesmo tempo, ela diz, e aí sim é uma norma que é cogente, né, que ela diz que a troca de informações, a uniformização de bases para simplificar a operação com os contribuintes deve ser fornecida obrigatoriamente. Então, dentro desse sentido, e aí uma pequena observação que eu faço, evidentemente que eu participei do RTC junto com o Geraldo Datas, que está aqui, e a Melissa Castelo, fizemos um trabalho em um pouco mais de 90 dias, um trabalho com mais de 300 pessoas, ouvimos sim a sociedade, claro, não foi uma participação integral, porque ela não seria possível nós nomearmos, quem iríamos nomear para participar desse tipo de colocação. E depois, no momento em que a própria emenda constitucional determinou o encaminhamento do projeto de lei complementar pelo Poder Executivo, se teve o debate no Congresso, sim. Inclusive, houve a criação da Frente do Empreendedorismo, que, oportunizou a sociedade a apresentar, inclusive, projetos alternativos, tanto no que diz respeito, que eu me lembre, né, ao split payment e ao modelo do contencioso, que foram encaminhados, foram apreciados e, na sua legítima condução, o Congresso Nacional entendeu por bem realizar essa separação do contencioso nesse primeiro momento, por várias razões. A primeira, que é uma transição mais longa para o IBS e menos para o CBS, que já é mais imediato. O CBS já tem pronto o modelo do CARF, né?
e, ao mesmo tempo, nós temos uma formação de um contencioso que, vocês perceberem, praticamente, a não ser alguns pequenos detalhes, ele tem uma simetria, ele espelha o processo do CARF, né, com julgamento paritário, com julgamento em primeira instância administrativo só de representantes de estados e municípios paritariamente também colocados, né? E a opção que foi dada nesse momento foi a edição dessas representações paritárias a partir do grau de recurso e uma Câmara Superior para uniformizar divergências, de modo que dentro do IBS nós vamos ter o contencioso formalizado e pronto, concluído. O que nós não vamos ter, de fato, é dentro do contencioso uma outra instância que tornaria mais lento ainda o processo, que seria aquela uniformização entre IBS e CBS, que vai ter um efeito lá pelo comitê de harmonização, né? Vai ter um efeito ex-tunc dali para frente para uniformizar essa legislação. Queria dizer, no que diz respeito ao contencioso, há sim um dispositivo que trata da possibilidade da utilização do processo como um todo, como está descrito no PLP 68, para outros processos. Tá? Há um dispositivo, evidentemente, que o comitê gestor vai disciplinar isso, e com sabedoria, provavelmente aqui se enquadrariam, ao meu ver, inclusive a questão dos processos de ressarcimento, né? Para verificar a análise como de fato ele existe no CARF por simetria também, mas isso é apenas uma opinião pessoal, né? Outras questões que foram endereçadas, a fiscalização, por exemplo, a fiscalização teve todo um trabalho para uniformizar a fiscalização CBS e IBS, inclusive no documento fiscal que é colocado, e na coordenação que foi estabelecida no comitê gestor, nós tivemos a prevenção, ou seja, se um representante do Estado ingressa e ele vai ser o primeiro, ele chama para ver se há o interesse da fiscalização conjunta entre representantes da administração estadual e da administração municipal, para que se possa fazer um trabalho integrado. Se não houver interesse, ele vai continuar o trabalho e vai lançar a CBS e IBS normalmente. Também temos, para processos de pequeno valor e baixa complexidade, a possibilidade da cooperação do convênio, em que sim, aí sim a administração tributária da União pode lançar a CBS e IBS e também vai julgar a CBS e IBS, e ao mesmo tempo, reciprocamente, também a representação dos estados e municípios também vai poder fazer da mesma forma IBS e CBS, simplificando em muito esse grande número de processos que vão compor, então, esse tipo de atividade, inclusive no próprio, na própria colocação de uma instância, digamos assim, mais simplificada de julgamento para esse tipo de processo, que é em grande quantidade, representa pouco valor, mas grande quantidade em termos de operacionalização. Outra questão que é importante dizer diz respeito à questão do valor, e aí eu vejo como positivo, não como negativo. Quando, por exemplo, um estado lança e ele chamou o município não vai estar lá, ele lança e efetivamente o trabalho que foi feito foi dele. É um incentivo para que a arrecadação dessa multa que foi colocada seja endereçada ao Estado, tendo em vista que muitas vezes ele vai lançar um contribuinte pelo princípio de destino que vai estar localizado em outro estado, em outro município. Então, é um incentivo para que haja efetivamente esse tipo de cooperação e tipo de atividade que eu vejo como salutar, e não atinge CBS, que a CBS vai ter um portal próprio, né? Nem CBS vice-versa, porque os dois são separados, né, autonomamente. O que é arrecadação do CBS vai continuar a CBS, o que é arrecadação de multa de IBS vai corresponder à multa de IBS. Outra questão que diz respeito às multas de ofício que estão colocadas, tá? A maior parte, quando você vê multa de ofício, da mesma forma que a legislação federal, 75%, as reduções são um pouco diferenciadas, mas temos a incidência de juros Selic igual, da mesma forma. Também temos a incidência da multa de mora por atraso, 0,33 ao dia, que dá 20% do seu limite máximo, e sim, algumas alterações, talvez até significativas, nas obrigações acessórias, que provavelmente talvez a gente tenha que dar uma trabalhada para ver se não se consegue, de alguma forma, uniformizar ou harmonizar com a legislação federal, né? Dito isso, eu diria que
o PLP 68 está cumprindo a sua função quando faz essa delimitação da estrutura do comitê gestor, da estrutura do contencioso, de algumas partes e aspectos específicos da coordenação da fiscalização e arrecadação. Então, seriam essas minhas considerações. Eu agradeço a atenção dos senhores. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Bem, antes de passar para as considerações finais, só quero que nós tínhamos previsto no grupo de trabalho uma reunião amanhã também do 108, mas acho que esgotamos aqui, e como ontem nós tratamos aqui de um assunto muito importante, que é a questão do Simples, e que não foi totalmente debatido ainda, ficou muita dúvida ainda com relação ao Simples e a questão de mão de obra intensiva, né? Essas terceirizadas, principalmente, a área de prestação de serviço está causando muitas dúvidas. Então, nós vamos fazer amanhã, amanhã às 9 horas, quinta-feira às 9 horas, nós vamos tratar novamente desses assuntos, o impacto da reforma no Simples e nas empresas intensivas de mão de obra. Então, nós convidamos aqui o Marco Sintra, que foi da Receita Federal e da FEBRAC, o Zé Aparecido, que é da Federação do Comércio do DF, o Tomás, que é o nosso consultor tributário, o Mário Sérgio, que é da CNI, esteve aqui ontem, o Rony, que é da Receita Federal, que vai poder esclarecer melhor tudo isso, e o Felipe também aqui, como já é nosso convidado especial, já vai ganhar os honorários aqui, um jeton, e a Sarina, de São Paulo, da FEComércio de São Paulo, que ontem também teve um probleminha nas apresentações. Então, nós vamos rever essa questão do Simples e da mão de obra, que eu acho que é muito importante, que ainda tem muita dúvida. Eu até ia perguntar para o Fernando, quem teve essa ideia de colocar no 108 essa questão aí da distribuição de dividendos. Não sei se é um jabuti ou se é um submarino, né, que são assuntos assim, acho que meio diferentes aí, mas tudo bem. Não é? Não sei se foi emenda, não acompanhei. Poderia responder, Fernando, como é que foi essa criatividade aí da distribuição aí dos dividendos? Não seria eu a melhor pessoa, porque o ITCMD é competência dos estados, né? Então, provavelmente alguém que tenha trabalhado com isso tenha colocado essa questão. Então, eu não participei dessa discussão. Tá bom. Obrigado. Normalmente, mas tudo bem. Vamos ajustar isso, né? Acho que é uma das coisas que a gente vai ter que excluir do texto é essa questão, né? Acho que isso aí é a questão societária. Hoje já não tem tributação. Se for discutir uma tributação, que se discuta num projeto, né, separado aí, alguma coisa assim, ou quando for trabalhar com a renda, né? Bem, eu pergunto se tem alguém que fez exposição, quer fazer alguma consideração depois das apresentações. Fique à vontade. Hein? Faz favor. Felipe. Bom, senador, nós estávamos conversando um pouco sobre essa questão da distribuição de lucros, né? E apenas para deixar claro também que se faz necessário nesse momento falar que quando se pensa em distribuição de lucros é necessário se enaltecer a participação da contabilidade nesse processo. Afinal de contas, para que se chegue no lucro, é necessário da escrituração contábil. Lucro é o resíduo do encontro entre a receita realizada e o custo consumido. Então, quando se tem lucro, existe a possibilidade de se fazer a distribuição, seja ela proporcional ou desproporcional, conforme é estabelecido em lei. E a própria distribuição de lucros tem a sua forma de ser tributada. Então, de fato, concordo com o seu pensamento de que causa estranheza essa tributação do ITCMD ter aparecido. Não estava, em nenhum momento, essa previsão na emenda constitucional e reitero aqui nosso pedido de que esse texto ele seja, de fato, suprimido e, dessa forma, a gente volte a discutir a tributação sobre o consumo especificamente. Alguma coisa, Geraldo? Bem, eu gostaria só de agradecer mais uma vez a oportunidade de ter participado do debate. Acho que é uma oportunidade assim, muito gratificante, né, para a gente poder participar, ouvir todas as considerações que foram feitas aqui. Naturalmente, os projetos não estão prontos, eles precisam de aperfeiçoamento, mas a gente espera que, naturalmente, isso não possa desconstruir também o modelo
técnico, né, que foi criado, que necessariamente ele pode comprometer, de repente, a rigidez daquilo que a gente pretende sustentar. Né? Em nenhum momento a gente defendeu que o processo pertence ao Estado, o processo se desenvolve sob o controle do sujeito passivo, que é quem o utiliza como elemento de garantia do direito de defesa e do contraditório. Tá? Muito obrigado a todos. Bom, muito obrigado, senador. Bem, então eu agradeço muito, né, a presença de cada um de vocês aqui e, cumprida a nossa missão aqui, eu declaro encerrado essa reunião. Muito obrigado. Os números assustam. 15 mil crianças e adolescentes assassinados, a maioria negra. E não é de hoje. Quando a gente chega nesse ponto é porque a gente já perdeu, a sociedade já perdeu. Que essas 15 mil jovens e adolescentes poderiam ser Rebecas Andrade, que a gente está tanto celebrando. Não importa se é negro, é branco, não poderia isso acontecer sem hipótese nenhuma. O lugar de criança é no orçamento público. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. Havendo número regimental, declaro aberta a 53ª reunião da Comissão de Assuntos Econômicos da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nessa data, 3 de outubro de 2024. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de debater os impactos da reforma tributária nas empresas do Simples e nas empresas intensivas de mão de obra, terceirização de serviços, em atenção ao requerimento 66/2024 da CAI, de autoria do senador Vanderlan Cardoso. Antes de convidar aqui os expositores, comunico que essa reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania, na internet no endereço senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. 0800 061 2211. O relatório completo de todas as manifestações está disponível no portal, assim como as apresentações que foram utilizadas pelos expositores. Bem, complementando também o objetivo dessa reunião, como são dois assuntos de suma importância, a questão do Simples, que praticamente 74, 75 das empresas no Brasil são simples e que podem ser afetados aí com a reforma tributária em termos de concorrência. Então há ainda muita dúvida com relação a essa questão do impacto. Nós vimos aqui a apresentação dizendo que não tem impacto, que vai ser muito bom, e outros que a situação vai complicar. Então, precisamos discutir um pouco mais essa questão do Simples. Com relação à terceirização da mão de obra intensiva, também é outro ponto que há controvérsia. Alguns dizem que não há impacto, outros dizem que sim. Então, essa reunião hoje é exatamente para poder a gente tirar essas dúvidas todas aí. Por isso que eu chamei aqui
Fiz questão de chamar o Marco Sintra, que já esteve aqui falando sobre isso, e o Rony, que é da Receita Federal. Já chegou aí, né, Rony? Vai ter uma missão muito árdua aqui hoje. E acho que pode ser definitiva também em termos de agilização na votação dessa matéria. Se convencer, conseguir, acho que fica fácil, né? E eu já vou chamar aqui, então, para compor a mesa, o Felipe Matos Guerra, que é já contador, já quase que servidor do Senado. Ainda bem que está ganhando bem lá no Conselho Federal, para estar aqui todo dia. O Marco Sintra está na videoconferência. O Zé Aparecido não chegou ainda. Tomás Afonso Queiroz. Tomás também ainda não. O Rony Peterson Brito. Rony. A Sarina Sazaki também já esteve com a gente aqui algumas vezes. Tudo bem? Tudo bem. Sarino Mário Sérgio. Não chegou ainda? Ok. Está aqui? O Bruno Toledo. Cheque, advogado especialista em direito tributário. Ótimo. Vou começar de cara com o Marcos Sintra, viu, Marcos? O Rony, que trabalhou com você, foi seu parceiro aí do trabalho. Então, desafio de vocês se entenderem aí muito bem. Então, vou passar a palavra para o Marcos Sintra. Bom dia, senador. Bom dia a todos. Bom dia, Rony. É um prazer rever você aí nessas circunstâncias. Eu quero, como o prazo, me parece, é de 10 minutos, não é isso, senador? É bastante exíguo. Nesse caso, eu vou dar mais 5 minutos para você, 15 minutos. Muito obrigado, eu agradeço. O que eu pretendo fazer nesta brevíssima exposição, senador e todos os senhores presentes e que estão nos assistindo, eu pretendo apenas desfazer um mito que é tecnicamente, eu diria até elementar, mas que é permanentemente ignorado no debate da reforma tributária. É o mito de que o creditamento de um imposto recolhido na entrada de uma mercadoria no setor produtivo, o que é típico, aliás, no imposto sobre valor agregado, ele torna o IBS neutro quando se trata de uma transação no meio da cadeia de produção, ou até mesmo no final da cadeia de produção. Como eu disse, eu quero desfazer esse mito. Eu acho que é preciso que as pessoas entendam claramente que imposto, qualquer que seja a sua forma de aplicação, vai significar um aumento de preço final, consequentemente vai significar uma queda de demanda e, consequentemente, vai afetar toda a estrutura produtiva de um país. Então, eu quero fazer uma brevíssima apresentação, infelizmente, num nível bastante simplificado, para que possa haver, pelo menos, o início desta compreensão. Eu vou passar aqui o meu... Um minutinho só, por favor. Não, errei aqui, senador, me desculpe. Eu vou fazer o meu. Não estou conseguindo entrar. Não, está ok agora. A apresentação. Entrou a apresentação? Sim. Muito bom, senador. O que eu quero fazer é um exercício muito simples, especificamente aplicável ao setor de serviços. E eu quero mostrar que num setor como o setor de serviços, onde 80%
do valor agregado aos 70%, é mão de obra, e os outros 20% ou 30% são insumos, consequentemente com custos creditáveis, ele vai afetar bastante o equilíbrio e toda a economia brasileira. E, para isso, eu quero trabalhar rapidamente com 4 hipóteses. A primeira é a situação atual. Como nós temos hoje, vamos supor que uma empresa de prestação de serviços ela tenha hoje uma carga tributária de 12%, contando aí o PIS/COFINS e contando o ISS. Que seja 10, 12, 11,5%, um pouco menos. Se ela está no PIS/COFINS não cumulativo, logicamente é menos. Nós vamos trabalhar com essa hipótese de 12%. E em 2 circunstâncias. Quando a transação é feita da empresa diretamente para o consumidor final, ou seja, sem haver uma transação intermediária, e no segundo caso, que eu chamo de B, uma transação intermediária. Posteriormente, eu quero também mostrar como é que isto vai ser impactado na medida em que a situação atual, com uma alíquota de tratamento de 12%, se for substituído por um IBS-CBS de 28%, pode ser 27%, 26%, 30%, eu acho que vai ser bem mais do que os 28% previstos para manter a arrecadação constante, mas isso é um fato que vai ser aferido pontualmente, faticamente, logo à frente. Então, eu quero mostrar muito rapidamente essas 4 situações para que fique claro o impacto que o setor de serviços vai sofrer com o aumento da carga tributária de 12% sem creditamento para 28% com creditamento, o impacto que ele vai sofrer e os reflexos que isso eventualmente poderão ter na taxa de emprego, na demanda, enfim, no funcionamento da economia como um todo. O que acontece é o seguinte, o raciocínio que normalmente é veiculado, vocês me perdoem, mas pelo governo, já vi vários dos melhores e maiores defensores do IBS defenderem essa posição, é o que eu estou chamando de um mundo imaginário, onde, no meu exemplo que eu vou dar aqui, a qualquer preço, e eu vou estar trabalhando com 4 preços, a demanda continua sendo das mesmas 1.000 unidades, ou seja, ao preço de 112, se compra 1.000 unidades. Ao preço de 128, se compra 1.000 unidades. Isso significa uma demanda totalmente inelástica, que é uma situação absolutamente heurística. Isso não existe na prática. Na prática, o que é que existe? Esta situação, onde nós temos uma curva de demanda, uma situação real, e eu vou trabalhar aqui com esse exemplo, qualquer outro exemplo pode ser feito, o impacto vai ser exatamente o mesmo, sobe, a demanda cai. A um preço de 112, que é a situação que eu vou mostrar atual, a demanda é 1.000, nesse meu caso hipotético. Se for para 128 o preço, a demanda cai para 700, se for para 181 cai para 400, e se for para 192 cai para 200. Esse aí é meramente um exemplo hipotético. Vamos aplicar, portanto, essas 2 situações no caso real de uma alíquota de 28% do IBS. O que eu vou argumentar é que, na situação real, que eu alego insistentemente, eu acho que ninguém vai questionar comigo essa hipótese de que essa situação é a real, ou seja, aumentando o preço cai a demanda, seja no mercado intermediário, seja no mercado final, contrariamente à situação que o governo vem divulgando permanentemente, de que o imposto é simplesmente repassado adiante, como se o aumento de preço não significasse uma queda na quantidade demandada. Vamos, portanto, aqui o caso A. O caso A é um B2C, ou seja, é um caso onde a empresa ela vende, prestadora de serviço, ela vende diretamente ao consumidor. Aqui não existe nenhum elo intermediário, é o caso A. A empresa A, portanto, ela tem um custo de R$100,
que ela é o preço de custo da sua mercadoria. Ela vende hoje com 12% de acréscimos, aquela hipótese que nós estamos trabalhando, o preço final é 112, o mercado compra R$1.000, 1.000 unidades dessa mercadoria, portanto, a empresa, nesse caso, ela vai ter uma receita de 112 mil, ela vai recolher o imposto que ela cobrou no preço da mercadoria e ela vai ficar com uma margem de R$100. Essa é a situação atual, é a situação que existe hoje, é a situação que nós nos encontramos. Vamos ver o que acontece agora, quando nós tivermos um elemento intermediário, que é esse caso aqui. A empresa A nesse caso, é um B2B. A empresa A vende para a empresa B e a empresa B vende para o mercado. Vamos fazer, então, essa mesma sequência. A empresa A tem um custo, isso na situação atual, sem IBS, CBS. A empresa vende, ela tem um custo de 100, ela paga 12% de imposto que ela repassa no preço e ela passa para a empresa B o seu insumo ao preço de 112. Essa empresa B, ela agrega mais 50% de valor agregado. Ela agrega mais 10% de insumo, dentro daquela hipótese de que 20% é insumo e 80% é valor agregado, ou seja, mão de obra. Ela agrega, portanto, mais 10 de insumo, ela agrega mais 40 de mão de obra e ela vai vender esse produto por e o imposto sobre o valor agregado adicional vai ser de 19,44, portanto, o preço final dessa mercadoria, havendo um elo intermediário que agregue 50% de valor na mercadoria, ela vai chegar a um preço final de 181. O que eu alego é que, na medida em que o preço saia de 112, como era o caso aqui na situação anterior, onde havia uma demanda de 1.000, passando para uma situação onde o preço é 181, que a demanda caia para 400 unidades. Mas o que acontece? A empresa A, aqui nesse caso, ela continua tendo a mesma situação, ela custa 12, ela põe 12 de imposto, passa para frente, a margem dela continua sendo os mesmos R$100.000. A hipótese imaginária e que passou e está sendo transmitida ao inconsciente popular é de que eles vão continuar vendendo as mesmas 1.000 unidades, ou seja, que a demanda final vai assimilar um preço maior, mas vai continuar comprando a mesma quantidade. Nessa situação imaginária, vejam, senhor, a receita vai para 181 mil, porque eles estão imaginando que não vai cair a demanda para 400, que eles vão continuar vendendo as 1.000 unidades. Aí a receita é 181, o imposto é 19.440 para 1.000 unidades, o imposto que ele arrecadou aqui na compra do insumo é 12, portanto, ele continua com a mesma margem que existia anteriormente. Só que a situação real é completamente diferente. Ou seja, na medida em que a demanda final cai para 400 unidades, a receita da empresa B cai para 72.576, o imposto pago, evidentemente, cai também, porque são menos unidades vendidas, cai para 7.776, o imposto na etapa anterior, supondo que ele reduza a compra de insumos para fornecer uma quantidade menor de produto final, cai para 4.800 e a margem da empresa cai para 60 mil, ao passo que, no caso, ela precisaria, para ficar na situação atual, uma margem de 150, que é a margem que ela tem hoje, caso não existisse o IBS. Isso vai impactar, evidentemente, a redução na quantidade demandada e afetar todo o mercado. Então, vejam, mesmo no caso de uma tributação
no sistema atual, sem creditamento, aonde uma empresa ela pague PIS/COFINS e ela pague através de um sistema onde ela não tem o creditamento e pague o ISS, e o que acontece? Ela vai ter uma perda de margem de 150, que seria aquela normal, natural, uma vez que ela compra insumos por 100, agrega 50 de valor, ela quer vender por 150, que é o custo dela, mas ela só vai conseguir realizar 60. Por quê? Porque o preço subiu para 181 e, consequentemente, a demanda caiu para 400. Isso desfaz a hipótese de que uma empresa, no sistema tributário qualquer, ela consiga passar para frente o aumento na sua carga tributária. Vamos simular agora esses dois casos com a alíquota de 28%, com o IBS. Quer dizer, nós havíamos simulado lá atrás a situação atual sem creditamento, sem o IBS. Agora, com o IBS. Vamos supor o primeiro caso. A empresa vende diretamente ao consumidor. O custo é 100, o imposto agora passa a ser 28, ela passa o produto para o consumidor ao preço de 128 e, consequentemente, a demanda cai para 700. O que acontece? A empresa vai ter uma receita de 89, um imposto de 19 e a margem dela vai cair para 70. Vamos lembrar que, na hipótese atual, no sistema tributário atual, a margem da empresa era 100. Agora, a margem dela caiu para 28, para 70. Portanto, com uma alíquota de 28% de um IBS, aqui não há creditamento porque é uma venda B2C, ela passa diretamente ao consumidor. Mas a empresa A, ela é prejudicada, sim, pelo aumento de carga tributária. Vamos ver agora o caso de uma... Perdão, aqui. O caso D. O caso D, nós temos aqui um B2B, né, onde, perdão, aqui não é alíquota de 12, não, perdão, aqui houve um erro na coisa. Aqui, leiam, por favor, a alíquota de 28%. E aqui eu vou relatar o caso de um elo intermediário na cadeia de produção. Por favor, leiam hipóteses com alíquota de 28%, que é o que está aqui no imposto, só corrigindo. Então, vamos ver como é que fica a situação de uma empresa onde há um elo intermediário no mercado e qual é a situação de uma aplicação de um imposto. Tem crédito, nós sabemos, a alegação do governo é de que isso não vai afetar a margem da empresa, porque ela vai ter o crédito de todo o imposto que ela paga e que ela consegue repassar isso para frente. Portanto, o que o governo alega é essa situação imaginária aqui de baixo. Ou seja, a empresa A, ela continua, ela tem uma receita de 112, aqui está errado também, perdão, ela teria uma receita de 128, no caso aqui vendendo 200, né? E ela continua com a margem de 100. Na empresa B, o que é que vai acontecer? Ela compra o produto por 128, porque é o custo de 100 mais 28% da alíquota desse imposto. Ela agrega mais 10, ela agrega mais 40, ela vai pagar um imposto de 14, caso ela venda somente 200 unidades, que é o que eu acredito que seja a hipótese realista. O preço final vai para 192, consequentemente, ela vai ter uma redução, ela não vai conseguir vender as mesmas 1.000 unidades. Mas a situação imaginária que passou para o debate público é de que a empresa B continua vendendo as mesmas 1.000 unidades. Consequentemente, ela teria uma receita de 192, um imposto de 42.000 unidades monetárias e, portanto, a margem dela continuaria com os mesmos R$150 mil. Nesse caso, de fato, o imposto é neutro, porque o crédito ele neutraliza
o impacto do imposto na demanda final. Mas qual é a hipótese irrealista que está sendo adotada aqui? Que vendendo ao preço de 192 vai se conseguir vender as mesmas 1.000 unidades, coisa que não é verdade. Qual seria a situação real? A situação real é que ao preço de 192 a demanda cai para 200. Isso aqui é meramente um exemplo, pode cair para 300, 250, 150, seja o que for. Ela tem uma elasticidade finita, portanto, aumentando o preço, a demanda cai. Neste caso de caindo para 200, a receita cai para 38.400, o imposto que ela vai recolher é de 8.400 sobre 28%, sobre 200 unidades, o que vai deixar essa empresa uma margem de R$30.000. Portanto, o que eu 15 segundos. Mostrar nesses 4 casos é que o imposto ele não é neutro nunca, nem com creditamento e nem sem creditamento. E, particularmente, a partir deste mito que está sendo envolvido no debate, de que com o crédito do imposto a empresa no meio da cadeia de produção não é afetada, fica cabalmente demonstrado, nesse exemplo singelíssimo, de que a situação não é verdade, desde que a demanda tenha uma elasticidade finita e não uma elasticidade zero, como é aquela hipótese de uma curva de demanda vertical. Eu passo rapidamente para finalizar minha apresentação, senador, qual é o impacto agora, não em termos de equilíbrio parcial, veja, eu estou analisando aqui a situação de uma empresa. Agora, na medida em que uma empresa ou que um setor tem um aumento de carga, o reflexo ele repercute na economia inteira, porque esse produto pode ser um insumo para outro, que por sua vez é um insumo para outro, então toda a relação dos preços relativos numa economia são alterados. Isso se chama análise de equilíbrio geral. Outro dia vi uma manifestação do setor industrial mostrando uma certa preocupação com a elevação do preço dos serviços a partir dessa reforma tributária, uma vez que a indústria, 25% do valor do produto manufatureiro vem do setor de serviço, ou seja, de insumos comprados pelo serviço. Então, isto é uma repercussão muito ampla nos milhões de mercados e nos milhões de produtos que são transacionados na economia. Eu fiz aqui um brevíssimo exercício para demonstrar, e aqui já uma análise de equilíbrio geral, onde eu usei as matrizes de Leontief, usando dados do IBGE, abrindo a economia para mais de 160 setores, analisando na primeira coluna aqui a situação vigente hoje. Qual é, aí em termos de equilíbrio geral, a primeira coluna mostra o quê? Qual é a carga tributária desses vários setores hoje, com PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS e a contribuição previdenciária, que é muito importante para o setor de serviços. E aqui nós vemos, na segunda coluna, a aplicação do PLP 68 com a aplicação do IBS com uma alíquota de 27,3%, mas mantendo a contribuição ao INSS, uma vez que não há alteração nessa tributação, e qual é o aumento da carga tributária causado pelo PLP 68 no setor de serviços. Na média do setor de serviços, haverá um aumento de carga tributária de 8%, ou seja, hoje o setor de serviços tem, em média, uma carga tributária de 33,88%, 33,88% do preço de um setor de serviço, em média, ofertado no mercado, 33% dele é imposto pago. Todos os impostos aqui mencionados, IPI, inclusive INSS. Com o PLP 68, a carga tributária do setor de serviço aumenta para 36%, na média, aumenta a 8,8%, ao passo que no setor manufatureiro, no setor industrial, a carga tributária cai em 12%.
Isso confirma o que já é amplamente conhecido, de que PLP 68 e que essa reforma tributária vai aumentar o preço dos serviços e vai reduzir o preço da indústria. E há ações de que isso seria justo, porque o serviço paga pouco imposto, exceto o que não é verdade. Eu já demonstrei isso num artigo publicado na Conjuntura Econômica, que não foi rebatido até agora, em abril de 2023. Eu convido a todos que quiserem analisar isso para olharem o artigo. Mas, de qualquer maneira, vejo que o setor de serviços tem um aumento de carga de 8%, 8,8% sobre o valor do faturamento. Agora, essa é uma média. Olhem aqui o que vai acontecer com a educação privada, vai aumentar 9% a carga tributária. Serviços combinados de apoio a edifícios, inclusive condomínios, 15%, isso aqui de apoio a prédios comerciais. Limpeza em prédios e domicílios vai aumentar 15%. Locação de mão de obra temporária, serviço de limpeza, mão de obra temporária em geral, inclusive para call centers e seja o que for, aumenta 16%. Serviços de vigilância e segurança terão um aumento de 41%. Isso mostra que essa reforma tributária, do ponto de vista do equilíbrio geral, eu mostrei ali atrás o que acontece com uma empresa. Agora eu estou mostrando o que acontece com a economia como um todo. Essa é a situação. Ok, Marcos. Hein? A única alternativa, e aqui eu finalizo a minha, que o setor de serviços, com alta intensidade de mão de obra, sejam desonerados. Não como a busca de um privilégio, mas como uma compensação pelo não cumprimento da emenda constitucional 132, que obriga o governo, ainda obriga o governo, em 190 dias, a apresentar um novo projeto de tributação da mão de obra, né, do trabalho no Brasil. Esse projeto não foi apresentado, a expectativa era que, na medida em que ele fosse apresentado, isso atenuaria um pouco o impacto da reforma tributária no setor de serviços. Como isso não foi apresentado, existe uma emenda do senador Laércio de Oliveira que pleiteia o seguinte, que enquanto não for apresentada esta nova forma, esse novo modelo de tributação do trabalho no Brasil, haja a desoneração da folha de salários, e o que eu faço aqui uma simulação é no caso de uma desoneração da folha de salários, ou seja, uma redução da alíquota do IBS para... 15 segundos. Pois não. Que esse faturamento sofra uma tributação mais leve. Não é? E eu fiz uma simulação aqui desonerando até 2 salários mínimos. Não mais do que 2 salários mínimos, mas a mão de obra até 2 salários mínimos. O que é que aconteceria? Esta aqui é a carga tributária atual, a primeira coluna, nós já vimos isso. A segunda coluna é a carga tributária com o PLP 68. Isso aqui é o impacto que isso teria no caso do PLP 68, e a última coluna, e aí eu vou terminar a minha apresentação, é o que aconteceria com a carga tributária de todos esses setores caso a emenda do senador Laércio Oliveira fosse aprovada. Ou seja, enquanto não vem a nova legislação sobre tributação do salário, que haja uma desoneração do fator de trabalho até 2 salários mínimos. 15 segundos. Ao INSS. Aqui é o impacto. No setor agropecuário, a carga tributária, que com o PLP ser reduzida em 4%, seria reduzida em 12%, a manufatura, extração mineral, que teria um aumento de carga tributária, teria um aumento menor de apenas 2%, a indústria de alimentos, que já teria no PLP 68 uma queda de carga tributária de 9,8%, cairia para 23%, portanto seria muito benéfico para a indústria de alimentos, para a sociedade
sociedade em geral. A própria indústria teria uma queda de 21% na sua carga tributária, utilities teria uma queda de 6%, a construção civil de 18%, o comércio de 16%, a intermediação financeira teria ainda um acréscimo de carga tributária, uma vez que o PLP 68 aumenta muito a carga tributária da intermediação 15 segundos. E, finalmente, para o setor de serviços, que teria um aumento de 8,8%, passaria a ter uma queda de 9,6%. Era isso, senador, a apresentação que eu quis fazer aos senhores. Eu repito, é apenas uma tentativa de mostrar que, se nós formos analisar a situação específica de um mercado, o que acontece na prática e não idealmente dentro de uma planilha eletrônica onde se admite a hipótese de que um imposto será totalmente repassado ao próximo elo da cadeia de produção, sem repercussão na demanda, ela não é verdadeira. E se nós admitirmos esse dado de realidade, eu acho que o impacto será forte no setor de serviços, particularmente porque ele tem um componente de mão de obra muito grande e exigiria uma medida para amenizar e atenuar esse impacto que, como eu disse, ainda do senador Laércio. Desculpe, senador, se eu passei um pouco do meu tempo. A apresentação está passou só um pouquinho, 40 minutos só. Em qualquer momento, preparado para aprofundar o debate. Obrigado, Marco Sintra. Para não fugir muito do raciocínio, eu vou passar para o Rony para falar sobre isso, e depois a gente entra no simples. Bom dia a todos e todas. Cumprimentar aqui, na pessoa do presidente Isalci, os membros aqui dessa mesa, e também o professor Marco Sintra, que está online, juntamente com todos os presentes, todos os nossos ouvintes pela internet. É uma satisfação voltar a essa casa, voltar a esses debates que são muito importantes, né? Desde sempre e neste momento mais ainda, né? Vou fazer uma fala geral acompanhando o tema que foi abordado pelo Dr. Marco Sintra, a quem eu cumprimento, é um amigo de longa data, uma satisfação revê-lo, já trabalhamos juntos no passado e é uma satisfação falar com o senhor novamente. O professor traz o tema amplo sobre a tributação de serviços na reforma tributária, né? Essa discussão não é nova, eu acho que todos vocês acompanharam e todos nós participamos dessa discussão na votação da emenda constitucional. Esta discussão foi amplamente realizada, então, e naquele momento nós chegamos a algumas conclusões. E elas estão plasmadas já no texto constitucional e vieram concretizadas, vieram detalhadas no projeto de lei e foram aperfeiçoadas pela Câmara dos Deputados. Então, longe de mim tentar, né, não cometeria esse ultraje de tentar discutir economia com o professor Marco Sintra. Ele coloca algumas assertivas inegáveis, que demanda depende... E demanda e oferta têm uma relação intrínseca e elas são indissociáveis, né? Tem lá fatores fatores de demanda que são muito específicos de setor para setor e que, numa análise geral, às vezes são um pouco customizadas, né? Então, não vou abordar essa análise de equilíbrio geral, porque, inclusive, coloco aqui, sem delegação para tanto, mas coloco os técnicos do Ministério da Fazenda, que também vêm fazendo estudos de equilíbrio geral há um bom tempo, né? Inclusive, utilizando não só a matriz de Leontief, como também novos instrumentos, novas teses, novas teorias, além da base de dados da Receita Federal, que conta com centenas de milhões de notas fiscais. E a gente, até no tax gap, que a gente utilizou para fazer os cálculos de alíquota, equilíbrio, a gente parte das contas nacionais,
adapta um modelo do Fundo Monetário Internacional utilizando as centenas de milhões de notas fiscais, talvez também, esses sim, são da Receita Federal, posso colocar integralmente à disposição para apresentar os cenários, os modelos, os estudos de impacto e os estudos de projeções que foram realizados. Então, longe de mim tentar discutir isso com o professor Marcos Sintra, que é sabidamente um exímio conhecedor, um dos maiores que nós temos, né? Mas eu posso comentar em termos de política tributária, que no aspecto geral do setor de serviços, durante a PEC, todos os setores vieram a esta casa. O senador e os senadores, os deputados receberam todos os setores aqui em reuniões particulares, em audiências públicas, e ali foram se formando consensos acerca de alguns serviços que necessitaram de tratamento especial, favorecido em alguns casos, ou só diferenciados, apenas distintos em outros. Então, houve uma acomodação, e aí a lista não é pequena, bem maior do que nós imaginávamos, vou ser sincero, bem maior do que gostaríamos, mas só para citar aqui os principais que receberam tratamentos favorecidos, reduções de alíquotas e reduções significativas de alíquota. Por exemplo, algumas em 60%. Setor de saúde, educação, produções artísticas, atividades desportivas, serviços de soberania nacional de segurança cibernética, profissionais intelectuais, transporte de carga, transporte coletivo de passageiros, reciclagem, entre outros. Serviços que receberam tratamentos diferenciados porque tem uma necessidade, tem uma dificuldade de se amoldar ao mecanismo tradicional do IVA. Construção civil, locação, serviços financeiros como um todo. Todos eles tiveram, inclusive, manutenção de carga, todos esses aqui. Cooperativas, ProUni, Educação Superior, além de outros. Ou seja, esta identificação... Óbvio que aprimoramentos sempre são bem-vindos, sempre são necessários, mas um primeiro estudo amplo e de um debate muito grande já foi realizado nesta casa acerca de serviços que precisaram e já receberam um tratamento diferenciado e eles não podem ser relevados. E também não podemos deixar de dizer que esses que receberam tratamento diferenciados ainda receberam um bônus que é a possibilidade de apurar créditos, né? Além de ter uma alíquota reduzida na saída, agora vão ter créditos sobre todas as suas entradas sem redução proporcional, que é algo que acontece muito no ICMS, que é quando eu tenho uma redução de alíquota, eu tenho que fazer um estorno proporcional de créditos. Isso não existe aqui no IBS, na CBS, e não são raros os casos desses serviços aqui que terão créditos a ressarcir, a pedir de volta, ao invés de débito a pagar. Então, isso não pode ficar esquecido no debate. Eu não sei, senador, se eu passo já para o Simples ou se eu paro por aqui, espero. Então, eu acho que nessa análise geral de serviços, o que nós entendemos é que já houve um debate muito profundo, sem prejuízo de continuar havendo, acerca de determinados serviços que demandem um olhar diferenciado, mas já foi realizado um debate muito profundo. Muitos serviços, muitos mesmos, já receberam tratamento diferenciado e sobraram, né, alguns que ficaram para a regra geral. E aí, se eu citar aqui, eu posso depois ser acusado de não gostar de um ou outro serviço, mas muitos serviços que ficaram na regra geral vão ter algum ajuste de carga, algum ajuste de preço, e isso depende muito, os efeitos desses ajustes, de quem está comprando. Se é um empresário, meio de cadeia, ou se é o consumidor final. E aí eu deixo para abordar essa parte quando voltar para falar sobre o Simples Nacional, porque esse efeito em quem está comprando, ser do regime geral, ser do meio de cadeia, ou ser consumidor final, ele é o mesmo para empresas do Simples e para prestadores de serviço em geral. No meu retorno, eu abordo esse ponto mais especificamente. Obrigado, senador. Obrigado, Rony. Bem, a questão da prestação de serviços de mão de obra intensiva, esse é o grande gargalo que eu vejo,
que na fala do Rony não terá muito impacto. Lógico, quando é prestado diretamente para o consumidor, aí não tem nem dúvida, porque uma instituição, uma empresa que não paga ICMS, que só paga o ISS e o PIS/COFINS, e vai agora pagar 28, 27 e pouco, 26,5, evidentemente que você pula de 3, de 5, de 8 exatamente para isso. Se for direto para o consumidor, vai ter um aumento de cara, né? A não ser que, como pode ser alegado, a questão do simples, né? Se a instituição for simples, mas a maioria não é simples. Então, dessas empresas, elas não são simples. Então, evidentemente, tem uma diferença muito grande no meio da cadeia e quando é diretamente para o consumidor. A gente precisava depois ter esse cálculo assim no intermediário, né? Evidente que entra essa questão de economia, que o Marco Sintra colocou, né? da questão da economia. Realmente, quanto mais caro, a tendência é diminuir a demanda, né? A compra, mas ainda tem que esclarecer um pouco isso. Esse talvez seja a maior dúvida que a gente tem aqui, porque há uma demanda muito forte de ter um crédito com relação à folha de pagamento, que é o que não veio para cá ainda, o projeto de lei de desoneração, que está, inclusive, previsto na emenda constitucional 132, que haveria um encaminhamento de um projeto de lei para a gente debater isso, e, evidentemente, tem um impacto direto nas empresas prestadoras de serviço. Vou passar o... O senhor permite uma observação, senador? Sim, Marcos. Rapidíssimo. Eu só queria dizer que o ponto que eu tento demonstrar é que a mera existência de crédito que o IVA dá nas transações intermediárias não torna o imposto neutro. Ele tem, sim, impacto. Reconheço que alguns setores têm uma alíquota beneficiada, como educação e saúde, mas os setores maiores empregadores e principalmente da mão de obra menos qualificada, e aqueles milhões de pessoas na segurança, na vigilância, na limpeza, etc., esses passarão a ter, sim, um aumento muito grande de carga tributária e, consequentemente, poderão ter uma queda de emprego. E, para finalizar, eu só queria dizer o seguinte: eu sempre fui muito crítico dessa reforma tributária, a minha posição é conhecida, mas eu queria dizer que quando eu vi que o Rony Peterson, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar quando estive na Receita, e inúmeras vezes recorri a ele para conselhos, para estudos, uma das pessoas mais responsáveis e conhecedoras do sistema tributário brasileiro, quando eu vi que ele era um dos responsáveis por essa reforma, isso me trouxe uma tranquilidade enorme. E eu queria, portanto, deixar aqui o meu louvor ao René. É um grande técnico, uma pessoa de uma lealdade, de um conhecimento extraordinário, e eu quero apenas deixar registrado que isso me traz muita tranquilidade, apesar de todas as críticas que eu venho fazendo à reforma tributária. Obrigado, Marcos. Eu vou recomendar, inclusive, um aumento de salário para o Rony. Rony. Deixa eu só agradecer o professor, bondade sua. Com certeza não sou merecedor dos elogios, mas fico muito honrado, professor. Muito obrigado. Do aumento, sim, né? Bem-vindo. Aqui. Você quer falar sobre isso na próxima? Bem, vou passar então. O Felipe está assistindo aqui, que é contador, daqui a pouco ele fala. Né? Eu vou passar, não está nem aqui não, mas arruma uma cadeira aqui, esse tema que nós vamos entrar agora é o do Simples, Mário. Puxamos uma cadeira aqui para mim, para o Mário vir para cá. Arruma mais uma cadeira para mim. Oi? Hein? Pode ser. Tá bom, então senta aqui, por favor, Mário. Os últimos serão os primeiros, né? Tudo bem? Vamos lá, manda o seu recado aí. Já sou eu? Isso. Vou passar então já para o Mário, que esteve aqui com a gente, mas deu um probleminha na apresentação, que ele é da CNI, e disse que o Simples vai ser beneficiado com a reforma. Então, vamos ver aqui o que... Vamos lá. Opa, Mário. Bom dia, senador. Obrigado, voltando aqui.
Inácio, que eu vou receber honorários aqui, porque eu vim terça e voltei hoje, já que o Rony vai ganhar um aumento, eu apoio, viu, o aumento. E aí eu vou aproveitar aqui, já começou a contar meu tempo, hein? Mas o Rony realmente, viu, o senador e todos aqui, merece essa menção aí que o professor Marcos Sintra fez. Rony é um abnegado da reforma tributária desde a época da CVA, né, do nosso secretário Rachid. Então acho que, tem que ser feito realmente essa homenagem ao Rony. Mas vamos em frente aqui. Usar o meu tempo, né? Senador, eu vou continuar de onde parei na terça-feira, né? Porque eu já mostrei aquela questão da alíquota, queria seguir daqui em diante. O primeiro ponto, acho que a gente precisa separar onde a empresa está. Eu falei aqui, eu preciso relembrar. Qualquer análise de impacto de IVA tem que ser feita ao longo da cadeia. E não pode ser parte da cadeia, só a empresa ou a empresa para frente. Tem que olhar para trás também, tem que ser o conjunto todo, tá? E essa mensagem eu estou reforçando porque ela é fundamental e, como eu disse, leva a mensagens erradas, análises erradas, tá? Então, eu vou separar sempre quem está no meio da cadeia, quem está no fim da cadeia. Até fui agora um crítico da reforma, eu sou um apoiador da reforma. O professor Marcos Sintra, estava ouvindo a apresentação dele enquanto eu vinha para cá, ele mesmo falou, né? No meio da cadeia, o IVA dá o crédito, então ele é neutro lá no meio da cadeia, ouvi e concordo plenamente. Mas vamos lá então. Situação das empresas do Simples, hoje e com as opções da reforma, como é que fica para elas? Primeiro, 74% das empresas do Simples estão lá no fim da cadeia, ou seja, vendem para o consumidor final, certo? Esse é o primeiro ponto. Como funciona hoje? Tá? Peguei aqui um exemplo de uma empresa varejista, né? Um comércio. Tá? Então, simulando aí nessa cadeia, esse comércio compra ali aquelas roupas que antes dos tributos o preço é R$100, tá? Na nossa avaliação na CNI, nós temos um estudo com a LCA, mostra que hoje a roupa paga todos os tributos sobre o consumo, representam 38,4% do preço líquido da roupa que o brasileiro compra hoje. Preço líquido, ou seja, eu já estou aqui trabalhando com as alíquotas por fora, como vai ser com a reforma, não é por dentro, tá? Então é por fora. 38,4% do preço. Então, essa camisa, né, essas roupas que seriam vendidas a 100, o preço, né, o valor adicionado ali, como tem que pagar imposto, R$ 138,40 é o que o varejista vai comprar, tá? Aí esse varejista aqui, para facilitar as contas, eu admiti que ele comprou por R$ 138,40, adicionou 61,6 reais, né? Eu sei que o comércio adiciona mais, mas aqui só para chegar no 200 não vai mudar nada, podia ser 500, ia dar igual. Então, ele vai agora, vou vender para o consumidor final, comprei por R$ 138,40, adicionei R$ 61,60, vou vender por 200. Esse é o que eu tenho que receber de volta, né? Agora, eu estou lá no Simples, tá certo? Eu vou pagar os impostos do Simples para vender lá para o consumidor final. Olhando na tabela, ali eu estou simulando uma empresa com faturamento anual de 3.600.000. Fui lá, olhei as alíquotas, né, dentro do Simples, estão colocadas ali, não tem crédito, né, o consumidor final não toma crédito. Eu vou ter que recolher 12,80, acho que ali também fiz igual, é 12,40, errou ali o custo final, não é 12,80, é 12,40, tá? Então eu vou vender para o consumidor final por 212,40, certo? Isso aqui acontece hoje. Então nós vamos mudar agora para a reforma tributária. Então ele tem duas opções, esse sujeito que vende para o consumidor final. Ele fica dentro do Simples totalmente. Se você puder discriminar os 38, eu acharia ótimo. Eu tenho um outro estudo, eu mando para o senhor, tá?
eu tenho duas opções. Ou eu fico totalmente dentro do Simples, ou eu saio para recolher o IBS por débito e crédito. Vamos ver qual que vai ser a opção da empresa e o que isso faz em relação ao que tem hoje. Vocês vão ver ali que tem... Estou usando, então, aquela roupa que hoje é 38,4%, vai cair para 28%. Até o professor Marcos Cinta acabou de colocar que nos cálculos dele, nos preços relativos, tem uma redução de preços dos produtos industriais, dos bens. Ele acabou de falar, tá? Então, em alguma medida isso deve acontecer. Tem uma desoneração da roupa. A roupa vai pagar mais barato, certo? Então, aquela mesma roupa por 100 vai pagar 28, vai ser vendido por 128. O varejista adiciona o mesmo valor adicionado, 61,6. Quanto que é o preço que ele vai querer antes de vender? 189,6. Ele vai pagar lá o simples, né? Sobre o preço dele de venda e vai pagar 11,76. E aí o custo final para o consumidor vai ser 201,36. Tem uma queda em relação a hoje. Mas a queda vem de onde? Porque a roupa que ele comprou vai ser menos tributada. Agora, o ponto não é esse aqui, tá? O ponto é, e o que acontece se ele sair do Simples? Ali ele ficou dentro do Simples, certo? Se ele sair do Simples, eu não vou contar todo por causa do meu tempo, né? Se ele sair do Simples, aí ele vai apurar o ICMS por débito e crédito, né? Como ali não vai haver, o consumidor final, ele não vai tomar crédito, ele vai pagar mais, vai ser a tributação total dessa cadeia vai ser de R$ 45, tá? Ele vai vender por R$ 206,85 para o consumidor final. Então, obviamente, a conclusão aqui é a opção dele, vai ser essa daqui, ele vai ficar dentro do Simples, porque assim ele vende mais barato para o consumidor final, tá? Isso aqui é o primeiro ponto. Então, conclusão número 1, se eu estou vendendo para o consumidor final, eu sou do Simples, a tendência é ficar dentro do Simples, recolhendo todos os tributos. 74% das empresas do Simples estão aqui, tá? Agora, vamos para frente. E se eu estou no meio da cadeia? Aí são os outros 26%, né? E eu vou mostrar aqui o que acontece. Então, aqui é uma empresa do setor industrial. E quem é o cliente dela? É uma empresa do PIS/COFINS cumulativo, certo? Então, vou de novo, olha, lembrando, tem que olhar a cadeia inteira. O que vem de trás de tributação, o que eu pago e para quem eu estou vendendo, o que vai acontecer com ele lá na frente, né? Então, aqui essa indústria do Simples, né? Ela compra esses insumos, o preço dos insumos, R$ 4.687,50, pago 28%, digamos assim, hoje dos tributos totais nesses insumos, o preço que eu pago é R$ 6.000. Essa indústria adiciona 4.000 de valor adicionado. Então, portanto, o que eu paguei mais o que eu adicionei de valor, antes dos tributos, eu quero R$ 10.000 pela minha produção. Estou lá dentro do Simples, apuro ali o tributo dentro do Simples, tenho que pagar R$ 705,94 sobre esses 10.000. E olha aqui que eu estou fazendo um exemplo, tá, que foi falado aqui na terça. Alguns estados, Rony, permitem sim que as empresas do Simples transfiram crédito ICMS, o crédito da tabela. Então, ali eu estou no melhor estado possível. Ela está transmitindo o crédito ICMS. Olha lá, ó. A empresa varejista que vai comprar dessa indústria vai pagar R$ 10.705,94, vai recuperar os R$ 422,24 que foi pago de ICMS dentro do Simples. E qual vai ser o custo final daquele produto para aquela empresa que comprou? É o que ela pagou, menos o que tomou de volta de crédito, certo? Então, o custo final
10.283,70. Isso é o que acontece com essa indústria hoje. Mas vamos ver, então, como vai ficar com a reforma. É a mesma operação aqui, tá, gente? Olha, é o mesmo insumo, certo? Está comprando por 6 mil. Só que aí ela tem duas opções. Fico dentro do Simples ou saio. Aqui eu estou começando com a opção que vai ser a melhor para ela, já vou antecipando. Eu saio do Simples para apurar IBS e CBS. Então, eu compro por 10 mil, vou calcular o que eu tenho que pagar de IVA, né, usando os meus créditos, né? O 1.312,50 passa a ser meu crédito. Eu geraria um débito de 2.432,50, deduzo o crédito, e aí eu tenho que pagar 1.120. Com mais os 10 mil lá, eu vou vender, então, por 11.120, certo? A empresa varejista, que vai comprar da minha indústria, vai me pagar esse preço, só que todo o imposto que eu paguei vira crédito lá para a varejista. O custo final do meu produto para aquela varejista passa a ser R$ 8.687,50, que não por acaso é o valor adicionado na cadeia, porque o IVA é assim que funciona, certo? A tributação, de fato, vai lá para o final. Então, aqui, vamos só comparar. Já coloquei ali, olha, tem uma queda de custo para o comprador, nesse caso, de 15%. E aqui eu vou fazer tem uma situação aqui que é contraintuitivo e para quem não está acostumado com o mundo do IVA, é difícil mesmo. Olha o que acontece, gente. O preço sobe. Tá? O preço sobe de 10.705 para 11.120. Só que como o comprador toma mais crédito, apesar do preço subir, o custo daquele produto para o comprador cai, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Aqui é a outra opção. Vai ficar dentro do Simples. Mesma operação, mas se mantendo dentro do Simples. Ele vai pagar o 10.705, vai passar o crédito todo da tabela, que agora ele passa não só do ICMS que eu fiz lá atrás, mas vai passar também da CBS, dentro do Simples. Qual vai ser o custo final? 10 mil para aquela empresa varejista. É melhor do que a situação de hoje, 2,8% menor, mas é pior do que se ele sair do Simples. Então, a lógica aqui é que ele vai sair do Simples, a empresa do meio de cadeia, e vai ter uma situação melhor do que tem hoje por conta da transferência total do crédito. Tá? Aqui, para eu ir adiantando bem rápido, ali eu fiz o exemplo da empresa que está comprando, é uma empresa do cumulativo. Agora, aqui eu estou trazendo o famoso crédito ficto que surge. É tudo igual, viu, pessoal? 10.705 é por conta da empresa do Simples vende hoje, a da indústria. Só que o cliente agora é do não cumulativo. Ele toma o crédito do ICMS e toma também o crédito ficto de PIS/COFINS. Olha lá, o crédito está cheio de PIS/COFINS, 990,30, enquanto aqui foi recolhido 187 mais 98 vai dar uns 280. Então, aqui surge o crédito ficto. O custo dele, do produto para aquela empresa, 9.293,40. Não vou voltar lá não, mas é menor do que quando não tem o crédito ficto. Agora, olha como é que fica em relação à reforma. Mesmo com o crédito ficto hoje, tem uma redução no custo desse produto para o varejista. Por quê? Porque aqui no crédito ficto, eu tenho mais ICMS do que eu estou transferindo lá na ponta. E aí, com a reforma, onde eu transfiro todo o crédito, seja de ICBS, seja de IBS, eu fico mais barato para o meu comprador, mesmo em relação a uma situação hoje com crédito ficto. E, óbvio, se eu ficar dentro do Simples, aí é diferente. Aí eu tenho uma situação pior do que o que eu tenho hoje. Então, ele vai sair do Simples e apurar IBS por débito e crédito. E aí, só para terminar, senador, que é o que o senhor tinha me pedido, o serviço. 15 segundos. Tá? E aí vocês vão ver que eu mudei ali
Então, tem menos custos de insumos e tem mais valor agregado na empresa. A empresa agora não é aquela indústria, agora é uma empresa de serviço. Então, ela tem menos créditos e mais agregação de valor na empresa de serviço, que é aquela do meio ali, tá certo? O que acontece hoje? Se eu estou vendendo para uma empresa do PIS/COFINS cumulativo esse serviço, eu vou cobrar 10.739 e ele não se acredita de nada porque ele é do cumulativo. Então, o custo final é o preço que eu vendi para ele, não toma crédito, 10.739,27. Agora, e na reforma? Tá? Na reforma, o preço vai subir, né? Porque se ele optar por sair do Simples, ele vai pagar o IVA normal, 28%. Então, o preço sobe para quase 12 mil. Só que lá na frente, 15 segundos. A empresa vai tomar crédito. Então, em relação ao que tem hoje de custo, olha bem aqui, eita, opa, passou demais. Em relação ao que tem hoje, o serviço, né, o contratante do serviço tem uma redução de custo, tá? Agora, mesmo se ele permanecer dentro do Simples, como o de lá não tomava crédito, agora vai tomar o crédito da tabela. Mesmo em relação nessa situação, tem uma melhoria. Agora, é óbvio que ele vai optar pela outra, que a melhoria é maior, esta daqui, certo? E aí, para terminar de vez, eu vou para outra situação da empresa de serviço. É a mesma operação, pessoal, só que lá na frente, o comprador hoje é do não cumulativo, tá? Então, ele toma crédito, ISS não dá crédito, né? Ele toma crédito do PIS/COFINS ficto. Vamos dizer que esse serviço dá crédito, tá? Porque se puder, viu, senador? Porque, por exemplo, eu vejo muita discussão sobre limpeza, segurança. Isso não dá crédito hoje. Não tem crédito ficto. Se uma empresa, um banco, por exemplo, contrata uma empresa de segurança do Simples, é difícil ter, mas vamos dizer que tenha. Não toma crédito, não, tá? Mas ali é uma opção, é um serviço que dá crédito. Não toma, viu? Não toma. Mas ali eu estou colocando, ó, um serviço que dê crédito. Então, aparece lá o crédito ficto, estou pagando 10.739, mas estou recuperando o crédito ficto de PIS/COFINS. O custo final para aquele contratante, 9.745,89. Vamos para a reforma. Aí ele vai optar por pagar o IVA, né? Sai do Simples para pagar o IVA. De novo, gente, o preço dele sobe de 10.700 e pouco para 11.960. Só que o contratante toma crédito total. O custo final é 9.343,75, porque agora tem crédito. Cai em relação à situação de hoje, que tinha crédito ficto, tá? Aí vamos para frente. 15 segundos. Se ele continuar dentro do Simples, aí sim ele vai ficar mais caro para o seu contratante, certo? Então, aqui só para terminar o último mesmo, senador, me dá mais um minutinho. Aqui, então, eu estava falando do Simples, mas agora vamos falar dos serviços de uma empresa que não é do Simples. Aqui eu trouxe um exemplo que eu vi muito aqui, as empresas de TI, né? A empresa de TI, a gente foi olhar lá para quem que ela vende. 92,4% do cliente de uma empresa de TI são outras empresas. 7,6% é consumidor final. A gente olhou isso lá na matriz de usos e consumo do IBGE, certo? Então, vamos lá. O que acontece hoje? Eu não vou... naquele mesmo estudo, tá, senador? Eu vou mandar para o senhor, onde a roupa paga 38,4%, desenvolvimento de sistemas, que é um dos setores que a gente calculou lá, hoje teria no nosso cálculo 18,7% de tributação, né? Recolhimento de eletros, 5,6%, e o que ficou para trás nos elos anteriores da cadeia, 13,1%, tá?
E aí vamos ver o que acontece com essa empresa em relação à situação de hoje. Hoje, né, ela, digamos assim, ela compra ali alguns insumos tributados, vem R$ 700 de tributo nos insumos, o custo do serviço dela mais a margem é 10 mil, ela quer 10.700 pelo serviço que ela vai prestar. 10 mil que é meu custo, mais minha margem, mas o que eu paguei de imposto nas poucas coisas que eu comprei, né? Aí vou pagar o imposto sobre isso, 5% de ISS, 3,65% de PIS/COFINS, o ISS ainda está na base do PIS/COFINS, o PIS/COFINS entra na base do ISS para dar 1.713,19. Então, preço final, 11.713,19. A empresa contrata essa empresa de TI, né, aquela de lá. Não toma crédito. No caso da TI, senador, só se o software for para controle da máquina direto que dá crédito. Se for, por exemplo, um ERP, né, Rony, que é de gestão, não dá crédito. Então, ele não toma crédito lá, custo final é o que ele pagou, não toma crédito de nada, 11.713,19. Tá? Com a reforma, a mesma empresa, né, vai cobrar mais, vai cobrar 12.800, porque eu quero 10 mil, vou tomar o crédito dos 700 que eu paguei aqui nos meus insumos, vou pagar mais 2.100, quero 12.800 do senhor, tá? Só que o que vai acontecer com o senhor quando comprar o meu software, o meu ERP? O senhor vai pegar de volta todo o crédito do que eu paguei. Então, o custo do serviço para o contratante cai, porque tem a transferência de crédito, tá? Esse é um ponto relevante. E para a gente também não falar que está escondendo as situações, que eu não vim aqui para isso, né? Se for para o consumidor final, aí sim, se os nossos cálculos estão certos, e hoje ele paga 18,7 e vai pagar, ali está 27,5, tá, mas é 28, né? Já ajustou? Não, 6,5, está na lei. Mas tudo bem. Tudo bem. A gente está postando 28, tá? Vai ter um aumento de 18,9 para 28, tá? E aí eu terminei a minha apresentação e eu queria, já que eu estou extrapolando o tempo mesmo, só fazer uns comentários sobre a fala do Dr. Marco Sintra, tá? Primeiro ponto, ele falou, a indústria está preocupada com o aumento de preço de serviços. Pede para essa indústria nos procurar, porque na Seri nós não temos preocupação nenhuma com isso, tá? Com relação ao que a indústria vai comprar de serviço, pelo que eu acabei de mostrar aqui. Hoje, muitos serviços tomados pela indústria, segurança, limpeza, contratação de software, não vou ficar gastando mais tempo aqui, vai acontecer o fenômeno que eu coloquei. Eu vou pagar mais caro e vou tomar o crédito de volta, de forma que aquele serviço vai ficar mais barato para mim, tá? Então, se essa indústria nos procurar, nós vamos explicar para ela que não tem problema nenhum. Com relação à elasticidade de preço, óbvio, se aumentar o preço lá na ponta, como eu falei ali no caso do sistema, né, de TI, tem uma elasticidade de preço da demanda, óbvio que tem. Só que não é a única elasticidade que funciona na economia, tem a elasticidade de renda também, que funciona na economia. E aí, o estudo que eu mais gosto, que usa um modelo de equilíbrio geral computável, né, vai além de matriz de um produto, que é o da Débora, colega do Rony lá no Ministério da Fazenda, e do Edson Domingues da UFMG, usaram um modelo de equilíbrio geral, simulando todos os efeitos na economia da reforma tributária. Tem do IPE também, do Zé Maria, tem outros, tá? O que mostra esse estudo de modelo de equilíbrio geral é que a reforma, ela induz crescimento e o resultado final para o setor de serviços, lá no estudo da Débora e do Edson, em 15 anos, é um PIB de serviços 10,1% maior do que sem a reforma, tá? Então, é isso que está no estudo da Débora. Mudança de preços relativos na ponta pode acontecer? Pode, e vai me desculpar, na minha visão, deve. Porque, por que razão essa roupa paga 38% de imposto e quando eu vou na lavanderia lavar o meu terno, segundo o IBPT, a tributação é de 15%, 16%.
não tem explicação, até porque, em termos sociais, as pessoas mais pobres costumam comprar roupas, mas eles não usam lavanderias, eles lavam a roupa ali, eles mesmos, né? Então, eu não vejo por que serviço tem que ser menos tributado do que bens. E sobre desonerar a folha, estamos de acordo, tá? É uma outra discussão, está fora do IVA, mas a CNI está de acordo, só temos que ver uma questão, né, senador? De onde vem a compensação da receita, tá bom? Só uma curiosidade, Mário. Você é contador também, não? Não, sou economista. Economista, tá bom. Então, vou passar para um contador. Felipe. Bom dia a todos. Bom dia, senador Exalci, todos que nos assistem. Eu vou pedir licença para mim fazer a apresentação de pé, senador, porque vou utilizar aqui alguns números e vai ficar mais fácil de demonstrá-lo de perto aqui. Bom, inicialmente, o senador Exalci, desde a nossa primeira reunião, nos pede 3 coisas, né? Primeiro, para trabalharmos sempre com situações pé no chão, né, vida real. Segundo, para que nós possamos trazer os cálculos aqui que fundamentem as nossas opiniões. E terceiro, recomendações diretas de melhoria no texto. Então, confesso que depois do nosso encontro aqui da terça-feira, e ontem, ao final da audiência, nós conversando mais uma vez, eu fui para o hotel e disse, rapaz, eu vou refazer a apresentação completa, sob pena de deixá-la um pouco mais complexa do ponto de vista de cálculos, mas que, de fato, consiga deixar 100% esclarecido como é que funciona o cálculo para as micro e pequenas empresas e que, com todo respeito, seu Mário, não bate em nada com os cálculos que o senhor apresentou, mas eu vou apresentar as fundamentações legais e os cálculos aqui, os números. Porque, primeiro, para nós considerarmos 38% na aquisição de empresa do Simples, a gente teria que considerar, talvez, um PIS e COFINS não cumulativo para ela somado ao ICMS, porque o ICMS máximo é 20%. Então, eu não posso confrontar tributação sobre o consumo com demais tributos. Ou eu falo tributação sobre o consumo com tributação sobre o consumo, eu falo todos os tributos com todos os tributos. É por isso que nos cálculos do Conselho Federal, nós não levamos em consideração nada relacionado a imposto de renda e contribuição social, por exemplo. Mas, vamos lá. Quais são as nossas principais preocupações em relação ao Simples Nacional, as micro e pequenas empresas, né? Primeiro, questão do impacto na competitividade comercial, que, conforme será demonstrado, é muito significativo. O aumento do custo do compliance tributário, que, como vocês poderão observar com os números, existirá em todos os cenários, tá? Em todos os cenários. E a desidratação do Simples Nacional, que é, como eu falei na terça-feira, a manutenção do regime do Simples Nacional, só que sem que haja vantagem alguma para o optante. Então, isso é o que nos preocupa. Então, vamos lá. Vamos começar pelo modelo atual, certo? Vamos começar pelo modelo atual e fazer o cálculo do custo tributário da vida de uma empresa em um determinado mês calendário, certo? Vamos supor que essa empresa do Simples, ela está adquirindo mercadorias, ela fez a aquisição de mercadorias pelo montante de R$100 mil. A tributação por dentro, pessoal, ela acaba muitas vezes nos dando uma falsa sensação de que o tributo não está sendo pago. Então, muitas empresas optantes pelo Simples Nacional, quando vão fazer o seu cálculo do custo tributário, eles acreditam que não estão pagando nada na entrada, porque em cima do valor da operação está embutido o valor do ICMS, por exemplo. Então, nesse caso, eu estou colocando aqui um ICMS de 18% em cima dessa aquisição de 100 mil, o que dá um valor de R$18 mil, e o valor total da operação é 100 mil. Então, o valor total da operação para a empresa do Simples é os R$100 mil. Então, ela já tem nessa aquisição um custo tributário que está escondido, porque ela desconhece muitas vezes, de R$18 mil. Lembrando, a empresa do Simples não vai ter crédito de PIS/COFINS, a empresa do Simples não vai ter crédito de ICMS, então não vai interessar para ela outros tributos nesse momento da aquisição para a questão da composição do custo da mercadoria. Custo da mercadoria, existe norma brasileira de contabilidade que rege em adequação à legislação do imposto de renda. A venda da mercadoria, vamos supor que essa mercadoria que foi adquirida por 100, ela está vendendo por 130. Coloquei a alíquota menor do Simples, para simplificar o cálculo, de 4%. Então, o valor total de Simples Nacional pago foi R$5.200. O custo total tributário dessa competência
é os R$18.000 mais os 5.200, valor total do período, 23.200, certo? É óbvio que se eu considerasse um custo de aquisição tributário na aquisição maior, por exemplo, 38%, esse cálculo seria bem mais elevado. Mas na prática, contábil não é essa. Contabilmente evidenciado no balanço, para fins de imposto de renda, para fins de envio do SPED contábil, é assim, certo? Beleza, continuando. Vamos pegar agora o modelo novo. Duas coisas nós precisamos considerar. Primeiro, o professor Marcos Sintra falou um negócio que eu achei bem legal, que é situação real e a situação imaginária, certo? Vamos pensar primeiro do ponto de vista real. A empresa do Simples Nacional, normalmente ela não tem muito poder de negociação com seus fornecedores. Ela não faz compras em grandes volumes como a indústria, como redes. Então, ela não tem tanto poder de margem de negociação. Quando ela for aqui fazer a aquisição, que antes custou R$100.000, pode ser, no mundo real, que esse fornecedor diga o seguinte, não, agora o preço é o mesmo, 100 mil, e você vai pagar os tributos. Se isso acontecer, o custo da operação sai de 100 mil para 126.500. Lembrando que ela comprou por 100 para vender por 130, então ela já não tem mais margem nenhuma. Só que vamos supor que dentro de um universo imaginário, esse fornecedor extremamente consciente e sem usar nada do seu poder de negociação e força até sobre a micro e pequena empresa, diga, micro e pequena empresa, você me comprava por 100, mas na verdade o custo da mercadoria era 82, porque tinha 18 de ICMS. Então eu vou te vender pelos 82. E em cima dos 82 é que vai ser aplicado o IVA. Foi o que eu coloquei no segundo cenário. Ainda assim, o valor vai para 21.730, ou seja, saiu de 100 para 103. Houve aumento. Houve aumento. Se nós mantivermos a venda exatamente igual, óbvio que eu estou considerando que ela teve essa margem de negociação e até nem repassou o preço, tá? Ela manteve os 130, porque se aumentasse para 133, por exemplo, como foi o aumento da aquisição, aumentaria o valor do Simples também. Eu mantive os 130 e ela vai pagar 5.200 mais os 21.730, ou seja, ela permanecendo dentro do Simples, no modelo atual, ela já paga mais. Isso aqui é o que nós estamos caracterizando aqui como fim de cadeia, né? Ela está em fim de cadeia, está comercializando com o consumidor final, resolveu ficar dentro do Simples Nacional, suportou o ônus na sua entrada, pagou o Simples na saída, o custo tributário total aumentou. Ficou claro, pessoal? Aumentou. Não tem, eu não visualizo para esse cálculo outro cenário. Isso é contabilidade tributária. Vamos para o segundo modelo. No segundo modelo, já indo para o cenário novo, né? Mantive a regra da aquisição, certo? Se ele não tem poder de negociação, 126 mil, os 100 se manteve como valor da mercadoria. Se ele teve mais poder de negociação, o fornecedor baixou para os 82, ficou 103, certo? Só que agora, nessa segunda hipótese, ele está no meio de cadeia e optou por pagar IBS e CBS por fora do Simples, certo? Então, o seu débito de 130 mil será com uma alíquota de 26,5, que eu estou utilizando até a menor alíquota, de 34.450. Fazendo débito e crédito, eu tenho 34.450, trouxe o crédito de 21, ou seja, da melhor negociação com o fornecedor, estou sempre considerando o melhor cenário do mundo. Ainda assim, tem 12.720 de saldo de diferença a recolher, mais o que já foi pago dos 21. Certo? Então, vejam, no cenário B, onde a empresa optante pelo Simples pagou IBS e CBS por fora, também houve um aumento de carga. Então, em ambos os cenários, há um aumento de carga tributária para a empresa optante pelo Simples. Pensando aqui numa empresa comercial. E, por fim, eu quero falar sobre a questão do crédito presumido, né? A questão da apropriação de crédito de PIS e COFINS sobre as alíquotas da não cumulatividade pela utilização do método subtrativo indireto quando se trata de um adquirente tributado pelo lucro real que está apurando na não cumulatividade. Então, vamos lá.
Vamos supor que aquela empresa optante pelo Simples Nacional vendeu pelos 130 mil, certo? Daqueles 130 mil, eu disse que o cálculo do Simples dela foi 5.200, não disse? Existe uma distribuição de tributos dentro do Simples. Quanto que é o ICMS daqueles 5.200? O ICMS é 1.768. Quanto que é o PIS e COFINS daqueles 5.200? 806. Então, esses são os valores pagos dentro do Simples, certo? Como que fica para o adquirente na questão do crédito de PIS e COFINS hoje, o adquirente do lucro real? Ele adquire de uma empresa do Simples, ele vai tomar 1.768 de crédito ICMS, e isso não é restrito a alguns estados, todos os estados, a legislação nacional, tá? Todos os estados, você destaca na nota fiscal eletrônica o montante do ICMS pago dentro do Simples e o adquirente pode tomar este crédito se aquela mercadoria, obviamente, for tributada normal de ICMS. E o crédito de PIS/COFINS é como? O crédito de PIS/COFINS é 9,25, 1,65 de PIS, 7,6 de COFINS, que nesse exemplo dá um valor de R$ 12.025 de PIS/COFINS. Montante de créditos que esse adquirente tem, R$ 13.793. Como é que fica com a reforma? Como é que fica com a reforma? Substituir o ICMS por IBS e substituir o crédito PIS/COFINS aqui será a CBS, tá? CBS. O adquirente, ele vai tomar R$ 1.768 de crédito de IBS, e vai tomar R$ 800 apenas de crédito CBS. Ou seja, o montante de crédito deles vai ser R$ 2.574. Ou seja, há uma redução dos créditos do adquirente na ordem de 11.219. Então, nós temos uma parcela pequena de empresas optantes pelo Simples que vendem para não contribuinte. Tem um presidente do CRC do Pará, senador, professor Ailton Ramos, que ele diz assim, nós temos que ter muito cuidado com a média, porque se eu ganho 9 e o Mário Sérgio ganha 1, na média nós dois ganhamos 5. Então nós temos que ter muito cuidado com a média. Então, é importante endereçar essas questões em todos os cenários de cálculos que nós fizemos para as empresas optantes pelo Simples. Houve aumento da carga tributária em qualquer momento da etapa da cadeia econômica que ela estiver, seja no início, no meio ou no fim. Nos cálculos que foram apresentados aqui pela CNI, sempre no final, estava sendo considerado o crédito da cadeia inteira, mas para o custo tributário efetivo da última etapa da cadeia, ele tem que levar o custo tributário para si. E não o crédito foi gerado na primeira etapa. Eu entendo a necessidade de visualizar a cadeia econômica como um todo, mas eu não posso levar em consideração, para fins de um planejamento tributário, para fins de uma gestão tributária para uma empresa, quanto que teve de custo lá na indústria, se eu sou o consumidor que está no varejista aqui, que já passou pelo atacado, e eu já vou vender para o varejo. Então, esse é o ponto que eu gostaria de deixar extremamente esclarecido. Esses números são oriundos de vários trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de Trabalhos da Reforma Tributária do Conselho Federal de Contabilidade. Todos os cenários apresentados para as empresas optantes pelo Simples Nacional têm se apresentado desfavoráveis. E quais são as nossas sugestões? Nós estamos nos juntando às sugestões que vão ser entregues pela FEComércio de São Paulo, que eles já estão com uma série de emendas. Então, nós vamos ser signatários dessas sugestões de emendas que eles vão propor. Mas a nossa ótica tem que refletir sobre a possibilidade desse crédito presumido nas operações. Ô, Felipe, só não querendo te interromper, já interrompendo, o Rony fez uma observação aqui. Aí, se você puder... Só para não deixar passar, nas suas aquisições ali, contabilizadas para o Simples, acho que faltou incluir aí substituição tributária de FAO e monofásico, porque ele vai pagar, está no preço dele para entrar depois e ele não tem crédito sobre isso. Na verdade, é uma opção, porque o que acontece? A mercadoria que eu estou comprando, ela não é as três coisas ao mesmo tempo. Ou ela é tributada normal, ou ela é tributada por substituição. Sim, mas é porque aqui nós estamos numa análise geral, né? Você pegou um caso. Se a gente pegar esse mesmo exemplo e colocar aí agora alguém que paga um ST de 33%, alguém que paga um monofásico por dentro... 33% em cima do MVA, né? Do cálculo... Não, eu já estou botando um resultado final, já com o MVA, cálculo por dentro da parte própria, etc. Uma carga média que a gente tem hoje. Vamos reduzir, então, 30%, 28% já final. Esse cálculo muda por completo. É só isso que eu estou colocando, que esta
Este é um cenário, mas se fosse considerado o cenário que é muito real, porque nós temos hoje muitas substituições, muito DIFAL, né? Nem preciso dizer que DIFAL é amplo, generalizado, e muitos monofásicos de PIS/COFINS. Também são reais esses casos. Sim. E são muito relevantes, só para salientar que tem esse outro cenário também. E ali não tem nem o PIS/COFINS, ela só tem o ICMS. Mas quando ela adquire, não tem PIS/COFINS para ela, não. Não, meu amigo, mas olha bem, o sujeito vendeu lá. O cara que vendeu para ela pagou, lógico que tem. Sim, tá por isso que o meu deu 38. O meu 38, só para te esclarecer um ponto. O 38 da roupa, que é o que vende lá para o comerciante, o nosso 38 nós não somos de comparar abacaxi com melancia. O 38 é só imposto sobre consumo. Eu estou trabalhando com imposto sobre consumo, tá? E 38 engloba tudo. ISS, ICMS, PIS/COFINS e o resíduo, né? Então, ali no 38 não tem imposto de renda, tem CSLL e nem contribuição sobre folha, tá? Ali faltou o PIS/COFINS. E eu vou te, assim, fazer um comentário, Felipe. Mais uma vez, quando você pega aí você olha só etapas da cadeia, você não olha tudo, tá? Esse é um outro ponto que tem que ser considerado, entendeu? Posso concluir, senador? Considerações finais, Felipe, para a gente fechar. Então, assim, quando a gente opta por um modelo, um produto ele é tributado ou normal, ou substituição tributária, ou paga o diferencial de alíquota. No diferencial de alíquota, ele é tributado normal, então ele só faz uma antecipação do montante no momento da aquisição, mas isso vai para apuração. Então, os 18 permaneceriam corretos, o que mudaria seria a substituição. Mas quando eu falo de composição de custo de mercadoria, para fins do custo tributário da empresa, eu não levo em consideração o custo que foi embutido no preço, não. De forma alguma. Contabilmente, quem estiver fazendo isso está fazendo errado. Porque se o meu fornecedor paga PIS/COFINS cumulativo ou não cumulativo, para fins de custo, o custo da mercadoria para mim é os R$ 82. Aí agora eu estou acrescentando os 18 porque é não recuperável. Se o ICMS fosse recuperável, não seria. Seria os 82. Bacana. Obrigado, Felipe. Obrigado. Bem, eu vou passar rapidamente então aqui. Nós ainda temos vou passar para Sarina. Sarina, acho que muita coisa já foi colocada aqui, mas é bom você pontuar aí, né? Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui novamente nesta comissão e parabenizar o senador mais uma vez para dando destaque para esse tema do Simples Nacional, onde são tributadas a maioria das empresas. Sei que muita coisa já foi falada aqui, mas eu gostaria, inclusive, contextualizar um pouquinho a questão aí do Simples Nacional e a importância e a relevância que ele tem no cenário econômico do nosso país. Então, deixa eu passar aqui, só um instante. Vou falar da representação da FEComércio, a gente já falou isso na terça-feira, mas a FEComércio aqui fala aqui em nome de 1,8 milhões de empresas e 137 sindicatos aqui no estado de São Paulo, com uma grande relevância aqui no cenário nacional com relação ao PIB. E falando aí para a gente contextualizar, então mais de 70%, a gente tem divergência em relação aos números de empresas optantes do Simples, mas mais de 70% das empresas hoje no Brasil são optantes do Simples. E fazendo um recorte aqui, eu acho que é importante, a grande maioria dessas empresas optantes do Simples são do setor de serviço. Então, a gente verifica aqui, mais de 61% são do setor de serviço, seguida aí pelo setor do comércio. E é muito importante esse recorte, porque na reforma tributária, como todos sabem, o setor mais impactado será o setor de serviço. E falando em contexto do Simples Nacional, também há uma grande preocupação com o setor de serviço, por isso mesmo está acompanhando também essa audiência pública o presidente do Conselho de Serviço da FEComércio São Paulo, o Luiz César Bigonha, por conta da relevância e do impacto neste setor tão importante para a economia nacional. E a gente tem cerca de 18 milhões de empresas optantes pelo Simples. Falando agora apenas de alguns números, né, quando se fala que a arrecadação ela é a grande maioria da empresa, mas em termos de arrecadação ela não é tão significativa, hoje a gente paga, a carga tributária é cerca de 32% do PIB, né?
o Simples Nacional é quase 5% do PIB. Mas se a gente verificar a variação dos últimos anos, o aumento da relevância do Simples Nacional é bem significativa. Enquanto nos últimos 10 anos houve uma variação do regime geral de 2,5%, com relação ao Simples Nacional, a gente teve uma variação de 44%. Então, cada vez mais o Simples Nacional se mostra aí significativo em termos de arrecadação. E empregos também, né? Empregos é extremamente relevante, o Simples Nacional emprega muito e tem uma força significativa na empregabilidade. Claro, quando a gente considera com os números gerais, pode parecer que o número não é significativo, mas a gente verificando a variação dos últimos anos, também a gente verifica que ao longo desses últimos anos o Simples tem aumentado muito mais a empregabilidade do que outros setores. Quando a gente verifica em termos de admissão, esse percentual supera a 50%. Fazendo aí um breve histórico, né, a gente não houve, a emenda constitucional não alterou o tratamento diferenciado e favorecido destinado à micro e pequena empresa, garantido no artigo 179 da Constituição Federal. Em 1996, a gente teve a primeira legislação de tratamento diferenciado de tributação específica de tributos federais. Em 2006, a nossa Lei Complementar 123, que aí unificou todos os entes, tributos federais, estaduais e municipais. A gente já falou bastante disso, né? Quais são as opções? A gente vai ter um sistema híbrido, então o Simples ele pode se manter integralmente no Simples Nacional, ou ele pode excluir os novos tributos, IBS e a CBS. E aqui só fazendo um parênteses, que eu vou apresentar uma simulação, acho que a gente parte de premissas diferenciadas, né? Acho que o meu colega da CNI acompanhou também, mesmo que no caminho, a apresentação do professor Marcos Sintra, mas eu acho que ele perdeu alguma parte aí da afirmativa do professor, porque, na verdade, a todo tempo, o professor Marcos Sintra falou que não há neutralidade, mesmo aqueles que estão no meio da cadeia, por conta de premissas, de acordo com as premissas do professor Marcos Sintra, do qual a gente concorda. Na verdade, há uma elevação do preço nesse novo sistema tributário, e quando não sou economista, sou advogada, mas ouvi atentamente aí a exposição do professor Marcos Sintra, e como há uma elevação em relação ao preço, vai ter uma diferença com relação à demanda e, por isso, mesmo para quem está no meio da cadeia, não haveria neutralidade. Então, a gente parte dessa premissa em relação à apresentação, inclusive, do professor Marcos Sintra. E qual é a situação que a gente tem atual, então? Então, uma micro e pequena empresa, ela paga todos os tributos na DAS, e ela, quando ela faz uma operação contra a empresa, né, por exemplo, lucro real, ela transfere em relação ao ICMS, o imposto devido lá, aquele percentual devido do imposto estadual, no regime único. Em relação ao PIS e COFINS, ela transferia 9,25, garantido o crédito integral. Então, ela não paga 9,25 no regime único, mas é garantido hoje, pelas regras atuais, a transferência integral. Claro, a gente sabe que são regimes totalmente diferentes, com restrições, inclusive a crédito ICMS e o que é considerado insumos para fins de ICMS e PIS e COFINS, mas essa é a regra geral que a gente tem em relação à situação atual. O que o PLP 68 ele prevê? Então, ele prevê que eu vou continuar pagando, eu posso continuar pagando a minha guia no regime único, só que a transferência ela vai ser limitada nos dois casos, ICMS, PIS e COFINS, em relação ao tributo da CBS do IBS, pago, inclusive, o que foi efetivamente pago dentro do Simples Nacional. E, no nosso entender, isso causa um desequilíbrio de competitividade. E eu trouxe aqui um exemplo para a gente fazer uma simulação e trago um exemplo do setor de serviço, que a gente entende que, apesar da FEComércio representar comércio e prestação de serviço, o setor de serviço na grande maioria, além de ser a grande maioria optante do Simples, ele frequentemente está no meio da cadeia. De comércio, então, a gente não tem dúvidas, comércio varejista,
ele não seria impactado. Claro que fazendo simulações pode ser vantajoso para ele optar pelo novo sistema, mas ele não vai sofrer essa pressão de exclusão do Simples Nacional. O comércio varejista não é impactado. O comércio atacadista, eventualmente, pode ser impactado, mas aqui eu gostaria de trazer exemplos do setor de serviço. E aqui trago um exemplo do anexo 3. Então, uma microempresa, nessa simulação, que tem um faturamento mensal de R$25 mil, então, quanto ele paga de alíquota afetiva hoje? 8,8. Então, ele paga hoje, uma micro e pequena empresa, paga R$2 mil de Simples Nacional. Então, nesse cenário, essa micro e pequena empresa, quanto ela transferiria dos novos tributos se ela decidir ficar integralmente dentro do Simples Nacional? Ela vai pagar cerca de R$900 aí de transferência de crédito. E ela pode ser pressionada a gente imagina, como meu colega disse, é uma micro e pequena empresa, ela não tem chances de negociação, especialmente prestadora de serviço, elas têm contrato continuados, então ela tem preço fixo e do dia para a noite, ela mesmo que gere o crédito, essa negociação não é tão simples assim. Então, ela pode ser pressionada para excluir os novos tributos. E o que vai acontecer neste caso? Então, ela ficaria num sistema híbrido. Então, ela pagaria IBS e CBS no regime não cumulativo e ela manteria o Simples Nacional apenas com relação ao imposto de renda, contribuição social e contribuição previdenciária patronal. Nesse mesmo exemplo de faturamento de R$25 mil, ela manteria, então, a alíquota do Simples Nacional somente no imposto de renda, contribuição social e previdenciária e pagaria, então, na alíquota do IBS e CBS, no regime não cumulativo, claro, de 28%. Então, ela vai pagar o mesmo imposto que uma empresa grande. Isso que é o fato. E o que acontece, especialmente na prestadora de serviço? Ela não tem grandes insumos. Claro, 28% não é a alíquota efetiva. A gente está falando no regime não cumulativo. Mas o que acontece na prática na prestadora de serviço? Ela não tem grandes créditos. Nesse exemplo que eu trouxe um crédito aí para ser considerado despesa de aluguel, material de consumo, insumos, cerca de 20% aí do faturamento dela. Então, nessa simulação, ela passaria de pagar, no cenário de pagar R$2 mil de Simples Nacional, ela passaria para pagar R$6 mil. E daí sim ela iria transferir o crédito integral aí de IBS e CBS, garantindo a competitividade. Mas a que preço isso, né? Ela, nesse caso hipotético que eu trouxe para os senhores, ela teria um aumento de 228%. A gente está assegurando o tratamento diferenciado e favorecido para essas microempresas? Será que a gente está? Não nos parece que é verdade. Eu trouxe outro exemplo aqui com relação ao anexo 4. Aqui agora uma empresa de pequeno porte, com faturamento mensal de 100 mil. Ela tem uma alíquota efetiva, nesse exemplo, de 10% do Simples Nacional. Ela recolhe R$10 mil e quanto ela vai transferir de crédito? Cerca de R$6 mil, nesse exemplo. Agora, nessa hipótese também, aí, que ela for compelida, claro, ela não, por opção, ela não faria isso, principalmente serviço que não tem quase crédito, já que a maior despesa é folha de salário e não gera crédito. Então, nesse exemplo hipotético, ela é compelida aí, por questões negociais, de excluir os novos tributos. Então, que cenário que ela ficaria? Aqui também considerei umas despesas de 20% sobre o faturamento. Então, de R$10 mil, ela passaria a pagar R$26 mil e aí sim transferia o crédito integral, garantido a competitividade. E aqui na simulação, um aumento de R$146. Quais são os pleitos da FEComércio para corrigir essa distorção? Garantir a transferência de crédito. A gente tem, então, duas propostas já apresentadas por alguns senadores. No primeiro cenário, a garantia de crédito integral com relação ao CBS, que é nada mais que garantir a regra atual. Hoje, com relação a PIS e COFINS, você comprando de uma micro e pequena empresa, é garantido o crédito integral. Então, o que se busca nessas emendas, nas emendas já apresentadas pelos senadores Beto Martins e Irajá, a 606 e a 1042, na qual a gente já parabeniza a iniciativa dos senadores, sensíveis e preocupados aí com a competitividade dessas micro e pequenas empresas. Então, a gente já tem essas emendas apresentadas. Uma outra alternativa, então, já que a gente está falando no sistema de pagamento de tributos e que o Simples Nacional recolhe uma guia única, um regime único, que se transfira o crédito integral do que foi totalmente pago pelo Simples. Então,
tudo que ela pagou na DAS que gere um crédito. E a gente já tem emendas nesse sentido, a emenda dos senadores Messias Jesus e Alan Rick, a 284, 627, 761, já estou finalizando, senador. E aqui o texto, então, é apresentado pela FEComércio, com outras entidades, inclusive, e contempladas naquelas emendas, onde a gente busca aí minimizar o impacto da reforma tributária para as empresas, para as micro e pequenas empresas que estão no cenário, no meio da cadeia, e especialmente para as empresas prestadoras de serviços. Obrigada, senador. Eu quero agradecer, Sabrina e o Mário, para vocês ocuparem a primeira, para a gente chamar aqui. Senador, só fui citado aí, eu queria... Posso falar um minutinho? Já pode ir para cá, Bruno. Sabrina, obrigado. Só para a gente... Posso? Posso Sim, falar? Pode falar. Olha, eu ouvi bem o Marco Sintra, agora, não preciso concordar com ele em tudo. Tá? O ponto não tem a menor lógica você admitir que no meio da cadeia o IVA não seja neutro, que vai ter um aumento de preço e aí a demanda vai cair, sendo que eu posso aproveitar o crédito. As empresas compradoras são racionais. Tá? Aquele exemplo que foi colocado ali, de uma empresa de limpeza, acho que é muito... Tem muita gente que já entendeu. O que hoje se paga, pouquinho, vira custo para o contratante da limpeza, se ela é uma empresa tomadora de crédito. Agora, ele vai pagar mais e ele vai se creditar de tudo, então ele fica mais barato. Não tem redução de demanda no meio da cadeia. O que eu concordei é que, na ponta, se houver aumento de preço, aí vai ter elasticidade de demanda e diz também que existe elasticidade de renda, não é só elasticidade de preço que opera na economia. Tá? Agora, no meio da cadeia, a gente tem que admitir que as pessoas são racionais e sabem que se eu estou pagando 28 de IVA, eu vou pegar aquele 28 como crédito. Né? Então, no meio da cadeia, eu não concordo que tenha redução de demanda, não. Obrigado, Mário. Eu agradeço peço vocês para ocuparem ali a primeira fileira e convido aqui o Jael e o Bruno, né, que falta aqui. Jael, não, pode cair. Jael Antônio, que é o representando aqui a Federação do Comércio, e ele também é o presidente do Sindobar. E o Bruno, já vou passar, Jael, para você fazer as suas considerações. Bom dia a todos e a todas. Obrigado aí pelo convite para a FEComércio participar. Também sou vice-presidente lá. Presidente do Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes. Na verdade, as FEComércio, elas estão trabalhando uníssonas nesta questão que foi apresentada aqui pela senhora Sarina. Nós todos concordamos que, se não houver um aproveitamento de crédito, o sistema simples nacional, ele vai quebrar todas as empresas. É assim que a gente pensa, bem claramente. E, agregando isso que eu acabei de falar aqui, senador, a palestra que o senhor fez para a gente essa semana, o senhor mesmo colocou lá o que significa essa reforma, né? É um problema, é quase que um manicômio a gente tentar entender ela completamente. E com relação ao simples, é isso mesmo que a gente pensa. Nós precisamos ter um tratamento diferencial para o simples, porque se isso não ocorrer, apesar da oportunidade e opção da pessoa sair do simples e adotar outro regime, é uma decisão que será muito mais difícil, muito mais complexa. Então, a minha presença aqui, representando a FEComércio do Distrito Federal, é exatamente para ratificar isso que a nossa FEComércio de São Paulo apresentou hoje aqui. Era isto. Obrigado, Jael. Obrigado, Jael. Passo imediatamente ao Bruno, que é advogado e especialista também em direito tributário. Bom dia, senador. Em nome de quem cumprimento todos os demais componentes da mesa.
Hoje, na verdade, eu estou retornando por conta de uma impossibilidade de participar da reunião de terça-feira. Então, o tema que eu vou tratar aqui é um pouco diferente dos que foram tratados pelos demais participantes. Vou retomar o tema da Zona Franca. Tá, perfeito. Agradeço a gentileza do senador em autorizar esse retorno, a gentileza da equipe do senador também em permitir. E, na verdade, eu gostaria de tratar de 2 temas que não foram discutidos na semana passada, desculpa, na terça-feira passada, em relação à tributação da Zona Franca. Só para fazer uma recapitulação antes de entrar, foi elogiável bastante a postura do Senado e da Câmara dos Deputados na aprovação da Emenda Constitucional 132, no que manteve a Zona Franca. Então, apesar da extinção de diversos regimes privilegiados, regimes beneficiados e regimes diferenciados de tributação, esta casa manteve a tributação diferenciada em relação à Zona Franca, em relação ao Simples, esses regimes favorecidos. E a questão da Zona Franca é bem conhecida, foi bastante debatida na reunião da última terça-feira, do como a Zona Franca é relevante para a região norte. Acho que pode passar o meu próximo slide. Tivemos aí um crescimento da renda per capita de Manaus, quando comparado a São Paulo, havia uma diferença de 7 vezes, que cai para... ele está comigo? Você consegue passar? Tá bom, obrigado. Tá bom. Que reduz para menos de 2 vezes com a instituição da Zona Franca. A participação do Amazonas no PIB aumenta vertiginosamente com a criação da Zona Franca, de 0,3% em meados dos anos 70 para 1,6%, então um crescimento mais de que quintuplicou. E a região norte é efetivamente colocada no mapa da indústria nacional, possibilitando, por exemplo, que Manaus chegasse ao 8º PIB brasileiro. Aqui é só para dar uma contextualização da importância da Zona Franca e da necessidade de, atendendo ao artigo 92, que o projeto de lei 68 ele realmente garanta o diferencial competitivo da produção industrial na Zona Franca. O PLP ele traz muitas alterações, muitas disposições em relação a isso, mas o que eu quero ponderar é em relação aos produtos intermediários. Hoje eles representam 30% do faturamento da Zona Franca e eu acho que existem algumas melhorias a serem feitas em relação a esse tema. Eu vou pontuar, o primeiro ponto eu acho que é o mais relevante, que é a questão dos créditos de IPI nos produtos intermediários. E aqui eu dou alguns exemplos: embalagens, concentrados, autopeças. Hoje, por força de 2 dispositivos normativos, Lei 9779 e o Decreto 1435, é assegurado crédito de IPI na aquisição de produtos isentos. Então, adquirir um produto isento, o adquirente tem direito a um crédito presumido de IPI. Só que isso é objeto de bastante contencioso tributário hoje em dia, porque há alguns entendimentos da Fazenda no sentido de que esse crédito ele deve ser estornado no caso de saídas isentas, de saídas tributadas a alíquota zero ou de não tributadas. E esse é um ponto que não veio exatamente tratado no PLP 68. Tudo bem, o PLP 68 está focado em IBS, CBS, tem algumas disposições sobre a redução de alíquotas do IPI. O PLP ele traz aquela regra de zerar o IPI para os não competidores da Zona Franca ou aqueles que tiverem alíquota de até 6,5% na TIP, mas ainda assim persiste alguma dúvida em relação ao direito à manutenção desse crédito. Por quê? Porque o PLP justamente ele não trata do aproveitamento desses créditos, então aqui tem essa preocupação da Zona Franca na aquisição desses bens e da manutenção do IPI. E eu te trago, na verdade, uma questão muito particular de 2 setores, e o setor automotivo e o setor de bebidas açucaradas. Por quê? Porque esses 2 setores serão objetos do imposto seletivo. E o texto da emenda constitucional que eu replico aqui, ela também determina que quando houver incidência do imposto seletivo, não haverá incidência cumulativa do IPI. Então, a partir do momento que essas indústrias que serão objetos do imposto seletivo adquirem produtos que tinham a tributação do IPI, a saída dessas indústrias é não tributada pelo IPI, porque vai ser tributada pelo imposto seletivo.
Então, o nosso receio é essa dúvida quanto à possibilidade de aproveitamento do crédito do IPI que veio em cima dos insumos dessas indústrias que terão bens tributados pelo imposto seletivo. Então, esse é um ponto que gera algum questionamento, que gera alguma insegurança. Existe uma alternativa, foi uma emenda apresentada pelo senador Messias, a emenda 985, que, na verdade, ela aumenta o percentual de redução do IPI, o percentual de alíquota zero do IPI, que hoje tem alíquotas de 6,5% para 8%. Esses 8%, por exemplo, abrangeriam os concentrados. Então, tendo a alíquota zerada para os concentrados, há o crédito presumido de 6% de CBS, o que resolveria essa questão. Mas, salvo isso, salvo se for acatada essa previsão, a gente não tem uma regra que garanta o crédito presumido do IPI para esses bens que serão tributados pelo seletivo. E um segundo ponto que eu trago é em relação à tomada de crédito presumido do IBS na aquisição dos insumos produzidos localmente. Qual que é o contexto aqui? O artigo 444 do PLP, ele concede crédito presumido do IBS, daí tem aquela variação de 7,5% a 13,5% a depender da origem, para as empresas da Zona Franca que adquirem bem industrializado de fora da Zona Franca. Eles entram na Zona Franca com alíquota zero. Em outro dispositivo, se estabelece que a redução a zero das operações entre indústrias da Zona Franca com crédito presumido de IBS, desde que o bem seja utilizado para incorporação na produção de bens finais. E é esse finalzinho do artigo 446 que nos preocupa. Por quê? Eu trago aqui dois exemplos de duas situações. Então, imaginemos na linha de cima, uma indústria da Zona Franca adquire um insumo industrializado de fora da Zona Franca para a produção depois de um produto final. Então, entra com a alíquota zero na Zona Franca, tem o crédito presumido de 7,5% a 13,5%, a depender da origem. Posteriormente, na operação dentro da Zona Franca, a alíquota é zero, mas você tem esse crédito presumido do artigo 446. O problema é em cadeias mais longas, que é a linha de baixo. Porque quando a gente tem uma produtora de um determinado insumo comprando de outra produtora de determinado insumo na Zona Franca, não entra naquela previsão do artigo 446 de utilização para incorporação na produção do bem final. O bem final ele só vem numa etapa posterior. Então, a nossa preocupação é isso, dessa terceira indústria produtora de insumos, não ter o crédito presumido quando compra da outra indústria produtora de insumo. E o que ela vai fazer? Vai comprar de fora da Zona Franca. Então, aí a gente acha que tem um desestímulo para o consumo interno em cadeias mais longas dentro da Zona Franca. Outros pontos relevantes foram debatidos, eu acho, na semana passada, não vou insistir nisso, aquela questão do prazo de 180 dias, o Rony falou bastante em relação a isso, e eu acho que houve uma melhoria muito boa nos créditos presumidos de IBS, né? A Câmara já trouxe uma redação melhor, que antes se presumia aquele diferença da média dos benefícios. Hoje já foi trazida uma regra que mantém o que hoje é garantido para a Zona Franca, só que reduz em 1/3. A gente queria até ter acesso a esses cálculos. Pelas contas que muitas indústrias de produtos intermediários fizeram, o ideal seria uma redução só em 4/5 para manter o diferencial competitivo atual. Então, são esses dois pontos, eu acho que não foram tão debatidos na reunião de terça-feira e que eu gostaria de trazer, inclusive, para ouvir da Fazenda, se tiver interesse em se manifestar, mas para a garantia desse diferencial competitivo da Zona Franca. Senador, agradeço novamente a gentileza. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Bem, o Thomas acho que já falou, né? Está conectado? Não, né? Acho que ele falou aqui ontem. Bem, tem algumas perguntas aqui que chegou pelo E-Cidadania. Vou ler aqui e depois nas considerações do Rony, se tiver alguma questão aqui. Júlio, do Paraná, pergunta: quais as alíquotas IBS e CBS que serão aplicadas sobre a receita das empresas do Simples? Haverá majoração das atuais tabelas? Princípio. Bem. Lucas, de Santa Catarina: a terceirização possui alto custo de folha e não gera crédito. Dessa forma, o IVA irá majorar seu custo.
Como podemos reduzir esse impacto? Gabriel, de Minas Gerais. Como a reforma tributária vai impactar a competitividade entre empresas do Simples Nacional e as que utilizam terceirização? O Darlan, da Bahia. Existem estudos ou dados que demonstram o impacto da reforma em setores específicos que dependem de terceirização? A Luana, de São Paulo. Como as empresas de serviços terceirizados do Simples podem se preparar para a reforma? Isabel, do Espírito Santo. Quais medidas a reforma tributária adotará para proteger a competitividade das pequenas empresas no Simples Nacional? O Marcos, de Santa Catarina. A reforma prejudicará indiretamente as empresas do Simples Nacional em função dos créditos? Haverá algum incentivo para permanecerem no Simples Nacional? Tem o comentário da Raíssa, do Mato Grosso. A reforma tributária pode simplificar a carga para as empresas do Simples Nacional, mas também traz desafios para as de terceirização. William, de Rondônia, pergunta: com a reforma haverá aumento da carga tributária na empresa do Simples Nacional? A Lilian, de São Paulo. A reforma tributária prevê alguma proteção específica às empresas do Simples Nacional? Se sim, quais? E a Letícia, de São Paulo. Quais são os obstáculos que as empresas do Simples Nacional podem enfrentar com uma possível transição para um novo regime tributário? E comentários aqui, o Carlos, do Rio de Janeiro. A empresa do Simples e MEIs devem ter sua carga tributária reduzida a zero, pois já pagam impostos em demasia. Rodrigo, do Rio Grande do Sul. A reforma pode trazer desafios para a competitividade e sustentabilidade das empresas, especialmente em relação à geração de empregos. Vou passar então para o Rony fazer suas considerações. À vontade, pode ficar à vontade, é que você tem um papel importante aqui até para convencer a gente que está tudo certo. Bom dia novamente, pessoal. Primeiro, azeitar algumas relações pessoais aqui, porque isso passa, né? Mas as relações continuam. Dizer ao professor Marcos Sintra que eu também, quando percebi que, depois de tantos anos de amizade com ele, acabei ficando do lado oposto da mesa, eu me senti constrangido, me senti mal, mas como a gente tem muito fundamento técnico do que vem fazendo, né? A gente vem mantendo a palavra, mas, de fato, eu também, professor, fiquei bastante chateado quando percebi que a gente estava do outro lado da mesa, mas dizer que as críticas são sempre bem-vindas, né? Porque se você quiser fazer mal a uma pessoa, é não criticá-la, não apresentar um outro lado, um outro ponto de vista, e é na soma das antíteses que a gente chega a uma tese, a uma conclusão melhor. Então, dizer que as críticas são sempre importantes, e também ao Felipe pedir perdão aqui por ter retrucado no meio da apresentação, fui pego de surpresa, mas não é nada educado pedir perdão e colocar a Receita e o Ministério à disposição do CFC e de todas as entidades para a gente buscar melhorias. Eu não vou repetir o que já foi dito, né? Não vou repetir, vou parabenizar o Mário Sérgio pela excelente e didática apresentação, com a qual eu concordo. Não teria feito melhor se eu tivesse tentado colocar em apresentação. Então, eu vou passar só rapidamente pelos principais pontos aqui, relativos ao Simples. O que eu acho que ficou muito claro e que não é tão claro assim para a sociedade, não é tão claro atualmente, é que as empresas do Simples sofrem um resíduo tributário relevante nas aquisições. Geralmente a pessoa, quando olha quanto paga de tributos, olha só aquela alíquota pequena que vem, ou nem tão pequena, né? Pequena no início, mas nem tão pequena no final ali das faixas. Então a pessoa só olha aquilo ali, mas é extremamente importante considerar que todas as suas aquisições vêm tributadas por PIS/COFINS, ISS, em alguns casos, ICMS e IPI. E aí você soma tudo isso, às vezes um não entra, outro entra, mas tudo isso forma um resíduo que não é desprezível. É muito relevante sobre as aquisições da empresa do Simples. Então, qual é a carga de uma empresa do Simples? Hoje será no futuro. É a soma do resíduo com o que ela paga de débito
sobre a sua receita mensal. Esta é a carga. Isto precisa ficar claro até para as próprias empresas, e eu acho que esse debate está esclarecendo. O que é relevante? O Simples, pensando só nos tributos que serão reduzidos ou afetados aqui pela reforma, o Simples é favorável ou desfavorável a partir da comparação entre o resíduo e a carga na saída. E as empresas farão essa análise no futuro. A partir da entrada do IBS e da CBS, quais empresas permanecerão no Simples Nacional? Eu vejo duas permanecerão para IBS e CBS, né? É importante esclarecer que todos os outros tributos, uma frase dessa cortada e jogada nas redes sociais pode dar estrago. Todos os outros tributos permanecem exatamente como estão. Apenas IBS e CBS têm a opção para o optante pelo Simples excluir e fazer apuração pelo regime geral. Quem vai continuar integralmente no Simples? Aquele que vai fazer a conta do resíduo e vai perceber que, olha, eu tenho menos resíduos do que a alíquota final na saída. Eu pago menos. Eu sou beneficiado. Quando eu comparo o que eu pago de carga na entrada e o que eu tenho de débito na saída, se eu tenho menos carga, eu continuo beneficiado por estar no Simples, porque a minha carga é menor. E esse vai ficar exatamente como permanece hoje. Também continuará aquele que não sofrer pressão do mercado. O mercado dele, já foi dito aqui, consumidor final ou adquirentes de menor porte, adquirentes de uma relação de confiança, o que não sofrer pressão de mercado também vai continuar. Por outro lado, quem é que vai alterar e optar por retirar IBS e CBS do Simples e colocar na regra geral? Aquele que vai calcular os seus resíduos e vai descobrir que ele tem muito mais resíduos do que créditos que ele gera para frente. Ele vai falar, olha, estou pagando para estar aqui em relação ao IBS e CBS. Esse vai falar, eu não quero continuar. Se eu optar pelo o regime geral, quando eu comparar meus créditos com o débito que eu terei no regime geral, se isso for favorável, ele vai optar por ir para a regra geral. E também aquele que sofrer pressão do mercado, e aí a segunda hipótese que foi comentada aqui, no meio de cadeia. Está no meio de cadeia, é uma boa medida de redução de custos para quem toma as compras e serviços bens e serviços do Simples, é que ele me gere crédito integral, porque isso irá reduzir o meu custo. Isso é uma análise casuística, é uma análise dispersa, e que terá vários resultados, mas nós entendemos que o modelo que nós propusemos permite aquele que, por diversos fatores, considera favorável continuar no Simples e nada vai mudar. É importante salientar que nas aquisições do Simples, nas compras, nós entendemos que, de um lado, haverá uma alteração de preços relativos e a transição prolongada dos tributos objetiva, entre outras coisas, permitiram a acomodação lenta, gradual dos preços, né? Porque virar a chave integralmente dos dois tributos poderia gerar uma alteração de preços relativos mais significativa, mas a gente vai virar até 2032 a chave. Ou seja, a gente terá muitos e muitos anos para que o mercado vá gradativamente incorporando os novos preços relativos. Então, preço relativo de entrada será um efeito de anos de transição. Segundo fator na entrada, fim da substituição tributária de FAO e monofásico. Isto é muito relevante e, assim, eu passei anos recebendo empresas do Simples, associações, lutando arduamente para acabar com a substituição tributária, porque ela onera muito as empresas do Simples.
Então, não pode ficar de fora do debate este fato, porque a gente vem há anos discutindo isso. Já recebi inúmeras e inúmeras vezes representantes de categoria. Tudo isso contribui para, talvez, uma redução de custos na entrada. Quando eu vou para a saída, já foi muito bem explicado aqui que depende se o meu adquirente é do consumidor final ou regime geral. E também já foi explicado que haverá uma alteração de preços, hora para mais, hora para menos, para o consumidor final. Precisa ser incluído nesse debate o cashback, porque haverá uma devolução de tributos. E isso também será um fator que influenciará na escolha das empresas, na escolha do consumidor. Digamos, uma variável exógena aqui a análise do Simples, mas que é muito relevante na venda consumidor final. E na venda intermediário, nos parece que, apesar de ter alterações de preços, como eu terei crédito integral de tudo agora, tudo, a gente terá uma redução de custos relevante na contratação de empresas do Simples, realmente relevante. E aí eu entro em setores específicos que foram citados aqui, inclusive nas perguntas dos internautas, setor de terceirização, setor de serviços, limpeza, segurança, call center, profissionais liberais e TI. Todos esses serviços, como regra, mas quase geral, quase absoluta, prestam serviços para outras empresas. Limpeza, segurança, call center. Nenhum consumidor final contrata call center, né? E profissionais liberais, aí sim, tem alguns prestadores, mas eles têm a redução específica de alíquota. Mas pensando em limpeza, segurança, call center, tecnologia da informação, que já foi amplamente explanada aqui pelo Dr. Mário Sérgio, essas prestam serviços para outras empresas que terão crédito. Haverá alguma alteração de preço? Sim, mas com certeza haverá redução de custos para quem compra, porque hoje contratar o serviço de limpeza, só para dar um exemplo do PiscoFins, que é a minha especialidade, se eu contrato a limpeza da minha empresa como um todo, não dá crédito. Agora, se eu contratar uma empresa, fizer um contrato específico para limpar só a planta industrial, aí talvez ele consiga crédito. Ou seja, na grande maioria dos casos não há crédito. Segurança, aí não haverá crédito. Call center também, a não ser que um outro call center contrate um call center. Fora essa hipótese, em nenhuma outra hipótese haverá crédito. TI depende se o bem é utilizado, o serviço, o software, na produção diretamente, como, por exemplo, um software de gerenciamento das máquinas produtivas, esse daria crédito. Os demais, não. E assim a gente poderia ficar aqui durante muito tempo dando exemplos do que hoje não dá crédito e passará a dar crédito integral com uma inevitável redução de custos para quem compra, para quem adquire. Se há redução de custos no meio de cadeia, a economia nos diz que em algum momento isso chegará à redução de custo do consumidor final, que vai gerar aumento de renda do consumidor final, que retroalimentará a economia. Então, nos parece que o sistema montado que permite aquelas empresas que por análise, queiram ir para a regra geral, elas o possam fazer sem abandonar o Simples, mantendo o Simples, nos parece que equaciona o sistema, conquanto apresente desafios. E aí é uma segunda parte, uma parte até mais institucional. A gente sabe dos desafios e está aberto, e a gente tem feito reuniões, tem feito para ajudar o Congresso Nacional, porque toda decisão, toda autoridade sobre esse tema está aqui no Congresso Nacional. Mas para, em conjunto com os setores, propor medidas de simplificação, medidas de melhoria operacional para as empresas do Simples. E aí a gente tem
dois desafios bem mapeados, que são durante a transição, que a gente terá não só para empresas do Simples, mas para todas as empresas, um desafio aí de convivência, né? E a gente pretende fazer o melhor possível e a gente está aberto para negociar, temos feito negociações e com certeza haverá negociações operacionais e, eventualmente, sugestões conjuntas, né? Caso a gente tenha chegado a alguns consensos, sugestões conjuntas a essa casa de melhoria. Também obrigações acessórias, o quanto a gente puder simplificar, a gente deseja. Então, a nossa integração para, inclusive, aí especialmente as entidades, CFC e as entidades representativas, a gente tem tentado e com certeza permanece à disposição, e é nossa intenção real, verdadeira, de fazer o melhor sistema operacional, o sistema mais simples, o sistema mais autorrealizável possível, né? Porque hoje a gente está na era do mobile, que o pequeno contribuinte quer ele mesmo acompanhar ali, e a gente tem tentado, vai continuar tentando simplificar. Um ponto que não foi abordado aqui, mas a gente está tentando, em conjunto com a sociedade, oferecer alguma sugestão de melhoria a esta casa, em relação à opção para apurar o IBS e a CBS por fora, o melhor regramento possível para que as empresas do Simples tenham a melhor regra e que lhe favoreça o máximo possível para poder fazer essa opção de ir para o regime geral ou voltar caso conclua que não foi uma boa escolha. Muito rapidamente aqui, pontos principais das falas dos meus colegas. Em relação ao que o Dr. Felipe colocou, eu só queria salientar que um ponto que é relevantíssimo. O crédito presumido, ou ficto, né? Na verdade, hoje não é ficto nas aquisições de empresas, uma empresa do lucro real hoje contratando uma empresa do Simples. Eu tomei a liberdade de trazer os números da apresentação do Dr. Felipe. Pago pela empresa do Simples, 806. Crédito apurado pelo tomador, R$ 12.025. Assim, alguém tem que ser o da calculadora, alguém tem que dizer, olha, paguei 800 e gerei crédito de 12 mil, alguém vai pagar. Né? 11 mil reais não vão ficar no limbo, alguém vai arcar com esse custo. Quem é, no caso do IBS e da CBS? O sistema, né? Porque tem uma alíquota de referência que necessita devolver ao governo a arrecadação atual. Então, 11 mil reais que surgiram não ficarão impunes, digamos assim. Alguém vai arcar, esse alguém a sociedade como um todo, porque essa diferença vai para a alíquota de referência e será espalhada por toda a sociedade. Infelizmente, essa é a verdade, não tem como não dizer isso. Uma outra opção que foi colocada na mesa da doutora Sarina, que seria dar a quem contrata a empresa do Simples o crédito pelo que a empresa pagou na DAS, né, na declaração mensal do Simples. De novo, uma empresa do Simples, aí não só para IBS e CBS, eu somo todos os meus tributos e pago, ao invés de 800, nesse exemplo, eu pago R$ 2.500 mensal no Simples. E aí a sugestão é dar esses R$ 2.500 de crédito para quem contratou aquela empresa. Em outras palavras, esta empresa do Simples não terá pago nenhum centavo para o sistema tributário nacional. Então, esses 2.500, foi que eu dei de exemplo aqui, não serão recolhidos em nenhum momento, e o sistema tributário, nossas contas públicas, a alíquota de referência da CBS, nesse caso, pensando só em CBS, teria que arcar com esse custo. Não há outro caminho, infelizmente não tem outra solução. Esta casa é o ambiente adequado para fazer essa discussão, para ponderar os valores. Não estamos dizendo de maneira alguma que não há fundamento, que não há
validade dos argumentos, só estamos dizendo que há um custo, sempre um custo, e que há uma quebra da lógica do IVA, que é do valor pago que gera o crédito. E aí nós entendemos que naqueles mercados em que seja interessante gerar um crédito cheio, vale a pena ir para a regra geral, e a gente precisa incluir na análise que não só para o simples, mas para toda a sociedade, um dos objetivos centrais da reforma tributária é simplificar esse operacional das empresas, né? Esses dias eu tive com uma empresa multinacional e aí, só para compartilhar, a frase dele foi a seguinte, e a gente ouve isso todo dia: eu tenho mais operadores tributários no Brasil do que somando o resto do mundo inteiro. E é uma empresa com atuação em mais de 30 países. Somando os 29, não é menor do que a equipe brasileira. E nossa tentativa diuturna na reforma é de fazer uma conta corrente para o contribuinte. De um lado, eu vou ter todos os débitos que ele mesmo informa. Ele emite a nota fiscal, está dizendo que fez uma venda com uma alíquota de X% devido Y. Ele me disse, nós vamos mostrar, vai ter um painel, conta corrente bancária, os débitos que você está me dizendo que efetuou. Então, aqui, os créditos que decorrem das suas aquisições. Lembrando que tudo dá crédito. Então, é só pegar todas as notas destinadas àquele contribuinte e botar na esquerda aqui, olha, todas as notas que foram destinadas a você esse mês são essas aqui. E o que já foi pago, porque agora o crédito só ocorre com o pagamento, é esta coluna aqui. Então, como é que vai apurar o débito? Já vai aparecer para ele lá embaixo. Todos os seus débitos do mês, menos estes créditos que já foram pagos e, portanto, estão validados, esse valor a pagar. Se você quiser, pode alterar como você quiser, porque é uma declaração do contribuinte. O extrato é só um auxílio para ele. Pode alterar do jeito que quiser, porque é dele. Então, isto valerá para Simples e para todas as outras empresas. Então, nós esperamos uma simplificação brutal, absoluta para todos, de maneira que esperamos que as empresas do Simples que optem por levar IBS e CBS para a regra geral consigam atuar de maneira tranquila, eu não sei se posso dizer, mas de maneira muito razoável, muito possível, e estamos plenamente abertos a sugestões de melhorias para que esse sistema, para aquela empresa que vá para a regra geral, fique o mais simples, palatável possível. É claro que é importante ter uma ótica de quem está do outro lado utilizando, e nós estamos plenamente abertos e desejosos de receber essas sugestões. Por fim, acho que já falei, senador, da terceirização, pegando aqui pelas perguntas. A maioria das perguntas foram relativas à terceirização. Terceirização sempre é fornecida para uma outra empresa. Esta empresa que toma a terceirização terá crédito integral, independente do serviço contratado. Então, haverá uma redução de custos para quem, em relação ao que a gente tem hoje, para quem contrata estes serviços. É bem nítido, bem evidente que se eu pago 28, vamos pegar a alíquota mais alta cogitada, vamos pegar 15, né? Vamos sonhar 15. Eu pago 15 ao meu fornecedor e vou ter crédito de 15 que eu vou abater do meu débito futuro. Eu não estou pagando por isso. Isto é o resumo do IVA. O IVA foi criado pensando exatamente em... Tem uma expressão em inglês, mas que é passar pelas as etapas econômicas e só tributar o consumidor final. Foi para isso que o IVA foi criado. Esta é toda a teoria do IVA. Então, tranquilizar aqueles que prestam serviços terceirizados. Para quem contrata vocês, haverá uma melhoria. Talvez o preço pode ter uma alteração, não vou dizer que para mais, porque em muitas situações vai para menos. Alguém comentou aqui, a doutora Sarina, de que apenas 20%
de créditos. Olha, a gente pode depois aprofundar esses números, mas os levantamentos que a gente tem lá na Receita Federal e a gente recebe as declarações dos contribuintes, é que somente um profissional liberal teria apenas 20% de créditos. A gente já fez esses estudos, pegou aqueles setores que são ditos como, olha, aqui só tem mão de obra. Quando a gente vai olhar, a sociedade é cada vez mais informatizada, mais tecnológica e, por incrível que pareça, não vou citar setores aqui, porque senão depois fica parecendo que eu tenho alguma coisa. Não tenho nada, mas nossos estudos mostram, e a gente pode trazer aqui numa outra oportunidade, que setores que são alardeados como... Olha, só tem mão de obra e mais nada. Não. 40%, 45% de aquisições que dariam crédito. Quem fica com essas aquisições de somente 20% de crédito? Sem dúvida nenhuma, um profissional liberal. Esse sim, ele tem ali um computador, tem poucos, mas esse tem redução de alíquota, uma redução de 30% na alíquota. Em alguns casos vai ser mais que suficiente, vai ficar melhor. Em outros casos vai ficar igual, em outros pior. Mas eu tenho certeza que o adquirente desse serviço vai estar numa situação melhor, porque ele vai ter crédito integral da aquisição desse serviço, inclusive dos profissionais liberais. Estou falando demais, me desculpe. Viu, Rony, mas só para... Você falou de profissional liberal, como eu sou contador, me senti no direito de usar o artigo 14 aqui. Não é? Veja bem, nós pagamos hoje, na prática, vou botar 3,65, vou rodar para 4, porque o ISS a gente paga como profissional liberal. Então, não é o 5 nem 2. Mas vamos botar 5%. A gente paga 5 hoje. Lógico que se eu vou faturar para uma empresa, e se for 28, eu vou faturar com 28 de imposto. Lógico, faturando o mesmo valor, ou até mais, que o contador precisa de realmente um reajuste violento com essa mudança. Então, veja bem, eu vou ter que aumentar de 5 para 28. Se o cara vai aproveitar o crédito ou não, tudo bem, mas na prática eu estou aumentando o preço. E ele vai questionar esse preço, essa é que é a questão. O cara vai dizer, não, aí por mais que eu tenha 30% lá, né, ainda tem um aumento significativo. O cara vai chiar com o preço, não tenha dúvida, mesmo que tenha o crédito. Sim, então vamos fazer análise. Aí eu posso fazer o quê? O senador está aqui do lado, não estou perseguindo ninguém. Pegar o contador, que hoje, serviço que ele quer receber, R$100 pelo serviço. 5% de tributação. Ele cobra quanto? 105 para quem o contrata. Isso. Quem o contrata, então, tem o custo de 105. Aí amanhã, com a reforma tributária, ele quer continuar os 100, o débito é 30% a menos. Alguém calcula aí, por favor, 28 menos 3%. Bota 18 aí, bota 18. 28 menos 3%, é 30%, né? A redução aí, 70%, 19,6%. Então, ele vai colocar no preço dele 19,6%. Não significa que ele vai pagar 19,6%, porque ele vai ter 20% aí de créditos. Então, ele vai ter lá, ele contrata um software e, convenhamos, né? Boa parte contrata um bom sistema de software. Se não tem um sistema, não contrate esse contador aí. Ele contrata o software, ele tem a impressora, ele tem o aluguel, ele tem uma estrutura. 20% talvez seja barato. Energia elétrica, e assim vai. O aluguel do carro, o boy que ele manda buscar, 20% tá pouco aí, né? Mas vamos pelos números da doutora Sarina. O contador, carga sobre ele 19 menos 20% de 19. Alguém calcula aí, por favor. Agora, quem contratou o contador, lembra que pagava 105 porque não tinha crédito. Agora ele vai pagar 119, mas vai ter crédito de 19. Qual o custo para quem contratou o contador? R$100. Caiu de 105 para 100. E outra, todos os contadores... Essa mágica, eu aprendi que matemática 2 mais 2 é igual a 4. Não é 2, não é 5 nem 6, porra. Mas quem vai contratar o contador? Quem vai contratar o contador vai falar, alguém aí pode me vender sem tributo? Não existe esse que vai vender sem tributo. Todos vão botar. E quanto vai sobrar para mim no final? R$100 de carga.
porque os 19 me dão crédito e quando eu tiver um débito, eu vou fazer o débito lá de 30 menos 19, que é crédito. Ele não paga. O que o contabilista, né, vamos usar o nome correto, né, profissional... Mas profissional da contabilidade. O profissional de contabilidade pagou, recolheu o sistema 19, mas quem o contratou vai recuperar o que ele pagou. Então, a carga cai de 105 para 100. E o principal, esta alteração é para todos os contabilistas. Então, ninguém vai ficar de fora do mercado, porque resolveu, todos os contabilistas vão sofrer a mesma alteração em 7 anos. Senador, acho que isso precisa ficar... a gente vai ter agora, em 2027, só menos de 1/3 da entrada, que é a CBS, e depois a gente começa em 29, 30, 31, 32, indo lentamente para que essa variação de preço seja acomodada. Então, nós entendemos que o Brasil vai ganhar, e muito, ao final da reforma tributária. Bacana. Tem aqui o ponto da Zona Franca, mas eu converso, eu não sei se o senhor quer que aborde aqui ou pode encerrar. Eu só quero, primeiro, o seguinte, né? Nós já fizemos, com essa de hoje, 17 audiências. Então, e tem mais ainda 4 audiências ainda, tem mais 2 de imposto seletivo e 15 e 16 de transição e fiscalização. Nós temos hoje 1.300 emendas. Então, eu vou reforçar aqui, Rony, eu tentei falar com a Pi ontem, ele não me retornou, mas eu gostaria o seguinte, está reservado amanhã toda, para a gente fazer uma análise dessas audiências, porque a gente está pedindo aqui, a maioria delas, das emendas que a gente pediu, e discutiu aqui, são coisas assim, bem didáticas, bem óbvias, né, para os senadores. Então, se a gente puder, né, reunir amanhã, como os nossos consultores aqui, o pessoal já está preparado. Com vocês, se puder vir, o Daniel, sei lá, quem mais, o API, para a gente matar ver o que é consenso já, para a gente fazer o relatório final. Eu sei que vai continuar essa discussão na CCJ, é outra discussão. Acho até inadequado esse projeto ir direto para a CCJ, porque eu nunca vi uma reforma tributária que é econômica, mexe com a economia, não passar pela CAI. A gente está fazendo um grupo de trabalho aqui, mas informalmente, porque na prática o projeto não vem para cá. Então, eu quero reforçar com a PI, com a equipe da Fazenda, né, para que a gente possa fazer essa reunião amanhã de manhã, para a gente buscar fazer um relatório assim que possa ajudar na aprovação do projeto. Porque se a gente não deixar para resolver isso na CCJ, nós vamos ter sérios problemas em vista do que nós já discutimos aqui e ouvimos aqui. Então, acho que seria interessante, Rony, reforçar com a PI para essa reunião de amanhã de manhã e trazer quem vocês acharem melhor para a gente poder discutir essas questões que foram levantadas aqui nessas 17 audiências, para a gente consolidar um relatório melhor. Então, a próxima reunião vai ser dia 8 e 9 sobre imposto seletivo e depois dia 15 e 16 sobre transição e fiscalização. Acho que está bem encaminhado, né? Acho que a gente pode... Tem coisas aqui que são óbvias que nós vamos ter que mudar, porque são questão de segurança jurídica, questão de esquecimento mesmo, né, de colocar, mas acho que a gente tem como fazer um belo relatório aqui. Bem, gente, agradeço então a presença de todos vocês e, cumprida a nossa finalidade aqui, eu declaro encerrada a nossa audiência pública. Obrigado. Os números assustam. 15 mil crianças e adolescentes assassinados, a maioria negra. E não é de hoje. Quando a gente chega nesse ponto é porque a gente já perdeu, a sociedade já perdeu. Que essas 15 mil jovens e adolescentes poderiam ser Rebecas Andrade, que a gente está tanto celebrando. Não importa se é negro, é branco, não poderia estar conceito em hipótese nenhuma. O lugar de criança é no orçamento público. Em discussão, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado.
nós devemos sempre ter como princípio o conceito de cidadania plena. Cidadania e direitos humanos. Não apenas melhora a qualidade de vida, mas também fortalece a democracia, a justiça social em todo o país. A cooperação e o respeito ao próximo nos unem e são fundamentais para ampliar o capital humano e permitir a plena cidadania. Nós vamos trabalhar tecnicamente, mas mais do que isso, humanamente, olhando para o cidadão, exigindo para ele dignidade, respeito e cidadania. O Brasil está reencontrando nos últimos meses o caminho do crescimento com cidadania e igualdade social. Ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformar. TV Senado. Democracia todo dia. Essa combinação de temperaturas altas, baixa precipitação e um processo intenso de evapotranspiração cria um ciclo vicioso em que, a cada ano, nós estamos vendo o Pantanal perdendo volume de água e os rios da Amazônia não conseguindo alcançar a sua cota de cheia. E aí sim, entra uma combinação perversa de desmatamento, mudança do clima, El Niño, Laninha e atividade criminosa de aterro na floresta. Existia destinado ao seu ministério 994 milhões de reais para auxiliá-la a combater esse desastre ambiental que nós vivemos hoje. Desses 997 milhões de reais, até agosto, seu ministério recebeu em torno de 345 milhões de reais. O governo o tempo todo é criticado e apanha para cortar e depois apanha porque cortou. Somente com um esforço conjunto seremos capazes de enfrentar esses desafios de forma mais eficaz. Nesse sentido, não posso deixar de destacar uma importante contribuição do Parlamento, quando aprovou o projeto de lei que deu origem à Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Tem uma sala de situação que envolve 23 ministérios, coordenado pela Casa Civil. O plano é baseado em 6 eixos: adensamento tecnológico, finanças sustentáveis, economia circular, bioeconomia, infraestrutura resiliente e transição energética. Quais os maiores desafios para quem for eleito? Quais as principais demandas dos municípios? E quais áreas merecem mais atenção? Arquiteto e urbanista Valério de Medeiros e o vice-diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, Marcos Buqueride, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. O cargo de presidente do Senado é fundamental na política brasileira. O presidente do Senado também preside o Congresso Nacional, que reúne o Senado e a Câmara dos Deputados. Quem ocupa esse cargo lidera o Poder Legislativo Federal e tem o domínio sobre as matérias, sobre os temas, os assuntos que vão ser colocados em pauta no Senado. É o presidente que decide o que vai ser votado nas sessões do plenário. Ele também é responsável por impugnar, por impedir propostas de parlamentares que sejam contrárias à Constituição ou que sejam contrárias ao regimento interno. Claro que o presidente sempre consulta a mesa diretora, ouve também os líderes partidários para definir os assuntos que são prioritários. Mas a decisão final sempre cabe a ele. O presidente do Senado é eleito em votação secreta pelos próprios senadores para o mandato de 2 anos. A reeleição só é possível quando há mudança da legislatura, a cada 4 anos, período que coincide com o mandato dos deputados e com a eleição de novos senadores. O cargo tem prerrogativas exclusivas, como, por exemplo, dar posse ao presidente da República, como também convocar o Congresso em caráter extraordinário em caso de intervenção federal, por exemplo. O presidente do Senado também participa do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional,
que tratam de assuntos relacionados à soberania do país e à defesa do Estado democrático. Ele também está entre os substitutos do presidente da República. Depois do presidente da República estão o vice-presidente da República, o presidente da Câmara e depois o presidente do Senado. É fácil perceber, né? Que são muitas atribuições, muitas responsabilidades para esse cargo, todas muito importantes. E pensar que tudo começa com o seu voto. Agora é lei. Os medicamentos que contenham substâncias proibidas pelo Código Mundial Antidopagem deverão trazer obrigatoriamente um alerta com essa informação nos rótulos, nas bulas e nos materiais de propaganda e publicidade. O objetivo da lei é preservar os atletas brasileiros de casos não intencionais de doping. O Senado votou, agora é lei. Não é possível nem aceitável que alguma instituição, seja o Estado ou qualquer outra, nos defina o que deve ser família. Não cabe ao Estado, por exemplo, definir o que é uma família. Cabe ao Estado registrar e reconhecer as múltiplas modalidades de família que a sociedade produz. Filosofia Pop. Neste sábado, 7h, aqui na TV Senado. O Pantanal é a maior área úmida do mundo. Tem aproximadamente 160 mil quilômetros quadrados e dividido em 3 países. A maior parte no Brasil, mas a gente também tem Pantanal na Bolívia e no Paraguai, que eles chamam de Chaco. O Pantanal é reconhecido pela Unesco como uma reserva da biosfera, dentre vários outros títulos, né? E o mesmo que a África é para os mamíferos, o Pantanal é para os pássaros, para as aves, porque recebemos turistas do mundo inteiro, os chamados bird watchers, né, ou observadores de aves, para ver as belezas naturais. Uma outra característica ímpar do Pantanal é que possui a maior densidade de onças pintadas do planeta, né? Especificamente no Parque Estadual Encontro das Águas, localizado na região do Porto Jofre, mas também na Estação Ecológica de Itaiamã. (6 de outubro é o dia da votação em primeiro turno das eleições municipais. A partir das 7h, horário de Brasília, eleitoras e eleitores vão escolher a candidata ou o candidato para os cargos de prefeito e vereador das mais de 5.500 cidades do Brasil. Veja no próximo episódio. 2024 tem a estiagem mais intensa dos últimos 70 anos no Brasil e o registro de incêndios florestais no país em setembro é 30% maior que a média para o mês. E quais serão os principais desafios na área ambiental dos próximos gestores municipais? Ecosenado. Neste sábado, 9h, aqui na TV Senado. A TV Câmara, a TV Senado e a Rádio Senado estão juntas na cobertura das eleições 2024. A partir das 8h deste domingo, você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, você acompanha a apuração dos resultados do primeiro turno. Eleições 2024. Esperamos vocês. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar.
gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. Olá, o Senado Notícias está no ar. Morreu no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, o ex-senador Roberto Saturnino Braga. Ele foi vereador, prefeito, deputado federal e senador. Saturnino era carioca e tinha 93 anos. Ele se formou em engenharia em 1954 pela Universidade do Brasil, atual UFRJ. Roberto Saturnino Braga era carioca, formado em engenharia e tinha 93 anos. Filho e neto de político, ele iniciou a carreira em 1963 como deputado federal pelo Partido Socialista Brasileiro. Em 1966, a candidatura à reeleição foi impugnada pela ditadura militar. Nas décadas seguintes, passou pelo MDB, PDT, PT e, de novo, PSB. Foi vereador, senador pelo Rio de Janeiro de 1975 a 1985 e também prefeito da capital fluminense, o primeiro eleito de forma direta após a redemocratização. Depois foi senador novamente, entre 1999 e 2007. Saturnino Braga estava internado no Hospital Procardíaco, no Rio de Janeiro, desde o dia 27 de setembro, em cuidados paliativos. Segundo a família, deu entrada no hospital com um quadro de pneumonia. E a reforma tributária continua em discussão. A Comissão de Assuntos Econômicos fez hoje mais uma audiência pública falando sobre o assunto. Os debatedores apresentaram vários cálculos para estimar o impacto da reforma tributária nos diversos setores da economia. O ex-deputado federal Marcos Cintra avalia que o setor de serviços será o mais impactado, principalmente aqueles setores que utilizam mão de obra intensiva. Com o PLP 68, a carga tributária do setor de serviços aumenta para 36%, na média aumenta a 8,8%, ao passo que no setor manufatureiro, no setor industrial, a carga tributária cai em 12%. Isso confirma o que já é amplamente conhecido, de que PLP 68 e que essa reforma tributária vai aumentar o preço dos serviços e vai reduzir o preço da indústria. E há alegações de que isso seria justo, porque o serviço paga pouco imposto, etc., o que não é verdade. Essa é uma média. Olhem aqui o que vai acontecer com a educação privada. Vai aumentar 9% a carga tributária. Serviços combinados de apoio a edifícios, inclusive condomínios, 15%, isso aqui de apoio a prédios comerciais. Limpeza em prédios e domicílios vai aumentar 15%. Locação de mão de obra temporária, serviço de limpeza, mão de obra temporária em geral, inclusive para call centers e seja o que for, aumenta 16%. Serviços de vigilância e segurança terão um aumento de 41%. A reforma, ela induz crescimento. E o resultado final para o setor de serviços, lá no estudo da Débora e do Edson, em 15 anos, é um PIB de serviços 10,1% maior do que sem a reforma. Tá? Então, é isso que está no estudo da Débora. Mudança de preços relativos na ponta, pode acontecer? Pode, e vai me desculpar, na minha visão, deve. Porque, por que razão essa roupa paga 38% de imposto e quando eu vou na lavanderia lavar o meu terno, segundo o IBPT, a tributação é de 15%, 16%. Não tem explicação, até porque, em termos sociais, as pessoas mais pobres costumam comprar roupas, mas eles não usam lavanderias. Eles lavam a roupa ali, eles mesmos, né? Então, não vejo por que serviço tem que ser menos tributado do que bens. Esse auditor da Receita Federal disse que várias atividades do setor de serviços receberam benefícios durante a tramitação da reforma tributária no Congresso Nacional. Entre eles, saúde, educação, transporte, construção civil e serviços financeiros. Um primeiro estudo amplo
e de um debate muito grande já foi realizado nesta casa acerca de serviços que precisaram e já receberam um tratamento diferenciado e eles não podem ser relevados. E também não podemos deixar de dizer que esses que receberam tratamento diferenciados ainda receberam um bônus que é a possibilidade de apurar créditos. A questão da prestação de serviços de mão de obra intensiva, esse é o grande gargalo que eu vejo, que na fala do Rony não terá muito impacto. Marcos Cintra enfatizou que não existe imposto neutro e que a reforma tributária vai aumentar os preços dos produtos e, consequentemente, reduzir a demanda. É preciso que as pessoas entendam claramente que imposto, qualquer que seja a sua forma de aplicação, vai significar um aumento de preço final, consequentemente vai significar uma queda de demanda e, consequentemente, vai afetar toda a estrutura produtiva de um país. O raciocínio que normalmente é veiculado, os senhores me perdoem, mas pelo governo, já vi vários dos melhores e maiores defensores do IBS defenderem essa posição, é o que eu estou chamando de um mundo imaginário, onde, no meu exemplo que eu vou dar aqui, a qualquer preço, e eu vou estar trabalhando com 4 preços, a demanda continua sendo das mesmas 1.000 unidades, ou seja, ao preço de 112 se compra 1.000 unidades, ao preço de 128 se compra 1.000 unidades. Isso significa uma demanda totalmente inelástica, que é uma situação absolutamente heurística. Isso não existe na prática. Na prática, o que é que existe? Esta situação, onde nós temos uma curva de demanda, uma situação real, e eu vou trabalhar aqui com esse exemplo, qualquer outro exemplo pode ser feito, o impacto vai ser exatamente o mesmo, aonde na medida em que o preço sobe, a demanda cai. A todo tempo, o professor Marcos Cintra falou que não há neutralidade, mesmo aqueles que estão no meio da cadeia, por conta de premissas, de acordo com as premissas do professor Marcos Cintra, do qual a gente concorda. Na verdade, há uma elevação do preço nesse novo sistema tributário, e quando não sou economista, sou advogada, mas ouvi atentamente aí a exposição do professor Marcos Cintra, e como há uma elevação em relação ao preço, vai ter uma diferença com relação à demanda, e por isso, mesmo para quem está no meio da cadeia, não haveria neutralidade. Realmente, quanto mais caro, a tendência é diminuir a demanda, né, a compra, mas ainda tem que esclarecer um pouco isso. Esse talvez seja a maior dúvida que a gente tem aqui. E agora uma notícia triste, principalmente para a comunicação. O jornalista, apresentador e locutor Cid Moreira faleceu nesta quinta-feira, aos 97 anos, de falência múltipla dos órgãos. Cid apresentou o Jornal Nacional da TV Globo desde a primeira edição, em 1969 até 1996. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, divulgou uma nota de pesar. Em nome do Congresso Nacional, expresso meus sentimentos pela morte do jornalista e apresentador Cid Moreira, ocorrida nesta quinta-feira. Um dos profissionais mais icônicos da história da comunicação no Brasil, deixa um importante legado para o jornalismo. Ao longo de décadas, Cid Moreira conquistou o respeito e a admiração de gerações de brasileiros, com sua credibilidade e profissionalismo, por meio de sua voz marcante e inconfundível. Solidarizo-me com os familiares, amigos e com os milhares de admiradores de Cid Moreira. O indicado do presidente Lula para suceder Roberto Campos Neto no comando do Banco Central vai ser sabatinado na próxima terça-feira, dia 8, no Senado Federal. Gabriel Galípolo vai responder a perguntas de parlamentares na Comissão de Assuntos Econômicos. Após a análise da CAI, a indicação será votada pelo plenário do Senado. Gabriel Galípolo foi indicado pelo presidente Lula para suceder Roberto Campos Neto no comando do Banco Central no período de 2025 a 2028. Mas, para assumir o cargo, ele precisa passar por sabatina no Senado. Após a indicação, ele já esteve no Congresso para conversar com os senadores. A sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos está marcada para a próxima terça-feira. E após a análise da comissão, a indicação será votada também pelo plenário do Senado.
Que possam estar aqui no Senado Federal presencialmente todos os senhores senadores, todas as senhoras senadoras, na primeira semana pós-eleição, quando então apreciaríamos as autoridades que dependem dessa apreciação do plenário, inclusive a indicação para presidente do Banco Central, que é algo, obviamente, de muita relevância e algo muito notável, de grande importância e responsabilidade para o Senado Federal. Gabriel Galípolo tem 42 anos e atualmente ocupa o posto de diretor de política monetária do Banco Central. Antes foi secretário executivo do Ministério da Fazenda na gestão de Fernando Haddad, mas deixou o cargo em 2023 para integrar a diretoria do BC. Ele é formado em Ciências Econômicas e mestre em Economia Política pela PUC de São Paulo. Foi professor, atuou no governo de José Serra, em São Paulo, e ajudou o atual presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, a elaborar o plano econômico de governo em 2010, durante a candidatura ao governo paulista. Também foi CEO do Banco Fator. A Polícia Legislativa do Senado desarticulou nesta quarta-feira, em Curitiba, uma organização criminosa que aplicava golpes usando milhas aéreas dos parlamentares. Com um mandado de busca e apreensão, a Polícia do Senado Federal, com o apoio da Polícia Civil do Paraná, desarticulou a quadrilha que aplicava golpes usando milhas aéreas dos parlamentares. Os criminosos capturavam os pontos conquistados em programas de milhagem e transformavam em bilhetes de passagem aérea que eram vendidos para terceiros. Durante a Operação Hermes, foram apreendidos cartões de crédito, celulares e chips de telefonia usados para aplicar o golpe, que gerou um prejuízo estimado em mais de 2 milhões de reais. Neste domingo, as urnas eletrônicas vão registrar mais uma vez o voto dos eleitores em todo o país. Nessa reportagem especial, veja o caminho percorrido pelo voto desde o registro na urna até a divulgação dos resultados. As urnas eletrônicas são utilizadas há 28 anos pela Justiça Eleitoral Brasileira. São mais de 571 mil máquinas, que no dia 6 de outubro vão receber os votos de cerca de 156 milhões de eleitores em todo o Brasil. Depois que a tecla confirma é apertada na urna, o que acontece com o voto? Para entender o caminho que é percorrido das urnas até o resultado da eleição, vamos voltar um pouquinho no tempo, no momento em que os equipamentos são ligados lá pelas 7 horas da manhã, antes dos portões dos locais de votações serem abertos aos eleitores. Nessa hora, a urna emite a zerésima, um relatório tipo extrato de banco, comprovando que nenhum voto foi registrado naquela urna, como explica Andrei Bernardes, secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Imprimiu a zerésima, ela dá início à votação. Enquanto não for impressa, não inicia a votação. A partir das 8 da manhã, a votação começa oficialmente em todo o país. Cada voto é registrado fora de ordem, embaralhado, o que serve para manter o sigilo do voto, garantindo que não se identifique quem votou em quem. Cada voto é gravado em 2 cartões de memória, um interno e outro externo. Caso a urna precise ser substituída, o cartão externo pode ser removido e inserido na nova máquina. Finalizada a votação, a máquina gera algumas vias do boletim de urna, um outro tipo de extrato, mas desta vez com os votos de cada candidato, legenda e dos votos nulos e brancos daquela sessão. Ela vai emitir 5 vias de boletim de urna que serão assinados pelos mesários e fiscais presentes. Uma via daquele boletim vai ser grudado na sessão eleitoral para que todos tenham acesso. Você pode usar o BU na mão para ter aquele boletim de urna no seu mobile, né? Conferir na internet. Uma via do boletim de urna fica com o mesário, que a gente chama de mesário fiscal. Então, todos os mesários podem levar um BU para casa, para quando chegar em casa, olhar na internet para ver se está batendo tudo certinho. As outras vias vão para o local da junta apuradora, ou seja, a gente já tem essa transparência logo quando acaba a sessão. As informações do boletim são gravadas, então, em uma mídia de resultados, uma espécie de pendrive. A mídia é levada para um centro de transmissão, que pode ser o cartório eleitoral, o próprio local de votação ou a sede dos tribunais regionais eleitorais. Em locais mais remotos, de difícil acesso, a transmissão é feita por satélite. Quando os resultados de cada sessão chegam ao sistema da Justiça Eleitoral de forma criptografada, ou seja, protegida, os votos são, por fim, totalizados e divulgados oficialmente pelo Tribunal Superior Eleitoral. O TSE faz toda a totalização e retorna para os TREs,
e os TRS para os seus municípios, o resultado daquela. Logo depois você pode acessar de 4 formas a divulgação dos dados e fazer as conferências que você precisa fazer. No primeiro e no segundo turno, eleitores convocados pela Justiça Eleitoral trabalham nas sessões de votação depois de receberem treinamento e ganham direito a folgas no trabalho. Saiba mais na reportagem da TV Câmara de João Pessoa em nossa série sobre as eleições. O mesário, uma figura importante na sessão eleitoral, no momento em que você, eleitor, vai votar. Qual é a função do mesário de verdade? O mesário é o representante da Justiça Eleitoral no dia do pleito. Este ano, para o próximo dia 6 de outubro, nós convocamos 4 mesários por cada sessão eleitoral. A gente convoca aquela pessoa que tem uma boa idoneidade moral, que não responda a nenhum processo e que não está dentro dos casos de impedimentos, que são parentes até 2º grau dos representantes de partidos e coligações, como também dos candidatos, os membros de diretórios políticos e aqueles servidores do Executivo que exercem função de confiança. Então, são pessoas que estão impedidas de trabalharem como mesário. A escolaridade é importante? A escolaridade é um ponto fundamental. Damos preferência a pessoas com ensino superior completo e até mesmo com pós-graduação. Ederson, o que é que o mesário precisa fazer? De 8 às 5 é o fluxo horário de votação. Porém, o mesário tem que chegar logo cedo, às 7 horas, na convocação, que já começamos a expedir, já foram expedidas 3 zonas aqui da capital, as convocações dos mesários desse ano. Ele tem que chegar às 7 horas no seu local de votação, porque até às 8 horas, que é o início da votação, tem muito trabalho para ele. Ele tem que imprimir a zeresma, ele tem que ligar a urna e todos os procedimentos para às 8 horas iniciar a votação. Como também ele não se encerra às 17 horas, porque às 17 horas encerra-se a votação. E se tiver eleitores na fila, até o último eleitor que estiver na fila às 17 horas terá que ser possibilitado o voto. Então, ele provavelmente encerrará seus trabalhos às 17h15, 17h30, porque além disso ele vai ter que imprimir o resultado da votação e todos os procedimentos de encerramento da votação. E a Justiça Eleitoral sabe bem quem está convocando, já tem os dados? Isso, nós temos os dados no nosso cadastro eleitoral, esse cadastro é atualizado e algumas pessoas que não estão com o seu endereço atualizado ou o seu telefone atualizado, essas pessoas serão convocadas via oficial de justiça. O mesário precisa fazer um curso antes? Tem uma preparação para isso? Isso. Os presidentes de sessão, porque nós convocamos 4 mesários por cada sessão. Um presidente, um primeiro mesário, um segundo mesário e um secretário. Todos os presidentes serão treinados presencialmente e algumas zonas, além do presidente, treina também o primeiro mesário. Os demais membros da mesa, que são o segundo mesário e o secretário, serão treinados via aplicativo da Justiça Eleitoral, que é o aplicativo mesário, que ele tem até o sábado que antecede a eleição para fazer o treinamento via aplicativo. No dia da eleição, o mesário pode sair? Isso é orientado no treinamento. Ele tem um horário de almoço, que em regra será 1 hora durante o turno, que ele faz de acordo entre eles, uma divisão entre eles do trabalho, para nunca ficar a sessão eleitoral com menos de 3 membros. Qual é a vantagem de verdade de ser um mesário nas eleições? São várias vantagens. Em uma delas é a folga. Por cada dia trabalhado, ele tem direito ao dobro de folga. Isso se for funcionário público? Se for funcionário seletista também. Ele tem direito ao dobro de dias pelo dia trabalhado. E sendo funcionário estadual ou municipal aqui de João Pessoa, ele terá pelo dia do pleito 5 dias de folga. Tem mais vantagem para quem quer ser um mesário? Tem, Rosângela. O auxílio alimentação. A Justiça Eleitoral esse ano pagará R$60 por cada mesário pelo auxílio alimentação, que poderá ser pago em espécie, em dinheiro, como também via Pix. Além disso, ele, além de ser critério de desempate em alguns concursos públicos, também pode ser isento da tarifa de inscrição e também em alguns concursos públicos do nosso estado, como também do Brasil. Ok, então vale a pena ser mesário, não é? Isso, vale a pena ser mesário. Antes de eu ser servidor de Justiça Eleitoral, já fui mesário e hoje, tanto é que hoje temos um cadastro de mesários voluntários, graças a Deus.
Então tá aí, se você foi convocado, se esconde não, vai, procura o TRE e se apresenta, ou então um cartório, não é isso? Pode se apresentar em qualquer cartório. Aqui em João Pessoa estamos situados aqui na Aldom Bezerra, por trás do shopping Itambiá, aqui no bairro de Itambiá, e pode também em qualquer cartório eleitoral do estado. No estado nós temos 68 cartórios eleitorais distribuídos em todo o estado, como também via Título Net, ele pode se habilitar como mesário voluntário, como também no site do TRE-PB. Então tá aí, se você é convocado ou um mesário voluntário, parabéns. Você vai contribuir com a cidadania do seu país. Homicídio, feminicídio, mortes decorrentes da ação policial. Uma violência que atinge jovens e adolescentes no país. A maioria negra. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública em parceria com a Unicef. E esse é o tema do programa Em Discussão, que vai ao ar nesta quinta-feira, às 8h30 da noite. Os números assustam. Pelo menos 15 mil crianças e adolescentes assassinados no país entre 2021 e 2023. Somente no ano passado, média de 13,5 mortes por dia. A maioria, jovens negros do sexo masculino, entre 15 e 19 anos. As causas são muitas: mortes violentas e intencionais. Tradicionalmente, o nosso investimento em segurança pública é arma, é viatura, é equipamento de enfrentamento. Quando a gente precisa fazer o enfrentamento é porque a gente já perdeu. Quando a gente chega nesse ponto é porque a gente já perdeu, a sociedade já perdeu. O Estado, então, nesse caso, é indefensável que ele não tenha capacidade de produzir políticas públicas eficazes para evitar essas mortes. Temos que melhorar os programas de gestão do uso da força e redução da letalidade policial, onde entram aí as câmeras, mas não só. A gente precisa de um modelo integrado de controle de armas. E aí, senadora, a gente entra de novo no assunto orçamento, né? E aí eu vou repetir também algo que já tem sido dito em outros espaços há algum tempo, que lugar de criança é no orçamento público. Se eu tivesse que escolher, Paulo Paim, querido senador, uma ação reparatória radical no nosso país, do ponto de vista da reparação histórica, seria o investimento pesado, bilionário, em manter com bolsa, com recurso, com dinheiro, nossos jovens negros nas escolas. Não importa se é negro, é branco, não poderia estar consciente em hipótese nenhuma, e os percentual de números para mais, para menos, mostram que são crimes, todos crimes hediondos. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Os números assustam. 15 mil crianças e adolescentes assassinados. A maioria negra. E não é de hoje. Quando a gente chega nesse ponto é porque a gente já perdeu, a sociedade já perdeu. Que essas 15 mil jovens e adolescentes poderiam ser Rebecas Andrade, que a gente está tanto celebrando. Não importa se é negro, é branco, não poderia estar consciente em hipótese nenhuma. Lugar de criança é no orçamento público. Em Discussão. Hoje, 8h da noite, aqui na TV Senado. A corrupção parece ser uma verdade que eu posso usar contra um outro. Quem é essa pessoa que eu trato como sendo corrompida? Dentro do direito, a gente tem uma mania de tentar dividir a sociedade entre os honestos e os bandidos. E a gente nunca consegue achar essa linha, que linha tênue é essa? Não vai haver ninguém que vai passar a vida inteira sem cometer um crime. Então, a gente não vai achar pessoas para colocar como homem do bem. A gente costuma olhar a corrupção sempre do outro, né? Você é o sujeito que usa drogas, eu não uso, né? Você sonega o imposto, eu não sonego. Você não reza para um Deus, eu rezo. A gente acha que o que a gente está pensando é a verdade, nossa e do outro. Na verdade, a gente foi posicionado num lugar, né? Foi posicionado por histórias que vêm da nossa infância, das nossas experiências. A gente vai para um lugar que a gente começa a organizar a lei
achando que a lei que a gente organiza é a lei universal, mas na verdade ela é uma lei fundada numa história particular. Muito se fala sobre vai dar certo, não vai dar certo, o procedimental é complexo, mas nós precisamos ter aqui duas realidades que precisam ser consideradas. Número um, há países com realidades sociais e econômicas muito próximas das realidades do Brasil, que são Equador, Colômbia, Argentina, Bolívia e Uruguai. Nesses países, o cashback funciona e tem um histórico positivo. 84% das famílias brasileiras, elas seriam beneficiadas por essa política gerada pela reforma tributária. Esse cashback, ele é voltado à redução das desigualdades de renda e também impacta nas desigualdades regionais. O cashback ele pode justamente ajudar a incluir pessoas, promovendo o que nós sempre falamos, a famosa inclusão digital. O impacto de colocar a Telecom no cashback é de 0,01%, ou seja, nulo. Com 28% de carga tributária, esta reforma tributária não será aprovada. A alternativa cashback não pode ser descartada sem que haja alternativas. Para quê? Para produzir uma redução dessa carga tributária e nós mesmos consertarmos alguns textos de redação, né? Retificamos, para deixar mais claro o que consta do projeto de lei, que dá margem à dúvida e segurança jurídica e, portanto, se for aprovado como está, vai gerar mais litigiosidade. A TV Câmara, a TV Senado e a Rádio Senado estão juntas na cobertura das eleições 2024.